qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Hoje a gente conta uma história de ciência e superação. Nossa convidada venceu o câncer na adolescência e transformou essa vivência em uma missão: buscar pela ciência novas formas de enfrentar a doença. Pesquisadora do INCA e recém-eleita membro da Academia Brasileira de Ciências, Mariana Boroni é uma das jovens cientistas que estão transformando o futuro da medicina. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada, Paula. Um prazer estar aqui. Mariana, você teve câncer entre os 13 e os 15 anos. Foi um momento, com certeza, muito desafiador na vida de qualquer adolescente e na sua, com certeza. Conta pra gente como é que foi esse momento e também como isso influenciou você a querer ser uma cientista na área de oncologia. O diagnóstico ele veio aos 13 anos, né? Um mês após o falecimento do meu avô materno com câncer de pulmão. E isso, obviamente, mexeu, né, muito comigo e com a minha família. E no decorrer do tratamento, né, na primeira fase do tratamento, eu não respondi muito bem. Foi um tratamento alternativo, né, que os médicos decidiram fazer e eu acabei não respondendo muito bem. E aí, depois de uma junta clínica, decidiu-se tentar, né, um segundo tratamento. Na época, existe a possibilidade também de eu fazer um transplante de medula. E aí eu comecei a responder esse segundo tratamento. Eu acho que a incerteza da resposta, né, e entender ali também que existia uma experimentação, existia ali um estudo clínico, isso tudo despertou em mim uma curiosidade muito grande em relação à ciência. E me fez também ter essa vontade de estar do outro lado, né? De tentar pensar e desenvolver como que a gente pode desenvolver novas terapias ou até melhorar o diagnóstico para a gente tentar melhorar a situação do paciente oncológico, porque enfim, enfrentando aquela situação, eu percebi que nem todos tinham a mesma chance que eu tive, né? E acho que isso, de alguma forma, despertou a minha vocação e a minha vontade de atuar na pesquisa científica. E hoje você atua com bioinformática e biologia computacional. Explica pra gente como é que esse mecanismo novo, ele atua para ajudar a descobrir os tratamentos de câncer. Essa área é uma área relativamente nova. A bioinformática ela teve um boom, assim, vamos dizer, após o sequenciamento do genoma. Isso foi há praticamente 20 anos atrás. E é uma área que ela combina a biologia com matemática e um pouco das ciências da computação. E a ideia é a gente usar artifícios da computação e da matemática para a gente estudar a biologia. Então, nesse caso, principalmente quando a gente está falando de um grande volume de dados biológicos. E esse é o caso, por exemplo, do estudo dos genomas tumorais, né? A quantidade de dados que a gente tem em um genoma de uma célula é muito grande e compreender todo, né, esse conjunto de dados é muito desafiador. Então, a gente usa esses artifícios matemáticos, esses algoritmos computacionais para interpretar melhor essa informação que tem dentro das células, né, e entender quais são os padrões de uma célula normal e os padrões de uma célula tumoral.
A partir do entendimento desses padrões, a gente consegue pensar em novas ferramentas para combater o câncer e, enfim, novos medicamentos, novas opções terapêuticas. Então, basicamente, o que a gente faz aqui no laboratório é o estudo, né, minucioso desse grande volume de dados das células tumorais, utilizando então essas abordagens computacionais, né, uma vez que a gente está trabalhando com um grande volume de dados, que muitas vezes é muito complicado de se trabalhar com técnicas mais corriqueiras assim, da pesquisa científica. Para a gente traduzir isso melhor para quem está nos assistindo, é porque o câncer, mesmo o câncer de um tipo só, por exemplo, o câncer de pulmão, há uma diversidade imensa de tipos de câncer de pulmão. Então, essa nova tecnologia, ela pode ajudar a decifrar os tipos de câncer e o tratamento específico para cada um deles, né? Então, facilita muito. Muita gente pensa, por que não existe ainda a cura do câncer? Porque o câncer, na verdade, há várias ramificações de tipos e ele se modifica muito rapidamente, não é isso, Mariana? Perfeito, é exatamente isso. Eu sempre dou a mesma explicação quando alguém me aborda com a mesma pergunta. O câncer, ele é uma terminologia que se refere a doenças que são completamente distintas. Né? Você deu o exemplo do câncer de pulmão, um outro exemplo que eu gosto muito de dar é o de câncer de mama também. O câncer de mama existem pelo menos 4 diferentes tipos. 3 tipos, a gente sabe, a gente tem terapias que são extremamente eficazes e terapias que a gente chama terapias-alvo. Elas são terapias que são apropriadas para alterações moleculares muito específicas de cada um desses 3 tipos. Né? E existe um quarto tipo que não tem nenhuma dessas alterações, né? Nenhuma dessas alterações moleculares específicas, até por isso a gente chama ele de triplo negativo, né? Ou seja, negativo para essas 3 alterações, e para esse tipo específico o tratamento é muito mais desafiador, porque a gente ainda não entende as especificidades moleculares, né, desse tipo de câncer. Então, o câncer de mama, né, de uma mulher X é bem diferente do câncer, né, de mama de uma mulher Y. E é exatamente isso que a gente tenta entender, são essas especificidades. Hoje, e por muito tempo, né, a gente tratou todo mundo com uma mesma medicação, e aí as chances de respostas, elas variavam muito, porque uma determinada pessoa podia ou não responder àquela determinada medicação. O que a gente tem feito para avançar nesse sentido é entender essas particularidades, essas especificidades, né, de cada tipo tumoral e pensar em medicamentos que sejam mais assertivos. Com isso, você não só aumenta as chances de cura, mas diminui também os efeitos colaterais, então traz muita qualidade de vida, então você beneficia em muito, né, o paciente oncológico. Então, isso é o que a gente chama de medicina personalizada ou de precisão. E você acha que com o advento da inteligência artificial, vocês já devem estar utilizando, mas cada vez mais desenvolvida, ela vai ajudar vocês a encontrarem esse caminho mais específico de tratamento? Perfeito. A inteligência artificial, ela é fundamental nessa trajetória, nesse caminho, porque ela nos auxilia a identificar padrões que são muitas vezes irreconhecíveis ao olho humano. Então, ela tem essa capacidade de analisar esse extenso volume de dados, né, e identificar esses padrões bem específicos de cada tipo tumoral e, a partir disso, mostrar quais seriam potenciais zonas de fraqueza, vamos dizer assim, zonas, alvos que a gente possa interferir e que vão levar ali, né, à cura daquela determinada doença. Agora, um ponto crucial da inteligência artificial é que para os algoritmos funcionarem, eles, na verdade, precisam ser treinados, né, com uma vasta extensão de dados. E muito do que tem sido feito até o momento é o treinamento desses algoritmos com dados
de populações do norte global, né, da comunidade europeia, dos Estados Unidos, para detectar esses padrões. Então, países mais desenvolvidos, eles investiram por muito tempo, né, na geração desses dados moleculares, porque são dados caros, são dados assim, difícil de serem gerados, porque ele tem um custo de geração bastante alto, né? E aí eles criaram grandes bancos de dados, né, com informação de vários pacientes, e agora a gente consegue usar esse grande volume de dados para treinar os algoritmos a identificarem esses padrões. Qual que é o problema, falando agora, pensando na nossa população? A nossa população, ela não está representada nesses bancos de dados. E nós temos um background genético, né? Nós somos bastante miscigenados. A nossa genética, ela é única, ela é específica da nossa população. Então, uma vez que a gente não está representado nesses bancos de dados, né, o que esses algoritmos hoje em dia conseguem predizer e avançar nesse conhecimento não necessariamente pode ser aplicado à nossa população, porque existe esse gap, né, entre o que eles conseguem reconhecer e o que existe em nosso genoma, no nosso DNA. Então, existe esse ponto que é importante, que a gente precisa levar em consideração. Então, a gente, agora, o que o INCA deve estar trabalhando e o que vocês esperam trabalhar é abastecer esse banco de dados com informações de população brasileira também, porque nós temos hábitos alimentares diferenciados, né? Até o clima é modificado, então acho que tudo isso mexe também com o tratamento e com o tipo de câncer que a gente vai desenvolver aqui no Brasil, não é isso? Perfeito, é exatamente isso. Acho que um dos nossos grandes objetivos nesse momento é gerar dados de diferentes tumores que acometem a nossa população e formar esse grande banco de dados que posteriormente vai poder ser utilizado não só, né, por pesquisadores aqui do INCA, mas por pesquisadores do Brasil inteiro, para avançar nesse conhecimento científico, né, e proporcionar o desenvolvimento de novas terapias, de novas formas de diagnóstico, tudo isso voltado para a nossa população. Então, a gente tem um projeto, inclusive, financiado pelo Ministério da Saúde, o nome dele é ATP-BR, Atlas Tumoral da População Brasileira. É um projeto multi-institucional, ele tem sido feito por vários pesquisadores aqui do INCA, e neste grande projeto a gente vai formar essa grande base de dados, né, que vai ser extremamente importante para o avanço da medicina de precisão no campo oncológico aqui no Brasil. E é daí que a gente tira a necessidade de cada vez maior de financiamento na área de ciência, né? Para financiar esse tipo de pesquisa tão importante e que vai fazer com que o SUS trabalhe de uma forma melhor até na prevenção dessas doenças, né? Você mesma falando em SUS, que o seu tratamento foi todo feito pelo SUS, mesmo você tendo, na época, plano de saúde, tendo uma vida financeira um pouco mais, um pouco melhor que a população em geral, mas que o SUS foi o que te ajudou nesse tratamento, né? Então, aí a importância desse financiamento e dessa questão do direcionamento de recursos para a área de saúde e ciência, né, Mariana? Perfeito. De fato, na época, né, do meu tratamento, eu até tinha um plano de saúde, mas na época as operadoras elas não custeavam, né, elas não eram obrigadas por lei elas custearem esse tipo de tratamento, então eu fiz tudo pelo SUS. E quando a gente está desenvolvendo a pesquisa científica aqui, a gente tem que ter esse olhar, né, pro SUS, porque a gente tem que pensar na dimensão e na escala da aplicação desses resultados. Em termos de pesquisa científica, né, o cunho, o gasto que a gente tem para a geração desses dados é muito alto. Então, para sequenciar, por exemplo, um genoma, a gente vai gastar
enfim, um valor exorbitante, um montante muito grande. Mas, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial, a gente consegue entender, né, daquele grande conjunto de dados, qual pedaço dele que é informativo para uma determinada doença. E aí agora eu consigo desenhar um exame, né? Eu consigo construir um exame que não vai olhar para o genoma como um todo, mas sim só para aquelas partes que são extremamente importantes e informativas, e aí eu reduzo o custo, né, a valores muito, assim, enfim, menores, muito menos significativos e que agora possibilitam que a gente implemente isso na prática clínica, né, pensando aí no SUS. Então, existe um trabalho, né, de cunho aí translacional que é partir de um volume grande de dados, né, na etapa ali da pesquisa, para depois identificar esses biomarcadores, né, esse conjunto pequeno ali de regiões que são acionáveis e que a gente agora consegue otimizar isso e implementar um exame de baixo custo e de alta eficácia e efetividade, né, num sistema público de saúde, por exemplo. Nossa. Então, é um pouco do que a gente está pensando em fazer aqui. Que boa notícia ouvir isso, né? A gente conseguir fazer mais com menos e isso tá sendo apoiado também, porque a gente precisa de dar andamento a essa pesquisa, né? Muito bom. Agora, Mariana, você acaba de ser eleita, escolhida, não sei como é feito aí, a membro da Academia Brasileira de Ciências, que é um reconhecimento de peso, né? Queria que você falasse pra gente dessa oportunidade que surgiu e que um reconhecimento muito importante na vida de um cientista e como é ser mulher, membro da Academia de Ciências, num ambiente ainda muito masculino, ainda com alguns preconceitos, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Nossa, foi uma alegria imensa quando eu recebi a notícia, né, que eu havia sido eleita como membro afiliada na Academia Brasileira de Ciências. Um reconhecimento muito significativo, né, de toda a trajetória, de todo o trabalho que a gente tem feito. Eu acho que é uma conquista coletiva e é também uma responsabilidade gigante, porque a gente passa a ser porta-voz de vários cientistas, né, de um Brasil que é muito assimétrico em vários termos, né, não só socioeconômicos, mas em termos de pesquisa científica também o Brasil é extremamente desigual. Então, você está nesse lugar de representatividade, né, é também você pensar em todos os outros cientistas que estão fazendo ciência no Brasil e pensar como que a gente pode promover a ciência, como que a gente pode estimular isso nas novas gerações e, ao mesmo tempo, manter esse rigor científico, manter essa importância, né, que a metodologia científica ela tem para, enfim, para a gente testar hipóteses. E sendo uma mulher ocupando esse espaço, eu acho que é extremamente importante, porque a gente precisa de representatividade na ciência, né? O que às vezes é um problema para mim, pode não ser um problema importante para um outro cientista homem, por exemplo. Então, ter essas visões diferentes, dar espaço para essas visões diferentes é extremamente importante para que a sociedade ela evolua como um todo e a gente possa trazer benefícios para as diferentes camadas da população. Então, é extremamente importante que a gente dê voz, né, também aos grupos que estão subrepresentados, né, na nossa população em geral. Então, fico extremamente feliz de poder, né, representar outras mulheres cientistas lá na academia como membro afiliada. E tem alguma bandeira que você já pretende levar e defender, que você, aí na parte quando você ainda não era membro, você pôde observar com mais cuidado e que você pretende levar para a academia? Eu
como eu transitei da parte da área da biologia para a área da bioinformática, que é uma área extremamente dominada pelo sexo masculino, eu sempre senti muito o peso da discriminação, eu senti sempre o peso da ausência de espaço para a mulher, principalmente nessas áreas de STEM, né? Nessas áreas de exatas. Então, eu acho que a bandeira que eu quero levantar e seguir, na verdade, com ela, é realmente essa da representatividade feminina nessas diversas áreas. É muito interessante porque aqui no meu laboratório hoje, a maioria dos meus estudantes são mulheres. Eu tenho poucos estudantes ou outros pesquisadores associados que se identificam do gênero masculino. Então, eu acho que isso mostra, né, o poder da representatividade, o poder das novas gerações, delas conseguirem se enxergar nessas posições. Então, isso é uma coisa que eu acho que é extremamente importante da gente continuar trabalhando. Eu sei que a gente já conseguiu melhorar muito esse cenário, né? Ao longo dos anos, a representatividade feminina está crescendo cada vez mais, mas ainda há necessidade, porque se a gente for olhar principalmente nas posições de liderança e posições onde as decisões de fato são tomadas, as mulheres ainda são minoria. Então a gente ainda precisa trabalhar para mudar esse cenário. E eu queria te fazer uma pergunta, qual mensagem que você daria para hoje, uma moça que está entrando então nessa fase de estudo e escolhendo a ciência como rumo profissional? O que você daria de conselho, de indicação e, quem sabe, estímulo para essa mulher que está aí trilhando um caminho que muitas vezes é desafiador, mas que tem aí, podem existir bons resultados como o seu? Não, perfeito. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz com amor, a gente acaba fazendo bem feito, assim. Então, se o olhinho brilhar quando, né, essa menina pensar em ciência, eu acho que a primeira coisa é não desista, porque a ciência, ela é uma carreira que vem junto com a frustração, né? Ela é uma carreira que você precisa exercitar a sua resiliência o tempo todo. Não só porque fazer ciência em países como o Brasil é muito mais difícil do que fazer ciência em outros países, onde o investimento, né, na ciência é muito maior, mas é também difícil porque a gente trabalha o tempo todo com hipóteses e as nossas hipóteses muitas vezes são refutadas, né? Muitas vezes a gente lida, né, o tempo todo com resultados negativos. Então, assim, aprender a lidar com essa frustração, eu acho que é extremamente importante para não desistir, seguir firme na carreira. Eu acho que desde do Covid, né, eu tenho a sensação de que a pesquisa científica ela começou a ter um destaque muito grande, né, a importância da pesquisa em relação à nossa sociedade. Então, eu acredito que o futuro, né, da pesquisa científica, da carreira, né, pesquisador, ele é bastante promissor. Então, a mensagem principal seria: siga seu sonho, não desista, barreiras, né, você vai encontrar, mas persista, seja resiliente, porque é isso. Eu acho que é muito gratificante para a gente, como cientista, olhar e ver cada sementinha que a gente está plantando. Eu brinco que a ciência é um tijolinho que a gente vai colocando e juntos a gente constrói essa ponte. E olhar para trás e ver os tijolos que você colocou ali, eu acho que eu, pelo menos, me sinto extremamente realizada, feliz e certa de que eu estou seguindo ali com o meu propósito. Muito bom, Mariana. Que bom que você persistiu, que você não desistiu. E eu estou falando disso de muito antes da carreira de cientista. Parabéns pela sua trajetória, tá? Eu agradeço aqui a sua presença no Cidadania e obrigada, e que
a ciência e os seus estudos e a sua contribuição ajudem muito a gente a descobrir caminhos para a gente solucionar essa doença que ainda causa muita dor, né, para a gente. Obrigada, Paula. Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para garantir o seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Até lá! No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Em 2024, algo assim, foi arrecadado bens no valor de cerca de 5 bilhões de reais. Se esse dinheiro que veio do crime tivesse sido investido imediatamente na segurança pública do país, nós teríamos policiais mais bem armados, nós teríamos um sistema de inteligência mais preparado e nós teríamos certamente em todo o Brasil, nos estados e a própria Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, muito mais equipada, e eles pedem por isso sempre. Inclusive, pedem apoio que não deveria. A Polícia Federal não pode faltar recursos para custeio, não pode faltar recursos para uma reforma em um prédio anexo deles que pode estar a vias de via cair, de via tombar. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí.
Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. A última semana de fevereiro começa com audiência pública conjunta de duas comissões. De terça a quinta estão previstas reuniões de CPI, exame de projetos e audiências públicas nas comissões e sessão de premiações no plenário. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, as comissões de Direitos Humanos e de Educação têm audiência pública conjunta marcada para debater as políticas públicas para pessoas com altas habilidades e superdotação. Logo mais às 2 da tarde está prevista a sessão não deliberativa do plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 4 da tarde está marcada a reunião da CPMI do INSS para tomar o depoimento da empresária Ingrid Moraes Santos. Ela foi identificada como destinatária de recursos ilícitos provenientes da Conafé, entidade que recebeu mais de 100 milhões de reais em repasses do INSS. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista. O primeiro item da pauta é o projeto que regula a sinalização de rodovias federais após a realização de obras. No mesmo horário, a CPI do crime organizado tem reunião marcada para ouvir Conrado Leister, diretor-geral da Meta no Brasil. A Meta é responsável pelas redes Facebook e Instagram. E o diretor-geral deve falar sobre a possível utilização sistemática dessas plataformas digitais da Meta como veículos para a disseminação de atividades criminosas e como fonte de financiamento para o crime organizado. E às 10 horas desta terça está prevista a sessão de premiações e condecorações do plenário do Senado. Será a primeira edição de entrega da Comenda Ceci Cunha, destinada a mulheres que tenham se destacado no exercício da atividade parlamentar e do Poder Executivo, nos âmbitos municipal, estadual e federal. 8 mulheres serão homenageadas, entre elas a que dá nome à comenda, a ex-deputada federal por Alagoas, Ceci Cunha, assassinada em 1998, dias após sua reeleição para a Câmara. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada para examinar, entre outros, projeto que prevê nos currículos da educação básica conteúdos referentes à prevenção ao tabagismo e ações educativas preventivas. Também às 10 horas desta quarta, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem audiência pública prevista para debater a autonomia de gestão financeira e patrimonial de universidades públicas. Na quinta-feira, 2 audiências públicas estão marcadas. Uma às 9 horas na Comissão de Assuntos Sociais, para discutir o projeto que regulamenta o exercício da profissão de operador de telemarketing ou teleatendimento e institui o piso nacional da categoria. Já às 10, as comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais devem debater mais uma vez políticas públicas para pessoas com altas habilidades e superdotação. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga o esquema de fraudes no INSS, deveria ouvir hoje Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master. Amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu não vir depor. Por isso, a CPMI reorganizou a agenda e vai tomar, a partir das 4 horas da tarde, o depoimento de Ingrid Moraes Santos, empresária e esposa de assessor ligado à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a Conafer.
Em maio do ano passado, a empresária Ingrid Moraes Santos foi alvo de uma das fases da operação da Polícia Federal que investiga os descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do INSS. Ingrid já teve os sigilos fiscal e bancário quebrados pela CPMI. A empresária é esposa do assessor do presidente da Conafer. A entidade é investigada por receber mais de 100 milhões de reais em repasses do INSS. Segundo o requerimento de convocação, a comissão quer esclarecer se houve participação da empresária na movimentação e na destinação desses recursos. Em outubro do ano passado, Cícero Marcelino, que é marido de Ingrid, prestou esclarecimentos à CPI e admitiu alto volume de transações financeiras em suas empresas, mas não revelou detalhes dessas movimentações. O depoimento da empresária está marcado para esta segunda-feira, às 16h. O caso do Banco Master está sendo alvo de outra frente de investigação no Senado, a CPI do crime organizado. Na quarta-feira, a comissão pode votar a convocação de Daniel Vorcaro e o convite aos ministros do STF, José Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Os requerimentos foram pautados após as notícias de que Toffoli recebeu recursos de fundos administrados pelo Banco Master devido à compra do resort Itaiaiá, no Paraná, que era uma sociedade entre Toffoli e seus irmãos. Toffoli já deixou a relatoria do caso Master. A reunião da CPI do crime organizado está marcada para quarta-feira, 25, e tem outros requerimentos relacionados com o Master, que foi liquidado pelo Banco Central. Há requerimentos de convocação de José Carlos e José Eugênio Toffoli, irmãos do ministro do STF e sócios do empreendimento. Outro requerimento pede a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico da Marit, empresa criada pelos Toffoli para gerir o resort. Há também convite ao ministro Alexandre de Moraes e convocação da mulher dele, Viviane Bassi, para que esclareçam o contrato do escritório de advocacia de Viviane com o Master. Na reunião de quarta-feira, a CPI do crime organizado pode votar ainda a convocação do dono do Master, o banqueiro Daniel Vorcaro. O grupo de senadores que acompanha as investigações sobre o Banco Master ouve na terça-feira o presidente interino da Comissão de Assuntos Mobiliários, João Carlos Uzeda Arcioli. Os senadores fazem parte da Comissão de Assuntos Econômicos, que, logo após a audiência pública, realiza uma reunião deliberativa. Os senadores devem analisar projeto que prevê a regulamentação da profissão de cuidador. Há 3 propostas que tramitam de forma conjunta e que criam regras para a atuação de cuidadores de pessoas idosas, crianças, pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras. Os textos estabelecem direitos, deveres e critérios para o exercício da atividade. Também está na pauta projeto que busca reduzir o atraso na análise de patentes no Brasil e modernizar a gestão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. A proposta garante que os recursos arrecadados pelo Instituto sejam reinvestidos no próprio órgão e também encurta prazos no processo de concessão de patentes. A medida pretende aumentar a segurança jurídica, estimular a inovação e tornar o país mais competitivo. E o grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, que está acompanhando as investigações sobre o Banco Master, também se reúne nesta terça-feira. Os senadores irão ouvir o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Carlos de Andrade Uzeda Arcioli. Um dos destaques da pauta do Congresso Nacional deste ano de 2026 é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Finalizado em 2025 e assinado em janeiro passado, o texto está sob exame dos parlamentos nacionais. No Brasil, antes de ser votado pelos plenários das 2 casas do Congresso, o acordo será discutido numa comissão mista. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o consultor do Senado, Tarcísio Dalmaso. Tarcísio, seja bem-vindo aqui ao Senado Notícias. Vamos começar pela expectativa de amanhã, né? Que a comissão mista deve, então, votar o acordo. Exatamente. Houve uma primeira deliberação antes do Carnaval, a reunião foi suspensa e foi remarcada para amanhã, às 10 horas. É a comissão mista da representação brasileira do Mercosul. E a expectativa, claro, é de aprovação. Na quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores, ela criará um grupo de trabalho para análise já, antevendo, né, a vinda para o Senado desse projeto.
Tá certo. Mas depois da comissão mista, já vai direto para os plenários. Isso, Câmara dos Deputados. Primeiro. O presidente Hugo Mota já alertou, né, que dará prioridade essa semana, então há a possibilidade de aprovação já nessa semana no plenário da Câmara dos Deputados. É maioria simples? Sim. Lá houve a distribuição para mais de 4 comissões, né? Então, em tese, seria criada aquela comissão especial, mas o que está em acordo político na Câmara dos Deputados é a leitura e a votação do relatório em plenário. Então, haverá uma votação célere na Câmara dos Deputados, segundo foi anunciado. Muito bem. Agora, Tarcísio, explica para a gente uma coisa. Esse acordo que foi firmado, que levou 26 anos para chegar a esse ponto, ele pode ser modificado nos parlamentos? Pode haver emendas a ele? Não pode haver emendas. Alguns tratados permitem reservas, né? E há algumas iniciativas de poderes executivos de eventualmente fazer alguma declaração interpretativa sobre o acordo. Mas isso não ocorrerá em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, a aprovação será simples, digamos assim, sem emendas, sem alterações. Isso não significa que o país, no momento de implementação do acordo, faça, eventualmente, alterações legislativas, por exemplo, garantindo a possibilidade de reciprocidade caso a União Europeia faça salvaguardas unilaterais, por exemplo, na área do comércio, né? Por quê? A União Europeia já elaborou, o Parlamento Europeu já elaborou uma legislação permitindo que se faça esse tipo de medida unilateral. Cabe ao Brasil fazer esse tipo de implementação, mas será um dever de casa numa legislação doméstica, não alterando o tratado em si. Muito bem. Tarcísio, outra coisa. A União Europeia fez um questionamento, criou uma outra instância para examinar juridicamente o acordo, né, antes da votação final. Isso deve demorar? Então, aqui nós temos que separar, né? O acordo, existe, o que nós estamos votando aqui? Nós estamos votando o chamado acordo provisório, né, que diz respeito às medidas comerciais. O acordo é mais amplo que isso. Existe um acordo global que inclui este, né? Essa parte comercial, que é o que está sendo deliberado agora, ela, para entrar em vigor na União Europeia, basta agora a aprovação pelo Parlamento Europeu, independentemente da ratificação dos Estados-membros da União Europeia. No acordo global, os Estados-membros terão que aprovar internamente. Então, o Parlamento Europeu, ao invés de aprovar o acordo, ele submeteu por uma margem muito pequena essa votação. Foram 10 votos, né? Submeteu a análise do Tribunal do Bloco Europeu. Isso pode levar até 2 anos. Só que há a possibilidade também da União Europeia dar uma execução provisória. Digamos, em contrapartida ao Parlamento, você não deixa, digamos, suspenso a aprovação. O que o Mercosul, então, está avaliando vamos aprovar, demonstrar a nossa vontade política. A Argentina já fez isso, o Paraguai está acelerando, o Brasil está acelerando. Vamos demonstrar a nossa vontade política coesa de dar vigência a esse acordo, e isso impulsionará uma medida da União Europeia de dar essa execução provisória. Então, pode ser que haja, né, essa execução provisória, independentemente antes da avaliação do tribunal. Essa avaliação de fazer a entrada em vigor imediata pode acontecer a qualquer momento? Pode acontecer a qualquer momento. Muito bem. Muito bem. E sobre as salvaguardas, antes da gente começar aqui a entrevista, você estava conversando comigo sobre essas salvaguardas, né? Como é que elas funcionam?
Então, a União Europeia, ela tem 2 mecanismos que preocupam aqui o setor agropecuário, na realidade, né? Temos que dividir, esse é um acordo que envolve todas as atividades econômicas. Estamos falando do setor agropecuário. É uma legislação global da União Europeia, se não me engano, de 2023, a respeito de desmatamento, dizendo que poderia, né, a União Europeia suspender ou evitar importações e exportações cuja produção derive de área desmatada depois de 2020. Mas isso é global, para toda, não especificamente sobre esse acordo. E a outra, que teve início em dezembro, né, teve o seu desfecho inicialmente em dezembro, com emendas e aprovado agora em janeiro, é de que a União Europeia pode, e o acordo dá vazão para isso, ele tem uma cláusula que permite, fazer medidas unilaterais de suspensão, né, do afluxo de produtos agropecuários, se houver um acréscimo de 5% de importações do bloco. Ora, o que cabe ao Brasil? Nós temos que, caso a União Europeia comece com esse tipo de medida unilateral de salvaguarda, nós temos que ter uma legislação apta à reciprocidade. Também faríamos o mesmo em relação aos produtos europeus. Então, essa aí uma das medidas que cabe ao Parlamento, ao Poder Executivo, né, já pensar em tomar para nos prepararmos bem para a entrada em vigor desse acordo. Muito bem. Agora, sendo aqui otimistas, digamos então que tudo seja aprovado agora no primeiro semestre, né, tanto nos parlamentos do Mercosul, quanto na União Europeia, a entrada provisória, digamos assim, né? E que não haja contestação, enfim. A partir de quando que os consumidores vão começar a perceber o impacto desse acordo? Bom, o consumidor brasileiro, o acordo ele é um acordo complexo, é de 4.000 páginas, né? Isso se refere a vários setores econômicos, mas boa parte deles já entrarão em vigor imediatamente. Então, há um impacto imediato caso entre em vigor. E produtos como azeites, vinhos, queijos, né? Já de imediato já sentiríamos esse que é redução de preços. Né? Redução de preços, exatamente. Sim, sim. A previsão de redução de preços, ela é realmente sobre alguns produtos imediata. Imediata, né? E, gradativamente, claro, haverá esse impacto, esse sentimento. Por exemplo, depois tem o setor automotivo, né? Tem outras áreas que nós sentiremos esse benefício, digamos, de consumir produtos mais baratos. Voltando aqui a analisar a situação lá na União Europeia, a maioria dos parlamentos é bem favorável até da opinião pública nesses países, não é isso, Tarcísio? Sim, não, a ampla gama de países é favorável, Nós temos a tradicional oposição francesa, né, que tem um setor agropecuário bastante ativo, né, e por vezes até com posições radicais, manifestações radicais. Houve um recuo da posição italiana, né? Inicialmente se demonstrou contrária, depois recuou. Então, há alguns pontos focais, poderíamos falar de outros países também, mas o globo é favorável. Porque esse acordo, ele, para além do tema econômico, de consumo, que inicialmente nós vislumbramos de plano, ele é um acordo geopolítico. É uma união geopolítica, é um acordo que tem disposições de governança, é um acordo de associação, usa-se inclusive esse termo, né? Num mundo que estamos aí inseguros, né? Para onde vamos, há ações unilaterais, ameaças de invasões territoriais. Então, essa associação entre a América do Sul e a Europa
ela é, para além do assunto econômico, uma sociedade de comunidade de valores e de governança, na área ambiental, na área da democracia, enfim, de garantia de valores. Então, ela se encaixa, né, nesse projeto comum de dois blocos. E isso pensamos há mais de 20 anos atrás, né? Agora que se encaixou historicamente essa possibilidade. Veio a calhar tudo isso, né? Veio a calhar. A necessidade desse acordo. Outra coisa, Tarcísio, hoje o Brasil já é um grande exportador para a União Europeia e também um grande importador, né? Mas com esse acordo, é possível que seja, então, que a União Europeia passe a ocupar o segundo lugar, né, de quem mais recebe produtos do Brasil e de quem mais vende para o Brasil? A projeção que nós temos é de que haja uma estabilidade da União Europeia como o segundo fluxo comercial brasileiro. O primeiro é a China, né? Disparado, a nossa relação com a China ela é fortíssima de comercial. Individualmente temos os Estados Unidos, né, como segundo parceiro, mas a Europa ela se firmará como bloco como o segundo parceiro. Estima-se, há algumas previsões que nós pularíamos até 2,5% a mais do total das importações e exportações. Então, nós elevaríamos aí o patamar de relacionamento a como 17% da nossa relação. Então, é muito significativo esse mercado. E há que se lembrar também que não é só produtos agropecuários, nós estamos falando de produtos industriais e serviços e investimentos. Então, há possibilidade de disputa em licitações no bloco europeu e vice-versa. Então, haverá um enriquecimento de relacionamento muito mais amplo do que o simples comércio de certos produtos. Hoje, em geral, porque nós fazemos licitações de alcance internacional, né? Mas há muitas limitações hoje aqui no Brasil e também de empresas brasileiras lá? Exatamente. Isso abrirá. Teve um anúncio, até às vezes as pessoas não têm a exata dimensão, mas que nos prepara para essa nova realidade, que foi o reconhecimento recíproco da Lei de Proteção de Dados. Né? Então, veja, hoje Europa e Brasil têm o padrão, né, de suas leis, a LGPD aqui, né, e a equivalente europeia, como um reconhecimento recíproco da sua excelência. Isso facilita uma enormidade, digamos, o relacionamento empresarial e tornar-se apto, né, em termos de padrão europeu, de estándar europeu, na participação de algumas licitações lá. Então, aí também de vender serviços lá na Europa. Então, realmente há uma mudança aí na mesa. Sim. Tarcísio, outra coisa. Nós somos hoje participantes do Mercosul. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Aí nós temos o Chile como associado. Houve um tempo que a Venezuela fazia parte. Como é que está a situação hoje desses países? Entrou a Bolívia, né? Mas a Bolívia... Mas não membro pleno ainda. Sim, membro pleno. É que é um pleno mais ou menos, digamos assim, porque como nós tivemos a experiência da Venezuela, a Venezuela é membro, só que ela está suspensa. Ela está suspensa por dois motivos. Porque ela não atendeu os requisitos econômicos, porque você tem que participar e assinar e implementar uma série de acordos econômicos. E segundo, pela cláusula democrática, né? Ela não está correspondendo ao protocolo de Ushuaia, que são um padrão democrático, né, exigido no Mercosul. A Bolívia entrou, só que ela ainda não satisfez a parte dos acordos econômicos e os padrões econômicos, mas em tese ela já está apta a isso. Então esse é um novo estado pleno, né? Só falta essa parte. Como a Venezuela foi um leading case, né? Um caso em que o Mercosul aprendeu, né? De não incluir totalmente
do ponto de vista político, um país antes da adequação econômica, na Bolívia nós estamos fazendo um passo a passo, né? Ela entrou, mas estamos esperando aí a adequação econômica para dar total plenitude política, né, a sua participação. E possibilidade do Chile, Peru e Colômbia entrarem? Bom, aí nós temos uma pluralidade de estados associados. A isso, realmente, esses estados todos, nós temos um relacionamento de associação. Hoje, você citou o Peru, né? Um dos projetos importantes do Brasil hoje é o chamado Corredor Bioceânico, né? Que nós estamos aí com 5 linhas de planejamento, de escoamento, né? E relacionamento comercial. Um é o Peru, né? Com um importante porto que está sendo lá estabelecido. Então, haverá, a ideia é, inclusive, uma integração logística com o Peru, de escoamento, de produção, enfim, aumento do mercado interno da América do Sul. Então, me parece que o passo a passo, e aí a União Europeia dará esse impulso também, o envolvimento cada vez mais forte, integrado. Bom, essa é a visão otimista, né? Sim. Que estamos dando aqui nessa manhã com esses países vizinhos. Mas internamente, a opinião pública, a imprensa, tem essa expectativa lá no Chile, lá no Peru, na Colômbia? Então, é curioso porque o Mercosul, ele tem altos e baixos, né? Até mesmo entre os países permanentes, né? Nós aqui, Brasil, Argentina, Paraguai um pouco menos, né? Às vezes há opiniões divergentes, né? Querendo alçar voos isolados e tal. Mas, ao fim e ao cabo, se conclui, apesar de todas as opiniões políticas diversas, se conclui que é muito saudável, né? Essa unificação, negociar em bloco, não minando, evidentemente, algumas ações unilaterais. Nós somos um bloco um pouco diferente, né, da União Europeia. Aqui tudo é tomado por consenso, as soberanias são mais preservadas, não se delega tanto, né? Não temos uma moeda única. Não temos a moeda única. O Palasul não é o Parlamento Europeu, sim. Em termos de deliberação, então há algumas diferenças. O Peru, por exemplo, que nós citamos, está sofrendo uma instabilidade política enorme, né? Entra presidente, sai presidente. Então, há uma... Tudo isso atrasa, né? Atrasa, O Chile tem um percurso próprio, entra em cenário aqui, claro, o papel dos Estados Unidos nisso tudo, né? Nós não sabemos, isso dá nós não sabemos para onde irá esse relacionamento, se a Corte Suprema dos Estados Unidos recentemente colocou um certo freio a essa sanha de guerra tarifária do atual presidente americano. Esse cenário dos Estados Unidos, ele é bastante decisivo para a tomada de decisão dos demais países, dos países como um todo, né? Nós temos um relacionamento quase que natural com os Estados Unidos, aqui, os países da região. Então, há que se aguardar um pouco para onde vai isso, né? Como que seguirá esse relacionamento. Porque o Chile, por exemplo, ele tem uma economia bastante assentada, tinha um relacionamento bastante forte tem um relacionamento bastante forte com os Estados Unidos, mas não está totalmente preso a isso, né? Então, acredito que há um espaço para ampliação e envolvimento cada vez mais desses países no projeto Mercosul. Muito bem. Tarcísio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nós conversamos com o consultor do Senado, Tarcísio Dalmaso, sobre a expectativa em torno do acordo União Europeia-Mercosul, que deve ser votado na comissão mista amanhã e, em seguida, pelos plenários da Câmara e do Senado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse logo, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Rondônia começará 2026 incentivando a formação de novos talentos no esporte. O programa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, o Infroatleta Cidadão, já recebeu aportes de 7,5 milhões de reais para o período 2025-2026. Esportes, auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica, saúde, infraestrutura e outros temas serão tratados nessa entrevista. Começa agora mais um Assunto de Estado. E o meu convidado de hoje é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Senador, bem-vindo ao Assunto de Estado. Vamos começar aqui mais uma entrevista na TV Senado. Eu agradeço pelo convite. É sempre uma oportunidade muito boa de estabelecer aqui uma conversa bacana com nossos telespectadores, né? Uma satisfação estar aqui. Então vamos começar falando sobre esse programa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o Infroatleta Cidadão, começou em 2024, 7,5 milhões de reais incentivando os jovens a se desenvolverem no esporte. Gostaria que o senhor falasse sobre a sua participação no incentivo a esse programa e, principalmente, sobre a importância do esporte na formação dos jovens do estado de Rondônia. Toda essa preocupação com o esporte para dar uma certa ocupação aos jovens, né? E não são alunos exclusivos do Instituto Federal, não. São pessoas da comunidade, jovens da comunidade, que são selecionados em 23 municípios do estado de Rondônia. O total de municípios em Rondônia é 52. E a ampliação, os outros parlamentares estão aderindo também, ele está incorporando, e o objetivo do reitor do campus, do reitor do Instituto Federal é atender todos os 52 municípios. Ele oferece, além de uma variedade de práticas esportivas, oferece uma bolsa, porque muitas crianças não têm, às vezes, né, dinheiro para aquele deslocamento. Sim. E todo mês ele recebe aquele valor daquela bolsa, ele gasta, cai na conta dele, pessoal. Ele fica vaidoso, importante, receber ali 100, 200 reais todo mês. São adolescentes, né? Então, aquilo para eles é muito importante, recebe o uniforme. E a prática esportiva tem os professores de educação física contratados, pagos com esses recursos. Então, cria um ambiente assim, de participação muito grande e já estão viajando, já estão participando fora e já está formando uma certa elite. Agora, bem, em Porto Velho teve um campeonato, os meninos do Atleta Cidadão, do IFO, ganhou quase tudo. Você veja bem como é importante. Isso, além da questão da educação, além desse desenvolvimento, o desenvolvimento motor, de todas as questões relacionadas à saúde, que também é uma área que o senhor entende,
o esporte permite a esses jovens sonharem. E sonhar é uma forma de garantir um futuro melhor. Sonhar com campeonatos como esse. A gente teve, né, nós tivemos recentemente o senhor celebrando a vitória do seu time, o tetracampeão da Libertadores, o Flamengo. Exato. E esse tipo de programa pode incentivar novos talentos e, quem sabe, gerar aí novos craques em várias modalidades esportivas. O esporte ele tem inúmeras atividades. Primeiro, a socialização entre os jovens, a formação de amizades entre eles, o respeito ao técnico, o respeito ao juiz, o apito estabelece limites. Quando o cara apita, então, não pode fazer assim, eu fui cometer uma falta. Então, estabelece normas, tem regras. O esporte mostra a realidade da vida, porque a vida não é fazer de qualquer jeito. Quando apita, tem que parar. Quando apita, é divertido. Quando apita, tem um limite. Então, estabelece normas de comportamento. Isso é fundamental para a educação. E o aluno que pratica esporte, ele tem melhor desempenho escolar. Ele fica mais afetivo com a família, ele fica mais bem relacionado com os professores, ele briga menos, então ele esquece um pouco o celular, né, da vida, ele entra numa rotina de prática, ele conversa mais com os colegas, tem 1001 importância as práticas esportivas na adolescência e na infância. Agora vamos falar um pouco sobre infraestrutura. Um projeto antigo já do estado de Rondônia, a ponte binacional ligando Brasil e Bolívia, parece que está saindo do papel. O senhor tem de novidades sobre isso para a gente? Eu falando isso aqui num programa de televisão na TV Senado, quem estiver ouvindo vai falar, mas o que tem a ver com uma ponte? O que é uma ponte na Bolívia, lá na divisa, no Rio Madeira, no Rio Mamoré, né? Ela é importante para o Brasil inteiro. Ela é uma ponte que vem de uma dívida que o Brasil teve com a Bolívia, num acordo conflituoso em 1903, que Barão do Rio Branco estabeleceu esses compromissos e estabeleceu no acordo, porque o Acre pertencia à Bolívia. Sim. E os seringueiros brasileiros, liderados por Plácido de Castro, que era um gaúcho, expulsaram os bolivianos do Acre. E criou uma contenda diplomática. Aí Barão de Rio Branco entrou no circuito para negociar, para não ter confusão. Certo é que nesse acordo foi estabelecido alguns princípios, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, a construção dessa ponte binacional de integração, porque a Bolívia não tinha saída pelo Pacífico, então a saída era pelo Atlântico. E o Rio Madeira que levaria ao Rio Amazonas levaria ao Atlântico. Então, essa ponte... Agora, a ministra Simone Tebet apresentou ao presidente Lula 5 eixos de integração latino-americana. Desde lá de Foz do Iguaçu até lá em Rondônia, estabelecer esses eixos. Esse eixo é fundamental para o comércio internacional brasileiro. Todas as exportações, entradas, saídas, principalmente produtos que vão para o mercado asiático. Ele sai ali por essa ponte que liga, sobe os Andes, desce no Peru, vai para o Chile ou no Peru, mesmo nos portos de desembaraço e transporte, cai naqueles navios, mega navios e vai embora. Vai tudo pelo Pacífico. Para o Pacífico. Encurta preço, prazos, tempo, então é uma economia impressionante. Então toda a produção de grãos do Mato Grosso vai ter uma oportunidade maravilhosa de escoamento. E outros produtos também industrializados do Brasil que possam sair. E outros minerais também importantes. Tudo isso é um corredor de exportação de negócios latino-americanos, que vai e que vem. Extremamente importante, não só para Rondônia, mas para o Brasil inteiro. Existe uma expectativa de prazo para que as obras comecem e até de entrega dessa ponte? Tem, e o prazo é uma obra que vai chegando perto de 500 milhões de reais, é um valor significativo, toda paga pelo Brasil, toda paga pelo recurso do PAC, né? E o início da obra já iniciou, já está fazendo toda a parte de engenharia, a conclusão, a parte de projetos executivos e também já a profundidade das águas para fazer os pilares, né? Sim. E certo é que a previsão é de lançamento mesmo. A hot serviço já foi dada.
Agora, o início da obra é para o ano que vem, talvez lá pelo mês de maio, passadas as chuvas torrenciais da Amazônia, Sim. ele inicia o trabalho. A previsão é 3 anos para a conclusão. Vamos falar agora de um projeto que tem uma abrangência mais nacional. Nós falamos de duas questões mais relacionadas ao estado de Rondônia, mas o senhor, enquanto representante do estado, representa também toda a população brasileira. A questão do auxílio. O senhor tem um projeto de lei que prevê um auxílio temporário às mulheres vítimas de violência doméstica e violência familiar, chamado Auxílio Recomeço. Nós estamos gravando essa entrevista num período em que passamos pelos 21 dias de ativismo, pelo combate, né, pelo fim da violência contra as mulheres. Infelizmente, temos recebido notícias muito ruins de feminicídios por todo o país. Eu queria que o senhor explicasse esse projeto do Auxílio Recomeço. O mais importante é não deixar a mulher morrer. Se a gente puder salvar essas mulheres que estão ameaçadas em situação de vulnerabilidade ou já de uma fase já adiantada de violência contra ela ser retirada desse ambiente e protegida. Normalmente essas mulheres são mulheres pobres, mulheres que têm filhos. Às vezes ela aguenta as pancadarias ali, todo tipo de humilhação e violência por uma questão de sobrevivência e filhos. Não tem dinheiro. Então, para tirar essa mulher desse risco de morte, assassinato, ou de violências progressivas e diárias, você tem que tirá-la daquele ambiente. Tirá-la e colocar em outro ambiente protegido e dar para ela uma cesta de recurso básico para sobrevivência por 6 meses. Até que ela consiga já ir pensando, o Estado também vá preparando essa mulher para uma capacitação profissional, para que ela possa assumir sua vida. Então, isso é um projeto de lei extremamente interessante e que ele visa a proteção da mulher, a prevenção do assassinato, da violência máxima, que é a morte da mulher, do assassinato. E a coisa está ficando muito comum no Brasil. A gente já está vendo quase que diariamente noticiários, cada vez mais, eu falo assim, dantescos, a crueldade dos assassinatos, das mutilações contra as mulheres. Então, eu sei que isso está ferindo já o coração do povo brasileiro. Isso já está passando dos limites, né? Então, e como a gente não vai resolver tudo esse mau caratismo masculino, esse abuso, porque isso vem de uma educação necessária para esse homem, a formação familiar dele normalmente é desajustada, e é o cara que viu violência na infância e ele está praticando na idade adulta com a sua esposa e seus filhos, né? Então, o objetivo é retirar essa mulher e protegê-la, salvá-la. Então, esse projeto tem esse objetivo. Ele gera um impacto financeiro, mas eu te poderia falar assim, mas não é competência legislativa você gerar um impacto financeiro. Mas ele tem um caráter provocativo de chamar a atenção e o governo homologar esse projeto mesmo, ser aprovado nas 2 casas. Sim. Eu tenho certeza que se pegar uma mulher para relatar, ela vai relatar favorável, tranquilamente, na Câmara vai ser a mesma coisa, e aí o presidente, ele fará todo o esforço de compensar o valor que não é tão grande, né, para atender essas mulheres vulneráveis. Eu acho esse projeto de um alcance muito importante. Ele não vai resolver tudo, mas ele começa a reduzir esse impacto e a mulher tem que se sentir um pouco encorajada para sair de casa. Porque ela tem que sair de casa, ou ela sai com as suas próprias pernas ou ela sai morta. E muitas vezes é difícil para a mulher sair de casa, porque às vezes tem a dependência econômica. A violência patrimonial é uma das formas de violência contra as mulheres. Exatamente. Esse é o grande drama de muitas mulheres pobres. Ela fala, como é que eu vou criar esses filhos? Como é que eu vou sustentar? Então, ela aguenta calada aquele sofrimento, às vezes continuado por muitos anos, sem ter força, sem ter coragem de se libertar e sobreviver. Prefere viver torturada. É uma tortura psicológica e física, dolorosa, mutiladora, né? Cruel. Isso é muito ruim. Bom, vamos falando ainda também dentro do tema de saúde. A gente está falando de violência, mas isso também está ligado à questão de saúde. Porto Velho está para receber o seu primeiro hospital
universitário. E o senhor teve um papel importante no encaminhamento desse incremento no sistema de saúde do Estado, né? O senhor é médico, o senhor implementou o SUS no Estado enquanto governador e agora, como parlamentar, tem colaborado para a implementação do Hospital Universitário de Porto Velho. Queria que o senhor falasse sobre o papel do parlamentar, né, do papel de um senador para viabilizar um projeto como esse e explicasse um pouco para as pessoas o que é um hospital universitário. O hospital universitário é um hospital escola. Não é qualquer hospital que serve para ser hospital universitário. Primeiro tem que ter salas adequadas para ensino, laboratórios específicos para ensinar os futuros médicos, não só médicos, como enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e assim outras áreas de saúde, até mesmo nutricionistas. Então, é uma formação de equipes multidisciplinares na área de saúde. E Rondônia era o único estado ainda sem um hospital universitário do Brasil todo. Não foi fácil politicamente esse convencimento. A gente começou pelas vias habituais, pelo Ministério da Educação, a princípio foi negativo, depois o Ministério da Saúde também não estava bem. Aí voltamos, insistimos, a EBSER, que é a empresa que administra esses hospitais, também inicialmente ele não concordou, e nós fomos insistindo até que nós chegamos à presidência da República. E convencemos que é o único estado, né, da Federação Brasileira, tem curso de medicina, tem os outros cursos da área de saúde, e não tinha um hospital universitário, ficava fazendo gambiarra os alunos jogados em unidades de saúde não capacitadas, em hospital, um pronto-socorro totalmente inconveniente para ser um hospital escola, né? E assim distribuído na praça, de qualquer maneira. Então, nós reivindicamos, convencemos, e aí o ambiente mudou, a decisão política foi outra, aportamos recursos também do orçamento para ajudar a universidade. O prefeito de Porto Velho buscou uma parceria com o prefeito Léo Moraes, que ele também comprou um hospital privado pelo dinheiro da prefeitura e doou para a universidade. Sim. Que gesto maravilhoso ele fez, né? O prefeito Léo Moraes, de Porto Velho. E agora vamos equipar, vamos ampliar, vai duplicar. O hospital terá entre 150 a 200 leitos. Ele atenderá o público em geral do Estado ou fora do Estado. É um hospital público vinculado ao SUS. O SUS é realmente que mantém ali. O pessoal, os médicos, a equipe médica é paga pelo Ministério da Educação, né? A universidade é a gestora do hospital, mas a manutenção, ele pode buscar outras parcerias também, com outras universidades que também, outras faculdades de medicina e outros cursos correlatos, que pode fazer parcerias. Porque um hospital universitário, você já entra nele aprendendo. Você vai numa sala de anatomia, você já encontra todos os ambientes adequados, os laboratórios, as peças anatômicas para você estudar. Hoje, meu tempo era o cadáver mesmo. Sim. A gente tinha que pegar no cadáver, né, para poder identificar o músculo, onde nasce o músculo, onde ele insere o nervo, a veia, o osso. Era bem detalhado. Hoje já tem muitos outros recursos audiovisuais, que já projeta, já ajuda muito o aluno dos cursos de saúde, especialmente o médico, né? Então, é fundamental esse hospital, ele será realmente, ajudará muito o estudos, porque um paciente que no hospital universitário, ele é um livro. Cara, toda hora ele fica até aborrecido. Toda hora chega um aluno, aperta o fígado, aperta o baço, aperta o estômago, dói aqui, dói ali, fala 33. Toda hora chega um grupinho e faz a mesma coisa. O aluno, o doente, é também o dispensário do conhecimento. Sim. As informações, a anamnese, que a anamnese significa a história clínica. Como é que surgiu essa dor? Como é que surgiu essa dor nesse ombro? Essa dor de cabeça tem quanto tempo? É de um lado ou de outro? Então, aí vai com a história clínica. Hoje em dia, você chega no médico, hoje com a parafernália de laboratório, você senta aí, ele pede 150 exames. Você sai louco. Se for particular, você vai gastar o salário de um mês ou dois. Uhum. Se tiver convênio, você é amortizado no convênio. Então, é exame demais. Antigamente, os médicos mais antigos era clínica.
Era esse contato pessoal. Esse contato pessoal, conversar com a pessoa. História clínica. Os meus professores de medicina falavam o seguinte: a clínica é soberana. A clínica é soberana. O paciente não é um pedaço de madeira. Né? Você tem que ouvi-lo, ele tem que falar. Que tem as doenças do corpo e as doenças da alma, ou as doenças psíquicas. Entender cada indivíduo. Cada caso. Às vezes a pessoa está somatizando, ele está puxando de uma impressão dele, de um sofrimento que ele tem e carregando dele uma dor. Aquela dor vem do estresse, do sofrimento, dos maus tratos, da vivência. Então, a história clínica é insubstituível. Então, esse médico que manda você deitar, tira a camisa, vamos fala 33, aperta aqui, aperta ali, abre a boca, olha o olho, olha se tem anemia. Eu comecei medicina lá em Ariquemes, não tinha nenhum hemograma. E esse dia eu vi subir no Rio Guaporé, lá na divisa com a Bolívia, encontrei um médico num distrito de Surpresa, chama Surpresa, a localidade, é uma comunidade de beira do rio. Sim. O médico lá, ele não tem nenhum exame de urina, nenhum exame de fezes, nenhum hemograma. Ele trabalha com a clínica, só clínica. Eu falei, rapaz, vamos ver se eu arrumo uns dinheirinhos para você, para montar um pequeno laboratório aqui, fazer um hemograma, uma coisinha e tal, um exame de fezes, exame de urina, teste de gravidez, um grupo sanguíneo. Saber isso tudo, às vezes um ultrassomzinho, hoje em dia com ultrassom, mesmo se ele não for especialista, ele pode passar ultrassom, o transdutor na barriga da pessoa, de uma grávida, e essa imagem vai para Porto Velho, vem para São Paulo, e o resultado vem rapidinho para ele. Junta a telemedicina, é claro. Aproveitar então, hoje as tecnologias também. Dá para fazer muita coisa, não precisa de ter lá um especialista lá em Surpresa, no distrito de Guajará-Mirim, com a formação em radiologia, porque ele não vai ter no distrito um médico radiologista. Claro. Mas o mesmo clínico, esse que não tem nada lá hoje, que é um médico que trabalha com as mãos e com o conhecimento e com a história clínica, com esses exames, ele conseguir um pequeno acordo para alguém, um radiologista receber a distância e dar o laudo para ele, está resolvido o problema. E o hospital universitário vai ajudar também nesse sentido, porque acaba sendo um centro na capital do estado. O hospital universitário poderá receber essas informações. Lá tem especialistas de todas as áreas. Sim. E é muito fácil de estabelecer. Logicamente, a universidade tem interesse em socorrer esses médicos que estão à distância, isolados nesses rincões brasileiros, como esse que eu vi lá pessoalmente, esse herói médico, né? Trabalhando com as mãos e com o estetoscópio. Tem o aparelho de ouvir o coração, o estetoscópio, e o aparelho de pressão. O senhor trouxe um pouco para a gente aqui das informações sobre o hospital universitário, de toda a articulação política necessária para levar esse hospital universitário à cidade de Porto Velho, e trouxe também um pouco da sua formação em medicina, em um tempo em que era bem diferente a formação, as escolas. E o senhor recentemente, alguns dias antes de gravarmos essa entrevista, o senhor teve na sua cidade natal, que hoje é do estado de Tocantins, Dianópolis. Exatamente. Quando o senhor nasceu ainda era parte do estado de Goiás. E o senhor saiu cedo da cidade justamente em busca de oportunidades para os seus estudos. Queria que o senhor contasse um pouco dessa história para a gente. Todo mundo se julga o herói da pátria. Se eu sou senador, esse cara veio de família muito rica, ele deve ser filho de algum fazendeiro, alguma coisa assim, né? Não, mas eu nasci aqui no sertão, sou sertanejo, né? Aqui do Goiás profundo, hoje Tocantins, hoje é um estado maravilhoso. E eu já fazia 25 anos que eu não voltava lá, eu saí lá na década de 60, 66. Contei lá visitas rápidas, achei a cidade muito bonita. Foi um reencontro maravilhoso. E a cidade está mais bonita, mais moderna, melhorou muito. Fiquei muito emocionado com todo o ambiente. Né? A cidade não é aquela cidade que eu saí de lá. Né? Aquela época, a gente saía em carroceria de caminhão. Né? Lá só tinha até o ensino fundamental, que chamava quarta série ginasial, que hoje é o 9º ano. É o ensino fundamental 2, que chama hoje. Então, a gente saía, terminava o curso ginasial, quem quisesse estudar, subia numa carroceria de um caminhão e vazava no mundo. Uns iam para Brasília, estava começando, né? Goiânia era o grande centro, Belo Horizonte, e alguns iam para Salvador. Né? Esparramava essa meninada pelo mundo. Né? Tem colegas da minha turminha lá de ginásio
que eu vi naquela época, eu nunca mais tinha visto. Eu encontrei uma delas, a Maria Plácida, fui encontrar com ela agora, com as filhas todas formadas, advogadas, ela já noutra situação. O pai dela era sapateiro, né? E meu pai, naquela época, assim, meu pai falava o seguinte: olha, cara, se você não estudar, você tem que aprender uma profissão. Não tem essa, às vezes você não vai dar para estudar, falava dá. Você não vai dar para a escola, você tem que ser uma profissão. Meu pai botou na sapataria do pai dela, da Maria Plácida, para ser sapateiro. Sim. Né? Eu fiquei uma temporada com ele, eu chamava Mestre Zupério. Eu devo até hoje, é uma pessoa figuraça, maravilhosa, era um grande mestre da arte de fazer sela, cabrestos, todo o material para montarias e botinas. Aprendi a fazer meia sola em sapato, aprendi a fazer uma série de coisinhas em sapato, né, naquela época, e me ajudou muito. E eu fiquei muito preso a essas minhas colegas por causa dessa vinculação profissional e respeito aos pais desses colegas de turma. Então foi um reencontro muito saudoso, a gente matou a saudade, comeu aquelas comidas que a gente não comia há muitos anos, né? Aquelas comidas típicas do sertanejo, né? Um retorno às raízes. É a raiz, ouvir as conversas, ouvir as músicas, os poetas, lá tem muitos poetas. Tem uma cidade que tem muitos escritores excelentes. Aqui mesmo no Senado, quando eu fui deputado na década de 90, eu cheguei aqui no Senado, na Câmara, encontrei meninos que eram filhos de miseráveis, paupérrimos, que passaram no concurso da Câmara e do Senado. E que já aposentaram, já estão todos aposentados. A educação... A educação, eu sempre falo, a educação é salvadora. A educação salva. É a única maneira da pessoa subir os degraus da escala social brasileira. Porque é muito fechado o núcleo da riqueza lá em cima, não deixa o pobre subir. Aqui tem uma dificuldade imensa da pessoa ascender. Então, através da educação, é o único salto que a pessoa tem condição de progredir, de se insurgir contra as mazelas sociais históricas que nós temos, através da educação de qualidade. Então, a escola pública tem que ser escola boa. Sim, e foi assim que o senhor se formou em medicina, o senhor construiu toda a sua carreira política e chegou a governador do estado e hoje senador pelo estado de Rondônia. Essa coisa é coisa que praticamente inacreditável de acontecer. Né? Você sair num caminhão pau de arara, como um retirante nordestino, que ali era Goiás, mas é o Mato Piba. Ali é colado na Bahia, no Maranhão, no Piauí e no Goiás, hoje Tocantins. É aquele canto pobre, né? A gente sair e chegar a ser formado. Eu saí lá com a cabeça assim, eu vou ser médico. E lá só tinha uns médicos, 2 ou 3 que eram esporádicos. E ninguém na família tinha negócio de medicina, ninguém na cabeça, nem enfermeiro tinha, não tinha nem técnico de enfermagem. E eu vou ser médico. Botei na cabeça aquilo na cabeça, eu e o irmão meu. E viemos 2 com essa ideia de medicina. Aí viemos para cá, estudamos, empreguinhos, e fizemos o UNB. Ele passou em medicina aqui, eu passei em engenharia aqui na UNB no 3º ano. Sim. Né? Mas como eu não passei medicina na UNB, eu fiz lá na Universidade de Goiás. Aí passei medicina lá. Ele fez medicina aqui, eu fiz medicina lá. Ele fez em Brasília, eu fiz em Goiânia. E certo é que aí eu fui para Rondônia e começou a sair essa confusão de política com o tempo. Porque eu nunca planejei na vida ser nada na política. Às vezes a vida vai nos levando, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E ela me levou, né? Muito bem. Senador Confúcio Moura, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Assunto de Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube. Ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Márcio Luiz, qual o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Com o passar do período da ditadura, com a abertura lenta, gradual que se fez no Brasil, as mulheres se reorganizam também. Senadora, e qual a senhora acredita que pode ser a principal lição que a luta das mulheres pela redemocratização no Brasil deixa para as mulheres e meninas do Brasil de hoje? Aquelas mulheres nos deram um legado de muita coragem, de muita capacidade de enfrentamento. E a gente está precisando disso nesse novo século. Seja bem-vinda, senadora Tereza Leitão. Muito obrigada pela presença. Senadora, em 2025, o Senado se dedicou a celebrar os 40 anos da redemocratização. E um recorte desse tema que mereceu atenção especial foi a participação das mulheres, com direito à exposição e seminário, né? As mulheres tanto enfrentaram o governo militar quanto lutaram pela retomada da democracia. Na sua opinião, qual que é a importância de uma instituição como o Senado se dedicar a recontar essa história? Renata, prazer estar aqui novamente com você, conduzindo sempre com muita sabedoria, né, as nossas entrevistas. Eu quero inicialmente parabenizar essa iniciativa do Senado. Acho que é uma iniciativa importantíssima em um contexto que a gente está discutindo e reivindicando o aumento da presença da mulher na política. Nós temos 15 senadoras. E temos 15 senadoras porque temos algumas senadoras suplentes no exercício do mandato, como se fossem, de fato, as próprias titulares, com muita posição, com muito compromisso, com muita responsabilidade. Então, temos uma longa estrada pela frente em relação ao nosso espaço, às cadeiras que a gente precisa ocupar. E nenhuma dessas mulheres está aqui à toa, né? Tem por trás de si, certamente, uma história de participação, uma história de representatividade, uma história que trouxe votos, né, para aqui representar o seu Estado. Então, quando a gente vê essa luta ainda tão necessária, em pleno século XXI, o Senado quer homenagear, que eu tenho isso como uma homenagem,
e, ao mesmo tempo, comunicar para a sociedade que as mulheres sempre tiveram um papel histórico, sempre participaram de todas as grandes decisões que o Brasil tomou. É verdade que a maioria das vezes invisíveis, a maioria das vezes dando uma opinião, quase que pedindo licença para dar uma opinião. A opinião esta que era apropriada pelos homens que tinham voz pública, para dizer o que era que aquilo significava. Houve redemocratização porque houve luta e resistência contra a ditadura militar. E já ali as mulheres participaram efetivamente em um período de extrema perseguição, em um período de arbítrio, em um período de ditadura, em um período que quem discordasse era preso, presa, torturada, morta nos porões da tortura ou desaparecida. Muitos corpos não foram entregues aos familiares, né? Muitos tiveram que se autoexilar para poder preservar a própria luta, né, que não parou. Então, a resistência das mulheres na ditadura, nós temos muitas, a começar pela nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, temos muitas que enfrentaram isto e se expondo a um tipo de tortura que era muito utilizado contra as mulheres, que são as violências sexuais. Então, com o passar, né, do período da ditadura, com a abertura lenta, gradual, né, que se fez no Brasil, as mulheres se reorganizam também durante o período da chamada redemocratização, que eclodiu e que foi concluído com justamente a aprovação da Constituição em 1988. Hoje a gente discute, por exemplo, a presença da mulher na ciência, nas grandes descobertas, né? E tem programas para jovens cientistas mulheres. Então, tudo isso vem se somar, Renata. Eu acho que vem se somar com o papel protagonista que as mulheres desempenharam na redemocratização. Então, vamos ajudar a contar essa história, né, senadora? Como a senhora citou a ex-presidente Dilma, a maior liderança do movimento feminino pela anistia, que foi criada em 1975, foi a Terezinha Zerbini, uma advogada que era esposa de um general que foi caçado pela ditadura. E ela, numa entrevista, fala do protagonismo da então jovem Dilma Rousseff na coleta de assinaturas no Rio Grande do Sul para o grande manifesto de mulheres, né, em defesa da anistia. Como é que a senhora vê esse movimento específico? Acho que foi um movimento muito forte. O movimento feminino pela anistia, né? O movimento feminino pela anistia, muito forte, porque a visibilidade era dos homens, e acredito que sim, houve mais presos políticos homens, né? Mais deportados homens, mais desaparecidos políticos homens. Mas as mulheres assumiram para si essa luta, daqueles que morreram, daqueles que foram torturados, daqueles que foram expostos pela ditadura militar, como se criminosos fossem, os que foram perseguidos. Então, acho que as mulheres ali assumiram um papel forte de se representar como mulheres, mas de representar também um projeto, de representar um pensamento político. Foi uma voz muito forte. Eu estou aqui como mulher porque eu fui atingida, minha família foi atingida, eu quero dar a minha opinião, eu quero trabalhar pela anistia, mas eu represento o conjunto das mulheres, que sempre fomos maioria na população, mas represento também um projeto político, um projeto de democracia, um projeto de soberania, um projeto de estabilização das relações democráticas no país. Então, acho que isso foi muito ousado e muito importante para que mulheres tomassem a frente de outras lutas que se sucederam a essa coleta de assinaturas. O que é uma coleta de assinaturas? A gente pensa que é fácil, né? Mas ela é cheia de aspectos. Primeiro, da mobilização, de você procurar outras pessoas, de você dialogar com outras pessoas, de convencer aquelas pessoas a assinar em nome de uma causa,
Então, acho que as mulheres foram muito bravas. E uma articulação que conseguiu se espalhar pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. E que muito vem importante. Sendo resgatada especialmente por historiadoras mulheres. Não, a história das mulheres, contada por mulheres, Renata, pode observar que ela tem um talento a mais. Porque é como se fosse assim, eu vivi. Porque outras, igual a mim, viveram, né? Então tem um quê de identidade muito forte, muito forte. Senadora, eu queria também que a gente conversasse sobre um outro movimento que também é bastante desconhecido da sociedade, que é o movimento contra a carestia, o movimento pelo custo de vida. Ele surgiu na periferia de São Paulo, nos chamados clubes de mãe, teve muito apoio das comunidades eclesiais de base. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse protagonismo feminino nesse movimento que resistiu também à ditadura. E foi um dos maiores movimentos, são mais de 200 notícias em jornal, eles tiveram notícia em televisão, eles conseguiram fazer um grande ato, o primeiro grande ato público de enfrentamento à ditadura depois da morte do estudante Edson Luiz em 1968. 10 anos depois, em 1978, o movimento do custo de vida conseguiu fazer um ato público na Praça da Sé com milhares de pessoas e uma repressão fortíssima, né? Para mim esse movimento ele tem uma característica muito importante. Quem eram aquelas mulheres que lutaram contra a carestia? Primeiro, enfrentar naquele tempo não havia a palavra fake news, mas uma das coisas que a ditadura dizia que ia resolver a situação do Brasil, a situação econômica, a situação de estrutura, ia tomar conta do Brasil, a situação de emprego, e a gente viveu muito arroxo salarial, a gente viveu muito desemprego ao lado, né, da questão política do autoritarismo, e o custo de vida foi uma delas. Os dados que o governo militar publicava sobre inflação eram falsos. Dados falsos, exatamente. E o movimento mostrou isso, né? Mostrou isso através de quem? De quem compra, de quem faz feira, de quem toma conta da economia doméstica, de quem cozinha, de quem tem que dividir o feijão, tem que dividir o arroz, diminui de 3 quilos para 2 porque não dá para comprar. Então, foi a real, né? Foi a vida real que foi para a rua. Foi a vida real que se organizou com a amplitude de uma política. A política da qualidade de vida, da política de manutenção financeira das famílias. Então, foi um passo para mim histórico. Porque o que é que você via nessa? Não, essa daqui é uma dona de casa. Ela não se preocupa com política, não. Ela só tem que cuidar dos filhos, ela só tem que cuidar da casa, cuidar do marido, organizar a feira. Mas foi nessa rotina doméstica que as mulheres atentaram e alertaram que aquilo não era uma coisa doméstica. Aquilo era uma coisa da política de arroxo, promovida pelos militares. Era um enfrentamento à política econômica do governo. Era um enfrentamento à política econômica. Foi um dos movimentos que eu acho mais revolucionários, inéditos, né? Porque foi a voz da casa, né? A voz doméstica ganhando esse patamar de enfrentamento público, de enfrentamento político. Foi um movimento muito forte e que levou muitas mulheres depois a reconhecerem, né, o seu poder de mobilização, reconhecer o seu poder de intervenção, o seu poder de organização. Foi um dos atos, eu acho, mais emblemáticos da ditadura militar, contra a ditadura militar. Senadora, a gente já falou antes, né, que a ditadura ela era cruel com seus opositores, né? Assim, prisão, tortura, morte, desaparecimento eram destinos possíveis e prováveis até, né, para quem se opunha ao governo militar. O que a senhora acredita que deu a essas mulheres a coragem de se expor a esses riscos? Muitas a dor. A dor de ter perdido uma pessoa próxima. E tomaram a sua
a sua situação individual como uma dimensão coletiva. E nesse aspecto eu acho que Clarice Herzog e Eunice Paiva e Dona Elzita Santa Cruz, que morreu com mais de 100 anos sem receber o corpo do filho, né? Essas três são exemplos de uma luta que começou por conta de alguém próximo, maridos e filhos, mas que teve essa dimensão ampla e coletiva. As mulheres que já naquela época tinham um protagonismo no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente social, né? Essas mulheres se engajaram na luta, né? Por associações, por entidades de combate à ditadura, e com muita coragem, né? Havia inclusive uma prisão específica para mulheres, né? A Torre das Donzelas. A Torre né? das Donzelas. Então, havia um tratamento também que levava em consideração o gênero, né? As violações sexuais, as sevícias, a exposição de seus filhos. Vou fazer tortura com seu filho, vou prender seu filho bebê, né? Vou botar ele dentro de uma banheira cheia de gelo para ele morrer de frio. Tudo isso, para uma mãe, não é? Era preciso realmente, e foi preciso muita resistência, muita convicção, né, de que o projeto que está se defendendo, né, era um projeto de fato de democracia, muita crença na luta, né, muito poder de resistência. Senadora, a senhora estava falando agora de expoentes dessa luta, mas além desses expoentes, essa luta também foi feita por milhares de mulheres anônimas, né? Trabalhadoras rurais, por exemplo. A área rural foi Qual muito é o legado atingida. que se tem dessa militância, dessa luta de mulheres anônimas também na nossa democracia hoje? Eu acho que influenciou muito nas organizações sociais. Com a redemocratização, as organizações sociais, elas cresceram muito. Muitas saíram, inclusive, da clandestinidade, né? A própria recomposição partidária, né? O fim do bipartidarismo, né? Tudo isso é fruto também, não é, dessa luta. E essas mulheres que não apareceram, como você falou, que não foram expoentes, depois se tornaram lideranças importantes de movimentos sociais. Senadora, a sua história pessoal também é marcada pela participação em movimentos sociais. A senhora pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Sim. Na época da ditadura, eu era uma estudante de ginásio. Me marcou muito uma cena, porque era um professor de religião, né? Ele disse para a gente: eu acho melhor amanhã vocês não virem para a aula. Está acontecendo isso. Era do 2º ano ginasial. Explicou tudo para a gente. O nome dele era professor Juarez. Certamente vocês vão ver no repórter. Era repórter essa época, que está acontecendo isso, fale com seu pai, sua mãe. Era uma escola pública, todo mundo ia de ônibus, né? Aí eu cheguei em casa, o meu pai era funcionário público, meu pai inclusive foi detido, passou uma noite detido para averiguações. E a gente achando que meu pai era importante, porque deu no Repórter Esso. Ele era delegado do antigo IAPI à época, e aí deu no Repórter Esso que ele tinha sido detido, e a gente, eita, babãe, papai apareceu no Repórter Esso. Ela já sabia, né? A gente tudo pequeno, e aí esse professor disse isso para a gente. E de fato as escolas fecharam. As escolas fecharam durante uma semana. E quando nós voltamos, o professor Juarez nunca mais soubemos dele. Nunca mais. Aí ficamos naquele período e tal, onde foi que eu recuperei um pouco o fôlego. Na primeira eleição do Grêmio Estudantil da escola, sob a ditadura militar. E nós enfrentamos um Grêmio da Resistência, como a gente chamava, e um Grêmio da Situação. Eu não pude me candidatar porque eu era do 4º ano ginasial e ia sair da escola. Eu ia para a escola de trás, que eu ia fazer magistério. Embora essa escola tivesse o curso clássico e o curso científico, eu já tinha escolhido que ia ser professora. Mas foi uma batalha e nós conseguimos eleger a presidenta do Grêmio, que anos depois também foi presa.
anos depois, eu acho que uns 4 anos, como quando recrudesceu muito ali em 71, 72, ela desapareceu, depois eu a vi em uma foto, né, desses desaparecidos. Aí fiquei na escola que eu fui, já cheguei, como quem se diz, taxada, né, fichada, que tinha participado do Grêmio, o diretor sempre nos podando. Era uma escola de preparação para o magistério, éramos mais recuadas de uma participação direta, mas participamos de muitos movimentos, de passeatas, mas quando veio a dureza mesmo, né, a gente se recolheu um pouco para só voltar no movimento sindical, né? Aí sim, aí eu participei efetivamente do movimento sindical, participei efetivamente da greve de 79, que foi a primeira grande greve durante a ditadura militar, que uniu setores da educação, que aí eu já era professora, e setores os metalúrgicos, gráficos. Foi onde Lula, o presidente Lula, foi também, surgiu como liderança. E nós da educação tínhamos um mote que ligava a escola à greve ampla. O nosso mote era assim: diretas já, de presidente a diretor escolar. Que os diretores de escola pública, todos eram indicados pelos governos biônicos ou governos aliados da ditadura. Então já viu como era fazer uma greve, mas mesmo assim nós fizemos. Lá em Pernambuco, essa greve deu até uma exoneração do presidente da Associação de Professores. Foi exonerado por conta da greve, né? Mas aí eu continuei, depois da greve, continuei no movimento e aí fundamos o sindicato. Pós-Constituição de 88, os servidores públicos adquiriram o direito de se sindicalizar, porque antes nós não podíamos, nós podíamos nos organizar em associações. Então a minha experiência se vinculou mais, né, ao movimento sindical do que ao movimento estudantil. Eu era muito novinha quando participei desse início, né? Participei também muito de movimentos vinculados à Igreja Católica, né, de evangelização de adultos, vinculados às comissões eclesiais de base, de grupos de jovem. Um dos nossos orientadores era Padre Henrique, que foi assassinado pela ditadura. Era o secretário-geral de Dom Helder Câmara. A ditadura mirou muito Dom Helder, mas não ousou. Conseguiu tirar a indicação de Prêmio Nobel da Paz dele, mas não conseguiu, não teve talvez coragem, não é, de atingi-lo fisicamente, mas aí sequestrou, torturou e assassinou o Padre Henrique. Mas a participação mais, que eu diria, forte na minha vida, em termos de movimentos sociais, foi a participação no movimento sindical. Senadora, a Constituição de 1988 ela é chamada de Constituição Cidadã também em função dos avanços nos direitos das mulheres, né? A senhora pode falar um pouco sobre a importância do chamado lobby do batom na Constituinte? Muito importante. Eu participei na Constituição, vinculada à minha categoria, do Fórum Estadual em Defesa da Educação Pública na Constituinte. Então, tínhamos também muitas visitas a gabinetes e encontrávamos com o grupo do lobby do batom. Ali a gente recuperou, né, e inscreveu muita coisa importante para as mulheres na Constituição, em termos de participação política. E deixou aberto o espaço para o que não foi conquistado naquela ocasião ser conquistado ou ser reivindicado e batalhado agora. A presença das mulheres em um espaço notadamente masculino, reivindicando coisas para as mulheres, também é um marco importante. E dali surgiram lideranças. Lideranças, algumas já eram, de fato, constituintes. Ainda temos uma mulher constituinte no exercício do mandato, que é a deputada Benedita da Silva, não é? Uma mulher negra, inclusive, não é? Que veio da favela. Veja quanto simbolismo para os aspectos de afirmação da democracia. Então, o lobby do batom, para mim, ele imprimiu esse dom, né? E esse nome, eu me lembro que às vezes algumas pessoas criticavam esse nome.
Achava que era um nome muito superficial, batom. Não, minha gente, batom. Tudo bem, usa quem quer. Tem mulher que não usa batom, né? Hoje tem homens até que usam, mas naquela época era um símbolo das mulheres. Quando a gente dizia lobby do batom, a gente estava dizendo lobby do direito das mulheres. Então, acho que isso comunicou bem, né? Comunicou bem, e as mulheres também tiveram esse destaque na luta e nas proposições que trouxeram para a Constituição. Senadora, e qual a senhora acredita que pode ser a principal lição que a luta das mulheres pela redemocratização no Brasil, tanto as anônimas quanto os expoentes, deixa para as mulheres e meninas do Brasil de hoje? Primeiro, eu digo muito às meninas, dizia muito isso às minhas alunas também, o século XX foi um século muito pródigo, porque o que aquelas mulheres fizeram em meio a uma ditadura militar, no enfrentamento à ditadura, depois na afirmação de direitos em uma carta constitucional, não foi com rede social, foi no corpo a corpo, né? Foi no contato direto, foi nas reuniões, foi nas passeatas. Tudo bem que hoje a gente pode convocar uma passeata pelas redes sociais, é importante, mas a exposição era mais real e foi enfrentada, né? Foi enfrentada. Hoje a rede social, eu acho que mascara um pouco, por isso que eu tenho um cuidado muito grande é uma coisa que não volta, cada vez vai avançar mais, mas precisa ser regulada, felizmente que está sendo, né, regulada a cada momento, não é? Para poder a luta ter essa característica que teve. Eu digo que é a luta de carne e osso, né? É a luta olho no olho. Aquelas mulheres nos deram um legado de muita coragem, de muita capacidade de enfrentamento, de muita capacidade de organização. E a gente está precisando disso nesse novo século, né? Porque é um século com outros desafios, é um século com outras perspectivas, é um século com outras demandas. Todas elas têm a ver, nós vivemos outras ditaduras, não é? Não mais a ditadura militar, felizmente, mas vivemos outras imposições onde as mulheres precisam também ocupar o seu espaço. E o espaço da política é o espaço primordial para isto, porque é na política que a gente tem uma capacidade de intervenção maior, né? Não é a única nem exclusiva, e é bom que não seja, mas é onde estão representadas as instituições, é onde há o diálogo entre os três poderes, é onde mulheres que têm esse vínculo de representatividade social, com movimentos, podem trazer essas demandas para o espaço institucional. Então, essas mulheres, para mim, uma grande lição é isso. Nós precisamos sempre intercambiar, fazer o diálogo dos movimentos sociais, de onde a vida real acontece, com a institucionalidade. Senão a institucionalidade vira algo burocratizado, que não serve ao povo, que não serve a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente não pode fazer isso com uma varinha de condão. A gente precisa fazer isso ouvindo, vendo, lendo a realidade. E essas mulheres nos mostraram isso, saindo da sua casa para lutar contra a carestia, enfrentando os horrores da ditadura militar e depois apostando de que uma carta cidadã podia ter a marca do batom, que significa a marca das mulheres. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada também, Renata.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Márcio Luiz, qual o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais para a cidade, mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, que tira o sustento dali da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão Precipo aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão. E a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva
Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador. Sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde e eu entendo que a missão como homens públicos é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é no final da minha presidência, que eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A importância da ciência, eu gostaria de dizer que ela é importante para a conservação da vida. Eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. Ela hoje é um instrumento de soberania, de desenvolvimento, de combate à pobreza e mais, de sobrevivência. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro,
a violência contra a mulher. E o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e, no dia seguinte, a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem apreensivos ao espetáculo no cais do porto. O governo quer revidar, mas os ingleses, que vendiam os navios para o Brasil em salgadas prestações, pressionam por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolve o impasse. Acaba com a chibata e anistia os revoltosos. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes da Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que, na prática, permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a revolta da chibata. João Cândido, que continuava na ativa, é contra este movimento e até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar a sua ajuda, decreta sua prisão. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui na TV Senado e passamos a transmitir agora a reunião da Comissão de Direitos Humanos, Educação e Cultura, que vai debater políticas públicas para pessoas superdotadas ou com altas habilidades. Lembrando que essa reunião é interativa, ou seja, você que está em casa também pode participar. Basta acessar o QR Code que aparece na sua tela ou acessar o portal E-Cidadania. Participe. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet em senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Todos os convidados participarão presencialmente. Nós teremos 2 mesas, nós vamos formar 2 mesas e a primeira fala vai para a bancada, porque nós não temos lugar para todo mundo na mesa. O ideal seria ter uma mesa enorme aqui, mas um dia nós teremos. Então, nós vamos compor 2 mesas com ilustres convidados. Os nossos convidados, a princípio, terão 10 minutos para a sua exposição.
mas não se preocupe se precisarem passar um pouquinho. Inclusive, eu vou pedir à secretaria que não toque campainha quando der os 10 minutos, tá? Mas especialmente que nós temos crianças, eu toquei aqui sem perguntar se tinha alguma criança com autismo, a gente gosta de perguntar antes e eu esqueci de perguntar, e porque assusta e atrapalha às vezes o raciocínio. Então, mas nós teremos 10 minutos. No final, os expositores terão também mais 3 a 5 minutos para agradecimentos e considerações finais, ok? Se algum expositor precisar falar e se ausentar, a gente entende. Eu imagino como está cheio o dia de todos vocês que estão aqui presentes hoje, que vieram tirar um tempo para estar com a comissão, para esse amplo debate, mas se precisarem sair, nós vamos entender, e se chegar pergunta ou alguma dúvida sobre a sua fala, a gente encaminha por e-mail, ok? Sejam todos muito bem-vindos, não só os convidados, mas as pessoas que estão no plenário. Eu cumprimento também todos que estão nos acompanhando via online, pela TV Senado, pelas redes sociais do Senado. Eu creio que a gente começa hoje um novo momento no Parlamento. As crianças com altas habilidades não podem ser ignoradas pelo Parlamento, especialmente pelo Senado Federal. Com muita alegria, eu convido para compor a mesa, que já esteve conosco e fez um grande barulho no Senado Federal, mudou muita coisa no Senado, depois que o doutor Davi Milhome Giordini, eu quero chamar o Davi, que é natural de Goiânia. Davi é um influencer mirim, com mais de 3.600.000 seguidores em um canal que aborda curiosidades sobre o corpo humano e dicas de saúde. Eu queria que vocês recebessem o doutor Davi. Aqui, Davi. Aqui do meu lado, lá de cá. Hoje você vai ficar à direita. Bem-vindo. Dá um abraço. Quer um abraço? Tenho a alegria de convidar Ângela Virgolin, representante do Instituto Virgolin para Altas Habilidades. Muito obrigada, doutora Ângela. Doutora Ângela. Onde a doutora Ângela vai sentar? Convido Ozeni Ribeiro, doutora em Educação, cofundadora e diretora do Instituto do Neurodesenvolvimento. Doutora Ozeni Ribeiro atuou por 40 anos na Secretaria de Educação do DF, com experiência em sala de aula, salas de recursos para superdotados e na gestão escolar e da educação especial na área de superdotação na Secretaria, também coordenadora do NAHSDF. Muito bem-vinda, doutora. Convido também para compor a primeira mesa a doutora Denise Fleite, pesquisadora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autora do livro Crianças Superdotadas. E eu acho que eu vou ganhar um livro hoje, né? A nossa segunda mesa será composta por Roberta Munique, presidente do Instituto Raízes, Rede de Apoio, Incentivo e Suporte Educacional e Emocional do Superdotado. Bem-vinda, doutora Roberta. Carla de Souza Brolesi, fundadora do Movimento Civil de Superdotação no MAPA e presidente da Associação do Superdotação no MAPA. Cristiane Aspesi, delegada do Conselho Mundial para a Criança Superdotada e Talentosa, mestre em Psicologia pela UNB, atua na área de altas habilidades. Ainda teremos na segunda mesa Vera Lúcia Palmeira Pereira, representante do Instituto Espaço Atividade, Mente, Corpo e Emoção de Atenção Transdisciplinar para estudantes com altas habilidades ou superdotação e dupla excepcionalidades. E Cláudia
Hakim, sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade e autora do livro Superdotação e Dupla Excepcionalidade, Contribuições da Neurociência, Psicologia, Pedagogia e Direito aplicada ao tema. E na segunda mesa nós teremos também o nosso super gênio em matemática, que está conosco aqui hoje, que vai compor a segunda mesa com a gente também. Senhores, nós temos uma fala oficial, um discurso institucional da comissão. Me permita falar, é grandão, vou falar primeiro. Posso, Davi? Depois é você, tá, Davi? Então, o porquê deste nosso encontro. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, em conjunto com a Comissão de Educação, e aqui eu trago um abraço especial da presidente da Comissão de Educação, a nossa querida senadora Tereza Leitão. Quem conhece a senadora Tereza sabe o compromisso dela com a educação, o compromisso dela com a infância. Nós teremos uma segunda audiência na quinta-feira, também em prosseguimento a essa primeira audiência, e possivelmente a senadora Tereza estará conosco na audiência de quinta-feira. As duas comissões promovem essa audiência pública com o propósito de debater as políticas públicas direcionadas às pessoas com altas habilidades e superdotação, sob a perspectiva dos direitos humanos, da educação inclusiva e da proteção integral do desenvolvimento humano. Trata-se de tema que se insere diretamente nas competências constitucionais desta comissão. Muita gente perguntou por que nessa comissão. É exatamente porque nós queremos discutir direitos que estão sendo violados das pessoas com superdotação no Brasil. Nós vamos fazer a discussão nos princípios da Comissão de Educação, mas também trazendo para essa comissão sobre a violação dos direitos das famílias, de crianças com altas habilidades, das pessoas com superdotação. Trata-se de tema que se insere diretamente nas competências constitucionais dessa comissão, especialmente no que diz respeito à promoção da igualdade de oportunidades, à não discriminação e ao pleno desenvolvimento das potencialidades individuais. A Constituição Federal assegura o direito à educação como direito fundamental e dever do Estado orientado pelo princípio da igualdade material e pela valorização das diferenças. A legislação educacional brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil reforçam esse compromisso, reconhecendo que a educação inclusiva deve contemplar todos os perfis da aprendizagem, inclusive aqueles com altas habilidades e superdotação. No entanto, a distância entre a norma jurídica e a realidade concreta ainda impõe desafios significativos que justificam o debate institucional ora proposto. Enquanto o sistema educacional brasileiro reúne milhões de estudantes na educação básica, apenas algumas dezenas de milhares são oficialmente registrado como público da educação especial na categoria de altas habilidades e superdotação, segundo dados mais recentes. Existe um déficit estatístico, uma falha estrutural na identificação precoce e no atendimento educacional especializado, com impactos diretos ao longo de toda a trajetória escolar e profissional dessas pessoas, como veremos. A relevância social do tema é inequívoca. A ausência de políticas públicas adequadas para pessoas com altas habilidades e superdotação pode resultar em evasão escolar, desmotivação, sofrimento psíquico, subaproveitamento de talentos e desigualdades educacionais persistentes. Do ponto de vista dos direitos humanos, a invisibilização desse público configura violação ao direito ao desenvolvimento pleno, à educação inclusiva, especialmente quando associada a outros fatores de vulnerabilidade social, regional ou socioeconômica. Os impactos econômicos e sociais dessa lacuna também merecem atenção. A não valorização de talentos ao longo do ciclo educacional implica perda de capital humano, redução do potencial inovador e desperdício de capacidades estratégicas para o desenvolvimento científico, tecnológico, social de um país. Assim, investir em políticas públicas para altas habilidades e superdotação não constitui privilégio, mas medida de racionalidade econômica e justiça social.
no campo das lacunas das políticas públicas, embora existam marcos normativos que reconheçam as pessoas com altas habilidades, superdotação, como público da educação especial, a implementação dessas políticas permanece desigual e fragmentada. O Tribunal de Contas da União, ao monitorar as metas 4, 18 e 19 do PNE, do Plano Nacional de Educação, identificou dificuldades estruturais relacionadas à identificação desse público, à formação continuada de professores, à oferta e ao monitoramento do atendimento educacional especializado, bem como a insuficiente articulação intersetorial entre as áreas da educação, da saúde e da assistência social. O Acórdão 299 de 2022 também evidencia fragilidades na produção, integração e utilização de dados educacionais, o que compromete o planejamento, o acompanhamento e a efetividade de políticas públicas baseadas em evidência. Estou acabando, tá? Diante desse cenário, essa audiência pública cumpre papel institucional estratégico ao reunir especialistas, pesquisadores, representantes da sociedade civil, famílias, crianças e o poder público. O Senado Federal reafirma seu compromisso com a escuta qualificada, com a produção legislativa responsável e com o acompanhamento permanente das políticas voltadas às pessoas com altas habilidades e superdotação. O debate aqui, travado, deve subsidiar o aperfeiçoamento normativo, o fortalecimento da coordenação federativa e a construção de respostas estatais mais eficazes e inclusivas. Encerramos reafirmando que políticas públicas baseadas em evidências, orientadas pelos direitos humanos e pela proteção integral, são essenciais para garantir que nenhuma potencialidade seja negligenciada e que o desenvolvimento humano, em toda a sua diversidade, seja efetivamente promovido pelo Estado brasileiro. Dessa forma, damos início à nossa audiência pública, ouvindo Davi Milhomes Giordani. Davi, só um instantinho. E está com o Davi, ele está acompanhado pelo pai e pela mãe. E é claro que a gente vai ouvir Davi, mas nós vamos querer ouvir também o pai e a mãe. Porque o que esses pais passam, o que esses pais estão sofrendo no Brasil é o que nós queremos sentir hoje também. Davi é uma criança amada, cuidada, monitorada, tem uma rede social extremamente monitorada pelos pais e começou por um acaso. Hoje é o público que exige que Davi esteja nas redes sociais, mas com acompanhamento e supervisão. Uma família que tem condições de dar esse acompanhamento. Mas eu conheço milhares de Davi no Brasil. Todos conhecem a minha história, sabem que eu ando pelos rincões da nação. Eu ando pelas regiões ribeirinhas e os Davis estão nas regiões ribeirinhas esquecidos, abandonados. E as famílias não sabem o que fazer com os Davis, os milhares de Davis no Brasil. Então, a gente começa essa audiência ouvindo Davi e depois a gente vai ouvir 1, 2 minutos o pai e a mãe sobre as necessidades e dificuldades no dia a dia com relação à educação e o cuidado do Davi. Doutor Davi, conhecido como nosso grande médico, grande pequeno médico, seja bem-vindo, você tem a palavra. Muito obrigado por estar conosco, Davi. Aperta de novo. De novo. Ele já conhece a carta, vocês viram? Gente, primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Davi Milhomes Giordani, eu tenho 6 anos e eu estou no 3º ano do ensino fundamental. E eu quero que todos saibam que eu sou superdotado, por isso que eu estou no 3º ano do ensino fundamental. Hoje eu estou aqui em nome de todos os superdotados do Brasil. Ser superdotado é um misto de sentimentos e emoções do nosso corpo. E que Deus abençoe vocês também, né? Mas eu tô aqui em nome de todas as crianças superdotadas do Brasil. Ser superdotado é um misto de sentimentos e emoções.
E, gente, quando se trata de superdotação, é um assunto sério, tá? Então, que vocês tenham uma noção aí do que é ser superdotado. É um misto de emoções. Isso acontece porque o nosso cérebro pensa rápido demais. Isso é muito desafiador, porque o nosso cérebro, ele quer assimilar tudo ao mesmo tempo e ele pensa rápido demais. E também que o nosso corpo e os nossos sentimentos ainda são de criança. Eu desejo que o Brasil apoie mais a inclusão dessas crianças na escola e que elas possam contar com profissionais da psicologia e neuropsicologia, assim como eu, que tenho minha psicóloga e a minha neuropsicóloga. Eu tenho profissionais que me ajudam a controlar os sentimentos nessa parte emocional. Eu já fui a criança que só tinha um atlas e um sonho, o de aprender tudo sobre o corpo humano. Eu continuo sonhando e quero que as crianças do Brasil possam sonhar também, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Davi, você só tinha um atlas e um sonho, mas você está estudando para ser médico cardiologista, é isso? Fala pra gente. Gente, eu tinha um sonho. Eu tenho um sonho de ser cardiologista para salvar vidas, porque esse é o meu propósito, porque ser médico não é um sonho, é um propósito da nossa vida. Ok. Então, nós ouvimos o nosso futuro médico, doutor Davi. Eu queria ouvir o pai. O pai que está sentadinho ali. Pai do Davi, seu José Osvaldo Giordani. Como é ser pai de uma criança como o Davi? Quais são os desafios de ser pai do Davi? Bom dia a todos. O desafio, ele é grande porque a gente não imaginava, né, que ia ser agraciado com uma joia dessa, né? E qual que é o desafio? Primeiro, a gente entender os comportamentos, né? No começo a gente não entendia. Às vezes a gente acha que é manha, que é birra. Eles têm uma ideia de querer assimilar tudo ao mesmo tempo. E isso dificulta pra gente, né? Porque o dia a dia nosso é feito de trabalho, escola, é um dia a dia normal. E uma criança superdotada ou com altas habilidades, ela acaba puxando um pouquinho mais as nossas forças, né? E a gente não conseguia entender. A gente teve a sorte, por conta das redes sociais do Davi, ter a possibilidade de conhecer pessoas boas. O doutor Ozeni foi uma delas, e conseguiu dar um caminho para a gente. Mas muitos realmente não conseguem, tá? Muitos não têm noção do que se passa em casa, né? Das dificuldades, das limitações e principalmente do momento escolar. O momento escolar é o mais difícil, porque quando a gente foi buscar uma escola para o Davi, a gente não conseguia que uma escola entendesse o que era o comportamento, a condição, né? Algumas até falavam, vamos tentar ajudar, mas não conseguiam, né? Então a gente entendeu, a duras penas, que era muito difícil inseri-los na condição de escola, de cidadão e de poder interagir com outras crianças. É o mais difícil. Muito obrigada, tá? A gente realmente entende a necessidade. Eu fui madrasta de um superdotado e eu sei as dificuldades que eu tive dentro de casa. Mas a gente, como o Davi ainda tem 3 minutos, eu sei que está todo mundo curioso em saber. Davi, para a gente encerrar a sua participação na audiência, o Brasil inteiro quer saber essa história aí da mudança do padrão da pressão arterial. A minha pressão é 8. É uma pressão normal, Davi? Só explica, porque todo mundo aqui quer entender. Nós temos muitas pessoas aqui com mais de 40 anos que não entendem essa história da pressão arterial. Você pode explicar, porque o Brasil inteiro está te assistindo, para a gente resolver essa confusão. Qual é a pressão normal agora? 8/12 é normal ou não é mais normal, Davi? Agora, a pressão normal agora é uma pressão que não é
18 por 12 por 8. Porque 12 por 8 está perto de 14 por 9, que é o valor da hipertensão. E se tivermos com 8 por 12, temos que nos cuidar, é isso? Não significa que você tem que entrar em desespero. Eu tô com pressão 12 por 8, não. Significa que você só tem que ter um pouquinho mais de atenção. Ou seja, redobrar os cuidados com a pressão. Quais são os cuidados, Davi? Os cuidados são a ingestão de gorduras, como meu pai também faz. Olha aí meu pai rindo, né? O que mais, Davi? Então, também se esquecer de tomar os remédios, a pressão pode subir. Isso é um perigo. Não pode deixar a pressão subir demais. Atividade física precisa? Atividade física também. Atividade física é um excelente cuidado. Ok. Obrigada, doutor Davi. Todo mundo entendeu? Todo mundo cuidando da pressão a partir de agora, ok? Obrigada, Davi. Marcar consulta com o doutor Davi, ele vai ficar ali depois. Se quiser ficar aqui, pode ficar, Davi. Mas você fica à vontade para andar no plenário, você aqui manda. Na sequência, vamos ouvir a doutora Ângela Virgolim. Doutora Ângela, representante do Instituto Virgolim para Altas Habilidades. 10 minutos, doutora. Obrigada. Agradeço a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Educação para a realização dessa audiência pública. Cumprimento todas as pessoas presentes, parlamentares, especialistas, educadores, famílias, especialmente as crianças e adolescentes, que são a razão maior desse debate. E hoje eu queria, que a gente pensasse um pouco sobre o tema das altas habilidades e superdotação, que é um compromisso do Estado e que está acima de diferenças de ênfase e de leitura teórica, que é natural que existam posicionamentos e caminhos metodológicos distintos entre nós, pesquisadores, mas o essencial é que todos nós aqui partimos do mesmo ideal. A criança e o adolescente que estão na sala de aula, muitas vezes invisíveis, entediados, desmotivados, sofrendo, e que muitas vezes são interpretados apenas como difíceis, exigentes, ansiosos, hiperativos, arrogantes, desinteressados. Não é isso que muitas vezes a gente escuta? Antes de avançar, eu peço licença para situar de onde eu falo, como um compromisso de contribuição. Eu atuo há mais de 30 anos com o tema de altas habilidades e superdotação. Sou professora aposentada da Universidade de Brasília e estou entre as pioneiras na difusão no Brasil do modelo de enriquecimento de Joseph Renzulli, em diálogo com a doutora Denise Flight, que está aqui presente na mesa, e outros colegas. Nesse percurso, ajudamos a consolidar na formação inicial um espaço acadêmico que eu considero estratégico. Não sei se todos aqui sabem, mas nós fomos responsáveis pela criação de uma disciplina de graduação, Superdotação, Talento e Desenvolvimento Humano, que era dedicada exclusivamente ao tema. Essa disciplina foi criada para inspirar outras disciplinas em universidades no Brasil afora, e, infelizmente, a gente não vê essa produção. Nós não temos uma disciplina específica de altas habilidades, por exemplo, no curso de pedagogia. Então, os nossos professores vêm para o atendimento, muitas vezes, sem conhecer a vivência, a prática, e tudo que cerca o mundo das altas habilidades e superdotação. E, ao longo dessa caminhada, eu levei esses princípios da teoria do professor Renzulli, quando fundei o Instituto Virgolim para Altas Habilidades e Superdotação, com esse cuidado de transformar teoria em prática e a prática em um impacto educativo real.
Desde a fundação do Conselho Brasileiro de Superdotação, em 2003, na fundação eu fui presidente, a professora Denise Flight vice-presidente, depois na segunda gestão com a professora Vera Pereira como vice-presidente e outras pessoas que estão aqui, professora, que estão assumindo, né, esse percurso das altas habilidades no Brasil e também na orientação de estudantes em mestrado, doutorado, especializações. Mas a parte mais importante dessa história talvez seja a que acontece fora dos auditórios, a formação e o apoio às famílias, gestores e comunidade para que o trabalho com altas habilidades deixe de ser episódico e passe a ser estruturante, sustentável e cuidadoso. Então, falar de altas habilidades é falar do direito à educação, que acho que é o tema que nós vamos discutir aqui hoje. E direito à educação significa oportunidade real, não é privilégio, não é elite, não é separar os melhores, é reconhecer que os estudantes que aprendem de forma diferente e que precisam, como qualquer outro, de respostas educativas que façam sentido. E quando eu falo que é não elitista, eu quero trazer 3 conceitos. A primeiro, que o talento não escolhe o CEP. Ele pode aparecer em qualquer território, em qualquer renda, em qualquer cor de pele, em qualquer cultura. Mas a chance desse talento virar competência, realização e contribuição social depende do ambiente. E ambiente em educação significa professor apoiado, escola equipada para enriquecer, gestão comprometida, família orientada e políticas consistentes. A segunda, uma política pública séria para altas habilidades precisa ser baseada em evidências, como a própria senadora colocou. Evidências não são opiniões, são o que se sustenta quando a gente olha para as pesquisas, práticas bem avaliadas, experiências sistematizadas e resultados observáveis. Isso não exige unanimidade, exige método, humildade intelectual e foco no estudante. As pesquisas da Universidade de Brasília, para quem não conhece, têm mais de 30 anos de existência, fazem parte desse grupo pessoas que hoje estão nos patamares, né, da educação, trazendo consciência da superdotação e fazendo pesquisa para apoiar as nossas posições teóricas. A terceira é uma política pública justa para as altas habilidades, que precisa caber na escola real, no Brasil real. Pense no tamanho do nosso Brasil e das necessidades que lugares diferentes e escolas diferentes possuem. E na escola que tem diversidade, que tem vulnerabilidade, lacunas de aprendizagem, sofrimento emocional e também enorme potência. E é aqui que eu defendo, baseado nos referenciais teóricos do Joseph Renzulli, algo que na prática faz toda a diferença. O enriquecimento escolar precisa ser para a escola toda. Enriquecimento é criar oportunidades de aprendizagem mais ricas, mais desafiadoras, mais investigativas, mais autorais. É abrir portas para projetos, pesquisa, soluções de problemas, mentoria, produção criativa, protagonismo. E isso beneficia o aluno identificado como superdotado, que precisa de desafio e complexidade, como o pai do Davi colocou. Você, às vezes, tem dificuldade em escolas porque eles não entendem ou talvez não possam ainda trabalhar com a necessidade de aprofundamento que o aluno precisa e dos seus desafios também. O aluno que ainda não foi identificado, mas tem potencial, e a gente precisa identificá-lo ainda nos bancos escolares. O aluno com lacunas, que precisa de novas formas de engajar e aprender.
e com especial urgência os estudantes com dupla condição, por exemplo, altas habilidades com TDAH, com transtorno de aprendizagem, com transtorno do espectro autista, com ansiedade, com depressão ou com outras condições que possam mascarar tanto as forças quanto as necessidades. E eu faço questão de citar a dupla condição porque ela nos obriga a abandonar simplificações, porque tem estudantes que têm altíssima capacidade e, ao mesmo tempo, dificuldades importantes na vida diária e na socialização. Se a escola olha só para o desempenho, talvez ela possa dizer, não parece superdotado. Se olha só para o potencial, pode dizer, ele não precisa de ajuda. E o estudante fica sem apoio dos dois lados. Para isso, além do enriquecimento, precisamos de intervenção como parte da política de superdotação. Uma educação de qualidade para altas habilidades não é só dar mais conteúdo, nem só adiantar série de uma forma automática, mas é, ao mesmo tempo, fortalecer as áreas fortes com enriquecimento, com aprofundamento, com oportunidades avançadas, com mentorias. E apoiar as áreas frágeis, por exemplo, as funções executivas, autorregulação, escrita, organização, habilidades sociais, saúde mental quando necessário. Tem muitos desafios que precisamos entender. Esse equilíbrio é o que forma um jovem competente, mas também equilibrado. Alguém que não só pode muito, mas consegue sustentar esse potencial ao longo da vida, que é o que a gente almeja, com autonomia, ética, relações saudáveis e sentido de propósito. E para que isso aconteça, a avaliação não pode ser reduzida a um rótulo, a um número ou a um único instrumento. Eu defendo a importância de uma avaliação completa, com uma abordagem de evidências, articulando os dados que a escola pode trazer, portfólio dessas crianças, suas produções, observações, desempenho e evolução. Muito dado qualitativo aqui. Informações da família e do desenvolvimento. E, quando indicado, para os casos indicados, uma avaliação psicológica e neuropsicológica para mapear o perfil cognitivo, as funções executivas, atenção, memória, linguagem, além dos aspectos socioemocionais. Não se trata de medicalizar o talento, trata-se de não romantizar o sofrimento e não transformar potencial em peso. Muitas famílias que recebo relatam um paradoxo. A criança é brilhante, mas sofre. Entende rápido, mas evita tarefas. Cria ideias complexas, mas não termina. Tem vocabulário avançado, mas explode emocionalmente. A neuropsicologia, bem usada, pode ajudar a diferenciar o que é estilo, o que é contexto, o que é lacuna pedagógica e o que é necessidade de intervenção. Agora, nenhuma política funciona se ela ficar só no estudante. Precisamos fazer uma escolha. Ou nós continuamos pedindo para a criança se adaptar sozinha, ou nós assumimos que o sistema é que precisa se adaptar. E isso exige formação, capacitação continuada e orientação. Eu vi que tem várias perguntas nesse sentido aqui, do pessoal que está assistindo online. Orientação para pais. É necessário que eles tenham informação confiável, de fontes confiáveis. Às vezes a gente fica vendo na internet, nas redes sociais, você não sabe, né, em quem confiar. Sem culpas e sem promessas mágicas. Capacitação de professores, isso é muito importante, que precisam de ferramentas práticas para diferenciar o currículo sem se sentirem sozinhos e desamparados, porque muitas vezes não teve essa capacitação anterior. Capacitação de gestores, que precisam organizar tempo, recursos, fluxos e cultura escolar. E muita orientação à comunidade, porque uma cultura que valoriza talento também precisa valorizar pertencimento. É o que nossos meninos buscam o tempo todo. Diversidade e saúde mental.
E é nesse ponto que eu também gostaria de mencionar um documento importante, que é o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 51, de 2023, que foi aprovado no âmbito do Conselho Nacional de Educação e que ainda aguarda homologação pelo MEC. E, independente de nossas preferências teóricas, esse documento simboliza o essencial, o reconhecimento de que o tema demanda diretrizes nacionais mais claras, mais integradas e mais executáveis. E eu espero, sinceramente, que possamos contribuir para esse caminho, para que ele avance com responsabilidade e celeridade. Porque política pública não é só texto, é financiamento, é implementação, é monitoramento, é continuidade. E aqui vai meu pedido final, com todo respeito às diferentes leituras e contribuições, que a gente faça um esforço deliberado para manter o foco que nos une e perguntar com honestidade qual criança nós ainda estamos deixando para trás e o que precisa mudar para que as políticas públicas cheguem à escola real com equidade e continuidade. Porque se nossas políticas forem elitistas, nós vamos atender pouco e sempre os mesmos. Se nossas políticas forem frágeis, nós vamos produzir frustração, desperdício de talento e sofrimento. Mas se nossas políticas forem amplas, baseadas em evidências e comprometidas com o enriquecimento para todos, nós vamos produzir algo muito maior. Adultos autorrealizados, em plena posse de suas potencialidades, capazes de contribuir com o país com inteligência, criatividade, sensibilidade e ética. E eu encerro reafirmando: defender altas habilidades não é defender exceção, é defender um direito de cada estudante a encontrar na escola um desenvolvimento digno, um caminho que reconheça forças, acolha as dificuldades e transforme potencial em realização humana. Muito obrigada. Uau! Uma fala desafiadora e que nos chama, independente das nossas correntes teóricas, a nos unir. E eu sou muito da prática, doutora. Eu também sou educadora, tá, gente? Além de advogada, dessa ativista maluca que todo mundo chama ministra maluca, eu também sou educadora. Eu comecei em sala de aula muito cedo. As correntes, às vezes, nos separam, mas eu acho que não dá mais. Tá? Dá para a gente continuar escrevendo nossos livros em diferentes correntes, mas não deixando nenhuma criança para trás. E interessante e desafiadora a sua fala. Nós vamos chamar para compor a mesa o Rafael Kessler. Nada sobre eles sem eles, né, gente? Então, Rafael vai compor a mesa, daqui a pouco ele vai falar. Então, vai sentar, porque o Davi está por aí atendendo, fazendo consultas, né? Uma fila de pacientes para ouvir e abraçar e falar com o Davi. Então, Rafael vai ficar sentadinho aqui, daqui a pouco ele vai falar. E nós vamos ouvir agora a doutora Denise. A doutora Denise é autora de um livro que eu sei que ela vai me presentear, mas eu falei, vai me presentear ao vivo, a me mostrar para o Brasil o seu livro. E pode me dar o livro já agora, doutora. Prazer. Obrigada. Doutora Denise de Souza Freide, junto com Cristiana de Campos Aspesi, elas estão lançando o livro Crianças Superdotadas, Desenvolvimento Potencial das Crianças Superdotadas. Depois a senhora diz onde a gente pode encontrar o livro. Com certeza tem muitas famílias que vão querer ter acesso ao seu material. Bem-vinda, doutora Denise, 10 minutos. Rafael, bem-vindo, viu? Bem-vindo. Bom dia. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer à senadora Damares Alves por esse convite, à Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Educação, né, por essa oportunidade de, mais uma vez, discutir o tema das altas habilidades com vistas, de fato, à elaboração de uma política pública que contemple, né, a necessidade e as características dos estudantes com altas habilidades. Eu tenho alguns slides. Tá ótimo. Demora alguns segundinhos. Tá ótimo. Obrigada. Bom, eu gostaria de começar a minha fala
destacando, né, os desafios, né, como o pai que me antecedeu falou, né, os desafios, né, envolvidos, né, na educação do estudante com altas habilidades, não só na educação, mas no seu desempenho, no seu desenvolvimento, né? Então, eu gostaria de começar, se eu conseguir aqui, gente. Tá. Bom, então, com relação aos desafios, né, o que a gente se depara, né? A Ângela já comentou alguma coisa a esse respeito, mas eu gostaria de destacar alguns, né? O primeiro é a falta de informação sobre o fenômeno das altas habilidades, né? Então, o que é superdotação? O que é altas habilidades? O que é o talento, né? Então, esse é o primeiro passo, né, que a gente tem que entender. Para a gente poder intervir, nós temos que entender que fenômeno é esse, né? Então, a gente observa ainda na nossa sociedade desinformação acerca do que é esse fenômeno, além também de ideias estereotipadas a respeito do superdotado, fake news que a gente vê, né? Então, como a Ângela bem colocou, né, eu acho importante, toda vez que a gente receber uma informação sobre o fenômeno, sobre o que é altas habilidades, a gente checar a fonte, né? Qual é o autor, qual que é a referência completa, vamos ler o texto, vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre aquela informação que foi dada, né? Então, muito importante isso. Lembrando também, né, um número limitado de profissionais que atuam na área de altas habilidades. Então, a gente observa esse também como grande desafio, né? Muito em função desse desconhecimento acerca de o que é o fenômeno, né? Um número limitado de programas e serviços de atendimento ao estudante com altas habilidades. Gente, tá. Muitas vezes uma cultura escolar pouco sensível à causa do superdotado, né? Como nós vimos aqui, o pai dando seu depoimento. Um sistema educacional pouco flexível, né? Então, muitas vezes, é como se fosse o mesmo atendimento para todos, como se todos os estudantes tivessem o mesmo perfil, né? Então, essa rigidez educacional, muitas vezes, engessa, né? Qualquer iniciativa, qualquer intervenção focada para o estudante com altas habilidades. E também lembrando que as habilidades superiores, o potencial superior, nem sempre ele está pronto, visível, né? Muitas vezes ele está em quê? Em desenvolvimento, né? Em construção. Então, é importante criar oportunidades para que esse talento, para que esse potencial, ele possa, de fato, se desenvolver. E isso implica o quê? Criar oportunidades no contexto escolar, no contexto social, no ambiente familiar, para que esse potencial ele possa, de fato, vir a se desenvolver, né? Também observamos uma resistência a determinadas práticas de atendimento ao superdotado, como, por exemplo, a aceleração escolar. É claro que a aceleração talvez não seja para todos os estudantes, né? Mas sim, muitos estudantes podem ser beneficiados com a aceleração escolar, né? E claro que também não é simplesmente pegar e colocar o aluno na próxima série e pronto, né? Existem várias modalidades de aceleração, não apenas o avanço de série, né? Existem várias modalidades. E as pesquisas mostram muito claramente os ganhos, os benefícios que o estudante tem, especialmente do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista cognitivo, intelectual, dos ganhos de uma aceleração bem realizada, né? Então, acho que isso é importante, o cuidado, né, nesse procedimento da aceleração escolar. E do ponto de vista socioemocional, porque muitas vezes eu ouço alguns pais falando, ou a mesma escola, o meu filho vai perder a infância, o meu filho vai ter dificuldade socioemocional, né? Os dados de pesquisas não revelam, né, perdas do ponto de vista do desenvolvimento socioemocional. Então, acho que é importante, né? Então, realmente a gente conhecer o que os resultados de pesquisas tem sugerido em termos da aceleração, tá? Também, muitas vezes, o atendimento, ele foca apenas o quê? No desenvolvimento intelectual, né? Então, é importante também lembrar que esse indivíduo
Também nós temos que nos preocupar com a dimensão social, com a dimensão emocional do seu desenvolvimento, tá? E o uso de apenas um critério para determinar as altas habilidades, né? A gente sabe que é uma confluência de fatores que contribui para a emergência do potencial. Então, no momento da identificação, no momento da avaliação, né, nós temos que contemplar essa diversidade de informações sobre aquele indivíduo, sobre aquele estudante que está em avaliação. Bom, então, a partir desse panorama, né, das nossas maiores dificuldades, os maiores desafios no atendimento ao estudante superdotado, porque eu também gostaria, eu como professora Ângela Virgulin, destacar aqui, o nosso objetivo é atender esses alunos, né? Não importa qual o referencial teórico, qual o sistema de identificação, o nosso objetivo é prover condições para que esse aluno possa se desenvolver plenamente do ponto de vista educacional, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social e do ponto de vista emocional. Então, quais seriam os próximos passos, né? Que ações poderiam nos ajudar a pavimentar esse caminho, né? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente conhecer o que já foi feito até o momento. Né? Então, o Brasil é o país da América do Sul mais avançado em termos da educação do superdotado. Né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de atuar como presidente do Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas e tive a chance de conhecer vários países em termos do que eles estavam desenvolvendo em favor dos superdotados. Né? E na América do Sul isso ficou muito patente. Né? Tem países que não têm nenhum tipo de política pública, tem países que não têm nenhum tipo de pesquisa, não conhecem o que é o fenômeno das altas habilidades. Então, acho que é importante reconhecermos o que já foi feito no nosso país até o momento. Há ainda coisa a ser feita? Com certeza, né? Mas eu acho que a gente precisa também valorizar o que já foi feito até o momento, né? Então, por exemplo, analisar a legislação vigente, que eu acho que vai ser feito agora, né, para verificar o que precisa ser revisado, o que precisa ser reformulado, né, para que de fato atenda, chegue a essa criança, a esse adolescente, a esse jovem adulto, né. Fortalecer programas e serviços que já existem, né, sabemos que não são suficientes, mas precisamos fortalecer também esses programas e serviços. Ampliar os recursos humanos, os recursos financeiros, né, para esses programas que já existem, tá? Então, falando primeiro dos que já existem, fortalecê-los, né, com mais pessoal capacitado, com mais recursos financeiros, tá? Aumentar o número de vagas no atendimento, e isso implica o quê? Mais recursos financeiros, mais recursos humanos, de profissionais capacitados para atender esses indivíduos, né? Então, esse tipo de apoio é importante, né? Estimular a criação de novos serviços, novos programas, especialmente na rede particular de ensino, porque a gente ainda observa que a sobrecarga é colocada no serviço público, na rede pública de ensino. Então, como, né, a rede particular de ensino ela pode se juntar também a essa rede pública, né? Que novos programas, que novos serviços podem ser desenvolvidos também, tá? Instituir disciplinas nos cursos de licenciatura, pedagogia, psicologia, que contemple o tema da superdotação, né? É muito comum o professor chegar, o professor da sala de aula regular ou de um atendimento educacional especializado ao superdotado, aí eu não conheço muito sobre superdotação, não sei nada sobre dupla excepcionalidade. Então, a importância também de estimular a criação de novas disciplinas que formem, né, esse profissional que vai atender o estudante com altas habilidades. Então, tanto em termos, né, de disciplinas da formação inicial, né, pensando aqui nos cursos de licenciatura, pedagogia, psicologia, como também na formação continuada. Então, o profissional que ele já está atendendo, como que o Estado pode contribuir para essa formação continuada, né, para que ele possa se atualizar, ampliar o seu conhecimento, discutir com outros profissionais, né?
recentemente no estudo que eu fiz, isso foi uma queixa dos profissionais que atuam na área das altas habilidades. A falta de trocas, né, ou a trocas limitadas entre os profissionais daquele serviço, né, poucas oportunidades de formação continuada. Também eu fiz um breve levantamento, né, de número de dissertações, teses que foram publicadas no nosso país, né, entre 1993 a 2025, né, uma rápida consulta ao banco CAPES, né, de dissertação, do Ministério da Educação, e nós vimos cerca de 896 com o tema das altas habilidades, 605 teses e dissertações com o tema da superdotação e 1.060 com o termo do talento, né? Então, mostrando realmente o interesse crescente nesse tema, né? E como a gente está produzindo conhecimento aqui no nosso país para nos ajudar na intervenção, na implementação de novas práticas, tá? Estimular o uso de práticas educacionais e profissionais baseadas em evidências científicas. Então, por exemplo, quando alguém fala, mas a aceleração não é indicado por causa disso, não. Nós temos o dado da pesquisa mostrando o quanto pode contribuir, né? A mesma coisa com relação ao enriquecimento curricular, mentoria, né? Os ganhos que os estudantes têm a partir do momento que passam, né? Passam por esse tipo de intervenção. Que mais? Também é importante, né, aumentar o número de ações voltadas à orientação e apoio às famílias dos superdotados, né? Na Universidade de Brasília, desde o início dos anos 2000, nós temos ofertado para a comunidade grupos de apoio psicoeducacional a pais e famílias, né, de superdotados, né? Então, nós formamos grupos, né, de tempos em tempos, justamente para apoiar, orientar e também ser um espaço de acolhida e de escuta a essas famílias, né? Então, a gente também tem buscado essa parceria, né, com as famílias, porque entendemos que é importante, né, só a escola de um lado ou só a família de outro, isso não é suficiente. Tem que ter essa parceria produtiva entre família e escolas, né? Também fomentar pesquisas científicas e a criação de uma força-tarefa para analisar e discutir propostas como é o que está sendo proposto aqui nessa audiência pública, né? Enfim, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não. Eu acho que são essas. Não. Bom, então, eu gostaria de terminar a minha fala nesse sentido, né? Se eu tivesse que selecionar quais são os pontos principais que precisam ser contemplados quando a gente fala das políticas públicas, né? Primeiro, a formação da equipe que vai atender o superdotado, né? E também, não só nos programas e serviços para superdotados, mas também o professor que está na sala de aula regular, que vai ter o primeiro contato com aquele estudante, né? Então, a formação inicial desse professor, a formação continuada, o investimento nisso é fundamental. Segundo ponto, né? A questão da aceleração, porque a gente, de certa maneira, isso já está contemplado na legislação, mas a gente se depara com uma barreira no momento da implementação. E, mais ainda, o como fazer, como implementar, né? Então, acho que isso é importante a gente ter isso assegurado, né? Do como fazer, né? Também lembrar da orientação às famílias, do apoio às famílias, de grupos e serviços que apoiem essas famílias, né? Também percebo como uma dimensão importante a ser cumprida, né? E, finalmente, apoio em termos dos recursos financeiros, né? Então, hoje a gente, como a Ângela falou, qualquer política pública, ela implica o quê? Apoio financeiro, né? E para a gente desenvolver novos programas, implementar novas intervenções, nós precisamos, sim, não só do apoio político, como também do apoio financeiro, né? Bom, então eu termino aqui a minha fala e agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Muito bom estar aqui para poder mais uma vez discutir esse tema. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Denise, aonde a gente encontra seu livro? Fala aí para o Brasil. No site da Amazon ou da editora Apres. É possível vocês adquirirem o livro. Tá. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Denise, a senhora falou que nós já temos programas no Brasil, tá? Mas vamos falar
Que Brasil é este que nós temos os programas? A senhora mostrou para nós ali, eu fiquei impressionada, mas eu vi que esses programas estão nos grandes centros. Estão nas capitais, está lá em Bauru, está em lugares que tem universidade, estão em lugares que tem universidade. Aí eu pergunto, doutora, nós temos busca ativa no Brasil de buscar essas crianças? Não temos. Não temos. Isso que me preocupa. Por exemplo, nós estamos sendo assistidos agora por famílias da Ilha do Marajó, tá? A cidade de Afuá. A cidade de Afuá é uma cidade linda. E, inclusive, gente, procure na internet. É considerada uma das 10 cidades mais lindas do mundo. Mas em Afuá não entra carro. Não tem um carro na cidade de Afuá. Está aqui o Henrique, que é do CAPES, que fez para nós o estudo o diagnóstico socioeconômico do Marajó, foi o coordenador nacional do programa Abraço Marajó. Eu tenho crianças superdotadas lá na Ilha do Marajó. E que elas não têm acesso aos grandes centros. Por exemplo, eu estou sendo assistida agora por famílias de São Paulo de Olivença. Abraça São Paulo de Olivença, fica no Amazonas. De São Paulo de Olivença para Manaus, são 7 dias de barco. Imagine agora uma mãe de uma criança com altas habilidades, São Paulo de Olivença, e que o médico está dizendo que essa criança tem problema. E nós vamos tacar remédio nessa criança porque essa criança tem problema. Não, essa criança é um gênio que ninguém entendeu ainda quem é essa criança. E aí vem, por isso que vem a proposta de uma política pública para as famílias de crianças com altas habilidades. Por exemplo, doutora, essa criança que está no CAD único, mas que tem alta habilidade, ela tem ou não direito a um BPC para que a mãe se desloque para outro município em busca de um tratamento? Essa criança, a família deve ou não deve ter um apoio financeiro dos programas sociais que já existem para a gente garantir? Quando eu vejo a família do Davi, que consegue dar a ele uma qualidade de vida. Nós temos aqui o Rafael Kessler. Eu conheço a mãe e a tia. A mãe do Rafael é a Roberta, a tia a Sandra, estão aqui. Mas eu sei as dificuldades delas. A gente está aqui com a mãe da Isabela Peixoto, mas e as outras mães? Que precisam sair 5 da manhã de casa para trabalhar, deixa essa criança com alta habilidade, tendo problemas na escola. Essa mãe chega às 8 da noite, não consegue dar um acompanhamento pedagógico a essa criança. O que nós temos que fazer como Estado brasileiro? O que nós temos que fazer como parlamento? Primeiro, a busca ativa. Podemos ter um programa de busca ativa no Brasil? Precisamos estender programas sociais a essas famílias? A senhora poderia responder essa pergunta para a gente, doutora? Sim, concordo plenamente, senadora. O que a gente observa, por exemplo, no contexto aqui do Distrito Federal, que eu tenho mais familiaridade, o aluno que está matriculado, um aluno superdotado, ele frequenta a sala de aula regular e o atendimento educacional especializado. Ele tem uma matrícula na sala de aula regular, e ele não pode ter uma outra matrícula na educação especial. O que significa que, quando chega no atendimento, por isso a subidentificação, né? Por isso, quando a gente vai ver o censo escolar, né? Hoje cerca de menos de 1% dos estudantes superdotados são identificados pelo censo escolar, né? Então, ou seja, a própria burocracia envolvendo, porque se ele tivesse uma dupla matrícula, né, tanto no ensino regular quanto no ensino especial, isso favoreceria, tá? Então, o que a gente observa? Mas só pode ter uma matrícula. Então, isso é uma dificuldade, um desafio, né? Ele já está atendido. Ele já está atendido na sala de aula regular. Né? É essa a compreensão. Né? E ainda mais fora, né, quando a gente fala, ele é superdotado, né? Para que a gente não precisa atender esse aluno? Né? Ele vai se desenvolver por conta própria, tá? E a gente sabe que não, que é necessário apoio a essa criança, qualquer tipo de apoio vai ser sempre bem-vindo, né? Então, é uma busca ativa, sim, e isso implica o quê? Formar os professores para poder identificar quem são esses alunos que estão em sala de aula. Acho que é o primeiro passo, contando com o apoio das secretarias de educação,
estaduais, municipais, né, que possam, né, identificar esses alunos a partir da formação dos professores com conhecimento a respeito, né, dessa busca ativa. E acho que sim, também com um estímulo, né, do tipo dar mais visibilidade ao tema, fazer mais propaganda a respeito do tema, né, mais uma busca ativa. E como, né, e acho que se a gente vai, porque o Brasil é muito grande, essa diversidade, então como atender, né, uma família que está no interior do estado do Amapá, por exemplo, né? Qual que é a melhor prática para atender essa família? Acho que às vezes também é difícil a gente estabelecer o mesmo protocolo para todas as famílias, né, ou para todos os estados. Então teríamos que ver também o que caracteriza aquela região, como é que aquela região ela pode ser apoiada, né? Então penso que é um pouquinho nessa direção. Obrigada, doutora. Obrigada. E as perguntas que estão chegando das famílias é: quem eu procuro na minha cidade? Então, a gente vai ter esse problema. A Comissão de Direitos Humanos ainda não tem essas respostas, mas a gente vai ter um dia no Brasil. E considerando as especificidades culturais dessa nação. Eu sou mãe de uma menina indígena, que inclusive estava aqui, acho que deu uma fugidinha. A minha menina já está com 26 anos, tá, gente? É que ela parece uma menininha ainda. A minha menina, se ela for avaliada por alguns de vocês especialistas que estão aqui, vocês vão dizer assim, ela está abaixo do padrão. Mas a minha menina, se for avaliada considerando a especificidade cultural do povo dela, a minha filha é um gênio. Inclusive, eu tenho muito medo quando ela voltar para a aldeia, que ela vai mandar em tudo aquilo lá. E eu estou preocupada com o cacique. Cacique, minha filha está voltando. Vai ou não vai, Camila? Mandar, vai ou não vai, Arthur? Então, assim, a gente também tem no Brasil as especificidades culturais que precisam ser consideradas. E essas crianças com altas habilidades, esses gênios, em comunidades tradicionais, são muito mais ignorados que as crianças que estão nos centros urbanos. E a gente vai ter que falar sobre isso também. Bom, tá ficando muito bom esse debate aqui. Vocês viram? Nós vamos ouvir agora, depois você fala, tá? Na sequência. Nós vamos ouvir agora, rapidinho, o Rafael Kessler. Rafael, ele vai falar, e eu sei que ele está agoniado para sair da mesa. Rafael, queria que você se apresentasse, falasse da sua fórmula de matemática, quem é você, e depois a mãe dele completa. Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, meu nome é Rafael Kessler e eu tenho 11 anos. 11 anos. Fala mais alto. Pode continuar. Eu inventei uma fórmula e eu sou supernotado. Ele é autor de uma fórmula de matemática que já é reconhecida, já foi absorvida, né? E ele é uma criança superdotada, ele é de Brasília. A mãe de Rafael, ou a tia, pode falar as suas dificuldades e sobre a fórmula do Rafael, rapidinho. O Rafael Kessler é uma criança que agora tem 11 anos, mas aos 10 anos ele inventou uma fórmula matemática. O pai dele estava com ele, acompanhando, e viu todo o raciocínio, o desenvolvimento. Como eu não sou da área matemática, né, eu sou educadora, sou da área do direito, mas não sou da área matemática, eu pedi ajuda a um colega professor Augusto Hung, e na sequência ele disse, olha só, é importante que você leve para a Universidade de Brasília, para a UNB, né, como nós somos aqui de Brasília, e nós levamos. O Rafael ficou durante 2 horas em uma sabatina com 2 professores doutores, o professor Rui e o professor Igor, que são do Departamento de Matemática da UNB. Eles ficaram impressionados, ficaram chocados e disseram, mãe, o que é isso? Eu falei, eu preciso que vocês me digam, tá tudo certo? Eles falaram, sim, deu muito certo. O Rafael, ele já foi notícia, né? Se a gente pesquisar aí no Google, a gente vai encontrar Rafael Kessler, a fórmula de Kessler, mas ele gosta que a gente mencione também as outras coisas que ele tem muita paixão. Ele gosta demais de programar, né? De inventar jogos. Ele já é fluente em língua estrangeira, gente. Ele já fala inglês de forma fluente. Ele já leu a Bíblia todinha em português, a Bíblia toda em espanhol e agora está lendo a Bíblia em inglês. Então, uma criança que tem uma capacidade enorme, mas que não tem assistência. Claro que eu ainda vou ter aí no espaço, né, de fala aí na mesa. Não quero também tomar muito espaço aqui, mas é importante ressaltar que uma mãe de um superdotado passa por uma dificuldade, e uma dificuldade muito grande,
Porque você vê o seu filho invisível, você vê o seu filho dentro de um espaço escolar não reconhecido, dentro da sociedade. Isso é muito duro, é doído de ouvir. Então, a gente agradece essa oportunidade, essa experiência, né, esse momento que a gente está tendo, para contar que, apesar da alta capacidade que ele tem intelectual, ele tem uma sincronia enorme. Eu acho que vocês conseguem perceber. Ele tem 11 anos com cabeça de 18, mas, ao mesmo tempo, ele se comporta como uma criança de 8 anos. Então, olha só, o que essa mãe tem que fazer? Tem que levar o filho para a escola, levar o filho para a terapia, e está aqui hoje, né? Junto com pessoas tão maravilhosas que estão nos assistindo. Então, a experiência do Rafael é, sim, de uma criança que tem um alto potencial cognitivo, mas que precisa de assistência do Estado, que precisa que as pessoas olhem com um olhar diferenciado. Muito obrigada. Obrigada, mãe. E aproveitem, corram no Google e conheçam a fórmula Kessler, né? Eu vou lá aprender sua fórmula, Davi. Rafael, prometo. Nós vamos ouvir agora a última participante da primeira mesa, a nossa doutora Ozeni Ribeiro. Doutora, é uma alegria tê-la na mesa com a gente. Após a fala dela, a gente vai desfazer essa mesa e nós vamos ter a segunda. Enquanto a mesa se desfaz, você dá essa intervenção. Mas, doutor, deixa eu fazer um registro de presença. Está com a gente Samara Madureira Brito, Universidade de Brasília, Secretaria de Educação do DF. Obrigada, professora Samara. Adriana Mequildes, da Universidade de Brasília, professora, obrigada. Aline Moraes, Grupo de Mães de Assistência Social, idealizadora e mãe do Gabriel, superdotado. Muito bem-vinda, Aline. Sofia Valadares Cordeiro, psicóloga, Escola Cresce Maiura Cordeiro. Maiura Valadares, neuropsicopedagoga e orientadora pedagógica da Escola Cresce Maiura Cordeiro. Suzana Gato, neuropsicóloga, Pequenos Grandes Cérebros, gostei do nome, Pequenos Grandes Cérebros. Rafinton Musique Ferreira, presidente do Raízes. Jane Tainá Chagas Ferreira, Universidade de Brasília, professora. Henrique Vila, CNPq, analista e técnico CNPq. Henrique Fernandes Feleiras, Câmara dos Deputados, secretário executivo da Comissão de Desenvolvimento Regional da Câmara. Clara Lemos Mata Machado, Câmara dos Deputados também. Júlio César Campos Filho, Associação Mensa Brasil, presidente da associação, muito bem-vindo. Raquel Alcântara Leite, fonoaudióloga, mãe de 2 filhos, também superdotados, altas habilidades. Luciana Roberta Tenório Peixoto, professora universitária. E eu queria fazer um destaque de uma menina. Há 10 anos atrás, eu era apenas uma assessora. Aqui nessa comissão, na verdade, na Comissão de Educação, estava tendo debate de uma lei e que os especialistas e senadores tomariam uma decisão equivocada. Aí uma menininha me procurou, que ela queria falar na audiência. Era uma lei para garantir às crianças judias e as crianças que são de outras religiões, como adventista, tivessem um horário especial na escola. No dia de sua festa, no dia que eles guardam o dia, elas não pudessem ter ausência. Essa menininha era linda, pequenininha. E eu disse, como é que eu vou convencer os senadores a deixar uma criança falar no debate? Era o dia da votação, gente. E essa menina, ela entrou, falou, ela está aqui hoje, está uma moça linda, me surpreendi. Essa menina, ela mudou uma lei no Brasil com uma fala de 10 minutos, fez o relator mudar o voto dela, fez os senadores mudarem o conceito sobre a lei, e ela mudou a lei naquele dia. E hoje, quando eu vi a mãe entrar, eu falei, quem é essa moça que está ao lado? Uma menina judia, superdotada, que hoje está uma moça, e eu consigo imaginar, doutora Patrícia, todos os desafios daquela época que você tinha com a Marjorie, eu consigo imaginar os desafios que a Marjorie continua enfrentando hoje. Na próxima audiência, a gente vai ter a oportunidade de te ouvir. Eu gostaria muito que você viesse na próxima audiência. Você está linda, Marjorie. Obrigada, mas nós temos uma lei no Brasil, porque uma menina superdotada entrou, pediu a palavra. Eu convenci os senadores, não sei como até hoje. Lembra, Patrícia? Ela pediu a palavra e ela mudou
uma decisão de um relator e de todo um colegiado. Você está muito linda, obrigada por estar aqui. Queria muito te ouvir na próxima audiência sobre os seus desafios lá atrás e os seus desafios hoje como uma estudante superdotada. Vamos ouvir a doutora Ozeni Ribeiro. Doutora. Bom dia. Acho que está ligado, né? Bom dia a todos. Senadora Damares Alves, membros dessa Comissão de Direitos Humanos, todos que nos assistem, autoridades aqui presentes e principalmente as famílias. Eu falo hoje não só como uma educadora com mais de 4 décadas dedicadas à educação pública, mas como especialista que dedicou grande parte dessa história voltada ao estudo da superdotação e da dupla excepcionalidade e atualmente como estudante de psicologia. Ao longo desse percurso, eu tive a honra de ver meu trabalho reconhecido também no meio acadêmico, contribuindo até os dias atuais com pesquisas, formações e estudos que ampliam a compreensão dessa condição no país e orientam práticas educacionais mais sensíveis ao desenvolvimento humano. E aqui eu queria só fazer o destaque que eu tive o privilégio, que eu digo privilégio pela pesquisa que ele vai trazer sobre o Davi. Eu tive a honra de avaliar o Davi, e o Davi se tornou um estudo muito profundo. Ele tem um aspecto que, além de contribuir muito com a cardiologia, com a medicina, ele também vai quebrar um paradigma na superdotação. Isso ainda está em estudo, eu com a minha equipe, buscando também outros especialistas, para a gente trazer essa contribuição do Davi, que vai ser incrível na avaliação de superdotados. A gente vai conhecer um aspecto importante que, com certeza, está sendo negligenciado. E é incrível que isso tenha acontecido com ele, com o DNS assim, tão conhecido, que a gente já vê toda essa potência. Contribuí como consultora do MEC no estudo da Lei 12.234, que instituiu o Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades de Superdotação, matriculados na Educação Básica e Ensino Superior. E aqui dizendo que é um cadastro de extrema importância e que ele precisa ser retomado também. No Distrito Federal, participei da construção e articulação técnica da Lei número 7.841, que foi publicada agora em 2025, também voltada à adequação educacional desses estudantes. Alergia ao ar-condicionado. Esse reconhecimento nunca me afastou da realidade concreta, mas fortaleceu minha proximidade com as famílias, com as escolas, com os estudantes, traduzindo o conhecimento científico em ações que contribuam para mudanças urgentes na educação de superdotados. Vivencio essa realidade semanalmente nos bastidores, avaliando e acompanhando cerca de 8 a 10 crianças e adolescentes superdotados por semana, orientando também suas famílias e escolas. Por isso, eu não falo de uma teoria distante, mas de vidas reais, dores concretas, potencialidades que clamam por reconhecimento, por apoio e por resposta do Estado. O Brasil convive hoje, senadora, com um cenário de invisibilidade alarmante. O Censo Escolar da Educação Básica de 2024, não saiu ainda de 2025, registrou 43.950 estudantes identificados como superdotados. E isso significa apenas 0,094% dos alunos matriculados no país. A literatura científica internacional, por outro lado, desde o relatório Marland de 1972, ela estima que entre 3% e 5% da população escolar apresenta superdotação, um percentual mínimo que é esperado quando se utilizam critérios amplos de identificação. Quando comparamos esses parâmetros com a realidade brasileira, a discrepância ela se torna realmente inaceitável. Se a estimativa mínima é de 3%, isso significa que menos de 1 em cada 30 estudantes está identificado. Se considerarmos 5%, o cenário é ainda mais grave, menos de 1 em cada 50. Nós temos teóricos como Renzulli, citado aqui pela professora Ângela e Denise, cujo modelo influencia a identificação e práticas educacionais no Brasil, que indicam que esse contingente pode alcançar 15% a 20% de estudantes. E diante dessa estimativa tão ampliada e tão democrática, impõe-se um questionamento inevitável.
Se esse modelo aponta há décadas para uma presença expressivamente maior dessa população, como explicar que continuemos convivendo com níveis baixos de identificação? E se esta é a abordagem que predomina, que fatores históricos, conceituais e institucionais mantêm milhões de estudantes invisíveis, privados de atendimento adequado, perpetuando uma subnotificação que tem atravessado gerações? Estamos hoje diante de uma das maiores subnotificações educacionais existentes. Mas esses números, eles não representam apenas estatísticas. Eles mostram a produção, a proporção do sofrimento emocional, níveis de ansiedade, depressão existencial, comportamentos autolesivos e, em casos extremos, até o risco de suicídio. Não estamos diante apenas de uma pauta educacional, mas de uma questão de saúde mental pública e de direitos humanos que estão sendo negados. Nós que avaliamos, sabemos o quanto os bastidores são cruéis e o quanto nós temos de adolescentes com a avaliação e identificação tardia que estão em alto nível de sofrimento. Outro ponto crítico reside na definição de superdotação adotada na PNEE de 2008, que ainda orienta as diretrizes nacionais de identificação e atendimento. Ela precisa ser ampliada. Ao vincular essa identificação à demonstração de desempenho elevado em apenas 5 áreas de habilidades específicas, intelectual, acadêmica, liderança, artes e psicomotricidade, essa formulação ela reduz drasticamente uma condição tão complexa a manifestações observáveis de talento e de realização extraordinária. É um enfoque que contrasta com o consenso da literatura científica clássica e contemporânea, que compreende a superdotação como uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizada por assincronia no desenvolvimento, intensidades cognitivas e emocionais, sensibilidades elevadas, desafios socioemocionais e sensoriais interpretadas de forma equivocada como transtornos. Ao privilegiar exclusivamente indicadores de desempenho, essa definição impede a identificação de perfis e níveis cuja diferença não se traduz em produções e em realizações visíveis e extraordinárias. Com isso, além de restringir o acesso a direitos educacionais e humanos, também produz exclusão institucionalizada da educação infantil à universidade, convertendo-se na prática em um sistema classificatório que seleciona muito mais quem merece ser visto. Outro equívoco recorrente é reduzir a superdotação ao desempenho escolar elevado, ou a produção criativa extraordinária, ou a um caderno perfeito, ou a notas altas no final do bimestre. Na neurociência e na realidade das famílias, superdotação é uma condição de base genética multifacetada que pode se manifestar, sim, por intensidades cognitivas, emocionais, sensoriais muito profundas, modos diferenciados de processamento da informação, pensamento altamente associativo e uma sensibilidade que altera a forma como o indivíduo percebe a si mesmo e ao mundo. Quando restringimos a sua compreensão a talentos visíveis ou resultados mensuráveis, nós excluímos exatamente os superdotados, que são aqueles cuja diferença vai se expressar no seu funcionamento interno e não aqui naquilo que ele faz. Essa redução conceitual transforma a condição em mera performance observável, invisibilizando milhões de estudantes e perpetuando a ideia equivocada de que não se trata de uma identificação diagnóstica, mas de um reconhecimento por mérito. É indispensável falar sobre um grupo ainda mais invisibilizado, que são os estudantes com dupla excepcionalidade, que apresentam superdotação simultaneamente a deficiências, transtornos do neurodesenvolvimento ou outras condições que impactam a sua aprendizagem e o funcionamento interno cotidiano. Na definição vigente, que privilegia o desempenho excepcional visível em 5 áreas, muitos deixam de ser identificados, porque as suas dificuldades elas se tornam mais evidentes do que as suas potencialidades. Com isso, não se enquadram nem nos programas para superdotados, nem no serviço de suporte especializado,
permanecendo em uma zona de invisibilidade que compromete o acesso a direitos humanos e a direitos educacionais. Sem identificação, eles não recebem a diferenciação curricular que precisam. Sem reconhecimento das dificuldades, eles não recebem o suporte especializado. E sem a compreensão da sua condição, eles são rotulados como desmotivados, preguiçosos, desorganizados ou inadequados nas salas de aula. Por fim, a ausência de políticas consistentes produz consequências danosas concretas. Crianças e adolescentes superdotados que enfrentam currículos desajustados ao seu funcionamento individualizado. Professores sem formação específica, que todas falamos aqui, a negação de direitos que já são previstos em lei, como, por exemplo, o Plano Educacional Individualizado, que não é acatado para superdotados, com a visão equivocada de que eles não precisam de suporte. E também a aceleração, o atendimento educacional especializado. O resultado é a evasão escolar, da creche, da educação infantil à universidade. Sofrimento emocional e desperdício de potencial humano, alimentando um ciclo de exclusão que impacta famílias inteiras, especialmente mães que adoecem e se sentem exaustas na luta contínua para serem ouvidas e garantir o direito de seus filhos. Dentro desse grupo de dupla excepcionalidade, nós temos também o que um grupo de pesquisadores trouxe um alerta na identificação, que é o grupo da tripla excepcionalidade. Essa tripla excepcionalidade não se refere a 3 transtornos com a superdotação ou algo parecido, mas se refere àquelas crianças, aqueles alunos com dupla excepcionalidades que são excluídos na sociedade, na sala de aula e no mundo social. Os indígenas, os negros, os quilombolas, as crianças pobres, as que estão em vulnerabilidade social. Então, essas crianças, nas salas de aulas, elas são ainda mais invisíveis, porque elas têm dupla excepcionalidade e sofrem mais o enorme desafio de serem negligenciadas pela sociedade e políticas públicas, porque não são reconhecidas. Diante desse cenário, eu apresento respeitosamente medidas urgentes no campo dos direitos humanos e da educação, obviamente. Efetivar o Cadastro Nacional de Alunos Superdotados na educação básica e não nos esqueçamos do ensino superior. Eu avalio também, junto com a minha equipe, bastante estudantes do ensino superior e a gente convive, né, Ângela, com esse sofrimento também nesse grupo da população. Vinculando a implementação desse cadastro à formação qualificada daqueles profissionais que são responsáveis por identificação e registro dos dados, encaminhamento para o IMEP. Revisar a definição de superdotação na PNE, aliando-se à neurociência contemporânea e eliminando vieses excludentes e capacitistas. Porque no momento que você define um quadrado, que são 5 áreas, para que eles se identifiquem, você exclui muitas crianças que não mostram esse potencial agora. Garantir identificação ampla e contínua em todas as etapas educacionais, incluindo o ensino superior. Assegurar a implantação efetiva do Plano Educacional Individualizado, da aceleração e do atendimento educacional especializado adequado aos níveis de superdotação. Hoje nós temos uma identificação um pouco superficial, que identifica superdotado e todos são semelhantes, e a gente sabe que tem perfis completamente diferentes. Investir na formação docente multidisciplinar para a compreensão da superdotação como condição do neurodesenvolvimento. Atualizar as metas do PNE, contemplando explicitamente esses estudantes, nas 3 categorias, porém superando limites conceituais e operacionais que historicamente comprometeram e continuam comprometendo a sua inclusão. Instituir políticas de apoio socioemocional e de saúde mental voltadas para esse público. Promover pesquisas nacionais robustas, sem limitação teórica, para dimensionar com precisão essa população historicamente invisibilizada. E para finalizar, a excelentíssima senadora Damaris Alves, já agradecendo muito esse momento, que para nós da superdotação é um momento master, né? Master não pode falar?
é um momento incrível para que a gente consiga sensibilizar a sociedade, o Estado, para a necessidade deles. Eu peço, em nome de milhares de famílias brasileiras, que este tema seja tratado não como uma pauta marginal, mas como uma questão de dignidade humana. Peço que olhem para essas crianças, adolescentes, universitários e adultos superdotados também, não como exceções privilegiadas, mas como cidadãos que aguardam reconhecimento, proteção e justiça. E permitam-me trazer aqui a voz silenciosa de uma mulher superdotada que representa tantas outras. Eu recebi essa mensagem e foi me pedido dessa mãe para trazer e eu fiz literalmente. Aprendi a me encolher para caber. Aprendi a calar para não incomodar. Aprendi a me fechar para não ser vista como demais. É como ter uma Ferrari presa em um pântano. Potência sem movimento, capacidade sem espaço, vida sem expressão. E isso é ainda mais duro para nós, mulheres, que crescemos sendo ensinadas a não ocupar lugar, a não ultrapassar limites invisíveis e a não brilhar demais. Então, quando a sociedade e o Estado não reconhecem essas mentes neurodivergentes, além de limitarem o seu potencial, eles aprisionam existências inteiras. Peço que o Brasil deixe de desperdiçar seus potenciais, sim, mas que, antes de tudo, comece a proteger suas mentes brilhantes em saúde mental e desnecessariamente sofridas. Porque quando uma criança superdotada permanece invisível, é uma possibilidade de futuro que se apaga. Muito obrigada. Doutora Zeni, sim. Vou ganhar mais um livro? Ai, que bênção. É uma visão neurocientífica da complexidade do sujeito superdotado. Então, aqui eu procuro trazer essa profundidade que nós queremos passar. Muito obrigada. Doutora, e onde a gente encontra seu livro? Tem na Amazon. Na Amazon, né? Está sendo vendido pela plataforma Eduz. Fantástico. Gente, olha, eles não são todos iguais. Eu acho que a mensagem básica da sua fala, doutora, eles são diferentes. Né? Não queira colocar o superdotado, a criança com alta habilidade ou o adulto dentro de uma caixinha. Eles são bem diferentes entre eles, né? Eu quero agradecer e dizer o seguinte, doutora, acho que todo mundo percebeu agora como esse debate é transversal. Tinha que estar nessa mesa, Ministério da Saúde, tinha que estar nessa mesa, Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Educação, doutora, o Ministério da Economia tinha que estar nessa mesa. Sabe por quê? Nós vamos ter que... O Ministério do Trabalho, Ciência e Tecnologia, por quê? Nós vamos ter que ver como é que vai ser a relação de trabalho desses superdotados daqui a alguns anos. Nós vamos ter que ver como é que o empresário está lidando com a mãe de uma criança com alta habilidade. Essa mãe tem que sair mais cedo do trabalho para levar o seu filho ao ensino complementar. Então, a gente vai ter que rever, inclusive, as relações trabalhistas no país. Gente, olha, eles existem e não dá mais para construir políticas públicas sem lembrar que eles existem. E a gente vai ter que fazer esse debate dessa forma transversal, como a senhora trouxe aqui. Muito obrigado pela contribuição. Nós vamos agora desfazer a primeira mesa. Eu quero que as senhoras sentem ali. Quem puder ficar até o final, está chegando perguntas. E nós vamos montar a segunda mesa. Enquanto as senhoras se deslocam, saem daqui do lugar, muito obrigada, doutoras, riquíssima primeira mesa, muito obrigada. Eu quero registrar, eu queria que a TV Senado fizesse um registro especial, as perguntas que estão chegando pelo E-Cidadania. Samuel de Goiás, gente do Brasil inteiro, olha o que Samuel de Goiás pergunta. Quais critérios objetivos o Ministério da Educação propõe para padronizar a identificação precoce de alunos com altas habilidades superdotados? Gustavo de Tocantins. Entes federativos alegam falta de recurso para atender demandas dos superdotados 2E e 3E. É possível criar um fundo com ação orçamentária específica?
Gustavo fez uma pergunta interessante. Como é que está o orçamento da União voltado para as pessoas com alta habilidade? Vamos ter que rever o orçamento da União? Vamos ter que sentar na comissão de orçamento também, doutora, e rever o orçamento? Bárbara, do Distrito Federal. O processo diagnóstico pode ser complicado e principalmente oneroso para as famílias. Quais são as políticas públicas para barateá-lo? João, do Rio Grande do Sul, pergunta: é possível formar uma rede em que as crianças superdotadas possam se encontrar com as outras superdotadas para não sentirem tanta solidão? Você vai ouvir daqui a pouco sobre isso. Aí nós temos comentários. Rosenberg, do DF, diz o seguinte: o Plano Nacional de Educação deve garantir que o aluno que domina o conteúdo não seja forçado a repetir ciclos por mera questão de idade cronológica. Flávia, de Minas Gerais, diz o seguinte: um centro de referência para altas capacidades com profissionais qualificados daria suporte a pais e escolas com programas específicos. Miller, do Amazonas. De nada adianta o laudo médico sem o suporte escolar e multidisciplinar. A proposta deve incluir um canal SUS, escola, UBS e neuro. A sociedade está reagindo e está participando. Eu quero agora chamar para compor a segunda mesa Roberta Munique, claro, mãe de Rafael, presidente do Instituto Raízes, rede de apoio e incentivo e suporte educacional e emocional ao superdotado. Bem-vinda, Roberta, é uma alegria ter você aqui de novo no Senado. Seja bem-vinda. Quero convidar a Carla Souza Brolesi, fundadora do Movimento Civil de Superdotação no MAPA e presidente da Associação do Superdotação no MAPA. A sociedade civil vai falar agora. Vem cá, Carla. Um pouquinho para cá, tá, senadora? Carla está vindo diretamente do Rio de Janeiro. Quero chamar a Cristiana Aspesi, delegada do Conselho Mundial para a Criança Superdotada e Talentosa, mestre em Psicologia pela UNB e atua na área de altas habilidades. Doutora, obrigada por estar com a gente. Quero convidar a Vera Lúcia Palmeira Pereira, representante do Instituto Espaço Atividade, Mente, Corpo e Emoção de Atenção Transdisciplinar para estudantes com altas habilidades ou superdotação, e ela com certeza vai responder a pergunta do Rio Grande do Sul. Elas podem se encontrar no Brasil? Podem, tem espaço já pronto. E agora a gente vai convidar para a mesa Cláudia Hakim. É Hakim ou Hakim? Hakim, sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade e autora do livro Superdotação, Dupla Excepcionalidade, Contribuições da Neurociência, Psicologia, Pedagogia e Direito aplicado ao tema. Obrigada, doutora. Vocês observaram que agora a gente vai ter a sociedade civil organizada. E aí, um alento para as famílias que estão nos assistindo. Famílias que estavam se sentindo sozinhas. Nós temos muitos movimentos, instituições no Brasil que você pode conhecer, pode começar a fazer contato a partir de agora. Muita gente se organizando no Brasil e contribuindo para a política pública, para a legislação. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Antes, eu quero ainda registrar a presença de Yara dos Santos Miranda, Instituto Raiz e vice-presidente. Tatiana de Araújo Ribeiro, médica do Ministério Público do Distrito Federal. Paulo César Alves, secretário-geral do Sindiled. Gente, até o Sindiled está aqui. Patrícia Nunes, advogada, mãe da Marjorie. Dominique Lirandi Gudel,
Universidade de Brasília, Marina Nogueira de Assis Fonseca, Instituto Converso, Talento e Desenvolvimento Humano, que maravilha, mais um instituto presente. Sofia Costa e Silva Duarte, Instituto Converso, Talento e Desenvolvimento Humano. Obrigada, doutora, ela é psicóloga. Marlu Campos, Clínica de Neuropsicologia, Instituto Raízes, psicóloga e pedagoga. Bem-vinda, doutora. Rosana Mena, Instituto Índigo Rei. Esse instituto eu não conheço. Bem-vinda, Instituto Índigo Rei. Edna Aparecida Alegro, Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Estamos sempre juntos, vice-presidente. Simone Rocha, PCU, CEL. Eu não conheço. Ela está aqui? Simone ainda está com a gente? Oi, Simone. Bem-vinda, bem-vinda ao nosso debate. Natália de Oliveira Santoro, AMAPAI DF, presidente. Obrigada, Natália, por estar com a gente. E Sheila Cristina Alves Passos, Escola Classe Café Sem Troco, diretora. Essa escola é incrível, gente. Eu conheço a escola. Seja bem-vinda, diretora, professora. É uma alegria tê-la conosco. Nós agora vamos... para a segunda mesa, mas uma pessoa fez um pedido ali, 2 minutinhos, a gente não vai abrir muito para o plenário não, porque a gente tem um horário, mas fale seu nome para registro em ata e a sua intervenção, por favor. Eu sou a professora Jane Farias, eu sou da Universidade de Brasília, vinculada ao Instituto de Psicologia e Laboratório de Psicologia Escolar, e essa primeira mesa mexeu muito com o meu coração, senadora Damares, porque eu fiz o primeiro estudo no Brasil sobre famílias com nível socioeconômico desfavorecido. E, desde então, eu tenho me dedicado a estudar grupos subrepresentados na educação de superdotados. Então, eu tenho estudos com superdotados em assentamento rural, comunidades quilombolas. Nós fizemos vários estudos com comunidades tradicionais, terenas, xerentes, vapixanas, Caiabis e Urrupes. Tivemos o primeiro estudo publicado na Psychology of Frontiers of Psychology, com o primeiro estudo sobre ciganos superdotados no mundo. Uau! E a gente tem, então, também estudos com comunidades quilombolas. Alguns desses já publicados, em alguns em movimentos de publicação. E nessa dedicação ao estudo de comunidades e povos e estudantes subrepresentados na educação de superdotados no país, nós temos um grupo muito próximo de nós, e por isso hoje eu coordeno o grupo de pesquisa PREMIAR, que é Precocidades em Movimento, Indicadores de Altas Habilidades, que são crianças da educação infantil. As crianças de 3 a 6 anos, as crianças da educação infantil e o primeiro ano das séries iniciais. Nós temos muitas crianças que não estão sendo atendidas, estão sendo diagnosticadas de uma forma equivocada, patologizadas, medicalizadas. Então, nosso grupo, que tem estudado essa temática desde 2023, começamos agora em março uma pesquisa intervenção com famílias, para orientação dessas famílias, formação docente na educação infantil. Nós temos no SUS uma caderneta que vai para os pais, que tem os marcadores de desenvolvimento, e lá diz o seguinte: se o seu filho está atrasado, faça isso. Se ele tem TEA, faça aquilo. Se ele tem... Mas e se ele está avançado? Se ele está avançado em todos aqueles marcadores, o que os pais fazem com isso? O que a família faz com isso? O que a escola faz com isso? Com essa informação. Então, nosso grupo está estudando, a gente está trabalhando no sentido de estudar todas as políticas públicas, para a gente, inclusive, demandar uma formulação na política pública de atendimento e nesse acompanhamento dos marcos de desenvolvimento na primeira infância. Então, nós temos um grupo de pessoas que são subrepresentadas dentro do grupo de superdotados, que é a primeira infância, que é a educação infantil. Então, se a gente não começa aí essa formação, se a gente não trabalha com essa intervenção, a gente vai, então, acumulando problemas nesse processo de escolarização. Então, assim, eu fiquei com meu coração muito mexido com tudo isso, e nós temos pesquisa na Universidade de Brasília, no Laboratório de Psicologia Escolar, evidências já consolidadas e muitas questões que a gente pode estar conversando quando a gente fala desse Brasil imenso, diverso, e que a gente tem tantas comunidades e tantas questões. Ou seja, uma comunidade tradicional, ela vê o talento de uma forma muito diferente do que nós vemos.
E eles têm outros indicadores, ou seja, é uma percepção coletiva de talento que nós muitas vezes desconhecemos. Mas, então, assim, eu gostaria de pontuar, deixar marcado essas pesquisas e dizer que nós já temos evidências e temos uma pesquisa de intervenção em andamento para exatamente suprir essa lacuna que nós temos na educação e de uma perspectiva de não só notificação, mas de subatendimento com essas crianças da educação infantil. Ai, professora, que bom. Que bom que eu abri a palavra para a senhora. Que bom, doutora, que bom saber que os ciganos estão sendo atendidos, os quilombos, as crianças indígenas. Nós temos gênios em todos os lugares. E aí eu vou passar a palavra aqui para as instituições e eu quero que vocês recebam todas elas com muito carinho. E vou lhe dar mais um ingrediente. Nós temos também as diferenças religiosas no Brasil. Lucas sabe o que eu vou falar. Nós temos crianças em comunidades que estão sendo chamadas de endemoniadas. Não é demônio, pai. É uma criança superdotada. Cuidado com os rótulos. Nós temos religiões que estão fazendo rituais para curar crianças que estão em pecados. Não é pecado, pai. É que ela sabe um pouco mais que você. A gente precisa trazer tudo isso para o debate. Eu venho de comunidade religiosa. Eu tenho legitimidade para falar sobre isso. Eu não estou fazendo crítica. Eu só estou dizendo que se há 60 anos atrás meus pais estivessem sentados numa audiência dessa, teria lidado de forma diferente com meu irmão, que morreu aos 21 anos de tristeza. Então, eu preciso deixar isso claro. Nós também temos uma outra especificidade para trazer para a mesa. É um país extremamente religioso, de diversas denominações religiosas, de crenças diferentes, e que não consegue enxergar essa criança da forma que ela precisa ser enxergada. Então, fica aqui também esse outro ingrediente para aqueles especialistas que falaram agora, que ainda não haviam pensado nisso. A gente precisa também pensar nas crenças religiosas no país. Nesse sentido, vamos começar por Roberta Monique, presidente do Instituto Raiz. Muito bem-vinda, doutora Roberta. Muito obrigada. Eu quero iniciar este pronunciamento com um agradecimento muito especial à excelentíssima senhora senadora Damares Alves, que ouviu e acolheu as demandas do Instituto Raízes quando nos recebeu em seu gabinete e convocou esta audiência. Se todos nós estamos aqui, é porque a senadora foi sensível ao nosso pedido e hoje podemos estar para realizar. Sua sensibilidade e compromisso com as causas da infância e da educação tornam possível que hoje possamos dar voz às famílias e às crianças com altas habilidades e superdotação. Meu nome é Roberta Monique, sou uma mulher superdotada e também TEA. Aí a gente vê a dupla excepcionalidade. Sou presidente do Instituto Raízes, educadora há mais de 20 anos. O que significa Raízes? Rede de apoio, incentivo e suporte educacional e emocional ao superdotado. O Instituto nasceu da compreensão de que pessoas com altas habilidades não podem ser tratadas de formas reducionista, nem sob uma visão meramente produtivista ou talentista. Não falamos apenas de desempenho acadêmico. Falamos de desenvolvimento integral, saúde emocional, bem-estar mental, identidade, pertencimento e projeto de vida. Sou a mãe do Rafael Kessler, um estudante superdotado que, aos 10 anos, desenvolveu uma fórmula, a fórmula de Kessler, validada por 2 professores doutores da Universidade de Brasília e com destaque nacional. Ele programa em Python, Java, HTML, estuda derivadas integrais por conta própria, cria algoritmos, desenvolve projetos muito além da sua idade. Mas antes de reconhecimento, ele é uma criança de 11 anos e ele precisa de orientação, suporte psicológico e estrutura para crescer de forma saudável. Ele não tem apoio do Estado. Está em uma longa fila de espera para atendimento educacional especializado, não tem mentor, não participa de iniciação científica, não integra programas de bolsa para competir em Olimpíadas e não conta com acompanhamento educacional ou socioemocional público.
Olha só, uma mãe mostrando que uma criança precisa ser amparada. Essa é a realidade que enfrentamos. O sistema ainda depende, em grande medida, do esforço isolado das famílias. E nenhuma família consegue suprir sozinha o que deveria ser assegurado por política pública. É por isso que estou aqui, não apenas como mãe, mas como cidadã para defender mudanças concretas, o cumprimento efetivo das leis já existentes, porque já existem leis, e a implementação de novas políticas públicas, para que pessoas com altas habilidades tenham seus direitos reconhecidos e verdadeiramente garantidos. Saúdo as autoridades presentes, representantes das universidades, das instituições públicas e privadas, profissionais da educação, pesquisadores, famílias, sociedade civil organizada. Cumprimento também os membros da OAB, que aqui estão presentes. Doutora Joyce Rainer, doutora Kathleen Brito, doutora Beatriz Xavier e o doutor David Santa Bárbara, porque são os pioneiros da primeira comissão da OAB dedicada aos direitos das pessoas com altas habilidades e superdotação, gente, no Brasil. E também criaram um documento orientador para as escolas sobre o atendimento ao superdotado. Foi feita, gente, uma análise e um compilado de todas as leis, decretos e tudo que a gente tem de regulamentação para o atendimento do superdotado. E foi entregue às famílias para que as escolas consigam atender ao superdotado. Trata-se de um marco jurídico relevante para esse público. Registro que participe também dessa comissão, acompanhando a construção desse avanço institucional. Estou aqui para apresentar as necessidades das pessoas com altas habilidades, superdotação, visando contribuir para uma construção de uma política pública que atenda a estudantes da rede pública e também da rede privada, da educação infantil até o ensino superior. Porque o potencial não escolhe sistema e nem etapa escolar. Essa política precisa ser nacional, com responsabilidade clara da União, em articulação com os estados e municípios, e com cooperação institucional entre educação, saúde, universidades, conselhos profissionais, órgãos de fiscalização e sociedade civil. Somente com essa estrutura será possível ampliar o alcance, garantir a efetividade e reduzir desigualdades regionais e sociais. Experiências concretas de enriquecimento curricular estruturado no país, como os clubes dirigidos pela Amplexo Educação, demonstram que o aprofundamento intelectual pode ser planejado, acompanhado e institucionalizado. Essas iniciativas mostram que o desenvolvimento avançado não é improviso, é método, é estratégia com objetivos e metas claras. É necessário reconhecer o potencial acadêmico, artístico, científico, tecnológico, por meio de políticas de fomento estruturadas. De forma semelhante, já consolidado o programa Bolsa Atleta. O objetivo desse programa é apoiar o potencial esportivo de indivíduos que, sem esse suporte, não poderiam alcançar a plenitude de suas habilidades. O mesmo ocorre com alguns estudantes superdotados. Eles precisam de apoio para superar barreiras socioemocionais, socioeconômicas e elevar o nome do seu país em competições nacionais e internacionais, quando for o caso. Mas antes do desempenho vem o equilíbrio. Antes da Olimpíada vem o estado e o bem-estar emocional. Antes da aceleração vem o suporte psicológico para toda a família. É urgente rever a política educacional para estudantes com altas habilidades. As salas de recursos não atendem à demanda, especialmente para estudantes da rede privada. E a falta de transparência nas listas gera uma exclusão e até insegurança nas famílias. Embora já existam garantias legais, elas não estão sendo efetivamente cumpridas. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que é a LDB, que organiza todo o sistema educacional brasileiro, prevê atendimento educacional especializado. A Lei número 13.234 de 2015 determina a identificação e o cadastro de estudantes com altas habilidades. O Plano Educacional Individualizado, que é o PEI, é um instrumento que deveria adaptar o ensino às necessidades específicas do aluno. A aceleração de estudos também é um direito previsto para esses casos, em que o estudante já domina os conteúdos da sua etapa escolar. No entanto, esses direitos não se concretizam na prática por falta de fiscalização, políticas estruturadas e formação adequada aos profissionais. A falta de capacitação obrigatória de professores tem produzido preconceito, sofrimento escolar e crises emocionais, contribuindo para quadros de ansiedade e evasão. Isso representa não apenas um dano individual, mas uma perda social significativa. Na área da saúde, o SUS ainda não possui políticas nem formação específica para esse público. E as famílias enfrentam sozinhas desafios emocionais complexos, o que gera sobrecarga, especialmente para a mãe solo. O Brasil precisa tirar esses estudantes da invisibilidade educacional e da negligência na saúde,
Pessoas com altas habilidades necessitam de desafio intelectual, mas, sobretudo, de base emocional sólida e segurança institucional. Diante desse cenário, propomos a construção de uma política nacional estruturada em 2 eixos fundamentais. Número 1, saúde e desenvolvimento socioemocional. E número 2, desenvolvimento educacional. O que defendemos é simples e inegociável. Potencial não pode depender da sorte. O conhecimento também é patrimônio. A própria Constituição Federal assegura, no seu artigo 206, inciso 1, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. No artigo 227, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança e ao adolescente o direito ao desenvolvimento. Isso significa que não basta oferecer matrícula. É preciso garantir permanência com sentido, desafio intelectual e avanço real. Eu chamo a atenção dos senhores para esse seguinte exemplo. Uma criança extremamente avançada em matemática, ciência, história ou fluente em idiomas dificilmente permanecerá engajado em um ambiente que lhe oferece apenas conteúdos que já domina. Em termos comparativos, seria como exigir que alguém com anos de escolarização retornasse ao início da alfabetização para reaprender as primeiras letras. Olha só o contraste, né? A gente está vivendo aí essa realidade escolar. Desenvolver meu potencial não é privilégio, é cumprimento institucional. Por isso, pedimos a essa casa e a todos os responsáveis o cumprimento com urgência e prioridade do primeiro eixo, que é saúde e desenvolvimento socioemocional. Primeira coisa é a identificação precoce e avaliação pelo SUS. Defendemos a implementação de política de identificação precoce de pessoas com altas habilidades ou dupla excepcionalidade, que é o meu caso, com garantias de avaliação neuropsicológica pelo SUS. Uma avaliação hoje pode chegar a R$ 7.000. Que seja realizada por equipe qualificada em prazo razoável. Propõe-se também a inclusão de indicadores de altas habilidades na caderneta da criança, para que os sinais de precocidade sejam observados e encaminhados desde a primeira infância. Formação obrigatória de profissionais da saúde. Reivindica-se a inclusão obrigatória de conteúdos específicos sobre altas habilidades e dupla excepcionalidade na formação inicial e continuada de médicos, enfermeiros, psicólogos e demais profissionais da saúde, assegurando identificação adequada, encaminhamento correto e atuação interdisciplinar. Programas comunitários de apoio às famílias. Requer-se a criação de programas comunitários de apoio a cuidadores com reconhecimento formal de sobrecarga materna, especialmente aquelas que a gente já falou, que são mães solo. Eu tenho meu esposo, né, ele consegue me apoiar. E as mães que não têm, né, essa pessoa ao seu lado. Garantindo suporte psicológico, orientação técnica, assistência social e redes institucionais estruturadas. Acolhimento socioemocional em casos de aceleração. Muitas famílias que têm os seus filhos acelerados não têm a garantia do acompanhamento socioemocional especializado, nem a asseguração de adaptação saudável, o monitoramento contínuo e a prevenção dos impactos emocionais. Esse é o primeiro eixo, o eixo da saúde. O segundo eixo é o desenvolvimento educacional. Primeiro, a transparência e ampliação das salas de recurso. Requer-se a transparência quanto ao funcionamento, critérios de acesso, números de vagas e distribuição territorial das salas de recurso, bem como sua ampliação para atendimento adequado e contínuo a estudantes da rede pública e privada. Formação obrigatória de professores. Requer-se a implementação de formação obrigatória sobre altas habilidades e dupla excepcionalidade em todos os níveis educacionais, como inclusão de disciplina obrigatória nos cursos de pedagogia e licenciatura, como já foi falado, formação continuada obrigatória para docentes em exercício e atualização periódica dos conteúdos formativos. Formação aberta e gratuita à comunidade. Propõe-se que exista uma política pública de acesso à comunidade para ampliar compreensão técnica, combater mitos e promover cultura de reconhecimento e respeito. Cumprimento efetivo da legislação vigente. Requer-se fiscalização permanente e responsabilização administrativa para garantir o cumprimento integral da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da Lei 13.234, 2015, da implementação obrigatória do Plano Educacional Individualizado, bem como de todas as leis, decretos, resoluções e normativas específicas que tratam do atendimento às pessoas com altas habilidades. O PEI deve ser elaborado e acompanhado com participação ativa da família e do próprio estudante, sempre que possível garantindo diálogo, transparência e corresponsabilidade no processo educacional. Não se trata da criação de novos direitos, mas da efetivação concreta daqueles já previstos no ordenamento jurídico brasileiro.
Enriquecimento curricular estruturado. Requer a implementação de programas de enriquecimento curricular no próprio turno escolar, desde a educação infantil até o ensino superior, promovendo aprofundamento acadêmico, interdisciplinaridade e desenvolvimento pleno, com planejamento individualizado e participação da família e do estudante na formação e na definição dos percursos formativos. Aceleração de estudos. Defende-se a regulamentação clara e a aplicação efetiva da aceleração de estudos, desde a educação infantil até o ensino superior, quando pedagogicamente indicada, com critérios definidos, avaliação adequada e acompanhamento sistemático. A decisão sobre aceleração deve envolver equipe pedagógica, família e estudante, assegurando o consentimento informado, monitoramento contínuo e cuidado com o desenvolvimento socioemocional. Agora, eu proponho uma criação de um Programa Nacional de Mentoria Especializada. Para quê? Para que o estudante, desde a educação infantil até o ensino superior, de escolas públicas e privadas, tenha o acesso ou presencial ou online e que isso seja feito com um cadastro nacional de mentores, que haja critérios transparentes de seleção, diversidade regional e monitoramento contínuo desses resultados. Proponho também um programa de iniciação científica, porque é imperativa a instituição de programas desde a educação infantil até o ensino superior. Eu saliento sempre isso porque a gente não tem esses programas, né, que atingem a primeira infância e também o ensino superior, e que alcance escolas públicas e privadas, com acompanhamento técnico qualificado, integração ao PEI, reconhecimento pedagógico formal e registro no histórico escolar. Que haja também fomento à participação em Olimpíadas e eventos acadêmicos, que sejam instituídos também nos termos do Bolsa Atleta. Para finalizar, uma campanha nacional de conscientização em rede de comunicação. Propõe-se a criação de campanhas públicas em rede nacional de televisão, rádio, mídia digital, para desmistificar a ideia de que toda pessoa com altas habilidades é um gênio e, portanto, não necessita de suporte ou atendimento diferenciado. As campanhas devem informar a população sobre o que são altas habilidades, dupla excepcionalidade, esclarecer que o potencial não elimina vulnerabilidades emocionais e reforçar que esses estudantes têm direito a atendimento educacional. Vou encerrar. Que este momento represente um passo concreto na construção de uma política nacional estruturada, responsável e efetivamente aplicável às pessoas com altas habilidades. Que essa política alcance tanto a escola pública quanto a escola particular, pois o direito ao desenvolvimento é fundamental e não se limita à natureza jurídica da instituição de ensino. A Constituição garante igualdade de condições e o pleno desenvolvimento da pessoa. Todos contribuem para o financiamento do Estado, por meio de tributos, por isso os direitos educacionais não podem ser fragmentados conforme a rede de ensino. Altas habilidades não são realidade exclusiva da escola pública nem da escola privada, são uma condição humana e direitos fundamentais não admitem distinção. Muito obrigada e desculpa pelo prazo. Roberta, extraordinária, e acho que todas as suas contribuições já devem ficar no grupo de trabalho. Deixa eu dizer para o Brasil, já foi formado um grupo de trabalho, e a maioria das pessoas que passaram pela mesa e que estão aqui já estão no grupo de trabalho, porque está sendo construído um projeto de lei para políticas públicas, tá? Esse projeto de lei vai dialogar com o Ministério da Educação, mas vocês já viram que vamos ter que falar com todos os ministérios, todos. E as emissoras de televisão também. A campanha que você está falando aí precisa ser veiculada por todos os órgãos de comunicação. Extraordinário, quero agradecer, além de ser presidente do Instituto, ela é a mãe do Rafael, né? Mãe do Rafael. Vamos ouvir agora a Carla de Souza Brolesi, fundadora do Movimento Civil de Superdotação no MAPA e presidente da Associação do Superdotação no MAPA. Obrigada, Carla, por estar conosco. Oi, boa tarde já. Vamos lá. Boa tarde, gente, a todos. Eu queria inicialmente, agradecer a minha indicação para participar aqui do senador Bonetti e agradecer a senhora, senadora Damares, por permitir que a gente trouxesse aqui a voz de milhares de famílias. E falo milhares de famílias não numa hipérbole, mas porque são milhares de famílias. Isso não só nas muito faladas redes sociais,
mas nos grupos, em encontros, até teve uma pergunta aqui, dá para encontrar as crianças? Dá. Aqui nós temos a Aline, ela faz aqui em Brasília um trabalho maravilhoso, reunindo família de vários superdotados, de várias idades. Então, é possível no país inteiro, nós temos representações em todos os estados desse país. Então, eu não estou aqui falando por mim, estou aqui falando por várias pessoas. Inclusive, trouxe aqui esse pequeno livro de relatos. Esses relatos chegam para a gente de maneira orgânica, não tem formato, cada família escreve para a gente contando a sua vivência. Então, nós temos aqui relatos de gerações, e não falo exagerando, falo porque nós temos avós falando da dificuldade que enfrentaram, nós temos pais falando das dificuldades que enfrentaram, nós temos filhos falando das dificuldades que enfrentaram. Então, isso... Agora... Eu entendi superdotação no mapa. Olha, gente, mapa do Brasil, elas estão em todos os lugares do Brasil. Para sair da invisibilidade. Tá vendo, Henrique? Lá no Marajó, inclusive. Todos os lugares. Inclusive, parabéns. Gente, vamos acessar essa associação, todas essas aqui, nós vamos deixar as redes sociais. Procurem essas instituições, você que está do outro lado, se sentindo sozinho nessa luta, nessa batalha. Desculpa, Carla, continua. A senhora citou a cidade de Afuá. Nós temos atualmente, pelo Educacenso, um superdotado identificado. Uau! Sabe quantos deveriam ter? O mínimo que deveria existir? 423. Isso só olhando para a base de alunos. Se você olhar 3% da população de Afuá, você vai ver que o número é maior. Se você olhar lá, São Paulo de Olivença, tem 8. O mínimo deveria ser 402. Como eu falei, são décadas. Décadas. Então, como a doutora Ozeni citou, algo errado não está certo. Se é tão eficiente o que a gente tem hoje, a gente está fazendo algo muito errado. Ou não está fazendo o que, teoricamente, seria eficiente. Então, existe, assim, um gap, né, um vão gigantesco entre o que tem de teoria, entre o que tem, sei lá, de lei e o que a gente encontra no dia a dia. Porque isso aqui não é só, olha, o professor não fez isso. Não. É agressão física, é agressão psicológica. Hoje mesmo a gente tem uma família do Paraná que foi chamada pelo Conselho Tutelar, família, inclusive, que teve que abrir BO contra a escola, contra o professor, por agressão, por tudo. E aqui nós tivemos o Davi. Davi é uma criança brilhante. Se o Davi tem dificuldade para ser atendido, você imagina aquele superdotado que não demonstra talento. Por isso que aqui a gente diz, superdotação não é sinônimo de talento. Você pode ter o seu talento, inclusive aqui eu falo de um olhar da superdotação pelo viés humanista, porque superdotação é neurodivergência. Se é neurodivergência, é espectro. Se é espectro, não pode ser bifásico. Não dá para ser altas habilidades de superdotação. É só superdotação. Porque você pode ter o seu talento, pode, você pode demonstrar, pode, mas isso não significa que você vai demonstrar o talento o tempo todo. Você não é obrigado a isso. Você pode ter um potencial, vamos lá, esse copo aqui tem um potencial de, sei lá, de 250 ml. Mas se eu quiser encher só com 100? Então, não dá para pegar e ficar olhando, tem 250, ele só tem 100, então ele não é superdotado. Você tem que olhar o tamanho do copo, não o que está dentro, não o que eu estou demonstrando. Porque toda vez que você olha para o volume do copo, ao invés de para o potencial do copo, você deixa de incluir, você deixa de respeitar a necessidade. Falaram tanto aqui de aceleração. Para você conseguir uma aceleração no Brasil hoje, você é obrigado a entrar dentro do judiciário. E não estou dizendo, olha, eu não tenho identificação formal, cheguei aqui, eu acho que meu filho é superdotado. Não, eu estou dizendo pessoas que fizeram mais de uma avaliação, com mais de um profissional. Aí junta avaliação neuropsicológica, neuropsicopedagógica, fono, não sei o quê. Junta um calhamaço de avaliação. Entrega lá, mas eu acho que ele não tem maturidade. Mas eu acho com base no que esses especialistas estão dizendo que precisa acelerar. Trago aqui, dados de uma especialista americana chamada Deborah Ruff. Ela estabeleceu dentro do conceito dos Estados Unidos, que óbvio a gente não consegue fazer um deparo para a nossa realidade, mas eu acho que serve para a gente enxergar o tamanho do espectro e o tamanho do problema que a gente tem
de décadas. Ela diz que assim, um superdotado, na escala dela, que vai de 1 a 5, o nível 1 ele aprende com 3 repetições. O nível 2 ele aprende com 1 ou 2 repetições. O nível 3 ele é capaz de pegar o conteúdo todo do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, em 2 anos. Isso quer dizer que são 7 anos sentado em sala de aula. Imaginem, gente, aqui, vocês já se mexeram várias vezes enquanto eu estou falando. Você imagina uma criança em sala de aula ouvindo pela 50ª vez que, olha, o bairro residencial é aquele que tem residência. O bairro comercial é o que tem comércio. O bairro... Gente, a criança vai fazer o quê? Ou ela vai, sei lá, mexer em alguma coisa, aí mexeu demais alguma coisa, olha, é um hiperativo. Tem que levar para dar um remédio. Tem cidade que não tem nem neurologista, gente. Aí a família vai buscar um neurologista numa outra cidade, numa consulta, às vezes, de 15 minutos. Acho que, assim, se bobear, o miojo demora mais para ficar pronto. Ou um curandeiro. Não, e sai com receita tarja preta para criança. Por quê? Porque está entediado, está se mexendo em sala de aula. Olha, eu falei uma coisa, ele contrariou o que eu falei. Ele é TOD. Olha, não interage com um coleguinha. Tem aqui um monte de amigo, ele não fala com ninguém. Também ele vai falar, resolveu que foi lá conversar sobre placa tectônica no pré-1. Quantas crianças do pré-1 têm interesse em aprender sobre placa tectônica? Mas ele não interage, ele não conversa. Por quê? Porque ele precisa de par. E par não é faixa etária. Tem quantos adultos aqui? Quantos adultos aqui têm amigos que têm outra faixa etária? Amigo porque, eu gosto de futebol, então eu vou ter amigos que gostam de futebol. Eu gosto disso aqui. Então é isso, tem que ter assunto, tem que olhar para esse ângulo. E, infelizmente, isso não é olhado. Isso não é feito. Então, esse sofrimento de décadas denuncia que nós estamos errando e errando muito. Não é errando pouco, não. Queria trazer aqui também, a Roberta trouxe umas ponderações acerca de legislação. Nós estamos também nesse grupo de trabalho, a gente apresentou sugestões. Eu acredito que no dia 26 a doutora Vanessa Pavani deva trazer isso, porque dentro das nossas sugestões a gente mostra que a gente tem muitos direitos sendo sapateados. Não é possível. Dentro da educação especial, todos os alunos têm direito a PEI. Todos. Não é o que eu acho que está certo, ou eu acho que, olha, você precisa. Não. Se ele está na educação especial, é porque ele precisa de uma adequação para a especificidade dele. Então, se você tem um aluno, não interessa se ele é Down, se ele é autista, se ele é superdotado, não interessa, ele tem que ter PEI. Cadê a fiscalização, seja, sei lá, do MEC, Secretaria de Educação, escola pública, particular, para entrar nessas escolas e perguntar, querida, aqui, no Educacenso, está dizendo que você tem 10 alunos de educação especial. Tem PEI? Cadê essa fiscalização? Porque eles não fazem. E o PEI está lá feio. Às vezes, tem escola que faz o PEI, que eles chamam de PEI de gaveta. Ele pega o mesmo documento, imprime, troca só o nome da criança, troca o nome do aluno e põe lá. Porque se chegar alguém... Não, aqui, ó. Tem um PEI. Mas cadê a família? A família nunca viu um PEI, nunca viu uma adequação. A criança vai fazer prova, não consegue, muitas vezes, fazer a prova escrita naquele tempo, porque muitos superdotados, muitas vezes, têm dificuldade com escrita. Porque não é só a velocidade de raciocínio, mas o fluxo de ideias que é muito grande. Então, você precisa, às vezes, dessa adequação. Isso poderia ser feito da adequação no PEI, inclusive para o ensino superior. Ensino superior, então, o cara chega lá, ele não tem adequação nenhuma para ele conseguir o aprendizado dele ser efetivo. Ele sofre perseguição, porque, afinal de contas, quem você acha que é? Para estar aqui, né, discordando de mim ou trazendo uma outra coisa. A aceleração dentro do ensino superior, ela é dada fazendo prova, sendo que muitas vezes não é o conteúdo, não é que assim, eu já sei esse conteúdo, mas o tempo que você vai falar esse conteúdo aqui para mim não é legal, então eu poderia, né, compactar isso aqui, ao invés de eu ficar gastando energia aqui, poderia fazer, sei lá, uma apresentação de trabalho, alguma coisa do gênero, mas não, os caras querem aplicar prova. A aceleração, inclusive, dentro da educação básica, a gente está no artigo 59 da LDB,
e o pessoal confunde com o artigo 24, que é aplicar prova no superdotado, como se ele já tivesse todo o conhecimento do mundo na frente dele, sendo que não é assim que funciona. Então, assim, são vários direitos sendo violados o tempo todo. O tempo todo. É surreal. A gente fala aqui muito de escola porque, geralmente, o sofrimento começa quando a criança, né, quando aquela pessoa, ela ingressa na vida acadêmica. Hoje em dia, então, a gente tem esse colega aqui, ó. Vocês conhecem esse cara? Esse cara é muito legal. Por que esse cara é muito legal? Porque se eu quero aprender uma coisa, eu venho aqui e busco. Na escola, eu sento e espero. Vou dar um exemplo famoso de dentro de casa. Meu filho aprendeu sobre o funcionamento do olho humano aos 5 anos de idade. Ele foi aprender isso na 3ª série, quer dizer, no 9º ano. E ainda falou que estava faltando, acho que umas 2 coisas que ele disse em inglês, porque ele aprendeu inglês antes do português. Ele falou que faltavam umas 2 coisas em inglês. Eu fiquei olhando para a cara daquela cara e disse, tá, mas... Tipo, tá, ano que vem. De repente, ano que vem. No ano que vem não chegou. E como faz? Cadê o tutor, um mentor para essas pessoas? A gente está falando do AEE. Ah, tem que ter AEE. Tem que ter o AEE dentro da escola que aquele indivíduo estuda. Porque se o AEE é em outro lugar, o que acontece? Você tem que deslocar. Quem vai deslocar aquele aluno menor de idade? Quem vai fornecer esse deslocamento? Em Brasília, inclusive, existe uma lista de espera para AEE, que é uma lista surpresa. Porque você entra na lista, você não sabe em que posição você está. Você não sabe quantos tem na sua frente. Isso, inclusive, foi levado para a CLDF e, na época, a justificativa foi, não, é uma lista que está escrita, está guardada aqui na gaveta. Onde a deputada estadual, isso, Paula Belmonte, levantou lá e falou, mas olha só, não pode isso, está errado. A pergunta é, isso foi corrigido? A lista de sala de recursos aqui do DF já está disponível para todo mundo? Você consegue consultar a posição do seu filho? Provavelmente não. Por quê? Porque para eles não é importante. É um capricho, afinal de contas, na visão, né, no mito, o superdotado sabe de tudo, não precisa de nada. Então, é revoltante esse tipo de coisa. Vamos lá, o que mais que faltou? CNE 51, que foi citado aqui. CNE 51 é um documento que deveria falar sobre superdotação e ele parece mais vezes a palavra desempenho do que superdotado. É um documento tão bom, mas tão bom, que ele foi feito em cima, acho que de um outro documento de 2008. Então, a gente está construindo um negócio olhando para frente, olhando para trás, replicando aquilo. A gente teve um seminário internacional em 2023 aqui, teve vários especialistas, todo mundo falando, olha, neurodivergência, a gente precisa olhar assim, olhar assado. Isso não foi feito. A gente segue repetindo as mesmas coisas. Se a gente olhar para os Estados Unidos, que é uma referência quando a gente fala de inclusão de superdotado, que é uma referência quando a gente fala de identificação, lá a gente tem a possibilidade de... Você tem a sala, você tem a adequação em sala de aula, você tem turmas avançadas, você tem escola especializada, você tem a possibilidade de educação domiciliar, porque eles dizem lá que a partir do nível 3, nem na escola especializada eles conseguem dar conta. Você precisa fazer aceleração para o ensino superior, ele fazer lá o aprofundamento no ensino superior e fazer o outro trabalho dentro de educação domiciliar muitas vezes. Porque a discrepância entre aquele aluno, por exemplo, o caso do Davi, a discrepância de conhecimento dele perante os outros é muito grande. Você vai colocar esse menino no ensino médio, ainda não vai dar, vai estar raso para ele. Então, quando a gente fala de aceleração, não é só ir jogando série acima. A gente fala de aceleração, é fazer o quê? É trazer aquele conteúdo para aquele indivíduo. Se ele não consegue estar no ensino médio porque ele ainda não tem idade para aquilo, não tem tamanho, não tem proporção, então, por favor, traga o quê? Traga o conteúdo para ele dentro daquela sala. O que a gente não pode é perpetuar esse sofrimento. A gente chega na educação infantil sofrendo, segue o fundamental sofrendo, ensino médio sofrendo. Teve uma pergunta aqui sobre a aceleração do vestibular. Tem um PL
Cadê o PL? Acho que é 3405 de 2021, do deputado federal, acho que Diego Garcia, que ele fala exatamente para aqueles alunos, ele não fala sobre superdotação, mas ele fala se o aluno ele já tem desempenho, ele foi lá, fez a prova do Enem, ele tem desempenho para aquilo, deixa acessar o ensino superior. Então, essas coisas precisam ser pensadas, precisam ser consideradas, e a gente precisa colocar o pé na realidade, tá? E sair só da teoria. Obrigada, gente. Desculpa por me estender. Uau! Obrigada. Eu acho que a gente sai daqui sem fôlego nessa manhã, né? Obrigada, Carla. Obrigada. E você trouxe a questão da aceleração. Davi foi acelerado para o 3º ano, é isso, pai? Mas ele tem 6. O menino do 3º ano tem 9. As emoções de Davi de 6 são diferentes do menino de 9. A aceleração é o único remédio que a gente tem hoje. Então, assim, realmente se traz aqui situações extremamente delicadas e desafios. E eu quero te pedir, inclusive, Carla, você é do DF, né? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Que na próxima audiência de quinta vocês acompanhem, mesmo que não possa estar presencialmente, acompanhem de forma virtual para nos ajudar a continuar pensando. Obrigada, Carla, muito obrigada. Vamos ouvir agora a Cristiana Spezzi, delegada do Conselho Mundial para a Criança Superdotada e Talentosa. Ela é mestre em psicologia pela UNB. Doutora, obrigada por estar com a gente. Boa tarde, senadora. Agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu fiquei aqui sendo muitas vezes desafiada, por tantos anos de experiência, Verinha? Desculpe. E pensando como é que eu posso contribuir para esse momento tão precioso. Eu entrei para a área de altas habilidades no ano 2000. Sou funcionária pública da Secretaria de Educação, sou psicóloga da Secretaria de Educação e sou psicóloga também na área clínica, tenho um consultório particular, que eu atendo também há 20 anos. E estou há mais de 20 anos, há 28 anos, lidando diariamente com esse sofrimento das famílias. E o que eu posso dizer é que no Brasil, e não é novidade, a gente tem duas realidades muito distintas. A realidade da escola pública, da rede pública, e a realidade da rede particular de ensino. Eu tenho a experiência, o privilégio de poder permear todos esses lados. E não só isso, como eu também sou estudante de doutorado da Universidade de Brasília. Há 2 anos eu estou completamente imersa em pesquisas, em estudos longitudinais, tentando entender esse fenômeno tão complexo que é a superdotação. E aí eu me lembrei, aqui ouvindo a senhora falar, eu e Denise Flight, doutora Denise Flight, com a deputada Paula Belmonte, e ela fez a seguinte pergunta para a gente de imediato. Afinal, a superdotação é da pasta da educação ou é da saúde? E aí nós respondemos para ela, é da pasta do desenvolvimento humano. É uma pasta interdisciplinar. Ela parte, sim, da pasta da educação quando tudo está indo bem. Mas ela vai permear outras esferas quando as coisas não começam a ir tão bem. Eu queria trazer um dado estatístico, porque eu acho que parte da fala que está sendo trazida aqui se refere a um grupo de 20% da população de superdotados que tem transtornos do neurodesenvolvimento ou alguma doença mental. Algum adoecimento que entra aí na esfera da depressão, ou transtornos de ansiedade, ou transtornos de conduta, é apenas 20% da parcela dos superdotados. A gente tem 80% dos superdotados que estão completamente invisíveis. Porque esses 20% são aqueles que começam a, de alguma forma, trazer algum incômodo para a sociedade.
E aí os pais são obrigados a buscar apoio, ou as escolas são obrigadas a buscar apoio, porque não sabem como lidar. É apenas 20%. Os 80%, senadora, a gente pode afirmar, em cima de estudos longitudinais, que a superdotação ela é um fator protetivo do desenvolvimento, ela não é um fator de adoecimento. A facilidade para aprender, criatividade, capacidade de se adaptar, a lidar com questões complexas, isso é um fator protetivo do desenvolvimento. Eu acompanho muitas crianças no consultório particular e na rede pública, que são crianças que se desenvolvem muito bem. Agora, são crianças que têm apoio. São crianças que têm uma família responsiva, uma família funcional. São crianças que têm oportunidades para se desenvolver. Até porque a superdotação, de acordo com os estudos longitudinais, e se a gente está falando de estudo longitudinal, esse é o estudo padrão ouro para entender fenômenos do desenvolvimento humano, porque a gente vai entender como que é o processo, o que acontece desde o nascimento até a vida adulta. São estudos longitudinais. O que eles nos falam? Que a superdotação ela tem um componente biológico vinculado à inteligência, só que a superdotação ela é muito mais do que a inteligência. E o conceito de inteligência ele já é um conceito extremamente complexo. A USP tem um grupo de estudo de neurociências e eles evitam falar sobre inteligência, porque a inteligência pode ser definida até filosoficamente. A sabedoria, o que é sabedoria? Na minha opinião, é a forma mais sofisticada de inteligência, porque você pensa no bem comum, você tem que ter empatia, você tem que ter uma alma grande. Isso não está no cérebro, está no ser humano. Então, a gente não pode colocar a superdotação como um aspecto do funcionamento cerebral, porque não é. Existe uma bagagem, sim, biológica, mas existe um conjunto de características amplamente ligadas ao desenvolvimento dessa criança, ao contexto de desenvolvimento dessa criança, às características de família dessa criança, que é o principal contexto, e a escola. Características de personalidade que são diretamente relacionadas às experiências de desenvolvimento. Isso não nasce pronto, a superdotação não nasce pronta. Agora, uma criança, sim, muito inteligente, ela vai ter uma condição de vulnerabilidade no aspecto que é a assincronia. A gente vê isso acontecer em esferas distintas. E o que é essa assincronia segundo a literatura científica? Porque a gente escuta várias explicações aí, mas segundo a literatura científica, ela está muito vinculada ao desenvolvimento da inteligência abstrata. A criança, que é um componente da inteligência que vai acontecer lá para a adolescência, se a gente for buscar o desenvolvimento cognitivo normal. Mas uma criança superdotada, ela acontece muito cedo. 4 anos de idade, essa criança ela já consegue entender realidades complexas que não são palpáveis. E aí ela vai lidar com questões existenciais. Só que ela tem 4 anos de idade. Como é que ela vai entender o que é injustiça social? Por que meu avô morreu? Por que eu estou indo para a escola e eu vejo tantas crianças pobres? Eu lembro de crianças chegarem no meu consultório uma vez um chegou descalço. E a mãe falou assim, Cristiana, ele deu o chinelo para o menino de rua. E eu vou dizer não. E aí a gente tem que lidar com essa sincronia. Então, é extremamente complexo e eu acho que a minha contribuição aqui é porque eu posso ter esses vários olhares, né? E também tenho o olhar de mãe de superdotado. Eu tenho um superdotado acadêmico e tenho uma criança superdotada, uma adolescente superdotada que tem dupla excepcionalidade. E é um grande desafio. Então, assim, eu acho que a gente pode tentar expandir ainda mais esses olhares,
né? Não é uma questão tão simples, a gente vai precisar, sim, dar as mãos. Se a gente vai chamar de superdotação, de talento, de altas habilidades, de alta performance, eu acho que isso é tão pequeno diante de tantas complexidades que a gente lida. Eu que estou lá na Secretaria de Educação, o nosso grande desafio, senadora, eu lembro que mudava o ano, Verinha está aqui comigo, que também era minha companheira lá, a gente tinha medo de a gente chegar no dia seguinte, quando chegava das férias, a nossa sala tinha sido fechada, porque precisava usar a sala para alfabetização, que é uma prioridade dentro da rede pública. Os superdotados, coloque ela no cantinho da biblioteca, lá daquela escola que ninguém quer. E era isso que a gente lidava. A gente não tinha dinheiro, não tinha investimento para comprar instrumento, VISC. Eu trazia do meu consultório para avaliar as crianças. Então, não é uma prioridade dentro da Secretaria de Educação. Eu vejo, senadora, que a gente tem políticas públicas boas. Por quê? Porque são políticas públicas que veem a superdotação como um processo e não como uma característica inata e que existe e que está ali no cérebro, que vê essa condição complexa. Então, as nossas políticas públicas, elas são atualizadas, sim, com a literatura internacional. O que falta é serem colocadas em prática. O que falta são as escolas particulares atenderem seus alunos, porque a rede pública já não dá conta de atender a demanda da rede pública, que são crianças que já não têm tantas oportunidades. E aí vão absorver essas outras crianças. Então, realmente, é muito complicado, né? Então, eu acho que a minha fala... outro ponto que eu acho que é muito importante, senadora, que a gente precisa conversar sobre isso, dentro da rede pública eu vejo isso e na rede particular também, é a questão da identificação, né? A superdotação, ela é um fenômeno para ser avaliado por psicólogo, porque é o psicólogo que tem a condição legal de aplicar instrumentos de inteligência, instrumentos de criatividade, fazer uma avaliação da personalidade, fazer uma anamnese com conhecimento profundo sobre desenvolvimento humano. E a gente vê que a questão da identificação virou uma grande reserva de mercado aqui, principalmente em Brasília, não sei como é que está no resto do país. Né? A gente faz essa avaliação na secretaria de graça, mas a gente sabe que tem, na rede particular, pessoas cobrando em torno de R$10 mil por uma avaliação. Então, eu acho que, como é uma questão de necessidade, é uma necessidade essencial, o Conselho Federal de Psicologia, a gente tem normatizações para cumprir essa avaliação. E sempre foi assim, e sempre deu muito certo. A gente sempre fez uma avaliação dentro de todas essas normatizações, com instrumentos padronizados, com profissionais capacitados, e percebeu-se, né, que existe uma demanda e a gente vê, então, pessoas fazendo avaliações sem escrúpulos, sem muita ética, sem muito conhecimento e se aproveitando de uma condição de vulnerabilidade das famílias. Então, isso é um ponto frágil que a gente precisa prestar atenção. E outra sugestão que eu posso dar para finalizar a minha fala, que eu acho que seria uma contribuição, se a gente pudesse ter, falando assim no ideal, né? Se a gente pudesse ter uma sala de recursos por escola. E aí, nessa sala de recursos, a gente tem um psicólogo e um professor bem formado na área de altas habilidades, superdotação, que possa, então, fazer essa avaliação, que possa fazer o acompanhamento, que possa dar uma assistência às famílias, que possa contribuir para o censo, né? Vai ser um núcleo onde a gente possa ali fazer um atendimento nuclear, atendendo aquela pequena comunidade. Então, acho que a minha contribuição é essa. Agradeço a todos. Uau! Doutora Cristiana, obrigada. Obrigada. Eu consegui ir lá no seu dia a dia e entender a sua necessidade, tendo que levar seus recursos do seu consultório para a escola.
quantos estão fazendo isso para poder atender a demanda. Parabéns, doutora Cristiana, parabéns. E a gente vai precisar muito contar com a senhora no nosso grupo de trabalho, na continuidade, no desdobramento. Porque se for só para fazer uma audiência pública, para a gente aparecer na TV Senado e deixar a expectativa, eu não faria. Não vale a pena. A gente vai ter que dar resposta. Eu quero que todos vocês que passaram por essa mesa entendam que vocês alimentaram uma expectativa no Brasil agora. E agora nós estamos com um grande problema na mão, senhores. E eu não vou ficar nessa sozinha, não. Não, eu e a senadora Tereza vamos precisar de vocês. Porque vocês não têm ideia como as redes sociais do Senado estão fervendo por conta desse debate. Tá? Muito obrigada, doutora Cristiana. Vamos ouvir agora Vera Lúcia Palmeira, representante do Instituto Espaço Atividade, Mente, Corpo e Emoção de Atenção Transdisciplinar para estudantes com altas habilidades ou superdotação e dupla excepcionalidade. Mas antes de passar para ela, eu registro ainda a presença de Helena Lafetá Neves, Instituto Virgolim, Renata Rodrigues Maia, fundadora do Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação do Brasil, Ronaldo Pereira Murakami, Instituto 8 de Janeiro, Beatriz de Abreu, psicóloga, Luane Cristina de Souza, defensora pública. Cadê a doutora Luane? Tá ali. Aí, doutora Luane, a Defensoria Pública vai ter que vir para esse debate. Ah, doutora Luane, cadê a OAB? Ah, a OAB também estava aqui, acho que já saíram. A OAB e Defensoria Pública. Quando a Carma disse que parte dos atendidos precisaram recorrer à Justiça, como os outros atendidos que não têm uma sede da Defensoria Pública em sua cidade vão fazer? A OAB vai ter que vir com a gente. As subseções terão que vir com a gente. Doutora Luane, obrigada por estar aqui. Vamos continuar esse diálogo depois, tá? E Carme Minuzzi, ICB, vice-presidente. Vamos ter a alegria agora de ouvir Vera Lúcia Palmeira. Doutora Vera, bem-vinda e obrigada por estar conosco. Antes de mais nada, meu boa tarde a todos. Um agradecimento muito especial, senadora, por esse momento. Né, esse momento de nós estarmos aqui, e aí eu, em extensivo, né, aos demais senadores, aos participantes desta mesa que estão conosco, aos convidados, às famílias que nos escutam, né, online, e as pessoas que estão também acompanhando essa audiência, a importância da nossa participação, eu acho que isso fundamenta muito desse nosso trabalho. Eu vou falar quem sou eu. Professora, aos 22 anos, iniciei no Programa de Atendimento às Altas Habilidades e Superdotação da Secretaria de Estado da Rede do Distrito Federal. E venho acompanhando, desde então, os atendimentos e as formas de acompanhar e atender alunos de altas habilidades e superdotação. Menina, com 22 anos, fui convidada para participar do programa diante de uma experiência de diferenciação assim que eu entrei no concurso público. Tinha uma turma muito seriada, repetente 5 anos, na SHI Sul, era a escola da SHI Sul, e lá eu precisei fazer uma diferenciação muito ampla para poder atender, como nas escolas de fazenda que nós fazíamos, né, turmas multisseriadas. E lá, depois de um ano de trabalho intenso, com uma diferenciação curricular para toda a turma, nós conseguimos a aprovação dessas crianças depois de 4 anos de repetência. O meu convite veio daí. Olha, nós temos alguns meninos e meninas na Secretaria de Educação que precisam de um olhar diferenciado. E eu falei, olha, na educação especial. E lá iniciei todo o meu trabalho, com o qual aposentei em 2014, depois de 28 anos diretos em salas de aula, de um atendimento educacional especializado, passando pela formação de professores na Secretaria de Estado, passando pela gerência do programa, passando pelo acompanhamento das famílias e pelas várias consultorias ao Ministério da Educação, à Unesco. Tive a experiência marcante de conhecer muito do nosso país, quando fiz a consultoria para as salas multifuncionais, representando aí os estados do Norte, Sudoeste e Nordeste.
então, junto com uma colega que fazia as demais regiões. Esse é o meu ponto de fala como uma educadora, que depois de aposentar, em 2014, continuou atendendo seus estudantes em outra escala, porque não consegui ficar sem o brilho do olhar desses estudantes, né? E faço até hoje, lá no Espaço Atividade. O ponto-chave me fez retornar à minha história de vida e à história do que eu acompanho, tanto no Conselho Brasileiro para a Superdotação, na Associação Brasileira de Psicopedagogia, na Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia e nas visitas que ainda faço semanalmente a muitas escolas, acompanhando esses estudantes. Pontuar, primeiro, uma coisa muito importante, que a superdotação é uma condição humana, não um diagnóstico médico. Não é classificada como distúrbio ou transtorno, não está escrita como doença no Manual de Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, o DSM-5 ou o DSM-5-TR, ou até mesmo no Código Internacional de Doenças, compreendida como um perfil de funcionamento cognitivo, institucionalmente vendo delineada por meio de avaliação cognitiva ampla, realizada por profissionais da área da psicologia, e também por uma identificação educacional especializada na área da educação e afins, em muitos casos combinados com formação específica em cursos de especialização nessas áreas do conhecimento, embora seu funcionamento possa ser mapeado em imagens e pelo olhar das neurociências. A área da saúde contribui muito para elucidar funcionamentos quando ocorrem a co-condição, a dupla excepcionalidade, nos casos de transtornos de desenvolvimento de aprendizagem, que podem coexistir com a superdotação, bem como no apoio especializado às famílias e aos indivíduos que têm transtornos mentais, doenças mentais e psíquicas. A atenção das altas habilidades ou superdotação em nosso país, historicamente, vem se direcionando para a área de educação. Mas nós precisamos avançar, senadora, porque envolve uma sociedade inteira, envolve todo o conjunto público das inúmeras áreas da saúde, da ação social, do trabalho, da economia, do orçamento, da educação, da ciência e tecnologia, né? Hoje nós temos aí... A doutora Aline falou, vai ter que vir para a mesa o Ministério também da Igualdade Racial. Sim, sim. É todo mundo, gente, da todo mulher, mundo. Todos. Eu acho que é transversal. Sim. É uma sociedade, a sociedade não é só educação, apesar de termos muita história para contar, e eu sou da época de 86, quando nós iniciamos, eu iniciei no programa das altas habilidades, mas acompanhando desde 75 o movimento no Distrito Federal. Então, nós temos uma trajetória. Na época, quando eu iniciei, nós não tínhamos livros nacionais, pouquíssimos. Maria Helena Novaes, professora Eunice Soriano, né? Professora Zenita. E hoje nós temos, quando abrimos o Google acadêmico, nós temos muitas contribuições. Então, a informação não é mais a dificuldade que nós tínhamos antes. Me pergunto se o modelo teórico realmente é o responsável por não atendermos crianças e jovens adultos e idosos superdotados em suas necessidades amplas, nos mais diversos ambientes, na sociedade, na família, no trabalho, em inúmeras expressões humanas, eu penso assim. Não é porque é um talento numa área X, nós não estamos fechando as áreas, nós estamos tentando entender uma expressão humana. E na escolarização, nós vimos a expressão humana. E se destaca em múltiplas formas, e até mesmo em alguma coisa que nós não pensamos até agora, mas precisamos pensar, que é a subrealização acadêmica.
independentemente ou não de ter um alto potencial intelectual e outras áreas de desempenho. Então, nós precisamos entender essa pessoa como um todo. Por isso que a educação não dá conta, porque não é um modelo teórico que está impedindo a compreensão, mas uma organização social e política ampla. E convido aqui, acho que seria interessante ouvir o que a Presidência da República pode contribuir nesse olhar para os demais órgãos do próprio governo. Né? Porque é uma política de Estado, não é uma política de governo. Nós temos que pensar que é uma política de Estado e não uma política de governo. Quando nós falamos das leis brasileiras, nós temos, segundo nossa saudosa Maria Helena Novaes, eu sempre vou lembrar dela com muito carinho, ela dizia, somos praticamente uma Suíça quando pensamos em legislação. Praticamente, ela dizia, com aquele jeitinho dela. Mas, na regulamentação dessas leis e na aplicação delas, nós temos um hiato, não é? Um hiato enorme. Porque muito do que nós temos enquanto, voltando para a área da educação, que é o nosso eixo, enquanto o que temos numa legislação mais ampla, nós temos problemas da escolarização desses estudantes por várias vieses e vários olhares. Mas a colega Carla pontuou uma coisa muito importante, Carla. Você falou da dificuldade da compreensão, até mesmo da interpretação da Lei de Diretrizes e Bases, quando se trata de uma aceleração de estudo, independentemente dela ser por conteúdo, por área, por estratégia ou até mesmo por ano escolar. As escolas e os educadores muitas vezes compreendem a necessidade. E eu sou testemunha de várias visitas aqui no Distrito Federal. E ao chegar na escola com o laudo, com o relatório educacional da equipe pedagógica atestando a necessidade, o relatório psicológico, muitas vezes até mesmo o laudo psiquiátrico dizendo do sofrimento psíquico da criança na aceleração, quem veda essa transição é a Secretaria Escolar. Por quê? Porque ela segue os normativos e os normativos dizem que o artigo 24 inibe essa aceleração, confundida com a aceleração de igualdade de ganho, né, com relação à discrepância idade-série nas pessoas com dificuldades de aprendizagem. Então, a aceleração na área da superdotação ela é regida pelo artigo 59, gente. É do Conselho Nacional de Educação o entendimento de que não há nenhuma barreira para que isso aconteça, até mesmo entre as etapas de transição do educação infantil para o Fundamental 1, do Fundamental para o 1 para o 2, do Fundamental 2 para o ensino médio e do ensino médio para o superior. Não há nenhuma dificuldade quando se lê com compreensão a nossa Lei de Diretrizes de Base. Então, nós precisamos, hoje, rever também essas regulamentações. Eu ouvi de uma pessoa da Secretaria de Estado, responsável pelas matrículas, de que, então, nós tínhamos que mudar a Constituição, colocando no artigo 24 a possibilidade do artigo 59. E eu falei para ela, mas o 59 vem depois do 24. Se o 24 fosse o marco, ele viria no 59, o 59 viria no 24. Eu pensei assim. E ela falou, não, mas se não está escrito no artigo 24, nós não podemos fazer nada. E não adianta a representante na área da superdotação no Distrito Federal falar que nós teríamos, então, essas questões. Eu acho que nós precisamos pensar como garantia de direitos já consolidados. E a pergunta que eu faço é se os direitos humanos, sendo, então, um amplo olhar sobre o ser humano, né, como que nós poderíamos, então, ter garantidos, né, dentro da legislação,
o fato de que no Ministério dos Direitos Humanos nós não temos uma Câmara Técnica, uma comissão, um grupo de trabalho, alguma coisa que pudesse ouvir tantas necessidades que perpassam por todas as comissões e câmaras técnicas, desde a educação, desde a questão das dificuldades de vários segmentos da sociedade, ampliando o olhar para além da educação, pensando que a educação ela é o ponto de partida. Nós precisamos mudar uma sociedade também, ela perpassa pelo viés da superdotação, professores bem formados, com boa equidade na sua formação, compreendendo essa natureza, mas também as outras graduações, o limitado, carga horária para a formação dos professores na graduação é muito questionável. Tanto na área da saúde, da administração, da economia, eu acho que todos nós precisávamos ter não uma disciplina de educação especial, nós precisávamos ter uma disciplina de desenvolvimento humano e de direitos humanos para todas as áreas. Talvez assim a gente pudesse ter profissionais que pudessem compreender a natureza e as especificidades de cada um de nós. Então, a educação é o ponto de partida, mas nós precisamos compreender o todo, e o todo precisa ser visto por toda uma sociedade e por toda a política pública. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Nós vamos agora, já para o final de nossa audiência, ouvindo a doutora Cláudia Ranquin, sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, e autora do livro Superdotação e Dupla Excepcionalidade. Eu queria pedir uma coisa para a TV Senado, uma sugestão. Eu estou recebendo muitos pedidos dos contatos, ou perfil do Instagram, ou e-mail dos expositores. Eu acho que a TV Senado poderia, vamos fazer isso, comissão, como sugestão, quando colocar o nome do palestrante, colocar já embaixo a sua rede social, porque aí a gente não gasta tempo falando a rede social. Então, fica a sugestão para a TV Senado, tá? Essa comissão vive dando sugestão para todo mundo. Inclusive, deixa eu contar um segredo para vocês. Quando a gente assume a presidência de uma comissão, como essa aqui, a gente ganha um time pronto. Aí, viu, Carla? Eu vou contar um segredo. A gente recebe um time e eu tenho a honra de ter um time de gênios e superdotados. E de mentes brilhantes, né, Dimitri? Literalmente. Aí, enquanto vocês estavam falando, é uma das primeiras audiências que eu vejo esses meninos bebendo. Aí eu fiquei imaginando, quando eu olhei para a carinha da Aline, você falando das placas arquitetônicas na primeira série lá, essa menina fez isso. Porque ela se identificou tanto com as falas aqui. Então, assim, são meninos que passaram em concursos públicos, que lutaram muito para chegar onde estão. E, às vezes, passaram em 2, 3 concursos. Então, eu tenho um time aqui de meninos com altas habilidades. Vocês não têm ideia como eles estão hoje se vendo em todas essas salas. Depois eu vou sentar com eles, eu vou ver quem deles fez um foguete aos 4 anos, aos 3 anos de idade, que esse meu time é bom demais, eu estou muito feliz. A Rafaela tem diagnóstico, né? Inclusive laudada, né? Então, a nossa comissão é uma comissão extremamente privilegiada. Cláudia Ranquin, uma alegria tê-la conosco, tá? Muito obrigada. Excelentíssima senhora senadora Damares Alves, senhoras e senhores parlamentares, demais autoridades e especialistas, educadores, famílias e cidadãos presentes. Agradeço o convite da Comissão de Direitos Humanos e a de Educação e Cultura para participar desta audiência pública que considero urgente e necessária no cenário educacional brasileiro. Falo enquanto mãe de 2 jovens, superdotados, jovens adultos, que já passei por toda essa trajetória enfrentando dificuldades burocráticas muito bem colocadas pela professora Vera Lúcia, junto à Secretaria de Educação, e aqui eu vou falar na minha fala sobre isso também. Então, eu tive a sorte, ao contrário da trajetória da maioria da realidade brasileira, de ter a identificação dos meus filhos feitas pela escola, que é uma raridade, o encaminhamento dos meus filhos para avaliação, já com o propósito de aceleração de série. Porém, isso tudo foi barrado pela Secretaria de Educação.
Então, foi aí que eu enveredei na área do direito educacional. Eu sou formada há 31 anos e há 20 atuo no direito educacional por conta da questão dos meus filhos, né? Então, primeiro foi com a filha mais velha, depois foi com o filho mais novo. E aí, eu comecei a entender como isso operava. Na época, eu tinha um grupo de Orkut, que migrou para um grupo de Face, que virou 15 mil pessoas, depois um de dupla excepcionalidade com 25 mil membros, e eu comecei a perceber que a realidade dos meus filhos, em relação à aceleração de série, especificamente, era uma realidade brasileira. Não era um problema da escola dos meus filhos. Não era um problema de, em São Paulo, a gente chama de diretoria de ensino, que é o órgão responsável pela Secretaria de Educação. É um problema da realidade brasileira. Sou também pós-graduada, especialista em neurociências e psicologia aplicada, e escrevi um livro sobre dupla excepcionalidade e outro, como lidar com as altas habilidades de superdotação, porque o problema é o que fazer com essa identificação, né? Não basta identificar, como vamos lidar em vários âmbitos, consultório, escola, na família, e alguns capítulos de livro dedicados à área da dupla excepcionalidade, que é uma das áreas de pesquisas de meu interesse. Mas hoje eu não estou aqui para falar na condição de especialista em neurociências e nem como mãe, mas como advogada especialista em direito educacional, porque eu vejo que muito do que a gente aqui falou, principalmente nessa última fala da professora Vera Lúcia, é um problema de como funciona, de não entendermos como funciona o nosso sistema de ordenamento jurídico dentro do direito educacional. Então, eu vou dar o meu ponto de vista do direito educacional baseado na compilação de várias normas que, sim, o Brasil tem. Várias normas que tratam da superdotação, das formas de atendimento, mas existe um problema realmente que já foi mencionado por vários especialistas aqui. Eu vou dar o meu ponto de vista jurídico. Como que funciona no direito educacional? Por isso, eu sugiro a criação de uma lei federal para esse público e eu vou explicar por quê. Então, se alguém puder, por favor, colocar o meu PDF, é uma única foto. Se alguém consegue? Eu trouxe uma única foto que não é essa. É essa aqui, mas ela é invertida. Se alguém conseguir virar, eu agradeço. Para a direita. Não? Eles são gêmeos, eles vão conseguir. Mas, de qualquer forma, se não virar, eu explico. Pronto. A gente tem aqui, no direito educacional brasileiro, a gente tem o que a gente chama de pirâmide da hierarquia legal brasileira, conhecida como pirâmide de Kelsen. Ao observarmos essa pirâmide, visualizamos algo essencial. Nem todas as normas têm a mesma força hierárquica. Então, no topo dessa pirâmide, nós temos a nossa lei magna, a nossa lei mais importante, Constituição Federal. E ela possui uma força hierárquica máxima e prevalece sobre todas essas demais normas. Aí, abaixo da Constituição Federal, temos as leis federais. Então, aqui estão as leis federais, que organizam direitos e deveres em todo o território nacional. Em seguida, os decretos, que regulamentam as leis. Na base da pirâmide, nós temos resoluções, portarias, deliberações administrativas, que possuem valor significativamente mais fracos e podem ser alteradas com facilidade e não têm força para sustentar direitos fundamentais, como educação, de forma permanente. Essa hierarquia não é apenas teórica, ela impacta diretamente a vida dos alunos com altas habilidades de superdotação, muitas vezes traduzindo-se em obstáculos, invisibilidade e negação concreta de direitos educacionais. Tudo isso porque hoje, no Brasil, nós não temos uma lei federal específica que trate dos direitos das pessoas com altas habilidades de superdotação. Em termos de leis federais, a gente tem apenas uma lei, LDB, que em 2 dispositivos trata desses alunos. O artigo 58 insere os alunos com altas habilidades de superdotação como público-alvo da educação especial.
O artigo 59, dentre outros objetivos, menciona o direito que os alunos superdotados têm em ser acelerados de série. E em relação à aceleração de série, já temos um problema jurídico central, que já foi aqui conversado entre algumas das pessoas que fizeram parte dessa mesa. A lei reconhece o direito do aluno superdotado em ser acelerado de série, mas não diz como ele deve ser garantido. Esse dispositivo não define critérios e não estabelece procedimentos. Quem hoje define esses critérios e procedimentos são essas normas que estão na base da pirâmide de força hierárquica baixa e que são diferentes de estado para estado. Então, do ponto de vista jurídico, a gente chama o artigo 59 da LDB de uma norma que não é autoaplicável. Deveria ser? Sim. Mas o que acontece? Para uma norma ser aplicável, ela precisa que seja colocado como aquilo vai ser feito, de que forma vai ser feito, quem vai ser o público elegível para ser acelerado, quais são os critérios que essa avaliação, que a aceleração de série deve ser feita, a operacionalização dela. Então, resoluções, portarias e deliberações administrativas possuem baixo poder hierárquico. E são esses atos que hoje regem de forma fragmentada o atendimento dos alunos superdotados em cada estado brasileiro. Uma vez que não existe uma lei federal específica, cada estado passou a tratar o aluno superdotado do seu próprio jeito. Alguns criaram leis, outros apenas resoluções e portarias, então que tem uma força hierárquica baixa, e outros simplesmente não tratam do tema, que é o que eu vejo na minha realidade, na minha prática jurídica. Então, já vieram me procurar, estado do Rio Grande do Sul, não temos uma lei que regulamente a aceleração de série de alunos superdotados. No Rio Grande do Norte, eu entrei com uma ação, a escola não sabia fazer o quê, não sabia como acelerar, não era má vontade da escola, não tinha respaldo da Secretaria de Educação e eu tive que judicializar para poder acelerar de série esse aluno. Então, o resultado é grave. Alunos superdotados têm direitos diferentes dependendo do estado ou da cidade onde eles estudam. Por quê? Porque a gente está falando da base da pirâmide. É esse o meu raciocínio jurídico. A aceleração de série ilustra perfeitamente esse problema. Então, estou aqui dando um exemplo. Hoje, cada estado decide quem pode ser acelerado, em que etapa da escolaridade e quais são os critérios da aceleração. Diversos. Então, eu comparei norma por norma de estado brasileiro para chegar nessa conclusão. Então, vou dar 2 exemplos. São Paulo, por exemplo, veda, na prática, a aceleração de série na educação infantil, na entrada do ensino fundamental, na mudança de segmento de ensino, ou seja, do pré para o 1º ano do fundamental, do 5º para o 6º ano do ensino fundamental, do 9º ano para o 1º do médio e a conclusão antecipada do ensino médio. Então, assim, outros estados aceleram 3, 4 anos. São Paulo, a gente está cheio de vedação. Principalmente na educação infantil, que eu sei que existe um cuidado. Então, quando a gente fala em aceleração de série, é uma medida que tem que ter, é muito delicada, tem que ser muito bem pesada, tem vários aspectos que envolvem a aceleração de série, não é só o pedagógico, não é só o ritmo de aprendizagem, mas tem os aspectos socioemocionais e a maturidade do aluno para ser levado em consideração. Porém, quantidade de séries que o aluno pode acelerar. Então, eu já ouvi no Amazonas, por incrível que pareça, pode acelerar 3, 4 anos. São Paulo, a gente tem essa vedação e meu maior número de alunos superdotados de clientes são da educação infantil. Por quê? Porque já estão alfabetizados, não têm o que fazer mais na primeira etapa da pré-escola, na segunda etapa e precisam ficar lá aprendendo o alfabeto quando já sabem ler e escrever sem erros de ortografia. Já o parecer 51 do Conselho Nacional de Educação, ainda pendente de homologação, ele apresenta uma concepção moderna, permitindo que a aceleração de série seja feita em qualquer etapa, nível ou segmento de ensino, sempre que o aluno superdotado precisar. Então, a gente tem várias normas falando linguagens diferentes sobre o mesmo tema. E não só sobre isso, sobre outras formas de atendimento. A ausência de uma lei federal gera judicialização e isso é algo que eu exerço há mais de 20 anos na advocacia educacional, atuando para garantir caso a caso um direito que deveria ser assegurado de forma estruturada e igualitária por todos os estados
brasileiros deveriam falar a mesma língua, tratar o aluno superdotado do mesmo jeito. Por isso, direitos fundamentais não podem ficar sustentados na base da pirâmide. Eles precisam estar protegidos por leis federais, então que tenham uma hierarquia mais forte e que garantem previsibilidade e igualdade em todo o território nacional. Além do mais, essas normas administrativas, então estou falando dessas que estão aqui embaixo, podem ser alteradas ou simplesmente revogadas a qualquer momento, com a mudança de uma gestão. Mudou o gestor, a política pode desaparecer. E eu presencio isso a cada X tempo na minha prática jurídica. Então, estou lá estudando uma norma, estou advogando baseado em uma determinada norma, mudou a gestão, muda tudo. Uma lei federal não retira a autonomia dos estados, ela faz 3 coisas fundamentais. Ela cria um padrão nacional mínimo, transforma o atendimento em dever permanente do estado, que foi o que a Vera Lúcia falou, dá segurança jurídica, reduz judicialização e permite planejamento e financiamento. Outros grupos avançaram com leis próprias federais. E eu pergunto por quê? Pessoas com deficiência têm um estatuto, pessoas com transtorno do espectro autista, alunos com TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Superdotados não têm uma lei federal. E isso, na prática jurídica, muda muito para o advogado ou, principalmente, para o aluno perante a escola. Chegar com uma lei federal que fala isso aqui é diferente do que chegar com uma norma. E, muitas vezes, quem interpreta essa norma são as secretarias de educação. E para a gente explicar que a Constituição Federal garante o acesso ao nível mais elevado de ensino, segundo a sua capacidade, e que a Lei Federal garante o direito do aluno superdotado em ser acelerado de série, a Secretaria de Educação não quer saber. Por quê? Porque as normas dela, cada uma delas tem alguns critérios. Bom, a não existência da Lei Federal para o público das altas habilidades de superdotação explica em grande parte a invisibilidade institucional desse público. Um dos pontos mais sensíveis é o conceito legal de quem são os alunos com altas habilidades ou superdotação. Isso eu vejo porque cada norma de cada estado define o aluno com altas habilidades, superdotação e suas terminologias diferentes de uma forma. Eu não estou dando meu viés sobre qual conceito eu acho mais importante, eu só vou citar exemplos. Bom, sem essa norma, sem esse conceito, a gente não consegue identificar quem é esse público, para quem destinar recursos públicos e não conseguimos planejar políticas públicas nacionais. Então, vou dar alguns exemplos. Política Nacional de 2008, que foi revogada parcialmente pelo decreto 12.686 de 2025. Adotou uma definição, estou falando da Política Nacional de Educação Especial de 2008, adotou uma definição desse público mais ampla, que abrange várias áreas do conhecimento e de manifestação de suas expressividades, ampliando significativamente o público considerado como altas habilidades ou superdotação, impactando diretamente o desenho e o financiamento das políticas públicas. Vou dar um exemplo agora. A Lei Estadual do Distrito Federal 7.841, de 2025, adotou um conceito legal mais delimitado, baseado no potencial cognitivo e acadêmico superior em relação ao grupo de referência, o que reduz o público atendido. Isso significa que, dependendo do conceito legal adotado, podemos estar falando ou de 2,5% a 5% da população, dos alunos matriculados, ou de até 20% da população. Essa diferença não é apenas conceitual, ela impacta diretamente no financiamento das políticas públicas. Por isso, a definição de um conceito legal federal é condição indispensável para qualquer política pública séria nessa área. Em relação às formas de atendimento, então, como eu falei, eu fiz um apanhado, uma pesquisa de todas as normas. Bom, temos como atual Política Nacional de Educação Especial o Decreto 12.686, que menciona como forma de atendimento aos alunos superdotados, basicamente o PEI. E isso é insuficiente para esse público. Então, pegamos a redação do Decreto 12.686. Tem uma menção aos alunos superdotados e, como público-alvo da educação especial, ele tem direito ao PEI. Isso é insuficiente. A prática educacional e a literatura científica reconhecem múltiplas formas de atendimento para esse público, como enriquecimento curricular, aceleração de séries, salas de recursos, agrupamento, dentre outras várias formas.
O decreto 2.686 suprimiu, eu não encontrei em nenhum texto dele, na redação dele, a referência expressa às salas de recurso. Isso me deu uma insegurança quanto à continuidade desses espaços essenciais. Situação semelhante ocorreu com os NAAS, que apesar dos resultados muito positivos, foram fragilizados pela ausência de uma lei federal, financiamento permanente e coordenação nacional. Precisamos garantir continuidade e estruturas às políticas que funcionam. Uma lei federal precisa definir quais formas de atendimento devem existir, garantindo a unificação entre os estados e a adequação às necessidades desses estudantes. Sem uma lei federal específica, a União não cumpre plenamente seu papel estruturante, os estados ficam livres para agir ou não, o direito vira política de governo, não de estado. As pessoas com altas habilidades de superdotação existem, apresentam elevado potencial de contribuição ao país, mas seguem invisibilizadas e sem atendimento educacional adequado, enfrentando dificuldades que poderiam ser evitadas por políticas públicas estruturadas. Por isso, a necessidade da criação de uma lei federal que representa igualdade, continuidade e justiça educacional. E muito obrigada. Uau, doutora, depois que eu ouvi todos os desafios que a academia trouxe, que os educadores trouxeram, que os especialistas trouxeram, que as famílias trouxeram, as instituições, a senhora vem aqui dizer que a gente ainda tem como obstáculo a legislação. Eu estou envergonhada. Não, porque eu sou legisladora. Quando a senhora coloca a pirâmide, que nós temos resoluções de conselhos lá na ponta, que ao invés de ajudar, estão dificultando a vida das pessoas com altas habilidades e superdotadas, a senhora simplesmente colocou o parlamento agora em xeque. Vocês entenderam? O que adianta as minhas cientistas aqui avançarem na ciência? De que me adianta as doutoras aqui trabalharem, as famílias lutarem, as instituições trabalharem, e aí uma legislação vai lá e diz, não, vocês não podem. E eu vi que a minha assessora ali ficava balançando a cabeça, acho que ela foi vítima de muitos atos normativos. Nós vamos ter que rever isso. E o fórum certo é essa casa. E eu acho que a gente começa a próxima audiência a partir desse ponto. Uau, eu vou dizer uma coisa, a gente vai ter que mandar para o gabinete de todos os senadores o link dessa audiência, o link da próxima, as apresentações e os desafios trazidos aqui. Eu estou com vergonha. Vergonha quando a senhora disse que eu tenho um estado com uma legislação muito melhor que de outros estados. Eu sei que a gente tem que respeitar a autonomia dos estados, eu sei, mas eu não posso deixar que leis deixem crianças para trás. Nós vamos ter que uniformizar, no mínimo. E nós vamos para o final da audiência agora. Mas tem aquele homem está levantando o dedo. Olha, vai falar 2 minutos, se identifica. E depois a gente vai para o final, que cada convidado vai ter 2 minutos para agradecimento e considerações finais. Por favor. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, pedir desculpa por estar tomando tempo, né, das senhoras e dos senhores. Meu nome é Júlio César, sou presidente da Associação Mensa Brasil. Eu não queria me furtar a dar essa contribuição no debate, né, porque as instituições primeiro trouxeram que a gente tem um problema no executivo, né, e aí agora a doutora Cláudia traz que a gente também tem um problema no legislativo. E aí eu vou, infelizmente, ter que comunicar que a gente também tem um problema no judiciário. Uau! Nós precisamos, de maneira emergencial, sensibilizar todos os postos de tomada de decisão do país, todos, sejam eles pensando no executivo, né, os secretários de educação, os prefeitos, os governadores, seja no legislativo, aqueles que falam das leis, seja no judiciário quem toma a decisão. A gente tem um caso em Curitiba, que eu não vou citar nomes em virtude da proteção do menor, mas a gente tem um caso em Curitiba que o jovem, ele é uma mente brilhante, ele se destaca mesmo entre superdotados, a família, com todos os recursos, toda a necessidade, está buscando, né, a aceleração, que é um tema muito comum para todos nós, né, que estamos debatendo isso. No entanto, não é nada comum para a sociedade. E Curitiba, que é uma cidade que avançou tanto na identificação, tem zero política nesse sentido. Por que eu estou falando lá especialmente?
porque essa família, mesmo sem querer, tá? Não é vontade dela, mas por necessidade de dar algum tipo de suporte para o jovem, para o menor, está escancarando a falta de política da cidade, e a cidade, para silenciar essa família, judicializa o pai, né? Tá criminalizando a busca da família por direitos, o denunciando ao Ministério Público, como se houvesse uma tentativa de obrigar a criança a passar mais horas estudando do que seria socialmente aceitável, quando todos os laudos, todo o entorno desse jovem vê claramente a necessidade da aceleração. É lógico que se defende a aceleração não para se pular sério, mas quando isso é compatível com o bem-estar do menor, que é o que vem em primeiro lugar. Então, não só todos os desafios que são depositados, né, na criação, qualquer pai e mãe de um superdotado entende perfeitamente esses desafios, ainda vai se adicionar mais um obstáculo, né, que é essa família responder judicialmente por buscar um direito que é constitucionalmente garantido para o seu filho. Então, assim, a gente precisa conversar com o Ministério Público, a gente precisa conversar, né, com as secretarias, a gente precisa conversar com os juízes, porque uma ação dessa é absurda. Um agente público denunciar uma família que está tentando buscar uma melhor condição educacional para o seu filho é de uma insensibilidade, de uma falta de humanidade sem o menor precedente. Então, assim, eu só queria trazer essa contribuição, porque é importante que a gente perceba, como a própria senadora disse, como apareceu na fala de todos os integrantes da mesa, nós temos um problema que é multifatorial e a gente precisa enxergar cada aspecto desse problema. Se houvesse, né, uma medida emergencial para se adotar agora, ainda sem a necessidade, né, de aprofundar mais, é a sensibilização do tema para toda a cadeira, toda a posição de tomada de decisão desse país. Muito obrigado, senadora. Muito obrigada, doutor. Que bom que eu lhe dei a palavra, doutor. Gente, eu sei que está todo mundo querendo falar, mas a gente está com o horário vencido e a gente vai encerrar a audiência. Mas antes, a Roberta me lembrou da gente fazer uma homenagem a Lucas Freitas, 12 anos, campeão olímpico com 12 anos, medalhista de ouro em cibersegurança, o primeiro no Brasil. Então, vocês imaginem os nossos talentos sendo sepultados. Imagine esse menino, a contribuição que ele pode dar para a ciência. E aonde estão os outros Lucas Freitas do Brasil? Nós vamos trazer Lucas aqui, tá? Nós vamos encerrar, mas para os expositores que ficaram até agora, que se sacrificaram de vir. Vale a pena uma audiência pública dessa? Muito. E eu vou encerrar, antes de passar a palavra para os expositores, para agradecimentos finais. Uma cidadã estava ouvindo a audiência pública pelo rádio. E agora eu quero pedir à TV Senado, por favor, TV Senado, quando fizer a tomada aqui do auditório, não faça mais de forma ampliada, porque eu não posso expor essa cidadã. Ela estava ouvindo pela Rádio Senado, parou tudo e veio correndo para cá. E ela pediu apenas que me autorizou a ler o seguinte. Eu me chamo, eu não vou dizer o nome. Ela pediu para não dizer o nome. E a TV Senado não vai fazer imagem ampliada mais do auditório. Completarei 37 anos em 2 semanas e apenas aos 35 anos descobri que sou superdotada. Essa descoberta veio por conta do meu filho, cuja escola sugeriu que fosse testado para superdotado altas habilidades. Ele também o é. Faço parte dos 80% dos superdotados invisíveis. Aluna nota 10, cadernos perfeito, obediente, consegui voar alto. Entrei para o Instituto Militar de Engenharia. Ganhei prêmios e bolsas educacionais, até que cheguei em uma das forças, não vou dizer. Ocorre que, com pouco mais de 10 anos de tropa, já conseguia ver os pontos com oportunidade de melhoria, mas passei a ser vista como indisciplinada. Por semear, por remar contra a maré. É claro, nós esquecemos das forças. Bem-vinda. Ao apontar os erros, fui punida, adoeci,
recorri a uma psicóloga que nem cogitou que eu fosse superdotada e altas habilidades e não conseguiu me ajudar. Felizmente, meu filho me salvou, pois hoje compreendo meu funcionamento. Assim, destaco que além das crianças de hoje, existem as crianças das gerações passadas que nunca foram vistas. Ela está aqui, eu não vou mostrar, porque eu não quero que ela seja mais punida por sua corporação, mas ela foi atraída para esse plenário por causa da fala das senhoras e dos senhores. Obrigada. Depois eu vou te dar um abraço, tá? Nós vamos agora só passar a palavra por 2 minutos para os nossos convidados, para agradecimentos e considerações finais. E cada convidado eu vou ler uma pergunta que chegou e os senhores vão responder por e-mail, porque não dá tempo de responder aqui. A Vanessa vai fazer contato para essa resposta. Primeiro convidado foi o Davi Milhome Giordani. Ele vai... A gente está pedindo palmas. Gente... Peraí, Davi. Ele vai fazer agradecimentos finais e eu tenho uma pergunta para o pai do Davi. Davi, pode falar agradecendo a sua participação aqui. Muito obrigado pela participação minha e pelo convite, né? E Deus abençoe todos os convidados, Deus abençoe a Damares, todo mundo que está aqui. Eu homenageio todo o filho dela também, da Roberta. Deus abençoe ela também. Obrigada. Seu Davi, a pergunta que chegou para o senhor, deixa eu correr aqui, deixa eu ver. O senhor vai responder por e-mail para a pessoa que mandou, foi a Andréia, do Ceará. De que forma a escuta da criança superdotada pode contribuir para que políticas públicas sejam construídas de maneira mais sensível às reais necessidades de infâncias com altas habilidades? Veio de Andréia por meio do E-Cidadania. Obrigada, seu Davi. Obrigada, doutor Davi Milhome. Obrigada. Cuidou de um monte de gente aqui hoje. Muito obrigada. Doutora Ângela, para considerações finais, agradecimentos. E eu tenho uma pergunta para a senhora também. Pode fazer suas considerações finais. Eu saio daqui hoje impactada pelas contribuições que as 2 mesas trouxeram. Eu vejo que a gente tem muito que avançar, porque falta conhecimento, até mesmo entre nós, do que é o fenômeno de altas habilidades, como nós podemos vê-lo de diferentes formas teóricas e como podemos trazer isso tudo junto e unido para o bem-estar das nossas crianças. E agradeço profundamente a doutora Cláudia Raquim por esse esclarecimento, porque eu acho que a gente tem que começar por aí também. Parabéns pela iniciativa, senadora. Obrigada, doutora Ângela. Doutora Ângela, sua pergunta veio de Sergipe, de Lívia. Ela pergunta o seguinte: os estados adotam diferentes modelos de atendimento educacional especializado para estudantes com altas habilidades. Seria possível avançar para diretrizes nacionais mínimas que garantam equidade no acesso e na qualidade desse atendimento? A pergunta vai por e-mail para a senhora responder direto para a Lívia, tá bom? Obrigada. Vamos agora, considerações finais da doutora Ozeni Ribeiro. Doutora Ozeni, está lá. Aqui. Senadora Damares, a palavra com a qual eu saio daqui hoje é esperança. Eu acho que a sua postura trouxe muita esperança para que realmente essa audiência pública ela não fique só na TV, como a senhora mesmo colocou. E eu queria só deixar um alerta importante para que a gente veja essas pessoas como elas são. Nós precisamos entender que superdotados não são aquilo que se quer ver que eles façam de extraordinário. Nós temos um grande número de crianças e adolescentes em sofrimento, com ideação suicida, com automutilação, por necessidades específicas não atendidas. Isso é muito grave. Isso existe e não está dentro de protocolos de saúde ainda. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, agradecer demais a participação de todos e a sua palavra aqui de muita esperança. Obrigada. Doutora Ozeni, sua pergunta veio do Rio Grande do Sul.
Como informar veio de Luciane, do Rio Grande do Sul. Como informar adequadamente a dupla excepcionalidade no censo escolar, de forma a evitar a invisibilização de estudantes com altas habilidades associadas a outras condições do neurodesenvolvimento. A senhora vai responder por e-mail. Gente, vocês viram o nível das perguntas da sociedade? Impressionante. Obrigada, doutora. Vamos ouvir agora a doutora Denise Feit. Acho que acertei, né? Feit. Bom, agradeço, senadora Damares, pelo convite, pela oportunidade da gente, mais uma vez, discutir esse tema, né? Eu acho que foi muito rico ouvir todas as falas aqui. E sempre lembrar, né, que o nosso objetivo maior é prover condições para que nossos estudantes, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, adultos, que eles possam, de fato, se desenvolverem plenamente, né? Sempre focando no seu desenvolvimento social, emocional, bem-estar e desenvolvimento educacional. Então, agradeço, né? E fico muito feliz de estar aqui e poder contribuir. Obrigada. Obrigada. Doutora Denise, sua pergunta vem de Aline, de Santa Catarina. Por que a identificação da superdotação ainda se concentra majoritariamente em perfis acadêmicos considerados geniais, invisibilizando estudantes com altas habilidades que não performam dentro do modelo escolar tradicional? Que pergunta incrível. A senhora vai responder por e-mail. Obrigada, doutora Denise. Na sequência, Roberta Monique. Roberta, seus minutinhos para agradecimentos e considerações finais. Eu agradeço a oportunidade que foi dada pela casa. Quero cumprimentar com certeza, né, as pessoas que estão aí do Instituto Raízes. Gente, eles me mandaram mensagens durante toda a noite e agora também, nesse momento, então eu não poderia me furtar de agradecer por essa oportunidade. E também recebemos mensagens do Brasil inteiro. As pessoas disseram assim para a gente: hoje a gente não vai dormir, porque a gente precisa ouvir o que vai ser falado sobre superdotação. Então, para aqueles que não dormiram, né, assim como eu mando meu abraço e nós vamos continuar falando sobre superdotação. Obrigada. Obrigada. Roberta, a sua pergunta veio de Minas Gerais, veio de Gilceia FM. Por que as famílias ainda precisam arcar com custos elevados para a identificação e acompanhamento de estudantes com altas habilidades, quando esse atendimento deveria ser gratuito pelo poder público? Você vai responder por e-mail para Gilceia, lá de Minas Gerais. Vamos ouvir agora Carla de Souza Brolese. Eu acertei, né, gente, os nomes de vocês. Carla, que veio lá do Rio de Janeiro para essa audiência. Considerações finais, agradecimentos. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui trazendo a voz das famílias. Foi um trabalho que a gente começou lá em 2022. Antes disso, a gente não tinha família nessas mesas. Tudo era definido sem nós. E não dá para ser assim. E quero lembrar que assim, o superdotado ele é um indivíduo. Então, aquela criancinha ela vai entrar no mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar nesse indivíduo como todo, em todos os ambientes dessa sociedade. Você não deixa de ser superdotado quando você sai da faculdade e começa a trabalhar. Então, a gente precisa olhar isso e entender que é um funcionamento como um todo. Agradeço, gente. Obrigada. Obrigada. Carla, a sua pergunta vem de Lana LMS, lá do Ceará. Ela pergunta o seguinte: por que as políticas públicas ainda insistem em práticas e referenciais que já se mostraram ineficazes na identificação e no atendimento de pessoas com altas habilidades, sem escutar de forma sistemática as famílias e a sociedade civil organizada? A Vanessa vai te mandar por e-mail para você responder para essa nossa ouvinte, Lana, que vem lá do Ceará. Muito obrigada, Carla. Vamos ouvir agora a Vera Lúcia Palmeira Pereira. Agradecimentos e considerações finais. Eu gostaria de solicitar só, senadora, eu gostaria de fechar minha fala com uma palavra de transformação. E aí eu pedi só a mesa, por favor, para colocar o slide que eu tenho aí, só para mostrar. Eu queria a imagem, porque a imagem fala mais do que palavras e sentimentos. A gente precisa visualizar do que nós estamos no que nós estamos transformando, né? Nós estamos transformando rapidamente. Conseguem? Tá. Alguns minutos. E nessa fala de transformação, que eu acho que é esse movimento que a senhora iniciou,
não agora, mas já ao longo da sua trajetória, né? A transformação... deixa eu ver, vamos lá. Sim. Essa transformação que nós vamos ver acontecer, no sentido de que essa representação, o censo nacional educacional, ele traz alguns números, mas o IBGE, senadora, o IBGE não traz nenhum número de pessoas superdotadas neste Brasil. Então, nós precisamos ver a totalidade destes números, que não são expressos somente na educação básica, mas também na transformação. Deixa eu ver aqui, estou apanhando. Em todo o percurso de vida profissional e de formação das pessoas, das 2.561 a 2.580 instituições de nível superior, com 45 mil cursos de graduação, nós temos apenas no INEP o registro de 4.309 alunos com superdotação. Nós temos também um outro fator dessa transformação em movimento que se inicia nessa audiência pública, no sentido de oferecer, para além da educação, as possibilidades de desenvolvimento para pessoas ao longo da vida. Então, fica aqui a minha gratidão, né, por esse percurso que nós vamos transformar ao longo da trajetória de seres humanos e de vidas, né, com o olhar e o apoio e o acolhimento para as suas características. Muito obrigada. Obrigada, doutora Vera. Doutora Vera, a sua pergunta vem lá do Rio de Janeiro. Era para Carla? Carla, que é do Rio? Vem aqui. Hanna, do Rio de Janeiro. Como abordagens transdisciplinares podem contribuir para reduzir o sofrimento psíquico de estudantes? Vamos encaminhar a pergunta por e-mail. Muito obrigada para a senhora responder. Vamos ouvir agora a Cristiana Aspesi, considerações finais e agradecimento. Doutora Cristiana. Eu gostaria de agradecer a Roberta e a Carla por essa iniciativa tão importante em conduzir outras famílias, em reunir a força das famílias e ir atrás dos direitos, né, das nossas crianças. Não sei se vai animar ou desanimar, mas o que as pesquisas mostram no mundo inteiro é que é a família a grande força. As crianças passam pela escola por um período da vida, mas a família, é na família que essas crianças, elas vão se desenvolver desde pequenininhas. Os pais são os primeiros professores que essas crianças têm. Os pais são os mentores que essas crianças têm. Os pais são os financiadores que essas crianças têm. Os pais são capazes de mudar de cidade, de, enfim, vender a casa para poder proporcionar o que os filhos precisam para o seu desenvolvimento. Então, a família é uma unidade social essencial. E isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, nas pesquisas que a gente estuda, a importância do papel da família no desenvolvimento do superdotado, a família é colocada como o elemento essencial no desenvolvimento dos filhos. E é uma missão para a vida inteira, né? Então, eu quero deixar o meu agradecimento especial a todas as famílias aqui presentes, as famílias que eu acompanho também, que são famílias maravilhosas, são famílias incríveis, eu aprendo muito com essas famílias. É isso. Obrigada, doutora. Mas, doutora Cristiana, sua pergunta vem do Rio Grande do Sul, de Veridiana. Ela pergunta: há experiências internacionais bem-sucedidas que permitem ao estudante com altas habilidades frequentar simultaneamente a educação básica, acho que foi que a Vera falou, né, e o ensino superior? E como essas práticas poderiam inspirar políticas públicas no Brasil? Então, a pergunta vai por e-mail. Obrigada, doutora Cristiana. Por último, Cláudia, que me incomodou, que me deixou aqui nervosa. Doutora Cláudia, seus minutos para considerações finais e agradecimentos. Foi um prazer poder participar desse, eu digo, um bom debate,
poder ouvir diversos pontos de vistas. Eu acho que em superdotação não existe certo ou errado. O mais importante é a gente atender esse público. Foi muito bom rever pessoas, colegas que compartilham dessa jornada, pelo menos na minha parte, há pelo menos 20 anos, e que eu estou muito encantada em conhecer o seu trabalho, a sua pessoa, e fico lhe devendo meus 2 livros, porque eu fiquei com vergonha das colegas trazerem os livros e eu não. Então, eu peço desculpas, mas eu fico prometendo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, e muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Cláudia. Mas a senhora vai ser parceira do grupo de trabalho para a gente fazer, quem sabe, essa grande revisão na legislação. Não ser apenas um projeto de lei, como está propondo o senador Bonetti, mas ser, de fato, uma revisão em toda a legislação. Aonde nós vamos ter que mudar no orçamento da União? Aonde a gente vai ter que mudar a LDO, na LOA, nas outras leis? Nós temos até Estatuto do Torcedor no Brasil. Por que não podemos ter uma lei específica para nós? Com todo respeito aos torcedores, especialmente os do Corinthians, tá? A doutora Cláudia, a pergunta que vem para a senhora, vem lá de Pernambuco, de Lana. Ela pergunta: existe fluxo intersetorial efetivo entre educação, saúde e assistência social para atender estudantes com dupla excepcionalidade, especialmente no que se refere à saúde mental e permanência escolar? A pergunta vai por e-mail. Eu quero agradecer a todos. Olha, gente, quase 13 horas. Nós estamos... Não, 13h41! Nós estamos sentadas desde as 10 horas, num debate de altíssimo nível. Eu fui assessora 24 anos antes de ser senadora. E é difícil a gente ter uma audiência pública. A Patrícia está aqui há anos, o Lucas, de alto nível e que tenha mantido a atenção de toda a sociedade até agora, e captando cada vez mais pessoas. Vocês não têm ideia da audiência. É porque o assunto interessa muito. Obrigada. Todos vocês que colaboraram com o debate. Obrigada. E o debate está apenas começando. É muita responsabilidade presidir uma audiência dessa, porque eu serei muito cobrada. Mas eu estou aberta às cobranças. E prometo a vocês, eu vou incomodar muito os demais senadores, os deputados federais. Agradeço as crianças que vieram. A nossa crocheteira já foi embora, ela estava fazendo crochê o tempo inteiro. O nosso grande criador de fórmula matemática está lá atrás já brincando. Davi já dormiu. Os pais que trouxeram as crianças, obrigada. Não é para expor as crianças. Esses pais trouxeram para mandar um recado para aquelas famílias, nós estamos conseguindo, aquelas que estão desanimadas, vocês vão conseguir também. Obrigada aos pais por terem colaborado com essa audiência. Obrigada à secretaria, obrigada a todos vocês. Eu acho que a gente alcançou o objetivo proposto, mas lembrando que era uma só audiência. Tantos especialistas pediram para falar, que nós vamos ter que fazer a segunda quinta-feira, e com certeza não vai parar na segunda, vai vir a terceira, a quarta. Quem puder estar aqui na próxima quinta-feira, que horas? 10 da manhã. Traga lanchinho, viu, gente? Traga lanchinho. Tragamos. Quinta-feira, às 10 da manhã, para a gente continuar. Obrigada a todos que acompanharam. Mas o nosso objetivo é que nenhuma criança fique para trás. Nós hoje fomos desafiados, provocados, e nós precisamos dar respostas. Muito obrigado. Nada mais tendo a tratar, eu declaro essa audiência encerrada. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, semana começando, e o Senado Notícias também. Crianças superdotadas ou altas habilidades não estão recebendo um tratamento adequado nas escolas do país. O assunto foi discutido em audiência pública conjunta das Comissões de Educação e de Direitos Humanos. São consideradas superdotadas ou com altas habilidades crianças e adolescentes que apresentam desempenho acima da média em uma ou mais áreas de conhecimento,
quando comparadas a estudantes da mesma faixa etária. São crianças como Rafael, de 11 anos, que inventou uma fórmula matemática validada por doutores em matemática da Universidade de Brasília. O Rafael ficou durante 2 horas em uma sabatina com 2 professores doutores, o professor Augusto, o professor Rui e o professor Igor, que são do departamento de matemática da UNB. Eles ficaram impressionados, ficaram chocados e disseram: mãe, o que é isso? Eu falei: eu preciso que vocês me digam. Tá tudo certo? Eles falaram: sim, deu muito certo. O Rafael, ele já foi notícia, né? Se a gente pesquisar aí no Google, a gente vai encontrar Rafael Kessler, a fórmula de Kessler. Mas ele gosta que a gente mencione também as outras coisas que ele tem muita paixão. Ele gosta demais de programar, né? De inventar jogos. Ele já é fluente em língua estrangeira, gente. Ele já fala inglês de forma fluente. Ou Davi, que aos 6 anos está no 3º ano do ensino fundamental. Davi tem mais de 3,6 milhões de seguidores em um canal que aborda curiosidades sobre o corpo humano e dá dicas de saúde. Crianças que encantam pelo potencial, mas que vivem desafios nem sempre compreendidos. Quando se trata de superdotação, é um assunto sério, tá? Então, que vocês tenham uma noção aí do que é ser superdotado. É um misto de emoções. Isso acontece porque o nosso cérebro pensa rápido demais. Isso é muito desafiador, porque o nosso cérebro, ele quer assimilar tudo ao mesmo tempo e ele pensa rápido demais. Atualmente não existem dados reais sobre o número de crianças e adolescentes com altas habilidades no país. A falta de identificação acaba provocando muito sofrimento. Como explicar que continuemos convivendo com níveis baixos de identificação? E se esta é a abordagem que predomina, que fatores históricos, conceituais e institucionais mantêm milhões de estudantes invisíveis, privados de atendimento adequado, perpetuando uma subnotificação que tem atravessado gerações? Estamos hoje diante de uma das maiores subnotificações educacionais existentes. Mas esses números, eles não representam apenas estatísticas. Eles mostram a produção, a proporção do sofrimento emocional, níveis de ansiedade, depressão existencial, comportamentos autolesivos e, em casos extremos, até o risco de suicídio. Especialistas ouvidos na audiência pública falaram dos desafios de ter uma escola que seja inclusiva e esteja preparada para lidar com essas crianças e adolescentes. Uma educação de qualidade para altas habilidades não é só dar mais conteúdo, nem só adiantar série de uma forma automática, mas é, ao mesmo tempo, fortalecer as áreas fortes com enriquecimento, com aprofundamento, com oportunidades avançadas, com mentorias. E apoiar as áreas frágeis, por exemplo, as funções executivas, autorregulação, escrita, organização, habilidades sociais. Muitas vezes o atendimento ele foca apenas o quê? No desenvolvimento intelectual, né? Então é importante também lembrar que esse indivíduo também nós temos que nos preocupar com a dimensão social, com a dimensão emocional do seu desenvolvimento. A ausência de políticas públicas adequadas para pessoas com altas habilidades e superdotação pode resultar em evasão escolar, desmotivação, sofrimento psíquico, subaproveitamento de talentos e desigualdades educacionais persistentes. Os especialistas concordam também que, com políticas públicas adequadas, crianças e adolescentes de todo o país, que hoje estão invisíveis, poderão ter sonhos, como Davi. Gente, eu tinha um sonho. Eu tenho um sonho de ser cardiologista para salvar vidas, porque esse é o meu propósito, porque ser médico não é um sonho, é um propósito da nossa vida. Que coisa mais fofa, né? E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga o esquema de fraudes no INSS deveria ouvir hoje Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. No entanto, amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu não vir depor.
A CPMI reorganizou a agenda e vai ouvir hoje, a partir das 4 da tarde, Ingrid Moraes Santos, empresária e esposa de assessor ligado à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a Conafer. Em maio do ano passado, a empresária Ingrid Moraes Santos foi alvo de uma das fases da operação da Polícia Federal que investiga os descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do INSS. Ingrid já teve os sigilos fiscal e bancário quebrados pela CPMI. A empresária é esposa do assessor do presidente da Conafer. A entidade é investigada por receber mais de 100 milhões de reais em repasses do INSS. Segundo o requerimento de convocação, a comissão quer esclarecer se houve participação da empresária na movimentação e na destinação desses recursos. Em outubro do ano passado, Cícero Marcelino, que é marido de Ingrid, prestou esclarecimentos à CPI e admitiu alto volume de transações financeiras em suas empresas, mas não revelou detalhes dessas movimentações. O depoimento da empresária está marcado para esta segunda-feira, às 4 horas da tarde. E o grupo de senadores que acompanha as investigações sobre o Banco Master ouve na terça-feira o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Carlos Uzeda Scioli. Os senadores fazem parte da Comissão de Assuntos Econômicos que, logo após a audiência pública, realiza uma reunião deliberativa. Os senadores devem analisar projeto que prevê a regulamentação da profissão de cuidador. Há 3 propostas que tramitam de forma conjunta e que criam regras para a atuação de cuidadores de pessoas idosas, crianças, pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras. Os textos estabelecem direitos, deveres e critérios para o exercício da atividade. Também está na pauta projeto que busca reduzir o atraso na análise de patentes no Brasil e modernizar a gestão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. A proposta garante que os recursos arrecadados pelo Instituto sejam reinvestidos no próprio órgão e também encurta prazos no processo de concessão de patentes. A medida pretende aumentar a segurança jurídica, estimular a inovação e tornar o país mais competitivo. E o grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, que está acompanhando as investigações sobre o Banco Master, também se reúne nesta terça-feira. Os senadores irão ouvir o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Carlos de Andrade Uzeda Scioli. E o caso do Banco Master está sendo alvo de outra frente de investigação no Senado, a CPI do crime organizado. Na quarta-feira, a comissão pode votar a convocação de Daniel Worcaro e o convite aos ministros do STF, José Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Os requerimentos foram pautados após as notícias de que Toffoli recebeu recursos de fundos administrados pelo Banco Master devido à compra do resort Itaiaiá, no Paraná, que era uma sociedade entre Toffoli e seus irmãos. Toffoli já deixou a relatoria do caso Master. A reunião da CPI do crime organizado está marcada para quarta-feira, 25, e tem outros requerimentos relacionados com o Master, que foi liquidado pelo Banco Central. Há requerimentos de convocação de José Carlos e José Eugênio Toffoli, irmãos do ministro do STF e sócios do empreendimento. Outro requerimento pede a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico da Marit, empresa criada pelos Toffoli para gerir o resort. Há também convite ao ministro Alexandre de Moraes e convocação da mulher dele, Viviane Bassi, para que esclareçam o contrato do escritório de advocacia de Viviane com o Master. Na reunião de quarta-feira, a CPI do crime organizado pode votar ainda a convocação do dono do Master, o banqueiro Daniel Worcaro. Novas regras para armas de fogo e penas mais severas para furto de telefone celular. Estes são alguns temas na pauta da Comissão de Segurança Pública, que tem reunião marcada para amanhã, às 11 horas. 3 projetos que tramitam em conjunto podem sustar integralmente o decreto do presidente Lula de julho de 2023, que tornou mais restritas as regras para registro, posse e porte de armas de fogo. O decreto ainda transferiu a fiscalização dos registros do Comando do Exército para a Polícia Federal.
Para os autores dos projetos, senadores Luiz Carlos Reins, Flávio Bolsonaro e Jorge Seife, o decreto teria ido além da competência regulamentar do Executivo. Da Comissão de Segurança Pública, os projetos seguem para a Comissão de Constituição e Justiça. Outro projeto que deve ser votado é o que dobra a pena para quem furtar celular. Hoje, o condenado pode ficar até 4 anos preso. Com a aprovação do projeto, essa pena pode chegar a 8 anos. Um avanço considerado necessário no país que registra quase 1 milhão de furtos de celular por ano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O crime passa a ser considerado furto qualificado. O relator, senador Márcio Bittar, propôs uma emenda ao projeto que amplia de 1/3 a metade da pena a punição para o caso de roubo de celular. Outro projeto que deve ser votado pelos senadores é o que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislar sobre os crimes, inclusive os hediondos, e a definir a execução penal. A autonomia valerá apenas para os fatos ocorridos em seus territórios e de competência da Justiça Estadual. E uma mudança na licitação de obras nas rodovias federais pode contribuir para a redução do número de acidentes, aumentando o nível de segurança para os usuários. São milhares de quilômetros percorrendo todo o país. E nem é preciso ir muito longe para perceber que as rodovias federais estão sempre em obras, sejam de pavimentação, restauração, recuperação ou manutenção. A pressa e a vontade de chegar andam juntas, por isso, todo cuidado é pouco. A atenção no volante também depende de uma poderosa aliada, a sinalização. Para garantir o trânsito em melhores condições de segurança, um projeto em análise na Comissão de Infraestrutura prevê que os editais de licitação em obras de rodovias deverão conter cláusulas de obrigatoriedade de sinalização definitiva antes da liberação do tráfego na via. Para o relator da matéria, senador veneziano Vital do Rego, a sinalização tem interferência direta na segurança do tráfego, pois informa as condições das rodovias e os perigos existentes. A Comissão de Infraestrutura se reúne nesta terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 9 da manhã. E a última semana deste mês começa com uma audiência pública conjunta de 2 comissões. De terça a quinta estão previstas reuniões de CPI, análise de projetos e audiências públicas nas comissões e sessão de premiações no plenário. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Logo mais, às 2 da tarde, está prevista a sessão não deliberativa do plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E como falamos mais cedo, às 4 da tarde está marcada a reunião da CPMI do INSS para ouvir a empresária Ingrid Moraes Santos. Ela foi identificada como destinatária de recursos ilícitos provenientes da Conafer, entidade que recebeu mais de 100 milhões de reais em repasses do INSS. Nessa terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista. O primeiro item da pauta é o projeto que regula a sinalização de rodovias federais após a realização de obras. No mesmo horário, a CPI do crime organizado tem reunião marcada para ouvir Conrado Leister, diretor-geral da Meta no Brasil. A empresa é responsável pelas redes Facebook e Instagram e o executivo deve falar sobre a possível utilização sistemática dessas plataformas digitais como veículos para disseminação de atividades criminosas e fonte de financiamento para o crime organizado. E às 10 horas desta terça está prevista a sessão de premiações e condecorações no plenário do Senado. Será a primeira edição de entrega da Comenda Ceci Cunha, destinada a mulheres que tenham se destacado no exercício da atividade parlamentar e no Poder Executivo nos âmbitos municipal, estadual e federal. 8 mulheres serão homenageadas, entre elas a que dá nome à comenda a ex-deputada federal por Alagoas, Ceci Cunha, assassinada em 1998, dias após sua reeleição para a Câmara. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada para analisar projetos. Entre eles, o que prevê nos currículos da educação básica conteúdos referentes à prevenção ao tabagismo
e ações educativas preventivas. Também às 10 horas desta quarta, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem audiência pública prevista para debater a autonomia de gestão financeira e patrimonial de universidades públicas. Na quinta-feira, 2 audiências públicas estão marcadas. Uma às 9 horas na Comissão de Assuntos Sociais para discutir o projeto que regulamenta o exercício da profissão de operador de telemarketing e institui o piso salarial nacional da categoria. Já às 10, as comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais devem debater mais uma vez políticas públicas para pessoas com altas habilidades e superdotação. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Quando eu era mais novo, eu não tinha uma condição melhor de comprar um lanche e tal. E a gente ia pra passear, assim, final de semana. E eu sempre percebia, assim, olhares diferentes do segurança e tal. Às vezes passava um rádio pro outro segurança e tal, pra ficar de olho na gente, entendeu? Então eu vi, assim, meio que um tratamento diferente com a gente. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Para despertar o conhecimento também das crianças e dos jovens, a gente precisa trabalhar melhor isso, né? Trazer para as escolas e levar essa provocação, né? Para que haja uma interação melhor entre a educação e as instituições de ciência e tecnologia propriamente ditas, né? As universidades, os institutos de pesquisa, né? Que nós chamamos instituições de ciência e tecnologia, e até aquelas instituições que fazem a transferência de tecnologia. Então, precisa haver um pouco mais de interação, né? De momentos de integração entre essa área educacional e essa área científica para despertar novos talentos. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil, em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações.
O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Olá, estamos de volta e passamos a exibir agora a sessão não deliberativa no plenário do Senado. Acompanhe. Sessão não deliberativa, 23/2/2026. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista dos oradores. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao sempre presente senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Muito obrigado, presidente Chico Rodrigues, senhoras e senhores, senadores e senadoras, e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo sistema de comunicação aqui do Senado. Presidente, eu não tive oportunidade de falar ainda, e aproveito hoje para falar sobre a violência contra os animais, já que eu sou relator do chamado Estatuto de Cães e Gatos, PL 6191 de 2025. No mês de janeiro, o Brasil ficou estarrecido, chocado, revoltado e muito triste com tamanha crueldade que 4 adolescentes de Santa Catarina cometeram contra o cão Orelha. Um cão de rua, adotado pela comunidade da Praia Brava, na cidade de Florianópolis, e muito querido por todos. Os requintes de crueldade usados para que um cão inofensivo tivesse um sofrimento prolongado com muita dor, chocou a todos. Foi notícia internacional. Mais ainda, os agressores jovens de classe média alta, com acesso às melhores escolas, a filhos de famílias que têm condição de proporcionar tudo aquilo que milhões de jovens brasileiros não têm acesso. Li muitas matérias, em sites, em jornais, TV, enfim, assisti reportagens das grandes redes do país. Muitos vídeos nas redes sociais com depoimentos e sobre esse fato. Fico pensando, que sociedade é essa que permite que jovens ajam dessa forma, com total ódio contra o animal, com tanta falta de empatia? Acredito que o lado obscuro, o submundo da internet, está cooptando nossos jovens e influenciando negativamente. Nossas crianças, para cometerem atos de violência contra animais, contra pessoas vulneráveis, isso é inadmissível, como já disse, é preciso dar um basta, precisamos de justiça. A criança ou jovem que comete um crime contra um animal indefeso será um adulto
que vai atacar, espancar e matar mulheres, idosos, indígenas, negros, negras, brancos, migrantes, imigrantes, população em situação de rua, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Essa é a pergunta que fica no ar. No final de 2024, fui procurado por diversas entidades da sociedade civil que trabalham na justa causa de defender os direitos dos animais. Foi formado um grupo de trabalho que protocolou, por sugestão minha, em agosto de 2025, a SUG 10.025. Eles queriam que eu apresentasse o projeto. Eu digo, não. Vocês dessas ONGs são verdadeiros heróis, vocês vão apresentar o projeto, eu serei relator, se assim a comissão permitir. Enfim, essas entidades que eu vou citar, criando o Estatuto dos Cães e Gatos, faz um gesto importantíssimo em defesa dos animais. E que eu tive a grata satisfação de me tornar, então, relator com a concordância e apoio da senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos e que também apoia essa causa. Foi a sociedade civil que acessou o Senado, propondo essa sugestão legislativa. O Estatuto de Cães e Gatos já está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Projeto de lei número 6191 de 2025. O Estatuto dos Cães e Gatos foi elaborado por algumas das maiores referências do país. Cito elas: CRAD Brasil, Fórum Animal, IMVC, Faço pelos Animais, Arca Animal e SOAMA. Isso não surgiu ontem por causa de um caso específico. Traz consigo décadas de muito trabalho de protetoras e de ONGs que não têm o devido amparo no nosso país. Foi pensado, revisado, estruturado por advogados, especialistas no direito dos animais. E aí eu cito um deles, que nos ajudou muito na primeira versão, o advogado Rogério Ramé, que nos acompanhou em reuniões e diversas audiências públicas. Audiências públicas realizadas aqui no Senado, em cidades do meu estado, Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre. O PL 6191/2025, Estatuto dos Cães e Gatos, que eu tive a honra de relatar, aprovado por unanimidade na CDH e agora se encontra na CCJ, é um passo fundamental para assegurar direitos essenciais a esses seres que dependem muito de nós. Enfatizo a importância de estabelecer direitos fundamentais à vida, integridade, o bem-estar dos nossos amigos de quatro patas. E, além disso, a obrigação dos poderes sobre os mesmos. Esse estatuto proposto para a sociedade civil, é bom que se diga, eu só fui relator. Esse estatuto proposto pela sociedade civil possui 12 capítulos, 60 artigos. Ele não é apenas uma formalidade, ele é um compromisso com a dignidade e a proteção dos animais. Ele define a tutoria responsável, proíbe práticas cruéis, como abandono, por exemplo, mutilação, e endurece as punições para aqueles que cometem atos de maus tratos. Aumentamos as penas de diversos crimes. Cito aqui apenas um como exemplo. Hoje, a atual lei sanção prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para a morte de cães e gatos, violência, assassinato, tortura de cães e gatos. Na maioria das vezes, o criminoso responde em liberdade no máximo, quando muito no regime semiaberto, ou seja, como dizem,
não dá em nada. Agora, o artigo 45 do Estatuto, matar, torturar cão ou gato, a pena vai de 6 meses a 10 anos de cadeia. Entre outros tantos crimes como abandono, é isso que se refere o artigo 45 deste Estatuto. Vamos em frente, senhoras e senhores. Essa luta não é apenas de um deputado, de um senador, é da sociedade brasileira, é do Congresso Nacional. Esse debate está se dando na Câmara dos Deputados, como está se dando também aqui no Senado. É uma causa que deve ser abraçada por toda a sociedade brasileira. Tomamos a liberdade de dizer: todos deverão ser convocados, cada um do seu jeito deve se somar a esse bom combate em defesa da vida. Se unirem todos nessa jornada. Precisamos de suas vozes, de suas forças e de seus compromissos para que, o quanto antes, possamos aprovar esse projeto no Senado e, em seguida, garantir que ele seja debatido e aprovado na Câmara dos Deputados. Estou falando do Estatuto, senhor presidente Chico Rodrigues, mas sei que existem outras propostas que tratam da causa animal de senadores e também de deputados. Eu não tenho problema nenhum de que todas as propostas sejam anexadas e construída um substitutivo e que essa lei fique assim viva em nome do Congresso Nacional. Vamos trabalhar junto para que esse projeto se torne realidade. O projeto de todos nós, que seja uma lei que possamos abraçar, que proteja aqueles que não têm voz e que nos ensine a cuidar melhor de nossos companheiros, que são cães e gatos. Citei a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, quando eu levei o Estatuto lá, disse: manda vir para cá, traz para cá, que eu vou te indicar de relator. Eu até propus que a senhora fosse relatora nas próximas comissões. Eu espero que consiga, viu? Você me dá a parte, senador? Pois não. E quando a gente estava lá discutindo, a gente sabia das crueldades, a gente sabia do que acontece agora com essa onda de transmitir crueldade com animais pelas redes sociais. Mas a gente não tinha um cão-orelha, lembra? E como o Brasil se mobilizou em torno dessa história. Até parece que a gente profetizou, né, senador, que o Brasil inteiro apoiaria uma legislação. A gente, quando apresentou, foi tudo tão bonito, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode se omitir. Outras propostas estão surgindo lá na Câmara, mas acho que o Senado pode consolidar tudo em torno do Estatuto, né? E eu estou muito contente de ter feito parte dessa história junto com o senhor e com esse povo querido Rio Grande do Sul, que depois vieram aqui, a gente abraçou com todo carinho. E ontem eu vi também, senador, uma reportagem da primeira lei estadual no Brasil, em que o cão pode ser sepultado no lugar dos seus donos, lá com seus donos, no mesmo túmulo. O que mostra que o respeito aos animais está indo para uma direção que a gente sempre sonhou no país. Parabéns, senador Paim, mais um legado que o senhor vai deixar para o Brasil. Parabéns à senhora. Eu fiz questão, consta aqui na minha fala, o seu nome e a sua disposição, quando eu disse que esse grupo pretendia apresentar na comissão. E Vossa Excelência de pronto, sem nenhum problema. O diretor relata, e se precisar em outra comissão, eu relato. E eu espero ainda que a senhora seja indicada. Enfim, estamos promovendo um futuro onde a compaixão e o respeito pelos animais seja uma prioridade em nossa sociedade. O cão-orelha não morreu em vão. Vamos trabalhar pela aprovação do Estatuto, que, por sugestão das entidades que o propuseram, entregando na Comissão de Direitos Humanos, seria chamado de Estatuto dos Cães e Gatos. Como a senhora disse, Lei Orelha. Senhor presidente, se me permite ainda, eu quero terminar falando de vida e morte. É um voto de pesar de um grande amigo meu, Jairo Carneiro.
senhoras e senhores, senadoras e senadores, requeiro nos termos do artigo 221 primeiro do Regimento Interno do Senado Federal a exerção em ata de voto de pesar pelo falecimento do amigo sindicalista Jairo Santos Silva Carneiro. Ele estava no hospital, numa situação muito difícil. Como é que eu ligo para ele uns 3 dias antes, falei com a esposa dele, falei com ele e depois soube que ele tinha falecido em seguida, 2 dias depois. Enfim, Jairo Santos da Silva Carneiro. Bem como a apresentação nesse momento de condolências eu deixo à esposa, filhos, demais familiares, e ele era muito querido por grande parte do Rio Grande. Foi com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento do meu amigo e companheiro de lutas de muitas jornadas, Jairo Carneiro. Jairo Carneiro faleceu no último dia 17. Jairo foi um dos mais destacados sindicalistas que eu conheci. Um homem de diálogo, de entendimento, da busca do consenso, que sabia dialogar com todos. Nossa amizade nasceu na década de 70, no chão duro das lutas, mas também dos sonhos. O metalúrgico, aposentado Jairo dos Santos, Jairo Santos Silva Carneiro, nasceu em 31 de outubro de 1949. Iniciou sua militância nos movimentos populares, com mais afinco junto à Juventude Operária Católica, a JOC. Com mais de 4 décadas de lutas, tornou-se grande representante e referência do movimento social, popular e sindical do meu Rio Grande do Sul, do nosso Rio Grande do Sul. Jairo foi funcionário da COC Metalúrgica, da cidade de Cachoeirinha, onde atuou e ampliou a sua luta em defesa do povo trabalhador. Também colaborou muito na fundação e organização da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e a nível nacional. A entidade, presidida por ele em 2 mandatos, de 1992 e também 1997. Foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, 1989-1994. E também esteve à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de Cachoeirinha. Presidiu a Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul entre os anos de 2012 e 2015. Nos últimos anos, estava envolvido com o cenário político da cidade de Gravataí, com o cenário político da cidade que ele residia, ele foi também um grande líder. Em 2020, Jairo foi candidato à Prefeitura de Gravataí pelo Partido dos Trabalhadores. Reconhecido pela capacidade de articulação política e negociação, Jairo foi apontado por colegas como um dos responsáveis por fortalecer e unificar o movimento sindical metalúrgico gaúcho ao longo das últimas décadas. O velório e o sepultamento ocorreram na quarta-feira, dia 18/2, na cidade de Gravataí. Fica aqui a minha solidariedade à professora Carla Valente, companheira de vida de Jairo. O nome já diz, Carla Valente. Até o último minuto ficou com ele e até hoje me lembro dela e dele nas caminhadas em defesa do povo brasileiro. Além dos familiares, amigos e companheiros de luta, que sem dúvida sentirão a falta do Jairo, eu tenho certeza que levarão para sempre boas recordações guardadas na memória. Fica o exemplo, Jairo Carneiro, presente. É isso, senhor presidente, agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência. Caro senador Paulo Paim, Vossa Excelência tratou aqui, inicialmente, de um tema que hoje ele é recorrente no Brasil inteiro. Tratou aqui da questão da violência contra os animais. E, obviamente, depois secundado pela senadora Damares Alves, que fez uma complementação ao vosso discurso,
a gente percebe hoje que há uma preocupação da sociedade e, obviamente, do parlamento em fazer com que a regulamentação de um estatuto para a proteção dos animais passe realmente a entrar em vigor para dar garantias. A gente verifica hoje a violência inominável, na verdade, de pessoas em situações as mais diversas possíveis. Portanto, é uma bela iniciativa. Eu acho que há um farol ligado na sociedade brasileira em relação ao que está acontecendo aqui no Senado, no Congresso Nacional, da importância que esta causa representa. Hoje a gente sabe que o número de pets, por exemplo, é quase que incontável, né? Todas as lares brasileiros hoje têm um pet, que é uma companhia, vamos dizer assim, é até uma convivência, né, entre pessoas que às vezes não têm nem filhos, né, e fazem realmente com todo carinho o cuidado, tomam cuidado com esses animais e muitas vezes, de forma desavisada ou mal intencionada, acontecem fatos como recentemente aconteceu em Santa Catarina, né, que deu uma repercussão nacional. Portanto, a iniciativa de Vossa Excelência é brilhante em relação a esse projeto e trabalharmos de uma forma muito visível, com leis, com regulamentação, para que se evite o mais possível a violência contra os animais. Parabéns a Vossa Excelência. Continuando a lista de oradores inscritos, passo a palavra à senadora Damares Alves, do Republicanos, do Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos, perdão. Presidente Chico Rodrigues, que alegria tê-lo o senhor presidindo quando eu vou fazer uso da palavra. É muito bom. Mas eu quero me dirigir ao senador Paim. Senador Paim, eu já estou sonhando com esse plenário cheio de gato e cachorro. Mas nós vamos lutar para aprovar esse ano ainda, porque o senhor está falando que o senhor não vai ser candidato, mas tem que aprovar esse ano. Porque se o senhor não for candidato mesmo, não tem graça aprovar depois do senhor sair do Senado. Aí eu vou lhe desafiar, meu senador. A gente põe os cachorros tudo lá em cima e a gente vai encher essas mesas de gato. Eu sou gateira. Vamos fazer senador colocar no colo o gato. Senador que nunca chegou pertinho de um gato. Vai aprender a amar gatinhos aqui. Vai ser um dia memorável, senador Paim. Quero estar do seu lado aí no dia que a gente aprovar esse estatuto. É uma honra ser sua parceira, senador Paim, uma honra. Mas, presidente, são tantos problemas que me trazem a essa tribuna que eu fiquei pensando assim, qual das desgraças vai me levar à tribuna segunda-feira? Aí tem uma que me traz o tempo todo a essa tribuna, sou recorrente, que é o estupro de crianças e adolescentes, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas eu quero dar uma boa notícia para depois chegar na péssima notícia. A boa notícia é que o Tribunal de Justiça da Paraíba acertou, e acertou bonito, o influencer Ítalo, aquele que ficava usando crianças e adolescentes nos seus vídeos, erotizando, adultizando. Deixa eu dizer uma coisa para quem está me ouvindo. Adultização é uma palavra muito bonita para erotização e pedofilia, tá? Vamos falar de adultização, existe adultização, mas no caso do Ítalo era erotização de crianças e adolescentes. A gente vai ter que aprender a falar as palavras certas. Tem muita gente que não quer falar a palavra pedofilia. Falem! Ah, vamos falar só de violência contra a criança. Dê nome à violência. É pedofilia. Abuso sexual, exploração sexual. Vamos falar. Vamos ter coragem de falar. E aí, o Tribunal de Justiça da Paraíba acerta em condenar o Ítalo, o influencer, que ganhou milhões usando o corpo de crianças e adolescentes, erotizando crianças e adolescentes no Brasil por anos. E aí, senador Chico Rodrigues, antes dele ser preso, o ano passado eu já tinha denunciado ele ao Ministério Público e já havia outras denúncias. Aí chamaram ele para ter ali um termo de conduta, ele ter uma conduta, a dancinha vai ser assim, não vai ser assim. Horas.
Com abusador não se tem termo de ajuste de conduta. Para abusador é cadeia. Para estuprador de criança é cadeia. Para pedófilo é cadeia. Não venham romantizar estupro de criança, que a gente não vai permitir. E vou dizer uma coisa, os pedófilos, fiquem bem atentos, eu sou senadora. Me trouxeram para o Senado. E enquanto eu tiver 1 minuto de mandato aqui, eu vou subir nessa tribuna e vou gritar contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E as mães estão me aplaudindo ali na galeria, tá vendo, senador? Porque a sociedade não aguenta mais, a sociedade não suporta mais. Então, parabéns ao Tribunal de Justiça da Paraíba, que condenou o Ítalo a 11 anos e 4 meses de prisão e o marido dele a 8 anos e 10 meses. Mas eu quero saber como é que vão ficar os pais das crianças. Nós vamos ter que começar a responsabilizar os pais, as mães omissas, os pais omissos também. Ah, não vai ter cadeia para todo mundo. A gente constrói. Tem orçamento da União. A gente vai lá para o orçamento da União construir mais cadeia se for preciso. Mas a criança será prioridade absoluta, senador. A boa notícia vem do Tribunal de Justiça da Paraíba. Mas eu tenho uma péssima notícia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma decisão proferida por 2 desembargadores. Não só foi um aloprado, não. Dessa vez foram 2. Numa turma que absolveram um homem de 35 anos que conviveu com uma menina de 12 anos, que estuprou uma menina de 12 anos. E aí, senador Chico Rodrigues, meu presidente, qual foi o motivo para absolver o estuprador de uma menina de 12 anos? Que ela que foi consensual, os pais concordaram com o relacionamento e havia um convívio familiar, que havia ali consentimento da vítima, de seus representantes, que ela já tinha tido relações antes, que existe ali uma convivência familiar. Eu não sei aonde esse desembargador se formou, os 2. Por mim, o diploma dos 2 seria cassado. O cargo dos 2 seria agora, imediatamente, suspenso e seriam exonerados sem aposentadoria compulsória. Porque quando esses magistrados que se sentem deuses cometem um erro absurdo como esse, recebe aposentadoria compulsória e fica em casa curtindo dinheiro enquanto der uma sentença tão lesiva quanto essa. Mas a acusação está recorrendo e eu tenho certeza, senador, que essa decisão vai ser reformada em outra instância. Senador Chico Rodrigues, quando a gente vê 2 desembargadores passando a mão na cabeça de um estuprador, de uma criança de 12 anos, é querer legitimar a pedofilia no Brasil. Por mais que esses desembargadores falem que não foi essa a intenção, eles prestaram um serviço aos pedófilos. Por mais que esses desembargadores disseram, a gente teve que estudar toda a conjuntura. Não tem conjuntura. Atenção, brasileiros, talvez a gente tenha que ser mais claro nas campanhas. Atenção, pais e mães. Vamos, se vocês não entendem, vamos desenhar. E eu acabei de fazer um desenho aqui, apresentando um projeto de lei. A lei já é clara, mas tem gente que não entende, então desenhar. Então, eu estou desenhando. Acabei de protocolar hoje o projeto de lei 654 de 2026, que diz o seguinte: não estão entendendo direito a lei, senhores julgadores, pois está aqui. É estupro, e eu estou especificando que nenhuma dessas condições aqui vai absolver o réu. Ah, foi consentimento. Não tem consentimento se a criança tiver menos de 14 anos. Ah, convivência familiar. Mesmo que os pais dela deixaram, não existe isso como atenuante. Então, eu estou, de uma forma redundante, trazendo termos para o Código Penal, desenhando para os juízes que não entenderam. É cadeia, senador. Presidente, é cadeia, então eu quero falar para os pais. Talvez nossas campanhas precisam ser mais claras. Talvez o que está acontecendo é a gente está falando nos termos muito genéricos e os pais não estão entendendo. Então eu vim aqui para desenhar, senador. Atenção, papai e mamãe.
O que eu vou falar serve para menino e menina. Se seu filho tem menos de 14 anos e está se relacionando sexualmente, quem está se relacionando sexualmente com ele está cometendo estupro. Ah, mas minha menina quer. A lei está dizendo que é estupro, papai e mamãe. Se vocês estão permitindo, papai e mamãe, vocês poderão responder por estupro. Será que eu fui clara, senador? Será que eu vou precisar desenhar melhor? Famílias brasileiras, sexo com menos de 14 anos, está no Código Penal, é estupro de vulnerável. Cuidado, famílias. Eu estou vendo famílias passando a mão na cabeça. Ah, mas as crianças querem sexo cada vez mais. Enquanto eu estiver aqui, senador Isalcir estiver aqui, senador Chico Rodrigues estiver aqui, vai ser estupro. Porque nós não vamos, papais e mamães, mudar o Código Penal por causa de vocês. Porque nós temos responsabilidade com as crianças do Brasil. Atenção, influencers que ainda insistem em usar crianças em suas produções de conteúdo. Essa palavra é tão bonita, né? Produção de conteúdo. Agora, estupro de criança tem outro nome, produção de conteúdo. Influencers, olha, a condenação de Ítalo e Israel é o início de uma jornada que nós vamos fazer no mundo virtual, no mundo online. Nós vamos pegar todos vocês. Eu vou repetir. Isso aqui não é bravata. Não é. Vocês observem que de 2025 para cá, talvez alguns de vocês nem perceberam. Nós aqui no Senado, essa legislatura, nós demos um show, não foi, senador Chico Rodrigues? Não foi Chico Rodrigues, não foi Isalcir. Aumentamos pena para 40 anos. E se precisar, nós vamos aumentar para a pena perpétua. Nós vamos mudar a Constituição se precisar. Essa legislatura se levantou. E que orgulho, senador Chico Rodrigues, de ter o senhor como meu parceiro nessa luta. De ter o senador Isalcir. Nós estamos aprovando leis aqui, gente, nas duas casas. Em 4 meses, 5 meses, mudando o Código Penal. Portanto, sociedade. Meu recado hoje é para a sociedade. É estupro, menos de 14 anos, está tendo relação sexual. Atenção, pais, converse com seus filhos, porque se vocês forem denunciados, pais, vocês responderão criminalmente. Atenção, magistrados, esqueceram o que aprenderam na escola, pois agora eu vou apresentei um novo projeto de lei para explicar para os magistrados o que é estupro de vulnerável. Mas aí, senador Chico Rodrigues, eu encerro meu pronunciamento dizendo que a sociedade reagiu, a Comissão de Direitos Humanos reagiu, todo mundo está reagindo. Que bom, há uma comoção nacional por causa dessa decisão. Mas eu quero cumprimentar o Conselho Nacional de Justiça, em especial o corregedor, Dr. Campion, que já na quinta-feira começou a se posicionar e no sábado já abriu um processo disciplinar, já abriu uma investigação dentro do CNJ por causa dessa decisão. CNJ tem um corregedor corajoso, ousado, doutor Mauro, parabéns por ter sido proativo. Nós estamos aqui para lhe aplaudir. Queremos estar do seu lado nessa jornada e que o CNJ cumpra seu papel de verdade. Em estar lá na ponta, fiscalizando as esdrúxulas decisões. Detalhe, para esses desembargadores terem dado essa decisão absurda, sabe o que eles fizeram? Tiveram como base decisões do STJ. Atenção, ministros do STJ. Se vocês não conhecem lei, eu estou escrevendo uma outra lei aqui para vocês. Acabou, gente. Nós não vamos suportar mais que de dentro de seus gabinetes, senhores magistrados, vocês estejam torcendo contra a infância, jogando contra a infância e indiretamente favorecendo pedófilos, exploradores de crianças e abusadores de crianças. Parabéns, CNJ. Parabéns, Tribunal de Justiça da Paraíba. E lamento, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que 2 desembargadores tenham arrastado o nome deste tribunal para uma área tão absurda, que é a área que favorece os abusadores de crianças do Brasil. Muito obrigado, presidente. Senadora
Vossa Excelência, senadora Damares Alves, que sempre que ocupa essa tribuna é uma espécie de caixa de ressonância da sociedade, sempre com temas que são temas muito direcionados para o que acontece no Brasil em tempo real. E Vossa Excelência, com toda a veemência que acaba de se pronunciar, Vossa Excelência mostra que tem iniciativa parlamentar, que encontra guarida entre os companheiros senadores. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, toma uma iniciativa dessa ordem para que possamos efetivamente, de uma vez por todas, levar até os tribunais superiores a necessidade urgentíssima de cumprir exatamente o que está escrito e que é apresentado como um projeto que vai frear definitivamente essa questão de estupro de crianças e adolescentes. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns. Eu vejo que, na verdade, essa é uma crueldade enorme e ninguém melhor do que Vossa Excelência aqui para deixar em alto brado, de uma forma veemente, os cumprimentos em nome de todos os senadores ao corregedor do CNJ, Dr. Mauro Campbell, que tomou de uma decisão que muitas vezes vai de encontro ao corporativismo institucional. E, lógico, Vossa Excelência acende uma luz no fundo do poço e tenha certeza que tem a garantia, o acompanhamento e o reconhecimento da sua luta por todos os colegas senadores. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada. Continuando a lista dos oradores inscritos, passo a palavra ao senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, presidente, o que não falta hoje é assunto, né? Mas hoje eu vou falar o que é mais urgente, que se refere à questão do BRB, Banco Regional de Brasília, que é um banco patrimônio nosso aqui, da população aqui do Distrito Federal. E que, por incrível que pareça, fez investimentos no Banco Master, no valor de 12 bilhões e 200, estou falando aqui em bilhões, não é milhões não, bilhões, sem o mínimo respaldo para ver se realmente tinha alguma garantia, se aquilo que ele estava investindo realmente era algo real, e lamentavelmente os títulos eram podres. Então, por trás disso, tem que ter realmente uma justificativa muito forte. O que não falta aqui é especulação, o que não falta é questão de coincidências. Então, enquanto não esclarecerem tudo, a gente dá margem a gente interpretar e achar o que a gente acha, né? Então, o que aconteceu recentemente? Infelizmente, hoje, o presidente do banco não virá na CPMI, mas já foi divulgado que teve uma reunião na casa dele com a presença do ministro Alexandre de Moraes. E nessa ocasião, ligaram para o presidente do BRB, o senhor Paulo Henrique, e disseram assim, ele disse assim, o homem está aqui. Paulo Henrique foi para lá, para essa reunião. E aí, a gente agora tem que pensar, né? O que trataram disso? Só podia ser o Master, né? Não tinha outro assunto onde figurava Daniel Vorcaro, do Master, Alexandre de Moraes e Paulo Henrique Costa, que é o presidente do BRB. Lembrando que também já foi encontrado aqui na CPMI do INSS o contrato da esposa do Alexandre de Moraes de 129 milhões, 3 milhões e 600 por mês. Ninguém contrata uma empresa por 3 milhões e 600 por mês se não tiver uma coisa muito objetiva, muito clara. E a gente percebe que não tem no contrato essa definição. Para que estava pagando 129 milhões para a esposa de Alexandre de Moraes? E aí, na sequência dessa reunião, o BRB, então, entra com um processo de compra do Banco Master.
Só que antes e depois do processo de compra, é que o BRB investiu mais de 16,5 bilhões. Ele está recuperando alguma coisa, mas grande parte não vai recuperar. Então, a gente tem que imaginar aqui, ou pesquisar e fazer realmente uma fiscalização, auditoria, uma CPI, para identificar exatamente o que aconteceu. Bem, a Câmara Legislativa, para vocês terem ideia, e eu já fui deputado distrital e sei qual é a competência dos deputados, o deputado distrital ele legisla as matérias locais, mas também fiscaliza o Executivo. Então, a Câmara Legislativa tem a função, a obrigação de fiscalizar o Executivo. E, por incrível que pareça, durante a compra do Banco Master, pelo BRB, o governador conseguiu, na Câmara, aprovar isso em 10 minutos. Sabe o que é um projeto chegar e em 10 minutos aprovarem, dando um cheque em branco para o governador? Foi o que aconteceu com a Câmara. Então, deram o cheque em branco e aí fizeram todas essas coisas, esses investimentos podres que foram feitos. Bem, agora vem o resultado, né? O prejuízo é grande, não existe, para você ter ideia, o Banco Master comprou 6,5 bilhões de títulos que não existia, que não pagou, nem recebeu documento nenhum, e vendeu para o BRB esse mesmo título por 12 bilhões e 200. Então, como é que pode alguém investir um valor desse sem ter a garantia real, né, confirmada, de que estava fazendo um investimento realmente seguro? Então, a gente precisa cuidar disso. O que está acontecendo agora? Vai ter que cumprir o rombo. O Banco Central deu prazo para o BRB fazer captação de investimento, de capital, botar recurso no BRB. E aí, o que o governador fez? Mandou agora na sexta-feira um projeto para a Câmara e que devem aprovar essa semana. Espero que não aprove, mas está lá para ser aprovado. Onde, então, ele destina quase 19 lotes, os mais valorizados de Brasília, para criar esse fundo para servir de garantia para o financiamento aí que é necessário de 2 bilhões e 600, em princípio. No primeiro momento, o BRB está exigindo isso. Mas a gente sabe já que o prejuízo do BRB vai ultrapassar a 5 bilhões. Esse é o prejuízo real. Então, eu fico estarrecido. Espero que os deputados distritais não façam a mesma coisa, porque eles querem novamente um cheque em branco para que crie o fundo imobiliário, mas que o BRB possa vender, se for necessário, os imóveis. Por incrível que pareça, nesses imóveis, você tem 2 lotes que é no Parque do Guará, dentro do parque. Você tem o CETRAD, que é o centro administrativo que foi construído, que está entrando por um valor de 1 bilhão, que nem é do GDF, na prática é uma dívida. O GDF, não foi o GDF que construiu. Há uma pendência judicial, uma briga judicial por isso, mas de qualquer forma está sendo oferecido também como garantia. E diversos lotes, inclusive um grande lote onde está hoje a Nova Cap, que é um local privilegiado, vários no setor de indústria, vários aqui, os mais valorizados. Aqui na Asa Norte, onde era para ser o batalhão da Polícia Militar. E eu espero que os deputados distritais não dê novamente um cheque em branco para cobrir um rombo do BRB. Agora, eu tive uma visita com o Anderson Torres, no sábado retrasado, fui lá visitá-lo. E aí ele me mostrou, aliás, ele me falou e eu procurei a sentença dele. Na sentença do Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: pior do que a situação do Anderson Torres, só a do governador Ibanez. Ora, se o Anderson Torres foi condenado a 24 anos, então a situação do Ibanez é muito pior. Isso está na sentença decidida pelo Alexandre de Moraes. E aí, para nossa surpresa, logo em sequência dessas reuniões, dessas confusões, o ministro Alexandre de Moraes retira o Ibanez
do processo do 8 de janeiro. Foi retirado simplesmente. Então, a gente fica assim, será que, como ninguém explicou, não vi ninguém explicando ainda a questão do contrato. Será que este contrato de 129 milhões estaria incluído isso, a retirada do nome do governador do processo dia 8 de janeiro? Porque o Alexandre de Moraes não perdoou ninguém, desde o pipoqueiro, do vendedor de picolé, a Débora, do batom, todos foram condenados, 14 anos, 17 anos, 24 anos. Agora o Ibanez, que foi colocado por ele na sentença do Anderson Torres, de que pior do que o Anderson, só o governador Ibanez, esse foi retirado do processo. Então, é muita coincidência. Por isso é que a gente precisa ligar, cobrar dos deputados distritais a CPI do BRB. Nós não podemos fazer aqui a CPI do BRB, mas eles podem, porque é um banco do Distrito Federal. Aqui pode ser feito do Master, que é do sistema financeiro. Então, eu espero, né, que a população reaja a isso e que não admita realmente agora para cobrir o rombo. Quem tem que pagar esse rombo é o CPF de quem autorizou. Lá na reunião que fizemos com o Banco Central, ele disse isso, quem responde não é o DF, não é o governo, quem responde é o CPF. Então, caberia o governador, o Paulo Henrique Costa e outros a repor este recurso com o recurso deles e não da sociedade. Então, eu espero que a Câmara não dê esse cheque em branco para cobrir esse rombo do BRB. Então, presidente, esse era o assunto principal de hoje. Eu estou indo agora para a CPMI, tem que estar lá às 3 horas, então falta 4 minutos. Mas é um assunto que ainda vai render muito. Nós precisamos discutir muito essa matéria ainda aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. Senador Exalci Lucas, Vossa Excelência trata de um tema que hoje realmente assusta a população brasileira, né? Essa CPI que está sendo proposta do Banco Master, essa relação promíscua do Banco Master com o BRB, a gente verifica que os números são estarrecedores, né, os prejuízos dos contribuintes inomináveis, né, e, obviamente, a sociedade brasileira espera que haja um encaminhamento e um direcionamento no sentido de que todos os fatos sejam apurados e, obviamente, os envolvidos sejam punidos. Vossa Excelência, que conhece bem de economia, conhece bem de contabilidade, quando fala, todos nós entendemos de forma muito didática, simples, de simples compreensão, né? Dá um prejuízo nominal de 5 bilhões ao BRB, é muito difícil se sustentar se não tivesse um patrimônio físico para dar como garantia, né? E aí, obviamente, a gente está acompanhando. E lógico que Vossa Excelência, que realmente é senador do Distrito Federal, tem uma responsabilidade enorme no sentido de que possa auxiliar nas comissões investigadoras, inclusive na CAI, né, um direcionamento para encontrar soluções para resolver exatamente esse problema, que é um problema considerado hoje o maior desvio da história do Brasil. Parabéns, Vossa Excelência. Não tem mais orador, não, né? Não, senão antes de encerrar essa sessão, eu quero deixar aqui um registro no último final de semana, na nossa capital, em Boa Vista, com a participação e a presença do prefeito Arthur Henrique, nós tivemos a oportunidade de inaugurar um complexo esportivo que homenageia a missionária Pauline Suelen da Silva Andrade, conhecida como Tia Pauli, uma das pioneiras no bairro e que atuou no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Também foi inaugurada no bairro Pedra Pintada, a praça que leva o nome de José Francisco Gomes, o Ferrinho, empresário do ramo metalúrgico que se destacou na comunidade em corridas de rua e era uma espécie de referência no nosso estado e especialmente na nossa capital.
Esse complexo da primeira infância une educação, lazer e sustentabilidade em toda a região da Pedra Pintada. E, coincidentemente, né, quando fui governador em 2014, no último dia do ano, eu que assinei a documentação para a criação deste bairro Pedra Pintada, que era uma área controversa, mas que ali precisavam morar milhares de pessoas, como hoje moram, um bairro que está evoluindo, está crescendo bastante, com iluminação, com asfalto, agora com a escola modelo, construída pelo prefeito da capital, Boa Vista, Arthur Henrique, e nós ficamos muito felizes, porque essa praça multiuso, ela tem instrumentos sociais fantásticos para atender toda aquela população, né? Quadras cobertas, quadras com piso sintético, quadras livres de areia para a prática de futebol, um centro gigantesco de exercícios, né? Uma academia aberta que patrocina todas as pessoas de todas as idades frequentarem ali aquele local aprazível, além de praça de alimentação, enfim. Então, foi uma inauguração por parte do prefeito Arthur que nos deixa extremamente gratificados e, obviamente, essa entrega feita pelo prefeito à população demonstra exatamente o compromisso que nós temos ao longo do nosso mandato de levar grandes benefícios, grandes investimentos, não apenas para a capital Boa Vista, mas para todo o estado de Roraima. Portanto, quero deixar esse registro, não poderia deixar de fazê-lo, o faria da tribuna, mas como não tem mais oradores inscritos, gostaria de deixar esse registro para ficar nos anais da história do Senado. A presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas as seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão de premiação e condecoração às 10 horas, destinada à entrega da comenda Ceci Cunha. E sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. No Brasil, mais de 1.000 adolescentes se tornam mães por dia e, por hora, são mais de 40 bebês que nascem de mães com até 19 anos. Hoje nós temos em torno de 62 adolescentes grávidas para cada 1.000 mulheres, então isso é um índice alarmante e que a gente precisa ter um olhar especial. Relação sexual, mesmo que a menina consinta, abaixo de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Diversos fatores concorrem para a gestação precoce
precoce. No entanto, a desinformação é o principal motivo. Quando a gente oferece essa educação e essa orientação, além de evitar uma gestação não planejada, a gente muda o futuro dessas pacientes, né? Porque a gente sabe que quando existe uma gravidez na adolescência, essa menina ela para de estudar, muitas vezes ela não consegue entrar no mercado de trabalho e a gente sabe que isso vai repercutir em todo o futuro dessa mulher. Gestação é maravilhoso, ser mãe é maravilhoso, mas no momento certo, quando a mulher deseja. O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eles estão de linha de frente entre a comunidade, entre o pessoal e o médico. Minha mãe era acamada, então todas as vezes que eu precisava, o médico ia na minha casa e a enfermeira também. Estão sempre visitando, principalmente na questão da dengue, né? Estão sempre fazendo essa fiscalização. Sétima reunião da Comissão do Senado. A importância dos agentes comunitários e dos agentes de combate às endemias. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os agentes comunitários eles surgem logo depois, quando o Sistema Único de Saúde é criado. A gente tem a Constituição de 88, que traz nos seus princípios o direito universal à saúde no nosso país, e o Programa de Agente Comunitário, 3 anos depois, é criado. E como é que ele é pensado? O que é que desencadeou isso a nível nacional? Em 91, o Brasil passava por uma epidemia de cólera. E a gente tinha a necessidade, enquanto sistema de saúde, de chegar aonde as pessoas se encontravam, e principalmente aquelas pessoas em territórios muito remotos. Então, uma das estratégias pensadas, com base em experiências de alguns municípios no interior do Nordeste, foi pensar em pessoas da comunidade que pudessem levar orientação, com formação para as pessoas aonde elas moram nesses territórios. Então, ano que vem, em 2026, a gente comemora aí 35 anos dessa estratégia que foi o Programa Agente Comunitário, que depois evoluiu para o que hoje a gente chama do Programa Saúde da Família, que está aí espalhado em todo o território nacional. O Felipe e a Gabriela são agentes comunitários de saúde e estão chegando agora para mais um dia de trabalho e a gente vai acompanhar. Em 2006, a Constituição já previa a contratação pelo SUS dos agentes de saúde e de combate às endemias. No mesmo ano, veio a regulamentação das atividades. Em 2022, mudança na Constituição Federal. Vencimento não inferior a 2 salários mínimos e previsão de aposentadoria especial em razão dos riscos relacionados às funções desempenhadas. Na maioria das vezes eu sou bem recebido, Desde que você tenha um pouco de empatia na hora de falar, seja cordial, se apresente. Um sorriso no rosto sempre ajuda e as pessoas geralmente recebem muito bem. Vai ter um ou outro ali que vai estar um pouco ranzinza, mas você sabendo conversar, você consegue contornar essa situação. A gente ainda trabalha muito com o cadastramento das famílias, eu acho que esse é o principal. A gente vai todos os dias, vai em todas as quadras, somos equipes separadas por quadras, então eu vou nas minhas quadras, o Felipe vai nas quadras dele. Eu cadastro as famílias e a gente faz o acompanhamento de gestantes, idosos, crianças pequenas, a gente vê o cartão de vacina, a gente é a ponte, entre o sistema de saúde e a população. Então a gente vai ali informar, acolher e trazer esses casos para a equipe para a gente poder ver onde a gente precisa dar uma atenção maior. A primeira parte é a parte burocrática, que é a parte de cadastro, verificar quem são os moradores,
se houve mudança na composição familiar e havendo fazer essa alteração. Verificar também as condições de saúde dessas pessoas, quais são os agravos que essa família possui, né, de condição de saúde. Porém, mesmo essa parte burocrática em execução, em segundo plano, a gente está avaliando um todo. Igual eu peguei uma realidade há pouco tempo atrás, de 2 famílias aqui no Mangueiral. Uma delas, o ambiente estava muito insalubre, e aí fui descobrir que a família era na condição de vulnerabilidade, a senhora tinha as condições dela de saúde, pressão alta, infarto, o filho dela estava envolvido com situações de crime. Eles atuam, né, visando conhecer a gente, né, para a gente participar do programa junto a um posto de saúde. O senhor também é hipertenso? Sim. E está com pré-diabetes, o senhor tinha me falado. Estou com pré-diabetes. Você tem as medicações aí que o médico passou para o senhor? O senhor consegue pegar para mim, só para a gente ver? E a receita também? Também. Beleza. Porque eu controlo tranquilo. Consegue controlar, né? Então, o horário de tomar. O senhor está com vontade de ir ao banheiro, não? Não. Ok. Está tudo em ordem. A equipe aí esteve agora com o senhor, mediu sua pressão, fez algumas perguntas. O que o senhor achou? Eu achei nota 10 porque eles dão uma assistência muito boa aqui e frequentemente a gente está se encontrando aqui para a averiguação de pressão dos moradores daqui do condomínio. O senador Marcelo Castro é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, já foi ministro da Saúde e conhece bem o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de endemias e pode falar melhor do que ninguém a importância desses profissionais. De todas a categoria que trabalha com saúde, aquele que está diretamente ligado às pessoas, aquele que vai de casa em casa, de sol a sol, com chuva, com tempo frio, com tempo quente, né? Todas as circunstâncias que vão de casa em casa controlar as pessoas, aferir a pressão, ver se está sendo controlada a diabetes, acompanhando as gestantes, acompanhando os idosos, orientando como faz. E a gente vê a importância dessa categoria profissional, dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, quando vêm epidemias. Na época em que minha avó ainda era viva, era paciente oncológica e não podia se locomover de casa para outros lugares. Algumas vezes eles foram para ajudar a fazer alguns curativos do corpo, porque ela ficava acamada há muito tempo, ou mesmo para ver como as outras pessoas da casa também estavam, marcar com antecedência algum outro atendimento que a gente precisasse, contatar o pessoal do posto se precisasse de alguém que fosse enfermeiro, com cuidado especializado, para fazer esse atendimento em casa. Então, para nós foi muito bom não ter que locomover o paciente até o posto de saúde, por exemplo, e ter alguém que pudesse vir de lá para cá fazer esse atendimento que o pessoal da casa não tinha especialização para fazer. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude de ministro do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. É um trabalho fascinante, preventivo, importantíssimo, é um trabalho de medicina social de altíssimo nível. Os agentes comunitários bem trabalhados em seus respectivos locais, eles são capazes de reduzir até 80% as alterações das doenças crônico-degenerativas. Se tem um agente comunitário de saúde que vai orientar as pessoas, mede a cintura deles, olha, aqui você não pode passar de tantos centímetros, tá entendendo? Está fora do peso, tem que fazer atividade física, tem que comer menos, tem que comer melhor. Então, tudo isso ajuda a evitar que essas pessoas evoluam com complicações. Que complicações são essas? A que nós conhecemos, derrame cerebral, né? Os AVCs, infarto do miocárdio, o diabetes causa cegueira, perda dos rins. Quantas pessoas não tem no Brasil hoje? Milhares de pessoas fazendo hemodiálise porque tem os rins perdidos por causa de diabetes. Os agentes de saúde, eles são os anjos da guarda de toda a população. Portanto, eles precisam de cursos de capacitação, eles precisam do reconhecimento salarial, eles precisam também de que o Estado os veja como esse protetor da população. Portanto, todos os benefícios que venham a ser dados
para os agentes de saúde são justos, porque, na verdade, assim eles defendem a saúde de todos nós. Um outro movimento importante que começou em 23, que o Ministério da Saúde começou a qualificar o agente comunitário para uma etapa importante nesse processo de diagnóstico ou de orientação às pessoas olhando a questão das doenças cardiovasculares, que é habilitar o agente comunitário para ferir pressão arterial. É uma medida simples, mas que impacta grandemente na possibilidade de a gente identificar pessoas com pico hipertensivo ou com alterações da pressão arterial, para que a equipe possa fazer um diagnóstico correto e começar o acompanhamento dessas pessoas no território. Também, com esse curso de formação do Mais Saúde com a Gente, o agente comunitário passa a fazer a aferição da glicemia capilar, que é uma medida super importante para as pessoas que têm diabetes no controle e no segmento do seu cuidado em casa, né, e junto com a população dentro desse território. Ela deu um pouquinho alto, tá? Eu já tomou medicação hoje? Eles são cerca de 385 mil no território nacional. O agente comunitário de saúde é a ligação entre a comunidade e as equipes de saúde da família. Nas visitas domiciliares, pode identificar sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas e fazer o encaminhamento para a unidade de saúde. Já o agente de combate às endemias identifica situações de risco relacionadas ao meio ambiente. Ele aponta áreas críticas para a transmissão de doenças. Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental. Eles muito ensinam e prezam a questão da dengue, do Aedes aegypti. Eles ensinam que não pode colocar água, tem que colocar terra no vaso para que o mosquito não venha se alastrar. Esse trabalho ele nos possibilita a gente atuar diretamente com a população, informar sobre os riscos, né, daquela região. Cada bairro tem a sua peculiaridade, né? Aqui, especialmente nessa nossa região, nós temos muitos condomínios, né? Então, o que a gente conta muitas vezes é com a colaboração dos síndicos, né? Das pessoas que estão envolvidas ali com aquela comunidade. E aí a gente primeiro tenta falar com essas pessoas que são responsáveis ali pela região, para fazer esse meio de campo, né, com a gente, e aí informarem aos moradores os dias, os horários que a gente normalmente costuma passar. A gente sempre conta também com o uniforme completo, o crachá, né, e também nós fornecemos o telefone do nosso núcleo para que as pessoas, caso tenham alguma dúvida, possam entrar em contato, né, com os chefes e esclarecer que aquela pessoa está atuando naquela região. Sempre está lavando a borda, não só trocando água, porque nós, a gente tem um olhar minucioso, né? Que é um detalhe, é uma tampinha de garrafa que às vezes para o morador ele acha que não é nada demais, mas ali o mosquito ele pode colocar os seus ovos ali numa tampinha, num copo descartável, às vezes numa sacola plástica que está ali parada no local ali, e às vezes o morador vê aquilo ali como se fosse algo, sei lá, normal, não tivesse aquele potencial. A importância desse serviço que eles realizam aqui, ela tem a ver com a nossa saúde e com a nossa segurança também, né? Esse cara a cara, esse olho no olho, a pessoa vir aqui, ter uma didática, mostrar na prática, a gente acaba aprendendo mais, né? Eu não sei se é a questão do ver fazendo, a gente consegue assimilar melhor. Esse cuidado de você olhar para a sua residência, né? Fazer uma manutenção ali toda semana, uma manutençãozinha diária, às vezes passar o olho, é um cuidado que a gente aprende a ter. Embora a gente cuide, mas o olhar deles é um olhar treinado, né? Então, às vezes, eu acho que a calha, por exemplo, a gente nunca vai olhar para cima, né? Olhar calha, telhado.
Então eles falam, como que está a sua calha, já limpou? Então eles dão uma orientação para a gente melhor. É um trabalho de grande importância, porque isso mostra o cuidado que o governo tem com o bem-estar da população. Então, assim, é uma questão de saneamento, né? Eles cuidam da limpeza, cuidam de tudo, e isso, na realidade, é um dever para o cidadão, porque volta diretamente para ele. Todo mundo conhece a vigilância ambiental somente com o pessoal do controle da dengue, mas não é só isso. A gente faz muito mais coisas. Então, a gente tem a questão do controle da água, né, para o consumo humano, fazemos o controle do ar, né, a vigilância dos solos, de desastres, além do controle para chagas, né? Verificamos o barbeiro aí no DF todo, escorpião, que agora, com a recente chegada das chuvas, está aumentando muito os casos de escorpião. O controle da raiva, né? Que vacinamos aí periodicamente nos núcleos nos núcleos de vigilância ambiental. Eles são atores fundamentais, olhando um outro componente importante na saúde, que é a vigilância em saúde, né, de tentar identificar e intervir também ao identificar focos relacionados a mosquitos ou animais dentro desse território e de orientar as pessoas no seu processo de cuidado, né? Então, o agente de combate a endemias, quando visita uma casa, identifica um cachorro, por exemplo, ele vai perguntar a essa pessoa se esse cachorro está vacinado contra a raiva, faz uma visita em torno do domicílio, que a gente fala de uma visita do peridomicílio, para identificar possíveis focos de mosquito que podem trazer aí diversos agravos, né? A dengue, a gente vivenciou uma epidemia importante em 2024 e o trabalho do agente de combate a endemias foi importante para que a gente conseguisse minimizar, né, o impacto dessa epidemia para a população. A gente tem trabalhado junto à Secretaria de Atenção Primária e à Secretaria de Vigilância em Saúde para integrar o trabalho desses dois atores, né? É fundamental que o agente comunitário leve de informação para as pessoas no território a partir de um núcleo de família e desse olhar mais amplo que o agente de combate a endemias traz do ambiente, também interferindo nesse processo de cuidado. Aqui a gente instala uma paletinha para pegar os ovos do Aedes aegypti. Então, ele aqui vai ser atraído por um depósito com água escuro, né? Então, dentro dessa água, a gente vai colocar o levedo de cerveja e aí ele vai ser um atrativo para o mosquito. A fêmea vai vir aqui depositar os ovos nessa paletinha, que posteriormente a gente vai fazer a troca, que é semanalmente, e levar para o laboratório para fazer a contagem dos ovos para saber como é que está a infestação do Aedes aegypti na região. Os agentes comunitários de saúde têm um trabalho fundamental na atenção primária. Eles que muitas das vezes fazem o primeiro contato com o cidadão que às vezes nem é atingido pelo sistema público de saúde. Através deles levam as orientações preventivas para se evitar determinadas doenças que custam muito para o Sistema Único de Saúde. Eu entendo que o trabalho deles tem que ser valorizado, eles são a primeira ponta do atendimento para poder ter uma percepção boa da saúde pública na cidade em que eles funcionam bem. Os soldadinhos da saúde são aqueles que vão de casa em casa levar ensinamentos, inclusive uma coisa fundamental para evitar doenças veiculadas pela água, as viroses, que são os ensinamentos, a educação e saúde fundamental para essa atividade. Eles têm trabalhado muito, já evoluímos muito no Congresso Nacional, fazendo todas aquelas leis necessárias à sua proteção do trabalho. Vou continuar apoiando no Senado todas as ações. Que esse trabalho é eficiente, esse trabalho responsável, que esses profissionais, tanto o agente comunitário de saúde quanto o agente de combate à endemia, ele é fundamental para a saúde preventiva da nossa população. E o Congresso Nacional tem aprovado leis importantes que fortalecem essa carreira e reconhecem a sua importância. Um agente comunitário de saúde, um agente de combate às endemias, diferente de todos os outros demais profissionais que compõem
A estratégia de saúde da família. Ele é um profissional que tem dedicação exclusiva, 24 horas para o seu território, para as famílias que moram, que vivem no território. Principalmente acolhendo, assistindo, ouvindo, apoiando, encaminhando as famílias mais vulneráveis do nosso país. É uma luta diária, mas também é um ato de cuidado diário. Não existe saúde da família, atenção primária à saúde, sem agente comunitário de saúde. Todos os lugares desse país, a gente tem agentes comunitários de saúde, a gente tem endemias presentes e muitas das vezes é o único representante do Estado. Não é só essa questão de vocês fazerem essa última ponte. E essa diferença entre a promoção, a prevenção e a proteção e cuidado em saúde, ele é feito muitas vezes a pé, amassando barro, mas também pode ser em barcos, em bicicletas, como eu conheço muita gente carregando, né, coisas nas costas. Mas é esse trabalho que faz a diferença. Vocês enfrentam chuva, sol e que vão mais além do que é a profissão dos agentes de saúde e endemia, porque vocês trabalham também como agentes sociais, indo à família, conversando com a família, diagnosticando os problemas da família. Vocês são molas mestras e propulsoras do Sistema Único de Saúde, com dedicação, com exímio compartilhamento de tarefas, com exposições às suas vidas pessoais, as suas incolumidades estão sempre às provas, não são apenas as mordidas, mas as picadas de cobra, tudo que você puder imaginar, Marcelo, é possível na vida e na experiência que cada um pôde trazer. A ação deles nos municípios, levando educação e saúde, participando de grandes programas de combate a grandes endemias como malária, dengue, esclerose multipla, que são doenças ainda muito prevalentes no país, eles têm essa importância extremamente estratégica. E os resultados práticos? Então, a gente tem várias pesquisas que mostraram ao longo desses 35 anos do programa da Agente Comunitário que ele impactou em diversos indicadores de saúde. Os principais são relacionados à mortalidade infantil e mortalidade materna, né? No início, nosso país tinha uma taxa muito alta, na década de 90 ainda, de mortalidade infantil, e as orientações que a Agente Comunitário levava para as pessoas no território sobre amamentação, sobre o uso correto da água, sobre o uso do soro oral e principalmente de imunização, isso impactou fortemente no cuidado e na redução das taxas de mortalidade infantil. Outra ação também muito importante que o trabalho do agente comunitário impactou foi nas internações relacionadas à atenção básica, que a gente chama de internações por causas sensíveis, principalmente aquelas internações relacionadas às doenças cardiovasculares, né, relacionadas à hipertensão, diabetes. Então, as orientações que o agente comunitário leva para a população do uso correto da medicação, de promoção da saúde, também impactaram positivamente nesses indicadores a nível nacional. Então, você imagina quantas inúmeras doenças são evitadas no Brasil simplesmente porque tem um agente comunitário de saúde que vai à casa da pessoa regularmente, medir, aferir a pressão dessa pessoa, medir a sua glicose, né? Quantas pessoas não evitam um agravamento da doença, uma evolução da doença por causa dos agentes comunitários de saúde? Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$ no atendimento, no tratamento, em internações e tudo mais. Eu lembro da epidemia da Covid e aí o papel desses agentes de saúde. Foi um grande desafio, né? A gente olhando a história do nosso Sistema Único de Saúde, que é uma história recente, eu diria que foi o maior desafio que nós enfrentamos ao longo da construção do SUS, né? E o agente comunitário ele foi fundamental, desde a orientação das pessoas nesse território, de medidas de precaução que precisavam ter, do uso da máscara, de orientação de higienização das mãos, dos alimentos no processo de cuidado no período de isolamento que nós vivenciamos. Depois foi fundamental a orientação para a vacinação. Eu acho que hoje nós deveríamos focar cada vez mais
no aperfeiçoamento, na instrução, na informação, né, numa reciclagem permanente, num aprendizado permanente, qualificando cada vez mais os nossos agentes de saúde e de combate às endemias. O mais gratificante do trabalho até então é ver as famílias melhorando, é você adentrando, você vira parte dessa família, né? Eu vi gestantes que no meu primeiro mês de trabalho eu abri o pré-natal e eu as vi tendo neném, esse neném agora crescendo, me reconhecendo, então assim, eu acho isso muito acolhedor, assim. Cacau tem quantos anos? 9 anos. No próximo assunto de estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Pacto Nacional contra o Feminicídio é assinado pelos representantes dos 3 poderes da República. A iniciativa prevê a integração dessas 3 instituições para fortalecer a prevenção da violência contra a mulher, a proteção das mulheres e a responsabilização dos agressores. Aqui conosco no estúdio do Argumento está a senadora Daniela Ribeiro, que faz parte do comitê desse pacto. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Eu já quero começar perguntando, dando parabéns à senhora pela sua participação nesse pacto, nesse comitê, e pedindo, falando, né, os números só aumentam. De que forma esse pacto que prevê legislativo, executivo e judiciário pode mudar essa realidade de uma forma agora mais prática? Então, primeiro dizer que eu fico muito feliz por fazer parte de um legislativo que tem atuado justamente nesse entendimento. A gente conversava agora há pouco em off e eu dizia o seguinte, que diferentemente do SUS, né, um Sistema Único de Saúde, onde o paciente ele é acompanhado desde o início até o final, né, do seu tratamento, no caso da violência contra a mulher, né, e do feminicídio, nós precisamos da integração de várias instituições, dentre elas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil e Militar. Nós precisamos do Judiciário, nós precisamos, obviamente, do Legislativo com as leis, e leis nós já temos suficientes, nós não estamos mais para tratar sobre lei. Nós precisamos realmente que aconteça, nessa integração, haja recurso. Nós cuidamos disso e aí em 2023, importante dizer, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, o meu olhar foi justamente para isso. Fiz um levantamento de quanto se investia, né, e cuidava da mulher dentro da chamada pizza, né, que é onde você diz o gasto com educação, gasto com saúde, gasto com mulher. E com a mulher era 0,01%. E isso não era porque era 2023, isso vinha de anos. E o que a gente sabe é que política pública sem recurso, ela não existe, ela é falácia, é só você fazer propaganda, você fazer até muitas mulheres e inclusive muitas organizações, a gente reconhece a importância por participarem, por fazerem divulgação, fazerem campanhas, mas o que a gente quer realmente é resolver o problema. E diante disso nós criamos o programa Antes que Aconteça, dentro do âmbito da Comissão de Orçamento, colocamos 130 milhões de reais no Ministério da Justiça para trabalharmos em conjunto, ou seja, Governo Federal, Legislativo, Senado, Câmara,
E aí a participação da deputada Soraya Santos, ali pela Câmara dos Deputados, com apoio dos presidentes, é importante a gente dizer, dos presidentes da Câmara e do Senado. E dentro desse contexto, nós colocamos e criamos o programa, apoio também trouxemos o CNJ com a conselheira Renata Gil, né, aquela época que esteve conosco durante todo o percurso para construir isso que significa e a jurista também, Luciana Lócio, né, que foi ministra do TSE. Então, para construir isso que a gente olhava e dizia assim, gente, vamos fazer, a gente precisa fazer. Então, com esse recurso, colocamos no Ministério da Justiça, abrimos na Paraíba, por eu ser paraibana, então eu pedi que, obviamente, né, a deferência para esse trabalho fosse o projeto piloto na Paraíba. Lá, o ano passado, já inauguramos a primeira Sala Lilás. O que é Sala Lilás? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é uma Sala Lilás? A Sala Lilás é nada mais, nada menos do que uma sala de acolhimento para a mulher que chega, depois de ser agredida, chega extremamente emocionalmente fragilizada. Às vezes chega com as crianças, 3, teve um dia que eu sempre visito, gosto de olhar como é que estão as coisas, e eu já vi uma mulher descendo são 4 filhos debaixo do braço, e elas vão para fazer a denúncia, né, com essas crianças junto. E ali, nessa sala, ela é tão acolhedora que tem um espaço para a criança separado, onde ela tem uma brinquedoteca, e vai ficar ali com os brinquedos enquanto a mãe vai fazer a denúncia. Dentro desse contexto vizinho, que a gente iniciou fazendo nos locais onde tem no MOL, né, que é chamado justamente dentro do IPC, né, da Polícia Científica, ali junto desse contexto de também fazer já o exame, né, de lesão corporal, e numa sala também acolhedora. Então, assim, a humanização, tendo assistente social e tendo psicólogo. Então, esse é o contexto da Sala Lilás. Então, na Paraíba, nós já colocamos recursos, estamos, em março, serão 52 salas Lilás. E a Paraíba, dentro desse projeto piloto, nós ampliamos. Nós fomos para um contexto também de compreender que a prevenção ela tem que ir para as escolas. E a ideia, senadora, é transformar esse antes que aconteça para todo o país. Isso faria parte desse pacto? Então, na realidade, foi criado antes desse pacto. Esse pacto veio agora, mas a gente já vem trabalhando, como eu disse, desde 2023, esse entendimento, final de 2023, então, 24 e 25, esse entendimento de que a gente precisava unir as instituições. E aí já tínhamos o Ministério da Justiça, o CNJ, como eu disse, o CNMP, com o doutor Paulo Gonet também, que assinou junto conosco. Nós tínhamos já, dentro desse contexto, todas essas instituições, o Legislativo, e aí agora o pacto ele vem fortalecendo, acho que fortalece, né, um movimento importante de fortalecimento, mas que realmente precisa trazer recursos. Nós aportamos esses recursos, que foi claro, aprovado pelos colegas senadores e senadoras, deputados e deputadas. Aportamos esse recurso no Ministério da Justiça e estamos realizando junto com o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Acesso à Justiça, com a competente Sheila de Carvalho, que atua junto conosco lá nesse trabalho, junto a outras ações desenvolvidas como entrega de carretas, de caminhões para ir nos lugares mais remotos para atendimento das mulheres vítimas de violência, né? Nós já inauguramos, inclusive, em Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba, a primeira sala de acolhimento de passagem, onde a mulher, quando ela é vítima da violência, se ela não tem para onde ir, porque ela para voltar para casa, o agressor pode estar lá. Ou, às vezes, até os pais não aceitam, não quero você sair de casa porque você quis, enfim. Ela vai para essa casa de acolhimento com as crianças que ela tiver, o número de filhos que ela tiver, desde que tenha até 18 anos de idade, né? A partir dos 18 eles já não podem ficar, mas geralmente são crianças pequenas e essa casa é como se fosse uma casa minha e sua, foi feita com todo carinho, né, com apoiadores dentro do programa e que funciona 24 horas, para que essas mulheres, inclusive, tenham capacitação. Nós fizemos uma parceria com a empresa para capacitar essas mulheres e para que elas possam de lá sair com emprego, dignidade também.
Senadora, dentro do âmbito da justiça, uma das questões que a gente percebe que mais surge é entre a denúncia e a medida protetiva, há um vácuo. Às vezes a justiça é lenta, o criminoso é mais rápido do que a justiça. O que pode ser feito, na sua avaliação, para que isso seja corrigido e que as medidas protetivas sejam mais eficazes e realmente protejam a mulher? Esse diálogo mais próximo, essa interação que agora a gente está vendo, por exemplo, agora nós vamos ter, através estive com o presidente Fachin, né, presidente do CNJ e do STF, onde ele designou também a sua desembargadora auxiliar, a doutora Suzana, que tem todo o envolvimento nesse tema e já se disponibilizou junto com outra equipe, que eu achei fantástico, a acompanhar muito de perto o programa como um todo. Isso significa dizer que a gente está unindo, né, esses esforços para a gente, nessa integração, dizer assim, bom, a mulher ela fez a denúncia e agora ela está aguardando que venha uma medida protetiva, que o judiciário libere essa medida protetiva. A gente tem que ter imediatamente esse contato para que o judiciário, para que ele agilize. E aí, seja por mutirão, que faça rapidamente, comece a fazer uma coisa, seja, aí eu não posso, não vou opinar como é que deve trabalhar o judiciário. Mas eu acho que a gente deve usar sempre as boas práticas, as melhores práticas. Uhum. Por exemplo, o Paraná tem uma experiência que foi implantada à época, inclusive pela desembargadora e esposa do ministro Fachin, sobre a questão dos grupos reflexivos. Eu vou te falar uma coisa, gente, é inacreditável, mas o que são os grupos reflexivos? São os homens que são agressores e aí eles passam por um processo de reaprendizado, um processo de, vamos dizer, para que eles não voltem a reincidir no crime. E para vocês entenderem, em 4 sessões com profissionais, 60% dos homens, eles ainda acham que não fizeram nada de errado. Para você ter ideia do que é construção cultural, né? Então, nós temos, isso aí são 4. Então, eles já têm a experiência, a expertise de que precisa mais que isso. E aí o trabalho que foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido até hoje, né, desde a época que ela implantou as varas de mulheres, que quer dizer que o Brasil, porque a gente precisa falar das coisas boas. A gente não pode aqui estar só dizendo, né, o que está faltando. Está faltando a gente, que bom que a sociedade, que as mulheres estão denunciando, né, que bom que a sociedade está se incomodando, porque o que eu ficava indignada, inclusive numa palestra que eu dei lá atrás, é dizer, gente, todo mundo ficou falando não sei quanto tempo sobre o seriado A Adolescência. Então, como ficar todo mundo indignado com o seriado e ninguém fala nada de ver as mulheres estarem morrendo, né, ou sofrendo violência. Então, que bom que a sociedade está acordando para entender que o feminicídio ele não é um crime que ele atinge uma mulher. Não é simplesmente você matar uma mulher, é você matar uma célula da sociedade onde todos vão ser atingidos. Crianças ficam órfãs. Crianças ficam órfãs, mas não é só a criança ficar órfã. É a criança ficar órfã, que já é muito grave. É o adulto, por exemplo, a mãe ou a avó, que vai, no caso, né, a avó ou quem vai acolher essa criança, de repente até nem poder chorar para poder ter que acolher essa criança. E se financeiramente a gente já não estava esperando isso, como é que isso vai funcionar? Onde vão colocar essa criança? Como ela vai ficar? Como ela vai crescer? Dentro da escola há um estigma, a vergonha. Então, assim, dentro desse contexto, a gente compreender que, e no caso isso no feminicídio, no caso de crianças que vivenciam um longo tempo de violência dentro da casa, ou ela vai repetir o comportamento, ou ela vai ter deficiência, ela não repetir deficiências sérias no ensino-aprendizagem, na própria autoestima, na própria construção da sua identidade. Então, gente, quando a gente fala de violência contra a mulher, eu queria chamar a atenção de forma muito especial aqui para os homens. Os homens são vocês que podem ser os nossos grandes parceiros. Todo homem nasceu de uma mulher. Então, é para a gente pensar na nossa mãe. A gente queria que acontecesse alguma coisa com ela, que ela fosse agredida, que ela fosse humilhada, que ela fosse... Quem gostaria disso? Então, é constranger. Começa pelo você constranger nas rodas de conversa, onde nós não estamos, nem eu, nem você, nós não estaremos, onde os homens se reúnem, nos grupos de WhatsApp, onde começa com a piada, começa com aquela chacota, começa com coisas que parecem ser nada não ofensivo, parece não fazer mal, mas fazem muito mal. E pensar que pode ser com uma filha sua. Enquanto você está tirando brincadeira com uma mulher, objetificando uma mulher, imaginar que outros grupos podem estar fazendo isso com sua filha. Então, o que a gente precisa, e aí
Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz ontem em ver a apresentação do Congresso Nacional, mostrando que nós iniciamos esse trabalho. Que bom que o presidente, que a primeira-dama, né, o presidente Lula, a primeira-dama Janja, que decidiram criar esse pacto, onde nós estaremos lá, né, fazendo parte do comitê, junto com as outras instituições que estarão fazendo parte. Mas que bom que a gente já começou isso anteriormente. Que bom que daqui a pouco nós vamos ter inaugurado a primeira Sala Lilás de um Congresso Nacional no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, isso significa dizer que os avanços no Brasil estão caminhando, apesar dos números serem dados, apesar da violência ter aumentado, mas isso aumenta muito pela coragem das mulheres de denunciar. Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso nessa passagem por esse comitê do pacto e que esses esforços possam resultar em redução desses números, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, isso que todos nós queremos. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Márcio Luiz, qual o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui, na TV Senado. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou. Agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto.
Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O fim da escala 6x1, que são 6 dias de trabalho para 1 de descanso, é uma das prioridades do governo federal. Aqui no Congresso, projetos nesse sentido também ganham força, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de um projeto que trata desse tema e que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e é de autoria do senador Paulo Paim. Senador, muito obrigada pela sua presença. Bom estar aqui, cara. Senador, esse projeto está avançando em várias frentes, né? O presidente da Câmara já sinalizou uma comissão especial para colocar esse projeto em debate. O governo federal pretende enviar também uma proposta, mas aqui no Senado a proposta que o senhor relata é, de certa forma, uma das mais avançadas, o projeto que está mais avançado. Como é que o senhor vê esse cenário político de um projeto que até pouco tempo atrás não tinha tanto, né, não era tão bem recebido? Como é que o senhor vê essa sinalização política agora? Bom, eu acho que na medida em que esse tema começou a ser debatido na sociedade e os benefícios que a redução da jornada vai gerar para os trabalhadores, para as famílias e para toda a sociedade, começa a mudar e a pressionar o Congresso para aprovar essa matéria. Porque nas pesquisas de opinião, a redução da jornada é o tema que mais mobiliza as pessoas. As pessoas querem a redução da jornada. Então, isso acaba interferindo e influenciando a posição de vários parlamentares e dos presidentes das casas. Então, aqui no Senado, no ano passado, no final do ano, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos um voto contra, né? E eu espero que no primeiro semestre a gente possa levar esse benefício a 38 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e 120 milhões de brasileiros que serão beneficiados com a redução da jornada, direta e indiretamente, e ainda com o benefício de não ter redução de salário. Senador, essa é uma tendência, de certa forma, internacional, né? Há vários países que já adotam essa escala 5x2, às vezes, em alguns lugares até 4x3.
E a gente tem aqui uma notícia do início de fevereiro do portal UOL, que diz assim: lojas e mercados já acabam com a escala 6x1, enquanto Brasília debate mudança. O que isso sinaliza, na sua opinião, essa notícia sinaliza? Eu acho que tem empresas que buscam um selo de responsabilidade social. Acho que ter uma jornada compatível com o ritmo de vida das pessoas é um compromisso de responsabilidade social dessas empresas. Então, acredito que o compromisso com a responsabilidade social, comprometimento com a comunidade onde elas atuam, eu acho que é o principal estímulo para elas reduzirem jornada. Porque, veja, elas estão cuidando dos seus trabalhadores, mas elas estão cuidando das pessoas que se beneficiam indiretamente, que são os familiares, que são todos que estão envolvidos no entorno desses trabalhadores. É a criança, que é o filho que passa a ter mais atenção dos pais, são os pais que conseguem conviver entre eles e com a família, ou seja, são outras atividades que não havia tempo para poder as pessoas darem conta, formação, lazer, que acaba tendo a oportunidade e acaba aumentando o consumo. Então, eu acho que isso, para essas empresas, significa o compromisso social que elas têm e que se estende aos seus funcionários e o que isso gera de benefício onde esses funcionários vivem e atuam. Então, eu acho que isso é um bom sinal de que é um tema de interesse de toda a sociedade, a não ser daqueles que ainda acham que produtividade, que riqueza se gera com exploração e com negligência ao bem-estar das pessoas. Ainda tem gente que acha que crescimento econômico, riqueza se gera com mal-estar e com o sofrimento das pessoas. Os críticos a essas propostas argumentam que vai haver aumento, né, de custo, né, inclusive redução também na oferta de emprego. Como é que o senhor responde a essas questões? Deixa eu dizer aqui, olhando para a câmera, Carla, o que gera redução de emprego é diminuição de demanda por bens e serviços. Quando a economia está aquecida, quando o dinheiro está circulando, não importa se você vai ganhar para trabalhar 44, 36 horas, as pessoas vão te contratar porque precisam dos seus serviços, porque estão vendendo, porque tem gente comprando, porque o mercado está aquecido. Então, essa é uma desculpa de quem quer acumular mais. Na prática, o que gera emprego e desemprego é aquecimento ou desaquecimento da economia. Disseram lá atrás que iam precarizar e reduzir as regras trabalhistas, né? Diminuir as exigências para a contratação, que isso geraria emprego. Isso não gerou emprego, isso aumentou. No período em que isso foi feito, aumentou o desemprego. Sabe por que aumentou o desemprego? Porque o país estava com a economia fragilizada, porque não estava circulando dinheiro, porque a população mais pobre estava ganhando menos, o salário mínimo era menor, tudo não tinha os programas que a gente tem de transferência de renda. Isso tudo gera o aquecimento da economia, gera demanda e gera emprego. Então, se tiver menos gente, quer dizer, trabalhadores trabalhando menos horas, vai ter necessidade de mais trabalhadores e de mais tecnologia e o bem-estar de toda a sociedade. O que prevê exatamente o projeto que o senhor está relatando, que é de autoria do senador Paulo Paim? O nosso projeto prevê uma redução no ano subsequente à aprovação da PEC de 44 para 40 horas. E ao longo dos 4 anos subsequentes, uma redução de 1 hora de trabalho semanal a cada ano. Então, esse projeto levaria 5 anos para poder ser implementado na totalidade e a jornada sairia de 44 para 36 horas semanais sem redução de salário. Vai gerar desemprego? Vai aumentar. Aumenta um pouco o custo, mas aumenta a demanda por bens e serviços, porque mais pessoas vão trabalhar, mais massa salarial vai ter no mercado e com isso a gente vai ter também o mais importante é as pessoas poderem ter vida além do trabalho. Porque quando se fala em redução da jornada, ninguém pensa num chefe de família que vive só, o pai ou a mãe, né, que cria seus filhos sozinhos. Como é que faz?
fica aqui, em que período, ou um casal, os dois trabalhando, em que período eles ficam com os filhos, em que período eles convivem, né? Então é preciso que a gente pense nas pessoas. Senador, qual é a expectativa de votação dessa proposta, né? Além dela, tem outras duas, né? Tem a da Câmara e tem também a que deve vir do governo. O que o senhor acha? Qual deve ser a proposta que deve encabeçar essa aprovação, esse projeto do fim da escala 6x1? E qual é o prazo que deve ser? Porque tem eleição esse ano. Eu espero que aqui no Senado a gente possa votar no plenário antes do dia 1º de maio, que é Dia do Trabalhador. Acho que é uma forma da gente homenagear os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiros. Então, eu espero que o presidente paute até maio. Qual a proposta que vai ser definitivamente aprovada pelas duas casas vai depender muito da mobilização da sociedade. Quanto mais mobilizada tiver a sociedade e a opinião pública, mais conquistas teremos nessa redução da jornada, se para 40 ou 36 horas. Eu espero que a gente consiga reduzir para 36 horas semanais, que é o que a maioria dos servidores públicos trabalham hoje. Só para finalizar, vai haver algum tipo de conversa entre Senado e Câmara e o próprio governo para tentar eleger aí qual seria a proposta que vai encabeçar? Eu participei de uma reunião semana passada com membros do Executivo. Como existem várias iniciativas, pode ser que o governo mande um projeto de lei e aí com necessidade de menos votos para aprovar, certo? Que traga todas essas propostas num projeto de lei em regime de urgência. Talvez esse seja o caminho mais fácil para a gente aprovar a redução da jornada de trabalho no Brasil e dar um presente que talvez não, com certeza vai ser o evento mais relevante na vida dos brasileiros e brasileiras, que é a redução da jornada de trabalho. Senador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No Brasil, mais de 1.000 adolescentes se tornam mães por dia. E por hora, são mais de 40 bebês que nascem de mães com até 19 anos. Hoje nós temos em torno de 62 adolescentes grávidas para cada 1.000 mulheres. Então isso é um índice alarmante e que a gente precisa ter um olhar especial. Relação sexual, mesmo que a menina consinta, abaixo de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Diversos fatores concorrem para a gestação precoce. No entanto, a desinformação é o principal motivo. Quando a gente oferece essa educação e essa orientação, além de evitar uma gestação não planejada, a gente muda o futuro dessas pacientes, né? Porque a gente sabe que quando existe uma gravidez na adolescência, essa menina ela para de estudar, muitas vezes ela não consegue entrar no mercado de trabalho e a gente sabe que isso vai repercutir em todo o futuro dessa mulher. Gestação é maravilhoso, ser mãe é maravilhoso, mas no momento certo, quando a mulher deseja. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Márcio Luiz, qual é o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui
na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. A importância da ciência, eu gostaria de dizer que ela é importante para a conservação da vida. Eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. Ela hoje é um instrumento de soberania, de desenvolvimento, de combate à pobreza e mais, de sobrevivência. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele.
quais foram os principais impactos da Lei Maria da Penha. Isso na legislação brasileira tem amparo? Conheça os principais tipos de golpes virtuais e saiba como evitá-los. Podem apontar para um sistema que vocês, estudantes, acham adequado ou continuam com a mesma opinião? Mário de Andrade, quando leu Kornblum, ele conta em carta para o Alceu Amorós Lima que ele ficou desesperado de comoção lírica. Essa leitura provavelmente aconteceu em 1926 e já começa paralelamente a criar o Macunaíma dele. Nas margens desse livro já temos o início de um trabalho e esse exemplar acabou se tornando um manuscrito. Essas anotações já são esboços de trechos do Macunaíma do Mário de Andrade. Um trabalho de assimilação, deglutir aquilo tudo e surgir uma nova coisa daquilo. Em 1944, Mário de Andrade acrescenta o subtítulo que estava faltando, O Herói Sem Nenhum Caráter. Quando eu era mais novo, eu não tinha uma condição melhor de comprar um lanche e tal. E a gente ia pra passear, assim, final de semana. E eu sempre percebia, assim, olhares diferentes do segurança e tal. Às vezes passava um rádio pro outro segurança e tal, pra ficar de olho na gente, entendeu? Sim, entendi. Então eu vi, assim, meio que um tratamento diferente com a gente. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Para despertar o conhecimento também das crianças e dos jovens, a gente precisa trabalhar melhor isso, né? Trazer para as escolas e levar essa provocação, né? Para que haja uma interação melhor entre a educação e as instituições de ciência e tecnologia propriamente ditas, né? As universidades, os institutos de pesquisa, né? Que nós chamamos instituições de ciência e tecnologia, e até aquelas instituições que fazem a transferência de tecnologia. Então, precisa haver um pouco mais de interação, né? De momentos de integração entre essa área educacional e essa área científica para despertar novos talentos. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. No próximo assunto de estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
Uma realidade enfrentada por milhares de mulheres e crianças em Santa Catarina. De 2017 a 2023, mais de 27 mil recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai na certidão de nascimento. Para mudar esse quadro preocupante, um projeto de lei apresentado na LESC busca facilitar o reconhecimento da paternidade no Estado e garantir que nenhuma mãe ou criança fique desassistida. Por sugestão da Defensoria Pública, nós criamos esse projeto que determina que os cartórios informem a Defensoria Pública quando do registro do nascimento das crianças não constar o nome do pai. Então é uma oportunidade tanto para que esse pai possa repensar e retificar, corrigir isso, quanto também, se não houver um acordo, as próprias mães sejam informadas com relação aos seus direitos e aos direitos da criança. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quais foram os principais impactos da Lei Maria da Penha? Isso na legislação brasileira tem amparo? Conheça os principais tipos de golpes virtuais e saiba como evitá-los. Podem apontar para um sistema que vocês, estudantes, acham adequado ou continuam com a mesma opinião? Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz.
Olá, eu sou a Carla Benevides. Nesta edição do programa Argumento, nós vamos conversar com o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Ele foi o relator do PL que altera os critérios da dosimetria das penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Esse projeto foi vetado integralmente pelo presidente Lula e a expectativa agora é se o Congresso vai derrubar ou manter esse veto. O senador é o autor também do PL que prevê a anistia para os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Senador, o presidente Lula vetou o projeto sob o argumento de preservação da democracia e de respeito à autonomia do judiciário. Queria saber, na sua avaliação, o veto dele foi um veto jurídico ou foi um veto político? Tudo isso é uma questão eminentemente política, inclusive o inquérito. O inquérito que foi aberto para apurar os fatos e atos do 8 de janeiro é um inquérito político ficcionista, porque ele se baseia numa narrativa. O inquérito não se baseou em fatos. Por isso, o terceiro degrau é o da revisão do inquérito. E para isso já tem um pedido aqui, e de minha autoria, com 29 assinaturas, portanto mais do que necessário, para termos uma CPI do Senado sobre a vaza-toga. Ou seja, um inquérito para analisar os métodos de investigação que foram utilizados sob a liderança do ministro Alexandre de Moraes para classificar os que foram presos no dia 8 de janeiro ou em torno do dia 8 de janeiro. Esse inquérito é baseado em métodos absolutamente inconstitucionais e ilegais. Esse é o terceiro degrau. O primeiro degrau é o da dosimetria. Numa solução política, se engendrou, se planejou algo que reduzisse um dos defeitos, que é a mão pesada, penas despropositadas. 14 anos para a dona Débora, que passou o batom na estátua da Justiça. No mesmo país em que o judiciário tem solto, tem liberado réus confessos da ladruagem na Lava Jato. O sujeito confessou que roubou, devolveu o dinheiro roubado e foi anistiado pelo judiciário. Então, esse choque de realidade é uma agressão à sociedade e ajuda à lamentável polarização crescente que a sociedade vive. Então, veja bem, um inquérito que ensejou essas penas está sendo questionado. As penas são exorbitantes. Então, começou-se pela primeira etapa, dosimetria. Vamos aliviar a mão pesada que se baseou em questões altamente questionáveis. Como eu falei, o inquérito. O segundo degrau é o da anistia. O Brasil sempre, e todas as nações democráticas fizeram uso da anistia para distensionar a sociedade. Aqui nós estamos vendo essa radicalização decorrente do tratamento diferenciado de ladrões e de supostos golpistas, de um golpe que não aconteceu. Pela ordem, o presidente vetou, nós temos a obrigação de apreciar o veto. Eu creio que, se houver esta sessão, quando houver, o veto será derrubado, porque foram 48 votos a favor, no mínimo 49 votariam, é que um voto foi perdido no curso do dia da votação, contra 25. Eu acredito que vai ser vetado. Aliás, que o veto vai ser derrubado. Agora, eu tinha dito, se o presidente vetar essa primeira providência, esse primeiro degrau da escada, no dia em que ele vetar, eu apresento o projeto de lei da anistia. E eu fiz. E o senhor sempre, desde o início, sempre afirmou que queria mesmo era a anistia. Eu não sou a favor da dosimetria, porque eu questiono o inquérito e questiono a criminalização de pessoas que não praticaram nenhum. Quer dizer que a Débora conspirava contra a democracia, pela derrubada do Estado Democrático de Direito, isso é uma ficção.
Mas a primeira turma foi uma invenção oportunista, criada no mesmo ano de 2025, em março de 2025, para este julgamento. Segundo, juízes evidentemente suspeitos. O ministro Alexandre de Moraes se apresentou como vítima do suposto golpe. Como é que ele pode investigar? Como é que ele pode ser juiz? Em que lugar do mundo acontece isso? Então, primeira turma é uma ficção oportunista. Juízes suspeitos, pelo menos 3 da primeira turma, como aliás foi denunciado pelo próprio ministro Fux no seu voto. E o terceiro, o inquérito questionável. Primeiro passo, dosimetria. O presidente vetou, vamos apreciar, se possível, creio eu, vamos derrubar o veto, mas não queremos só isso. Queremos a anistia, que é o que vai impedir o vexame que querem aplicar sobre os militares condenados. Senador, sim, eu queria se nós atendemos, se nós entendemos que a condenação foi justa, caberá ao Superior Tribunal Militar apreciar o que foi transitado e julgado e passar a expulsar militares condenados por um inquérito que eu já falei, é mais do que suspeito, é ilegal. Então são 3 degraus que nós temos que cumprir. Primeiro, dosimetria, segundo, anistia e o terceiro, a revisão do inquérito do 8 de janeiro. O que prevê exatamente o PL da anistia e quem que ele atingiria? Só os condenados aqui, os que estavam aqui no dia do 8 de janeiro ou também toda aquela outra rede que incluiria, não, inclusive... restrito ao dia 8 de janeiro. Mas, você assim... pode dizer o seguinte, os que foram objeto do inquérito do 8 de janeiro, salvo alguma exceção que eu não conheço, então é para estes. Estes merecerão a anistia. A anistia não é a impunidade, é perdão, é outra coisa. Mas não abrange aquele núcleo aquele núcleo maior, que inclusive tem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Entra todos eles. Sim, isso é a anistia, assim como entra na dosimetria. Entendi. O público-alvo, vamos dizer assim, é o mesmo. Todos eles. E são os condenados pelo dia 8, pela ocorrência do dia 8 de janeiro. E, finalmente, a revisão do inquérito, que um dia vai acontecer, também tem como alvo o quê? Que inquérito é? O 8 de janeiro. Portanto, nós estamos falando sempre do mesmo contexto, quer na dosimetria, quer na anistia, quer na revisão do inquérito. E os 2 primeiros passos estão aí para o Congresso. A dosimetria na apreciação do veto presidencial e a anistia no projeto que conta com o apoio de 52 senadores. É isso que eu queria saber. Como é que está como é que está a tramitação desse PL da anistia? Nem começou ainda. Né? Mas... O da anistia não começou. Eu apresentei o projeto no dia 8 de janeiro, simbolicamente, porque ele só pôde ser protocolado no dia 3 de fevereiro. E nós não tivemos praticamente nenhuma sessão deliberativa, mas eu já pedi a tramitação, o presidente já prometeu que vai dar curso, e aí nós vamos ter os mecanismos de pedir urgência já foram antecipados. Nós temos 28 assinaturas individuais, que é mais do que o necessário, e mais 24 assinaturas que são compreendidas pela assinatura dos líderes. Quer dizer, 28 pessoas físicas, mais 24 pessoas representadas por estas assinaturas. Ou seja, temos a maioria dos senadores favoráveis à apreciação deste projeto. Em relação à apreciação dos vetos, no caso desse veto do PL da dosimetria, o senhor tem conversado com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, sobre quando deve haver essa sessão? Olha, todos nós já conversamos nesse curto momento de encontro na semana passada, em torno do dia 3. Todos nós conversamos com ele. Eu creio que não passará de março. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Vamos ter muitas emoções. Além disso, temos as emoções do caso Master. Faço parte do grupo de trabalho criado na CAI e
Já tivemos visitas à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas da União, ao Banco Central. Amanhã visitaremos o ministro Fachin. Então, nós estamos nos movimentando não para descobrir, mas para evitar que se encubra, que se abafe aquilo que vai ser apurado. Tá certo, senador, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Márcio Luiz, qual é o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui, na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. A importância da ciência, eu gostaria de dizer que ela é importante para a conservação da vida. Eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. Ela hoje é um instrumento de soberania, de desenvolvimento, de combate à pobreza e mais, de sobrevivência. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, boa tarde. Eu falo ao vivo aqui da CPMI do INSS. A reunião de hoje, segunda-feira, deve começar em instantes. Os parlamentares já estão aqui na sala de reuniões e o presidente, senador Carlos Viana, já está aqui na mesa aguardando para começar a reunião. A depoente de hoje é a empresária Ingrid Moraes Santos. Ela é esposa de Cícero Marcelino. Ele está preso. Ele prestou depoimento aqui à CPMI do INSS no ano passado e ele é assessor da presidência da Conafer. Conafer é uma das entidades investigadas pelos desvios de benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo as investigações, a Conafer teria desviado mais de 100 milhões de reais do INSS, dos beneficiários. Então, Ingrid é esposa de Cícero Marcelino, que, como eu disse, está preso. Ela já teve os sigilos telefônico e bancário quebrados no ano passado e hoje
hoje, então, ela vem prestar depoimento aqui à CPMI do INSS. Hoje estava previsto o comparecimento de Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master, mas na sexta-feira passada ele avisou ao senador Carlos Viana que não compareceria. Daniel Vorcaro tem um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal que deu a ele o direito de não comparecer. Então, ele optou por não comparecer e aí no lugar dele, que vai ser ouvida hoje, a empresária Ingrid Moraes Santos. Ingrid já está aqui numa salinha reservada e já tem 13 parlamentares inscritos para fazer perguntas. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. O senador acaba de abrir, acompanha a reunião. Havendo um número regimental... Silêncio, por favor. Silêncio. Peço aos senhores parlamentares, assessores, que se acomodem, por gentileza. Havendo número regimental, declaro aberta a 31ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, que se realiza nesta data, 23 de fevereiro de 2026. Obrigado. Vou deixar uma água para nós aqui. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos... Está ligado? Alô? Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 30ª reunião realizada em 5 de fevereiro de 2026. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Quero comunicar aos senhores parlamentares, membros dessa comissão, algumas decisões com relação aos andamentos. Primeiramente, hoje estava prevista a vinda do senhor Daniel Vorcaro, em acordo realizado com a comissão e a defesa. Mas, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal de que ele não era obrigado a comparecer, houve mudança nos planos e a defesa alegou que ele não gostaria de vir em avião comercial, muito menos no avião da Polícia Federal, e não compareceria por direito de decisão. Então, nós estamos já recorrendo dessa decisão, pedindo ao ministro André Mendonça e ao Supremo que modifiquem o posicionamento, que ele seja obrigado a comparecer como foi convocado, na condição de testemunha, não na condição de investigado, como muitos advogados têm colocado. Eu tenho deixado claro, os senhores sabem bem, o nosso relatório não está pronto, portanto, nós não temos ainda formalmente ninguém que seja tratado como investigado. Todos são testemunhas até que nós tenhamos a responsabilidade de cada um determinada. Isso tem gerado uma discussão jurídica muito grande com relação à presença. Alguns juízes, alguns ministros entendem de uma maneira, outros entendem de outra, e nós ficamos aqui à mercê dessas decisões. No que eu tenho falado, que não cabe somente ficarmos aqui criticando o Supremo. Nós, como parlamento, é quem temos que dar as respostas e fazer as mudanças nas leis que forem necessárias, para que não se tenha esse limbo jurídico e as comissões possam trabalhar com efetividade. Porque quando vem uma decisão como essa de uma pessoa não ser obrigada a comparecer como testemunha, que é o nosso caso, isso prejudica, atrasa e gera uma insatisfação muito grande em todo o país e até uma surpresa. Se os senhores observarem bem, quanto mais importante está sendo a pessoa, mais, infelizmente, há aqui uma espécie de blindagem de requerimentos não aprovados, de decisões de habeas corpus em que a pessoa não tem que vir ou tem que ficar em silêncio. Então, nós vamos tentar, pela via correta, que é a mudança na decisão do Supremo e a vinda do senhor Vorcaro em outro momento a esta comissão. Senhor presidente, pois não. Até em auxílio a Vossa Excelência, e também corroborando o que Vossa Excelência colocou, nós queremos assinar a moção que Vossa Excelência se propõe a fazer, mas era importante também que nós aqui estabelecêssemos entre nós o rito da possibilidade da prorrogação da própria comissão. Sim.
Então, acho que Vossa Excelência talvez pudesse fazer um pedido conjunto aqui de todos nós, né, dirigido ao presidente do Congresso Nacional, e aguardássemos aí 10 ou 12 dias, caso ele não se manifestasse. Eu acho que seria de bom tom que Vossa Excelência, com o apoio também dessa comissão, né, peticionasse junto também ao ministro André, né, porque claramente os trabalhos estão inconclusos. Nós apenas nos debruçamos sobre os descontos associativos e já tivemos bons resultados, e agora é que vamos iniciar a questão dos consignados. Então tem um longo caminho pela frente, então peço a Vossa Excelência que considere também essa possibilidade. E por fim, uma pergunta. Me parece que quinta ou sexta-feira da semana passada houve a determinação do ministro André de que houvesse o compartilhamento das informações relativas aos consignados, né, dos sigilos que foram quebrados do senhor Daniel Vorcaro. Isso me parece estar sob a guarda do próprio presidente do Congresso Nacional. Né? Vossa Excelência já recepcionou esses documentos? Excelência, os documentos já saíram da Advocacia do Senado e entregues à Polícia Federal. Agora nós estamos aguardando, por determinação, por força da mesma decisão, que esses documentos sejam encaminhados para a CPMI com a maior brevidade possível, uma vez que lá não estipula prazo, mas a Polícia Federal geralmente tem nos atendido com muita rapidez. Esses documentos ainda não chegaram à CPMI. E, assim que chegarem, estarão colocados pela quantidade de documentos, inclusive informações particulares. Esses documentos serão colocados na sala cofre, onde os parlamentares terão acesso diretamente, inclusive pelo sistema, para que possam fazer o acompanhamento de tudo que é necessário. Nessa questão da prorrogação, senhores, nós ainda não recebemos nenhuma resposta por parte do presidente do Congresso Nacional em relação ao requerimento, aos requerimentos, né, que estão já prontos. Eu estou disposto, como presidente dessa comissão, a ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a CPMI seja prorrogada no prazo que está estipulado por parte dos parlamentares. Isso será colocado, primeiro, por sugestão do líder Marinho, fazemos uma comunicação oficial ao presidente da Casa. Não havendo também uma resposta oficial, eu vou convidar cada um dos parlamentares que quiserem a assinarem esse pedido de prorrogação, porque aí o Brasil vai ficar sabendo com clareza quem é que quer a prorrogação e a investigação ou não. Porque isso nós vamos colocar as claras aqui. Quem é que está querendo que essa CPMI pare no meio do que está ou quem quer realmente dar respostas ao nosso país? Presidente, como autor de um dos requerimentos, se me permite um esclarecimento, aliás, uma informação importante. Parabéns à vossa determinação de, se necessário for, espero que não seja, ingressar judicialmente. Eu queria informar aqui a todos presentes, até por questão de transparência, que no dia da sessão do Congresso Nacional última, realizada no ano passado, quando conseguimos todas as assinaturas, 171 de deputados federais, aliás, passamos, se não me engano, foram 175, e 29 senadores, ou seja, mais do que o mínimo, incluindo de Vossa Excelência sentados aqui à mesa e da maioria dos membros dessa comissão, nós fomos informados pela mesa, pelos funcionários, servidores da mesa, inclusive com o secretário presente, de que a prorrogação seria automática e não careceria de nenhum tipo de ação do presidente do Congresso Nacional. Ocorre, senhor presidente, que até o presente momento nós não sabemos onde, em que ambiente deste universo está o documento, porque protocolamos ele no sistema, mas até hoje não foi dado recebido pela mesa. Então, nós pedimos a prorrogação por até 120 dias, o que significa que pode ser menos, mas por até 120 dias. E há precedentes, inclusive, que me traz assessoria aqui, no requerimento número 5 de 2014, de uma prorrogação de uma CPMI, feita apenas pela leitura numa sessão do Senado, sem necessidade que seja lida na sessão do Congresso. Portanto, aqui fica, então, um apelo a Vossa Excelência, que é senador, Sim. que na próxima sessão do Senado, em que Davi Alcolumbre estiver lá, ou outro senador que assim queira fazê-lo, que peça que seja lido esse nosso requerimento, e se não estiver devidamente recebido pela mesa, pergunte por que até o momento não houve esse recebido. Seria esse o nosso pedido, senhor senador Carlos Viana, e agradecendo pela oportunidade. Essa CPMI precisa ser, de fato, prorrogada. Pois não. Presidente, só para um registro, mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, e eu vejo fundamental esse comunicado à presidência para que a gente possa prorrogar, porque nós temos vários
motivos aqui para a prorrogação. E eu quero elencar 3 que eu julgo fundamental. Primeiro caso, o caso do Banco Master. Foi um caso que estourou no decorrer da CPMI. Segunda justificativa, a mudança de relatoria no Supremo Tribunal Federal. Antes, havia um relator que tem uma relação com o investigado. Com a mudança do relator, saindo do ministro Toffoli para o ministro André, a entrega, a devolução dos documentos para a Polícia Federal, a devolução dos documentos para a CPMI, se justifica a prorrogação para que a gente possa analisar esses documentos. Terceiro ponto que aqui eu também trago, que eu julgo muito importante, o Edson Araújo, que ameaçou essa CPMI, que tentou prejudicar, obstruir os trabalhos de investigação dessa casa. Na semana passada, o ministro André Mendonça proferiu uma decisão para que ele possa utilizar uma tornozeleira eletrônica e o bloqueio de seus bens. Eu recebi uma imagem, e a gente está apurando detalhes dessa imagem, de vídeo, em que um pescador foi ameaçado, coagido por um assessor de um parlamentar no interior do estado do Maranhão para que ele pudesse dividir o seu seguro-defeso. A partir do momento que esse pescador não quis dividir, ratear o seguro-defeso, deputado Kim, ele foi atropelado pelo assessor de um parlamentar estadual no âmbito do estado do Maranhão. Ou seja, quanto mais essa CPMI fuça, quanto mais a CPMI aprofunda, mais a gente identifica coisas erradas que precisam ser apuradas e punidas com todo o rigor da lei. Por isso, senhor presidente, nós pleiteamos essa prorrogação e conte também com a nossa assinatura. Pois não, com a palavra o deputado Alencar Santana. Pois não, coronel. Okay. Coronel Fernanda, com a palavra. Presidente, aproveitando o momento, tenho 2 ressalvas a fazer. Primeiro, que já chegou ao nosso conhecimento que o presidente dessa Casa, do Senado e do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, já teria se colocado na situação de que ele não vai prorrogar a CPMI do INSS. Isso já está sendo feito e a gente precisa saber se essa conversa de bastidores é real ou não. Até porque o Brasil está confiando muito no nosso trabalho. Nós não podemos deixar acontecer o que está acontecendo aqui nessa CPMI, que começou corretamente, mas infelizmente o governo colocou seus cupichos aqui dentro e desses cupichos tem acabado com o trabalho sério dessa comissão. Segundo fator, ainda temos muito aposentado e pensionistas que não receberam ainda a restituição, e os que receberam, deputado Alfredo, receberam pela metade. Tiveram lá R$ 1.500 descontados, estão recebendo R$ 450, R$ 500. E até hoje eu não recebi aquele documento que foi feito, um requerimento e aprovado nessa comissão, com a relação de todos os aposentados que foram vítimas e daqueles também que já foram pagos. Nós não sabemos, está na mão só do INSS, está na mão de quem roubou os aposentados. Não está na mão dessa comissão essa informação. Como é que nós vamos averiguar se a justiça está sendo feita ou não, presidente? E a terceira questão, em relação ao Vorcaro, presidente, nós podemos ir a São Paulo. Se Maomé não vem a montanha vai a Maomé. Nós não podemos permitir que esse homem não fale com essa comissão. Nós estamos vendo aí que há mais crimes, além desse, de roubar os aposentados e pensionistas. Nós temos aqui um Jeffrey, que lá nos Estados Unidos abusou de crianças e adolescentes para conseguir o poder no meio político. E nós estamos vendo aqui também um igualzinho, promovendo a prostituição, promovendo festas e orgias em troca de favores políticos. Não podemos permitir que isso aconteça. Se a comissão não tem como trazer o Jeffrey brasileiro, que é o Vorcaro, nós vamos até ele e vamos saber a verdade. Obrigado, presidente. Deputado Beto, deputado Sidney Leite. Senhor presidente, eu queria aqui fazer um apelo diante do que os colegas colocaram da prorrogação e o fato, né, que surge no decorrer dessa CPMI, que é o Banco Master. Eu e outros colegas apresentando vários requerimentos sobre essa questão dos empréstimos consignados, que tem ligação direta, né? Haja vista que isso era feito também de forma automática, sem o conhecimento, sem o tomador saber, sem ele solicitar esse empréstimo consignado. Tem uma cidadã no Rio Grande do Sul, senhor presidente, que ela fez 3 empréstimos consignados. Fez uma operação de consignado e 2 renegociações. O banco fez 40 sem a sua devida autorização, inclusive com portabilidade, gerando um prejuízo, deputado Zé Trovão, de R$ 160 mil para essa aposentada. E a gente tem informação, certo? Inclusive de diálogo que eu tive com bancos, no sentido de que agentes de banco
simulam empréstimos e aí faz a autorização do consignado via INSS e esse recurso é repassado para uma empresa, esse desconto. Então, essa é uma situação muito grave que eu queria aqui fazer esse apelo, que nós aprofundássemos nisso. E o que a gente lê na imprensa em relação ao Banco Master é que esses empréstimos consignados que o Banco Master operou foi feito de forma de simulação. E esse empréstimo não aconteceu de fato, que é pior. Né? Esse cidadão, essa cidadã, não teve acesso a esse recurso. E eu faço esse apelo a Vossa Excelência. Obrigado e parabenizo pela condução dos trabalhos. Obrigado. Deputado Alencar Santana. Em seguida, o Coronel Crisóstomo, Kim Kataguiri, Maurício Marcon, Evaí de Melo. É lamentável... Zé Trovão. Coloca isso, está aqui, excelência. Foi lamentável a decisão do ministro André Mendonça de impedir ou facilitar que o senhor Vorcaro não viesse a essa comissão. Ele tem muita coisa a nos informar. Afinal de contas, presidente, o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, autorizou que o senhor Vorcaro assumisse a presidência do Master. E olha só a coincidência. Um ano seguinte, 2020, o Banco Master, sob a presidência do senhor Rolim no INSS, é autorizado a fazer desconto consignado no INSS. Um ano depois da sua criação, que o Vorcaro assume a presidência. E todos nós sabemos o que aconteceu depois, com os relatos que vieram à tona agora. Doou 2 milhões ao Tarcísio, 3 milhões ao Bolsonaro, o maior doador individual. E por que tanto interesse? Por que tanta benevolência com o Bolsonaro e com o Tarcísio durante a campanha? Se nós prorrogarmos o trabalho da CPMI, nós temos que continuar tentando ouvir o Vorcaro, mas nós temos que ouvir o Tarcísio. E será que esse dinheiro, apresentei o requerimento do governador Tarcísio, que esse dinheiro que veio do roubo do Master perante o INSS, não foi o dinheiro doado para a campanha do Tarcísio? Olha só a competência do governador Ibanez, enrolado com o Master, falindo o Banco BRB. Tem que vir aqui também, afinal de contas também teve desconto consignado, prestar depoimento a essa CPMI. Olha o roubo que teve no Rio de Janeiro, na Rio Previdência, do governador do PL, Cláudio Castro. Essa turma tem que vir aqui, os trabalhos sendo prorrogados, para que a gente investigue a fundo a roubalheira do Master, que atingiu também aposentados e pensionistas do país. E o filho do Lula. Obrigado, também. Excelência. Senhores, por favor. Coronel Crisóstomo, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu, como autor do pedido de prorrogação por 2 meses, sugiro ao senhor que colha as assinaturas dos nobres parlamentares o mais rápido possível, devido vários parlamentares estarem já trabalhando na sua pré-campanha. E alguns, com certeza, não estarão presentes outros dias, presidente. E isso vai acabar prejudicando o senhor colher o máximo de assinatura possível. É uma sugestão que passo a Vossa Excelência. Muito obrigado, coronel. A palavra Kim Kataguiri, deputado. Presidente, o primeiro ponto, não existe um limbo jurídico em relação a não comparecimento de investigados na CPMI. Pelo contrário, a posição da maior parte dos ministros, inclusive que nós tivemos nesta CPMI, foi de que você tem o direito de ficar em silêncio, tem o direito de não gerar provas como si mesmo, como determina a legislação, mas você tem o direito de comparecer. Então, acho que desmoraliza muito o trabalho do Congresso Nacional, o trabalho desta CPMI, você ter decisões de ministro do Supremo que estabelecem que nem sequer comparecer eles precisam, porque senão a gente não consegue mais ouvir ninguém. Então, não precisa mais ter sessão de CPMI, a gente faz tudo um trabalho a portas fechadas, pede documentos, analisa os documentos e não questiona mais ninguém, né? Então, a gente estaria esvaziando absolutamente o poder da CPMI. Outro ponto em relação à prorrogação, eu quero concordar plenamente com Vossa Excelência. É importante que a gente faça um documento oficial com a assinatura de cada um dos parlamentares desta CPMI que querem que ela continue. Mesmo porque, como bem colocado pelo senador Marinho, nós avançamos muito sobre os descontos associativos. Falta agora a parte dos créditos consignados e eu adicionaria ainda avançar sobre o núcleo político.
sobre o filho do Lula, sobre o senador Everton Rocha, sobre os elos políticos e as indicações que nós tivemos já investigadas no âmbito dessa CPMI que precisam chegar nos principais patrocinadores. Então, presidente, eu acho importante expor para a população brasileira o nome de cada um dos parlamentares no sentido do que Vossa Excelência colocou, que querem que a investigação continue, que querem esclarecer os fatos e aqueles que querem que a investigação acabe. Por quê? Eu adiciono 2 pontos. Primeiro, a população saber quem tem envolvimento, não tem envolvimento, ou quem quer defender quem tem envolvimento ou quem não quer defender. E um último posicionamento, mostrar para o presidente do Senado a quantidade de parlamentares, porque eu tenho certeza que a maioria vai assinar, que deseja que isso seja levado em frente e da ilegalidade da decisão dele, caso seja negativa. Obrigado. Deputado Maurício Marcon. Presidente, eu tenho uma questão de ordem, artigo 4º, inciso 4º, se me permite fazer a leitura. Claro. Fraudar por qualquer meio ou forma o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado da deliberação. Então, presidente, acho que são 5 minutos a questão de ordem, se o senhor me conceder. Acho que é importante que o país saiba que um membro dessa CPI atuou para fraudar um depoimento nessa casa. O líder do governo na CPMI, presidente, segundo notícias do Estadão, participou de uma reunião em uma mansão de quase 500 metros no Lago Sul para descredibilizar Eli Cohen, que veio até essa casa e foi o principal denunciante do esquema de fraude do INSS. Ele foi gravado por um policial aposentado. Este policial acusou que Eli Cohen estaria recebendo 5 milhões de nós, da oposição, para prestar um depoimento contra o governo. Este policial depois foi ao cartório dizer que tudo foi mentira e que, inclusive, participou da reunião com este líder do governo nesta mansão e que a promessa a este policial era receber 30 mil reais mensais por 2 anos pela falcatrua. Este parlamentar, líder do governo que está nessa casa neste momento, inclusive apresentou, presidente, requerimento baseado nesta falsidade produzida, sabe-se lá com que dinheiro, provavelmente roubado, como é costumeiro, para que Eli Cohen voltasse a esta CPMI para desmenti-lo publicamente. Lembrando, colega Marcel, Eli Cohen foi quem fez as denúncias. O governo queria, de uma forma descarada, colega Crisóstomo, descredibilizar a testemunha que veio aqui e mostrou para todo o país a falcatrua promovida pelo governo Lula. Então, em resumo, presidente, este cidadão não pode mais participar dessa CPMI. Ele participou de um esquema, de uma reunião fraudulenta para coibir uma testemunha, gravá-la e mentir sobre ela. Essa é a postura do governo que tentou a todo custo enterrar essa CPMI. E é bom que se deixe claro, líder Marinho, que se fala em prorrogação por parte dos governistas dessa CPMI. Quantos assinaram até agora a prorrogação dessa CPMI? Nenhum governista, nem senador, nem deputado. Eles querem, brasileiro, que isso seja esquecido, porque o próprio filho do presidente da República recebia dinheiro roubado. Então, uma exigência da oposição, presidente, que quem ajudou a fraudar um depoimento, provavelmente com dinheiro roubado do povo brasileiro, seja afastado dessa CPMI. Pois não, excelência, obrigado. Primeiramente, excelência, essa não é uma questão de ordem. Está muito claro aqui que é uma matéria de mérito, com críticas à atividade parlamentar de membro dessa comissão. O artigo que Vossa Excelência cita, inclusive, é do Código de Ética e todas essas questões têm que ser levadas também a uma comissão de ética. De toda maneira, Vossa Excelência teve a palavra, vou te colocar aqui com clareza os detalhes. Pois não, líder. Quero contradizer. Só um instantinho, por favor. Eu vou dar ao líder Pimenta, uma vez que se trata de um comentário em relação a uma atividade supostamente ilícita. Eu vou dar essa... Agora, essa é uma questão que tem que ser levada à comissão de ética da casa. Pois não, excelência. Presidente, em primeiro lugar... 2 minutos, por favor, excelência. Não, 5 minutos. 2 minutos, não, excelência. 5 minutos. 2 minutos. Pois não, excelência. Presidente. Meu senhor presidente, não foi questão de ordem. Não foi questão de ordem. Então não tem essa contradita. 2 minutos. Você vai dar 2 minutos. Vou dar. Pois não, excelência.
Senhores. Em primeiro lugar, E nem citou o nome dele. Então, quero- primeiro Ele lugar, está vestindo a carapuça? Eu fui Não, citado pelo ele foi o líder do governo foi citado. Foi Se você- citado? Eu não foi. escutei. Não pelo nome, mas pela posição. Foi citado, líder do Presidente. governo. Se Vossa Excelência fosse citado como líder da oposição num levantamento, um questionamento como esse, eu lhe daria a palavra também. Isso é um precedente que vai não há se estender para todos. não há precedente nesse caso. Sem falar o nome, presidente. Mas, presidente, eu acho que o senhor é feliz em dar a resposta para ele, porque inclusive ele admitiu que participou dessa reunião publicamente. Então vamos ver o que foi discutido nessa reunião. Vamos ouvir o Paulo. Senhores, com muita tranquilidade, primeiramente, eu prezo e espero que todos nós prezemos sempre pelo respeito uns aos outros, porque aqui somos todos iguais, não há diferença. Segundo ponto, houve uma citação ao líder do governo numa acusação séria, que não é uma questão de mérito, uma questão de ordem. Se fosse uma questão de ordem, eu a responderia da maneira... Respeito perfeitamente o vosso comentário, a palavra, mas vou ceder pela gravidade da citação, assim como cederia ao líder Marinho se houvesse da parte do governo a mesma questão. Presidente. Pois não, líder Pimenta. Presidente, na realidade, isso trata-se de uma grande bobagem, presidente. Eu, assim como o senhor, assim como o relator, assim como o líder da oposição, todos nós aqui já fomos procurados por muitas pessoas tentando trazer informações sobre o que nós estamos investigando. Assim como o senhor e o relator já ouviram pessoas, assim como o líder do governo, o líder da oposição já ouviu, eu também já ouvi. Eu já ouvi pessoas que tinham denúncias para fazer a respeito do senhor, a respeito do relator, a respeito do deputado que me antecedeu, mas para todas as pessoas, presidente, eu tenho um critério. Tem provas, tem depoimento formalizado, alguma autoridade, seja ela na polícia ou no Ministério Público? Não, então não me interessa. Para mim, senhor presidente, interessa são provas, documentos, depoimentos. De fato, fui procurado por esta pessoa, como fui procurado por várias outras pessoas, e para todas elas eu mantive a mesma conduta. Se tem documento ou prova, eu posso, inclusive, dar um encaminhamento e trazer para esta comissão. Na medida que nenhuma destas pessoas que me procurou, com denúncia contra vários parlamentares que, inclusive, estão aqui, inclusive esse que me antecedeu, como eu não tive comprovação de que aquilo que as pessoas me diziam era verdade, não me apresentaram documento, não prestaram depoimento da Polícia Federal, ou seja, onde for, para mim o assunto está encerrado e é por isso que eu não trouxe o assunto para a CPI, presidente. As informações sobre o Eli Cohen, eu já tinha muito antes, são públicas, das relações que ele tem com pessoas que envolvem esta comissão. Portanto, é um factoide sem nenhuma seriedade, senhor presidente. Presidente, deputado, pois não, foi relator. citado, eu gostaria, em relação ao meu caso, que o senhor Paulo Pimenta tornasse público qual foi a pessoa e qual foi o motivo de relação a mim. Depois eu passo para o senhor. Não, excelência. Não, mas pode falar publicamente. também, Não, não, Ele não tem, Paulo está mentindo. Senhores, por favor. Senhores, nós aqui trabalhamos com fatos, por gentileza. Passo para ti depois. Deputado Evair de Mello, primeiramente, depois o Zé Trovão, tá ok? Mas, presidente... Deputado Evair de Mello, só um instantinho, deputado Van Hatten, É vamos que dar o sequência. mesmo critério que foi dado para o deputado que antecedeu falar, eu acho que quando ele chega e bota suspeição sobre o relator também tem que ter 2 minutos, a menos que ele não queira para falar. Excelência, eu também fui citado e não me sinto suspeito de nada. Bom, Viu mas como é que aí, a banda aí vai toca do diferente, relator. Com toda sinceridade. A banda toca diferente. Porque, Mas olha, Vossa Excelência foi citado elogiosamente. Pois é, eu não fui citado. Eu Fui citado entendi por aqui, pessoas que querem mas fazer eu denúncia. entendi, Olha, só se o relator não quiser falar, mas eu entendi aqui que o líder do governo acusou o relator de algo sem querer dizer o quê. Foi o que eu entendi. Vossa Excelência entendeu dessa forma, relator? Entendi, então, presidente. Vossa Excelência tem 2 minutos para se manifestar. Eu gostaria só, presidente, que o senhor Paulo Pimenta tornasse público o que foi dito a ele, porque eu sou um homem público e não pode pairar nenhuma dúvida, assim como ele disse que muitos parlamentares aqui ele recebeu denúncia. Eu acho que a gente está num momento importantíssimo de passar esse Brasil a limpo. Presidente, fui citado. Não, excelência, não, por gentileza. Não, excelência. Agora, não, por favor, deputado Pimenta, vamos dar sequência nas palavras. Só eu abri a palavra, Vossa Excelência, para falar... Só um pouquinho. Pois não, excelência. Eu não sou leviano e responsável de receber qualquer informação sobre qualquer parlamentar sem prova e tornar isso público. Mas em respeito ao ilustre relator,
com quem eu não tenho nenhuma dúvida, e por isso que eu não trouxe para cá e nem fiz questão de tentar tirar proveito de informação sem prova, eu vou informar ele. Se ele quiser depois, ele torna público. Assim como vou informar o deputado também do que eu recebi sobre ele. Se eles quiserem, eles tornem público. Eu não torno público acusação contra ninguém sem prova, presidente. Pois não, excelência. Não sou leviano nem irresponsável. Pois não. Dando sequência, deputado Evaí de Mello. Presidente, tem um requerimento meu sobre esse fato para ser aprovado aqui nessa comissão, convocando esse policial para que ele também explique o que ele falou para o líder do governo. Aí a gente fica às claras. Pois não. Deputado Evaí de Mello. Senhor presidente. Sim, senhor. O nome de Daniel Vorcaro aparece envolto a uma blindagem que causa muita preocupação. Há uma estrutura de proteção que, no mínimo, dificulta o acesso às informações que deveriam estar à disposição dessa comissão. E quando há obstáculos demais, senhor presidente e senhor relator, a sociedade tem o direito de desconfiar. E a prova disso foi essa viagem inventada pelo presidente da República para passear com a Janja. Inclusive, ela ficou muito bem fantasiada lá, tentando se vestir como os trajes típicos, mas ela poderia ter desfilado no carnaval com aquela roupa, porque não combinou com ela. O presidente da República ter levado o diretor da Polícia Federal, o senhor Andrei Rodrigues, junto. O senhor Andrei, nesse momento, que tem mais de 52 sigilos telefônicos quebrados de sua posse, que pode escancarar a podridão dessa República, de todos os lados. O senhor presidente da República, mais uma vez, na sua inteligência maldosa e maliciosa, leva o diretor da Polícia Federal, naturalmente, para fazer reuniões às escondidas, para tratar de temas às escondidas, de forma para que possa proteger a carniça que se tornou esse governo. A estratégia, eu já estou há 12 anos aqui na casa, conheço muito bem a estratégia do PT, que quando cai atirando, fazem acusações levianas o tempo todo. Conheço eles da plenário, enfrentei eles na CPMI da Dilma, da Comissão de Inquérito da Dilma, e tantas outras investigações, é a estratégia deles. E o Lula habilmente tirou o homem nesse momento. A Polícia Federal, os bons agentes, os bons delegados, cumpriram o seu papel e o Lula levou o Andrei junto para julgar a sujeira, a carniça e a podridão para debaixo do tapete. É lamentável que o Brasil esteja entregue em tão péssimas mãos. Pois não, excelência. Deputado Zé Trovão. Senhor presidente, eu quero aqui iniciar minha fala perguntando cadê o Volney? Primeira fala, cadê o Volney? Prometeu, cantou de galo, disse que não tem nada para esconder e não apareceu. E não adianta as maracutaias que é feita aqui, porque o que não for decifrado e desvendado nesta comissão será pelo ministro André Mendonça, porque agora sim ele tem um controle sobre as mãos dele. Tanto sobre o caso Master, quanto sobre o caso INSS. São duas frentes muito importantes que escancaram, de fato e de verdade, que o governo que está em atividade neste país, assim como outrora, protege os corruptos e os bandidos, porque eles fazem parte disso. Agora, senhor presidente, eu queria fazer um pedido em especial ao governo federal. Já que o governo federal dispôs de aeronave para buscar dama do tráfico, buscar levar Janja para carnaval, poderia fornecer a aeronave dele para buscar então Daniel Vorcaro. Ele não quer vir no avião da Polícia Federal, constrangimento, então venha no avião presidencial, como Lula gostou, mandou lá buscar a primeira-dama, como Lula manda sempre os ministros dele até para leilões de gado com aviões oficiais, que ele o faça com Daniel Vorcaro e traga ele aqui, porque era muito importante hoje nós estarmos ouvindo aqui o homem que é responsável pelo maior escândalo da história brasileira. O caso Banco Master deixa o INSS no chinelo.
O caso Banco Master pode deixar a Lava Jato no chinelo. E eu digo isso, senhor presidente, porque não está envolvido gente pequena. Tem gente muito grande, inclusive com indícios de ministros da Suprema Corte envolvidos diretamente. Pois não. Senadores Alci Lucas. Presidente, primeiro, reforçar essa questão da prorrogação. Acho que essa mudança de relatoria lá no Supremo Tribunal Federal foi excelente. Ótimo. Mas precisamos ter acesso em função do prazo que nós temos, porque está encerrando. Vamos ter que ir para a Justiça para prorrogar a CPMI. Então, a gente precisa realmente conversar com o ministro André Mendonça para a gente poder agilizar os nossos trabalhos, porque sem acesso a esse sigilo fica difícil de você dar continuidade a isso. É lamentável, né, a ausência hoje aqui. O que vai ser colocado aqui pela Ingrid vai ser exatamente igual às outras, porque o modus operandi é o mesmo. Pega dinheiro dos associados, cria um monte de empresas. No caso dela, inclusive, teve uma que criou no dia seguinte já teve 50 milhões na conta de faturamento, uma coisa absurda. Mas acho que essa medida que foi proposta pelo líder Marinho é interessante da gente assinar esse pedido e pedir uma audiência também com o ministro André Mendonça. Pois não, excelência. Deputado Luiz Lima. Presidente, é lamentar a ausência do senhor Vorcaro aqui. Eu conversava com o senhor antes. Quando a Justiça cala o Congresso Nacional, ele diminui muito a oportunidade da gente conhecer a verdade. E eu vou novamente recorrer a uma reportagem aqui do Valor Econômico de 20 de novembro de 2025, da jornalista Adriana Matos. E a gente entende o porquê da ausência do Vorcaro. Eu vou ler as pessoas que, segundo a jornalista, estão ligadas ao Daniel Vorcaro. Rui Costa, ministro da Casa Civil, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Jacques Wagner, senador, Escritório de Advocacia da Mulher do ministro Alexandre de Moraes, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, Ricardo Lewandowski, Guido Mantega, Lula, Flávia Moraes, Ciro Nogueira, Hugo Mota, Fábio Farias, Celina Leão, Ibanez, governador do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Gilmar Mendes, ministro do STF, Fernando Haddad, Arthur Lira, André Esteves, Eduardo Cunha. Olha, enquanto pessoas forem maiores do que instituições no Brasil, a gente não vai encontrar a verdade. Nós temos 526 anos de história, onde esse mesmo filme se repete, onde tem poder em dinheiro envolvido, a gente não chega à punição devida e ao descobrimento da verdade. Então, essa CPMI nada mais é muito esforço de muitos deputados bacanas que estão aqui, deputado Alfredo Gaspar, um brilhante relator, presidente Carlos Viana, mas como é duro lutar contra a impunidade no país. Obrigado, presidente Carlos Viana. Obrigado. Pois não, líder Marinho. Só para dar um fecho aqui nessa situação, que foi realmente muito constrangedora, claro que à vontade para quem quiser falar depois, eu quero só lembrar que depois que nós ouvimos aqui a denúncia do deputado Marcon e a réplica que nós ouvimos, Marcon, que na última reunião, o deputado Fake News, aquele que teve que se retratar, que mente muito, foi obrigado pela justiça a se retratar, ele disse o seguinte: nós tivemos aqui agora a surpresa de saber que ele solicitou 5 milhões, o deputado, o advogado Alincoy, para ir contra o governo na CPI do INSS. Estou aqui com esse documento registrado por um ex-policial, Rogério Gomes, em que ele diz coisas absurdas. Por exemplo, o Eli pediu 5 milhões para Duda Lima, para que atuasse a favor do PL e direcionasse as investigações para o sindicato de Lula, como diz ali. Estou apresentando um requerimento para que ele venha bem aqui. Ele denuncia 2 senadores. Um eu não posso falar, sou eu, senhor senador. E o outro é o Flávio Bolsonaro, que tem mandado emissário para oferecer 5 milhões. Senhor presidente, essas mentiras que o PT tenha sacado nessa comissão de forma reiterada tem que acabar. Porque essa cortina de farmácia não faz bem a esta comissão. Eu quero anunciar aqui aos senhores que eu vou entrar com uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal para que ele apure, o senhor ministro André, possa apurar essa situação, porque é grave. Como muito bem disse o relator, nós somos figuras públicas. Nós não podemos ter a nossa honra colocada aqui como se fosse um pano a ser enxovalhado
de acordo com a conveniência ou a circunstância, para se defender o indefensável. Então, quem conversou com quem recebeu de quem, o cidadão que fez uma confissão juramentada e assinou em cartório, eu acho que esse cara tem que ir lá se explicar ao STF e cada um fale o que deve falar. Agora, não dá mais para a gente estar aqui querendo encontrar os ladrões do INSS e o governo está com um discurso aqui de que é a favor e o tempo todo jogando contra e querendo impedir que essa comissão avance. Muito obrigado, Excelência. Quando não está mentindo, está roubando. Terminada. Líder Paulo Pimenta está inscrito, é verdade, desculpe. Presidente, eu quero lamentar que o senhor Vorcaro não veio aqui hoje. Quero lamentar que o ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, tenha concedido essa autorização que fez com que ele não viesse. Eu tinha várias perguntas para fazer aqui para o doutor Vorcaro. Primeiro, esse banco dele não existia. Era um banco desconhecido. Quem ajudou ele a conseguir com o Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro para o Banco Central, para que pudesse operar no sistema financeiro da maneira como operou? Por que razão, senhor presidente, Vorcaro, através do seu cunhado Zetel, deu as duas maiores contribuições na campanha eleitoral do Brasil para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão o esquema criminoso de Vorcaro pagou para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão dois ministros do governo Bolsonaro, João Roma e Ronaldo Vieira Bento, são diretores do Banco Master? Por que razão um dos diretores é casado com uma Flávia, ex-secretária-geral do governo Bolsonaro? Que relações são essas que permitem que este banco tenha captado títulos podres, tenha dado um golpe bilionário e o Banco Central não tenha feito nada? Por que Ibanez pegou bilhões de reais dos servidores públicos do DF? Por que Cláudio Castro pegou bilhões de reais dos servidores públicos do Rio de Janeiro e entregou para esse esquema criminoso que foi o maior contribuição da campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Estão aqui as digitais que provam. Bolsonaro é filho do esquema criminoso do Bolsonaro e esta investigação vai ficar clara. Lava sua boca, seu mentiroso. Senhores. Presidente. Presidente, Pela ordem, presidente. Não, por gentileza. Deputado, numa próxima oportunidade, eu vou pedir Vossa Excelência para se retirar do plenário. E eu não vou sair. Não, Vossa Excelência terá que sair, porque, caso contrário... O senhor vai ter que fazer que nem o Dino, me tirar com a polícia daqui. Eu não vou diminuir meu mandato porque o senhor quer ficar aí badeando pro lado da esquerda. Falta de respeito. A sessão está suspensa por 5 minutos. Gente, eu preciso retomar minha intervenção no final, tá? Não é a primeira vez que o senhor fala que vai me tirar daqui. Márcio Luiz, qual é o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui, na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima.
pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. A importância da ciência, eu gostaria de dizer que ela é importante para a conservação da vida. Eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. Ela hoje é um instrumento de soberania, de desenvolvimento, de combate à pobreza e mais, de sobrevivência. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores. Respeitar todo tipo e qualquer de opinião. Agora, não vou aceitar com toda sinceridade ser desrespeitado, por quem quer que seja. A opinião pessoal de cada um é problemas. Agora, aqui dentro da comissão, nós temos que nos tratar sempre observando o respeito e a ética desse parlamento. Pedi ao líder Marinho que conversasse, porque não quero tomar, mas se for necessário, eu vou pedir para retirar da sala. Eu lamento, mas eu vou ser obrigado a fazer isso. Presidente, o líder pediu, senhores, eu quietei, mas se o senhor quer fazer isso, pode mandar comigo, pode mandar o segurança. Ex-senador Medeiros, eu vou pedir mais uma vez a Vossa Excelência que fale, se manifeste com toda a liberdade, mas que respeite com as palavras dos seus colegas, inclusive a ex-presidente que está aqui. Eu nunca desrespeitei Vossa Excelência em palavra, nunca desrespeitei em palavra alguma a Vossa Excelência. E me sinto desrespeitado aqui, nesse momento. Vamos dar sequência, eu vou devolver o tempo ao líder Pimenta, que estava falando e foi interrompido. E na sequência nós vamos dar a oitiva dessa casa que está prevista aqui. E eu peço, por gentileza, que a gente se contenha, porque uma coisa é a manifestação, outra é a ofensa. Pois não, Excelência. Eu havia pedido pela ordem, não tinha falado ainda, acho que o senhor não viu, só se eu puder falar logo em seguida. Será dada a palavra. Obrigado. Pois não. Pode restituir meu tempo, por favor. Senhor presidente, a minha manifestação foi uma manifestação com um único objetivo: entender. Entender por que o ministro André Mendonça, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro, não permitiu que o Vorcaro viesse aqui hoje. Isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o esquema criminoso do Vorcaro foi quem mais contribuiu para a campanha do Bolsonaro, do Tarcísio? Que relação existe entre o fato de que 2 ministros do Bolsonaro hoje são diretores do Banco Master e que a ex-ministra da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro é casada com um dos principais diretores do Banco Master? Senhor presidente, que relação existe
de cumplicidade entre o esquema criminoso que foi criado dentro do governo Bolsonaro, que tinha como presidente do Banco Central Campos Neto, que se omitiu, senhor presidente, e permitiu que este banco desse um golpe bilionário no país, oferecendo remuneração de capitais muito acima do que o mercado pagava. E mesmo assim, mesmo havendo toda essa suspeição, o governador do DF, Ibanez, pegou bilhões de reais dos servidores públicos. O governador do Rio de Janeiro pegou bilhões de reais dos servidores públicos e colocou nesse esquema criminoso para enriquecer quem, senhor presidente? Quem enriqueceu, senhor presidente? Com esse esquema criminoso montado, Bolsomaster. Bolsomaster é o nome desse esquema criminoso criado no Brasil dentro do governo Bolsonaro. Pois não, excelência. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, impossível não começar a fala reagindo imediatamente à fala anterior, porque aqui deveria estar, de fato, Daniel Vorcaro, que muito bem Vossa Excelência fez em antecipar a oitiva pela urgência para que estivesse conosco hoje aqui, e que não veio, no fim fugiu da raia, porque é um absurdo, mas a gente está ficando acostumado já, lamentavelmente, com isso, que os depoentes façam um acordo, conversem com Vossa Excelência por meio de seus advogados e depois não apareçam. Por que será que não apareceu? Será que não era por motivo justamente de que toda essa narrativa do governo cairia por terra com o senhor Daniel Vorcaro sentado ali? Porque, veja bem, Lewandowski, ministro do Lula, até poucos dias atrás, 250 mil reais de contrato com Master por mês. Manteiga, 1 milhão de reais de contrato com Master por mês. A esposa do Moraes, 129 milhões de reais de contrato. O Lula recebeu o Vorcaro 3 vezes fora da agenda no Planalto, senhor presidente. E com o Galípolo, sem que ele tivesse avisado o então superior presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E aí, para concluir, senhor presidente, foi trazida aqui uma questão de ordem pelo deputado Marcon sobre o encontro numa mansão. E sabe quem esteve presente e é dono da mansão? O pessoal do Grupo Fictor. Meu Deus, não é possível. Que era o comprador do Master. E aí o povo do PT vem aqui dizer que não tem nada a ver com o Master quando eles tentaram fraudar, sim, esta CPI com esse tipo de gravação apócrifa, ilegal e que depois foi desmentida pelos próprios autores. Por isso, senhor presidente, quem tem medo do Master realmente é o PT, o Lula, e este governo que está afundado até a lama nesse escândalo. E, aliás, senhor presidente, até muito estranho para encerrar aqui, pelo que sai nas notícias, que talvez amanhã Renan Calheiros viria a recebê-lo. Por que Renan Calheiros teria crédito com o Vorcaro e essa CPMI do INSS não? Acho que essa pergunta, mais do que retórica, ela é esclarecedora. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência. O que posso dizer em relação a ele vir aqui, ou qualquer, não estou colocando, é que aqui ele não teria benefício nem privilégio nenhum. Aqui ele teria que responder como uma pessoa comum. Eu não concordo em ter que mandar um avião da Polícia Federal buscar um banqueiro para vir depor com custo, com dinheiro pago pelo contribuinte brasileiro. Não concordo com isso. Eu penso que isso é um privilégio absurdo. Se ele tivesse preso, era uma outra coisa. Mas vamos aguardar. A gente vai, com paciência, com tranquilidade, a gente caminha e avança. Oitiva da senhora Ingrid Piquesquene Moraes Santos. Requerimentos 415, do senador Eduardo Girão, e 1496, do deputado Duarte Júnior. Senhora Ingrid Piquesquene Moraes Santos já está conosco à mesa. Primeiro, dar boa tarde a ela, boa tarde ao advogado, doutor Fernando. Muito obrigado pela presença, doutor Fernando. O senhor é bem-vindo. A CPMI foi notificada da decisão do ministro Cristiano Zanin no habeas corpus 268552, na qual decidiu: considerando que a convocação da paciente refere-se a depoimento na condição de testemunha, devendo ela manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI de que tenha conhecimento, assegurada, no entanto, a garantia da não autoincriminação,
concedo parcialmente a ordem de habeas corpus requerida, tão somente para ressaltar a necessidade de obediência às garantias constitucionais. Em razão disso, a paciente, caso efetivamente tenha que prestar esclarecimentos na condição de testemunha, tem o dever legal de manifestar-se sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou sua incriminação, e assistência de advogados durante a sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI. Feitos os devidos esclarecimentos, passamos ao termo de compromisso. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Vou pedir ao advogado, doutor Fernando, como faço com todos os demais, que na eventualidade de algum momento em que Vossa Excelência entenda, Vossa Senhoria entenda, que há alguma pergunta indevida ou de autoincriminação, que oriente a pessoa, o senhor tem total liberdade. E no caso de parlamentares, alguma manifestação indevida, o senhor falar com essa presidência. O senhor viu que aqui a gente tem que ter muita habilidade nas questões. Então, vou pedir essa gentileza ao senhor de evitar as discussões diretamente com os parlamentares. Por favor. Bom, cumprimento todos os parlamentares, senadores aqui presentes, deputados, a pessoa do presidente, né? E aqui a senhora Ingrid está para colaborar no que for possível, no que ela tiver conhecimento. Pois não. Tá? Muito embora o marido dela, o senhor Cícero, já tenha participado aqui, e acredito eu que já tem esclarecido muita coisa. Pois não, doutor. Senhora Ingrid, o seu esposo esteve aqui, prestou uma série de informações que posteriormente não se confirmaram. Pelo próprio depoimento da Polícia Federal, ele fez uma série de declarações sobre pessoas a quem ele pagava, empresas que recebiam dinheiro, e aqui ele negou ao relator, em vários momentos, que isso tivesse acontecido. Então, vou pedir à senhora como testemunha, né, que aqui perguntada, que traga as mesmas informações que o esposo da senhora trouxe junto à Polícia Federal. Que já... Eu não vou conseguir trazer as mesmas informações porque eu não entendo nada do caso, do que ele fez, o que ele deixou de fazer. Sim. Por mais que eu estava presente, as mesmas informações eu não consegui. Pois não, mas eu peço à senhora, por gentileza, né, assim, a maior proximidade possível dos fatos, porque depois que ele esteve nessa CPMI, os fatos que foram revelados posteriormente foram muito diferentes. Então, vou pedir à senhora que, por gentileza, busque nisso, nos ajudar, ok? Tá bom. A senhora tem 15 minutos para se manifestar, se desejar. Gostaria só de dar boa tarde para todo mundo, me apresentar, me chamo Ingrid, eu sou esposa do Cícero, como todos devem saber. Pois não. E eu estou aqui para prestar esclarecimento que for possível para todos vocês. É só isso. Na sequência, com a palavra o relator. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, quero saudar todos os parlamentares. Passei 24 anos da minha vida perseguindo bandido. Quando pensei que vinha para a política para esquecer esse passado, eu nunca estive tão próximo da bandidagem. A bandidagem que ataca, a bandidagem que mente, a bandidagem que fabrica. Mas é essa bandidagem que eu sempre quis enfrentar. A bandidagem do topo da pirâmide. A mentira jamais vai vencer o sol da verdade. Por isso que nós estamos aqui. Senhor presidente, eu acho um absurdo hoje não termos sentado nessa cadeira o senhor Daniel Vorcaro. Mas antes quero saudar a todos em nome de Vossa Excelência, saudar advogado, depoente, enfim, o povo brasileiro. Olha, o Brasil está vivendo uma época
que dá vontade de vomitar de manhã, à tarde e à noite. Nós estamos vivendo uma época do bacanal da corrupção. Eita, momento difícil que o Brasil está passando. Eu gostaria que abrisse essa apresentação. Presidente, a gente não pode ter feriado mais não. A gente não pode mais ter intervalo, porque o que está acontecendo no país, cada dia é um dia pior do que o anterior. Vorcaro, eu nunca ouvi falar nesse cidadão. Eu não sabia que esse cidadão tinha a metade da República no bolso. Seja lá porque eu não tinha dinheiro para aplicar ou não frequenta as altas rodas de Brasília. Mas eu já não aguento mais todo mundo falando desse rapaz. Mas o que eu acho um absurdo, uma petulância, é a justificativa para não vir depor. Só vem de jatinho. Mas se essa moda pega, ninguém vai ouvir mais ninguém no Brasil afora, não. Vou depor, agora só vou de jatinho. Isso é uma esculhambação. Eu não aceito isso. Agora deixa eu dizer uma esculhambação maior do que essa. Maior do que essa, que esse elemento que era para estar sentado aí, ele conseguiu o que nenhum parlamentar até hoje conseguiu. Se reunir no Planalto com Lula 4 vezes fora da agenda. Mas olha, que prestígio. Vá lá, qualquer um parlamentar aqui. Não chegar para ser recebido sem agenda. Vá lá agora. Olha, tem ministro que foi recebido menos do que Vorcaro. Que coisa linda, Brasil. Que coisa linda. Mas olha só, não quero dizer com isso que Vorcaro só tem envolvimento com o governo atual. Eu não posso ser leviano a esse ponto. Aqui nós temos que abrir o leque para todos. Mas o que está descoberto e estava no escurinho do cinema é que o presidente da República, que não abre o Palácio do Planalto para todo brasileiro, abriu no escurinho do cinema 4 vezes para esse elemento chamado Vorcaro. Passa aí. Olha só. E a esculhambação não passa só por isso, não. Quando a gente for analisar os consignados, sabe onde nasceu a zona? Nasceu na Bahia. E olha onde estavam os elementos que possibilitaram isso. Eita, esse aqui é conhecido. Esse também. 2 senadores do PT. O Credicesta ainda precisa ser... não? Então é chefe da Casa Civil do governo Lula. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Estão olhando para o Banco Master sem antes ver o nascedor dos consignados no Credicesta. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar isso. Passa aí. Olha só, olha que manchete vergonhosa. Dono do Master paga de humilde. Paga de humilde como? Se o cara quer vir para o depoimento num jatinho. Mas tinha meio Brasil no bolso. Que esculhambação é essa? Meio Brasil no bolso. Que zona é essa? Que bacanal é esse que se transformou o Brasil? Passa. Aí, mulher de Moraes. Quem é Moraes? O ministro mais poderoso da história do Supremo Tribunal Federal desde a sua criação. Ei, Moraes salvou a democracia. Ei, porque salvou a democracia, segundo eles, podem tudo, é? Pode qualquer coisa e está certo. Eu não vejo ninguém falando nem com coragem e altivez de base de governo, de um contrato imoral como esse de 129 milhões de reais.
sem ter assinado um processo. Ei, isso é pagamento de proteção. E ninguém tem coragem. Senhor presidente, eu peço que não me atrapalhe. Presidente, mas eu não vejo o senhor presidente. Não estou entendendo, só para entender qual... Excelência, o relator tem toda a liberdade de fala. Senhor, estamos aqui para ouvir. Senhores, por favor. Senhor. Não, excelência. Não pode ouvir a verdade. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Nós não estamos aqui para ouvir o protetor da Conafé. O relator. Estamos aqui para ouvir o relator para fazer perguntas. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Coisas diferentes, presidente. Senhor presidente. Continue, relator. Como a verdade incomoda. Como a verdade incomoda. Por gentileza. 129 milhões. Ei, esse que quis que eu calasse a boca, ele disse que Vorcaro podia ter pago o governador de São Paulo com dinheiro do INSS. Ei, quem garante que esse dinheiro aqui também não é do INSS? Passa. Olha como esse Brasil tá. Dias Toffoli. Rapaz, não bastasse o deputado que se retirou ter que deixar a CPI em 2005, porque se reuniu com Marco Valério do Mensalão. Olha só. Teve que deixar a relatoria do Banco Master. E por que está aqui? Porque está aqui, sabe por quê? Porque nós perdemos mais de um mês dos dados. Perdemos tempo, porque o senhor ministro não permitiu que nós, instância legítima e constitucional, tivéssemos acesso a esses dados, como hoje ainda não temos. E o Brasil está calado. Quem nomeou esse aqui? Bora, passa. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu fui um dos que votei a favor para Lulinha estar aqui. Eu também. Mas tem muito menino de recado e eu estou de saco cheio. Não permitiram. Sabe o que é que a Polícia Federal fez? Quebrou o sigilo bancário, fiscal e telemático de Lulinha, filho do presidente da República. Está no Diário do Poder de hoje. Ei, aonde já se viu medida cautelar deferida sem haver indícios? Olha, uma parte da CPMI blindou Lulinha, a Polícia Federal já está no encalço aqui, ó, com várias quebras. Qual é o pedido que eu faço? E olha só, de envolvimento na questão do Careca. O que é que eu peço, senhor presidente? Eu peço que Vossa Excelência, na qualidade de presidente, peça o compartilhamento desses dados, porque é um direito legítimo nosso. Pode, obrigado. Passa. E eu não falei poder 360, não. Desculpa, foi poder 360. Mas por que eu faço esse desabafo? Estou cheio de discurso que fazem e na prática totalmente diferente. Eu repudio, respeitando, mas repudio a decisão do ministro André Mendonça de não permitir a vinda do senhor Vorcaro na hora que facultou. Ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que o ministro André Mendonça corrigiu um gravíssimo erro de provas escondidas, possibilitando a CPMI ter os dados do Vorcaro. Mas o que é que nós precisamos fazer aqui um adendo? Eu vi um discurso bonito ali do deputado que saiu. André Mendonça não permitiu Vorcaro sentar. E se eu disser que figuras que reclamam de André Mendonça e tinham direito, blindaram o C6, blindaram o PicPay, blindaram o Santander, blindaram a Crefisa, blindaram o Gustavo Gaspar, blindaram Frei Chico, Lulinha,
Paulo Bodens, minha gente. Ei, Edson Claro, minha gente. Respeita o entendimento do povo. Ninguém blindou mais aqui nesta CPMI do que a base do governo. Eu acho que não deveria se ter bandido de estimação, mas não é o que acontece aqui. Então, André Mendonça, o ministro André Mendonça, deu uma no cravo, outra na ferradura. Possibilitou que nós tivéssemos acesso aos dados do Vorcaro, que é muito importante, mas também facultou a Vorcaro a não comparecer. Facultou. E a base do governo aqui, que dispensou completamente, não deu nem faculdade. Olha, 4 instituições financeiras que praticaram os mesmos fatos dos outros bancos que estão lá na Senacom, baseada em dados, foram blindadas aqui pela base do governo. Ou seja, minha gente, olha para o próprio umbigo antes de estar apontando para o próximo. Vocês foram os primeiros que blindaram o sistema financeiro aqui. Mas, enfim, eu tinha que falar isso porque estou cansado da mentira e da hipocrisia. O sistema financeiro está blindado e a gente só tem mais um mês. Ainda falta muita gente para vir. Mas, para desgosto daqueles que podem estar no bolso do sistema financeiro, eu reapresentei pedido para PicPay, Santander, C6 e Crefisa, depoimento aqui. E aí vamos ter que botar a digital de novo. Vamos saber quem é empregado do sistema financeiro e quem é menino de recado. Outra coisa que eu não posso deixar de registrar. Eu tenho um respeito pelo deputado que se ausentou, mas eu não concordo que o Victor, que está na base do problema do Master, esteja atuando diretamente para orientar a testemunha com presença de deputado. O deputado não aprendeu com o passado, quando teve que sair de uma CPI, porque pegou uma carona com um principal investigado chamado Marco Valério. Eu não concordo. Eu acho o seguinte, se tem senador envolvido, prenda o senador, se tem deputado, prenda o deputado, tiver presidente da República, seja lá o escambau que for, banqueiro. Agora, se reunir através da Ficto, que está entranhada nos problemas do Master, eu acho isso não apenas uma ilegalidade, mas passível de uma investigação. Mas aí, passada essa fase inicial, vamos aqui, porque essa senhora está sentada aqui. Senhora Ingrid, boa tarde. A senhora pode me dizer aonde está o seu esposo Cícero Marcelino? Está preso. Em qual unidade prisional? Caiuá. Caiuá. Isso fica perto da residência de vocês? Não. Há quanto tempo seu esposo está preso? 3 meses. A senhora sabe dizer qual o motivo da prisão? Ele está preso preventivamente. Mas sabe dizer qual o motivo da prisão dele? Não. Quem é Cícero Marcelino? Cícero Marcelino é o principal operador financeiro da Conafé, que aquele bandido Carlos Lopes até hoje está foragido. Mas Carlos Lopes tinha um operador financeiro, era o esposo dela. Esse operador financeiro veio aqui depor livre. Quem foi que pediu a prisão de Cícero Marcelino? Aqui, a CPMI. Ou seja, quando essa CPMI começou, senador Bittar, não tinha um único envolvido com o escândalo do INSS preso. Não tinha um único. Agora, deixa eu contar uma brincadeira para vocês. Depois eu volto para isso. Passa. 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 Pode passar mais. Pode passar mais.
Não, volta um. Volta outro. Oi. Eu quero Stefanuto. Quem disse que essa CPMI aqui vai a reboque da Polícia Federal? A Polícia Federal disse que Stefanuto estava ganhando uma mesada de R$250 mil por mês. Em 2 anos, 6 milhões de reais. O trabalho da CPMI aumentou isso aí, sabe para quanto? 50 milhões de reais. O grupo criminoso liderado por Stefanuto, nessa teia de esquema, o presidente do INSS na gestão Lula conseguiu desviar 50 milhões de reais. Descoberta da CPMI. Aquele cidadão que sentou aí, teve deputado dizendo que ele estava de parabéns por falar a verdade. Aquele maloqueiro que se levantou com o dedo de riste para mim. Aquele criminoso, 50 milhões de reais. Tá aqui, ó. Tem de tudo. Tem advocacia, tem pizzaria, tem o que vocês quiserem. No final, 50 milhões de reais para o presidente do INSS por 2 anos da gestão do atual governo. Tá? Isso aqui é para mostrar que a CPMI, ela está de olho, investigando e ultrapassando em muito aqueles que apostaram que não ia dar em nada. Agora, volta lá para o início. Então, senhora Ingrid, a senhora poderia citar aqui para os deputados e senadores quais empresas dos últimos 5 anos a senhora fez parte como sócia ou administradora? Bom, antes de citar empresas e etc., eu vou contar um pouquinho da minha história. Desde 2014 eu sou casada com o Cícero e em 2015 eu engravidei. A partir dessa data da minha gestação, o Cícero e eu, em comum acordo, combinamos que eu não iria trabalhar e iria cuidar exclusivamente dos meus filhos, dedicar à educação das crianças e do tempo de qualidade para eles. Então, a partir desse momento, eu não trabalhei mais. Eu tentei trabalhar quando o Bernardo, meu filho maior, tinha 1 aninho de idade, porém ele não se adaptou na creche, ele teve greve de fome, chorou bastante. Então, a partir dessa data, eu não trabalhei mais nada. Depois disso, com o decorrer dos tempos, eu e o Cícero decidimos que eu não iria trabalhar, que era melhor eu ficar em casa, cuidar dos meus filhos e da minha família. Então, em relação a empresas, transferências, eu não vou conseguir responder nada para vocês, porque quem geria tudo isso, como ele falou também aqui para todos vocês, era o meu esposo, Cícero Marcelino. Inclusive, eu até traiu minha confiança quando a Polícia Federal bateu na minha porta, acordando meus filhos e constrangendo, né, minha família. Então, para mim, tudo isso aqui é uma surpresa. Inclusive, para mim, estar aqui também está sendo muito difícil, porque eu nunca imaginei passar por uma situação dessa. E então, em relação ao nome de empresa, quanto recebeu, quanto deixou de receber, etc., era tudo Cícero que fazia essa parte de gestão operacional. Senhora Ingrid, voltando à pergunta, eu sinceramente não sei se a senhora está falando a verdade ou não. Não tenho como aquilatar isso agora. Voltando à pergunta, a senhora sabe dizer quais empresas a senhora é sócia administradora? Sei, as que estão no... Pronto, já melhorou. IBC Prudente Administrativo, a senhora faz parte dela? Acredito que sim. Ela movimentou 63 milhões de reais, quase 64 milhões de reais. Através dela, também foi paga propina a vários agentes públicos. A senhora tinha acesso a essa conta? Não.
A senhora em alguma vez assinou algum documento relacionado à transferência de valores? Não. Não? Transferência de valores, não. Não. A senhora foi quem abriu a conta dela em banco? Meu esposo levava bastante papéis para eu assinar. E como eu confiava nele, eu assinava e ficava em casa. Bacana. Agropecuária PKST. A senhora é sócia dessa agropecuária ou foi sócia? Acredito que sim. A senhora sabe qual era o objetivo dessa agropecuária? Não. A senhora já teve alguma vez na sede da IBC Prudente? Não. A senhora já teve alguma vez na sede da agropecuária PKST? Não. Olha, eu já vi fantasma movimentar dinheiro, mas ela nunca teve, ó. A primeira foi 63 milhões que recebeu dos velhinhos e aposentados do INSS. A segunda recebeu 60 milhões. Olha os aposentados e pensionistas. Essa moça aqui, ela recebeu 120 milhões através das empresas dela de aposentados e pensionistas. Dinheiro roubado. Dinheiro roubado. Está dizendo a nós aqui que foi o esposo dela quem pegou a documentação e fazia a movimentação, que ela, inclusive, está surpresa e que ele quebrou a confiança dela. A senhora se separou dele? No momento, não. Porque eu acho que não deve Sim, se separar num momento desse, né? Tá. E, posteriormente, ainda não sei o que eu vou fazer. Tá. Nobre Serviços de Evento Limitado. A senhora conhece a Nobre? Não. Conheço só de nome. Já teve lá alguma vez? Não. Sabe o serviço que ela presta? Não. Recebeu 18 milhões de reais. Aqui a gente já vai para 140 milhões de reais. A senhora conhece a agropecuária Piquisquine? Piquisquine? Meu marido que conhece todas, eu não conheço nada. A senhora não conhece, não? Agora, esse sobrenome aqui, e daqui também, PKST, esse Piquisquine, é do seu marido ou da senhora? É o meu. 11 milhões de reais. Pergunta a senhora, aqui a gente fecha 150. Eu pergunto à senhora, sabe o que é que a agropecuária fazia com esse dinheiro de aposentado e pensionista? Não, quem geria era o meu esposo. Copetec, Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria e Instrutoria e Educação. Nome bonito. A senhora é presidente desde 2018. Recebeu quase 2 milhões de reais. Conhece a Copetec? Quem geria todas era meu esposo. Tá. Olha só. A senhora, no meu tempo de menino, tinha um homem de 6 milhões de dólares. Pô, eu gostava de assistir aquilo. Eu achava um dinheiro que eu nunca na vida ia saber. Olha que bacana. A senhora é uma mulher de 156 milhões de reais. 156 milhões de reais roubado de aposentado e pensionista. Aí eu vou voltar. A senhora conheceu o Marcelino aonde? Conheci ele na igreja. A senhora sabe dizer em que ele trabalhava quando a senhora o conheceu? Ele trabalhava vendendo maquininha de cartões. A senhora se recorda quanto ele recebia na época que a senhora o conheceu? Não recordo. A senhora morava onde logo no início dessa relação com ele? Eu morava em Presidente Prudente. Não, desculpa, eu me expressei mal. O Marcelino morava onde? Em Presidente Prudente. Presidente Prudente. A senhora se recorda o imóvel que ele morava? Não, eu acho que ele morava com a mãe dele, se não me engano. Morava com a mãe dele. A senhora passou a viver com o senhor Marcelino a partir de qual ano? 2014.
vocês, quando passaram a conviver, eu falo de forma marital, foi a partir de 2014? Sim. Vocês moravam aonde? Eu morava em Santos, ele morava em Prudente. E por que cada um morava num canto diferente? Porque Deus quis assim. Não, tudo Deus está na frente mesmo, mas qual o motivo que um morava em um canto e outro em outro? Vocês trabalhavam, o que é? Como a gente se conheceu? Não. Como é que vocês, a partir do casamento ou do momento que passaram a viver juntos, aonde vocês moravam? A gente morava em Presidente Prudente. Pronto. Onde? Bairro, você fala? Eu falo casa. A casa... Casa? Sim. Não lembro, faz muito tempo. Poxa, a senhora não lembra a casa que morava? Já mudei muitas vezes. Pelo amor de Deus. Olha, era casa própria ou alugada? Alugada. Alugada. A senhora morou em casa alugada até que ano? Não me recordo. Então vou fazer uma pergunta inversa. Qual foi a primeira casa própria que vocês tiveram e o ano? Eu não vou me lembrar com exatidão. Mas lembre com alguns intervalos de mês, não tem problema não. Qual foi o ano? Eu acredito que 2020. Pronto. Então a gente tem uma data. 2020, possivelmente vocês adquiriram a primeira casa própria. A senhora participou da compra dessa casa ou foi tudo responsabilidade do senhor Cícero? Foi tudo responsabilidade dele. A senhora permaneceu nessa casa com ele até que ano? Não vou saber te falar. Não sabe falar se foi 1 ano, 2 anos? Depois dessa casa, vocês foram para onde? Não, porque a gente mudava muito, né? Depois dessa casa, vocês foram para outra casa própria? Eu acredito que eu fui para Santos, morar de aluguel, para ficar próximo à minha família. Certo. Depois eu voltei para Prudente. Quando a senhora voltou para Prudente, passou a morar onde? Na casa. Na mesma casa? Na mesma casa. Até hoje a senhora permanece na mesma casa? Não. Quando foi a mudança dessa casa para o imóvel atual? 2022. Pronto. Essa casa que a senhora mora hoje é melhor do que a casa que vocês moravam até 2022? Sim. Quem comprou? Não compramos. Alugada também? É alugada. É alugada até hoje, é alugada. A sua vida teve uma mudança de condição durante esse percurso aí de casamento? Sim. Quando foi que vocês puderam olhar um para o outro e dizer, olha, nós estamos vencendo? A partir de 2020, 21. A senhora saberia explicar por que essa mudança de chave nessa época? Eu acreditei que meu marido fosse um empresário. A senhora conhece o senhor Carlos Lopes da Conafé? Eu já ouvi umas 2 ou 3 vezes. Ele já frequentou a sua casa? Não. A senhora já frequentou a casa dele? Não. A senhora sabe dizer se seu esposo tinha negócios com ele? Acredito que sim. A senhora sabe dizer quais tipos de negócios? Não. Eu vou daqui a pouco fazer umas perguntas à senhora, mas queria que a senhora gravasse o valor que chegou às suas empresas, 156 milhões de reais. Passa aí, por favor. Passa aí. Eu queria aqueles gráficos. A senhora conhece um local associativo chamado AAB? Não. Já esteve lá? Não, não conheço, nem estive. Sabe quem é o presidente? Não. A senhora já esteve no Instituto Terra e Trabalho? Não. A senhora sabe dizer por que recebeu dinheiro da AAB e do Instituto Terra e Trabalho através das suas empresas?
Eu não vou saber dizer porque era o Cícero que geria tudo. Eu não cuidava nem das contas, nem de valores, de Passa aí, por transferências, favor. nada. A senhora conhece a Conafé? Por falar, sim. Por falar. Já esteve lá alguma vez? Não. A senhora Ingrid, a senhora, por meio das suas empresas aqui, olha, por meio das suas empresas, a senhora recebeu aqui mais de 150 milhões de reais. A senhora é administradora. A senhora já viu alguma prestação de serviço ou fornecimento de material por essas empresas? Eu não tinha conhecimento de valores, do que entrava, do que saía. A pergunta é, a senhora como proprietária dessas empresas, já viu alguma prestação de serviço por meio delas ou fornecimento de material? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. Tá bom. Olha, esse Brasil é um espetáculo. A burocracia, ela foi feita para roubar com legalidade. Eles criaram uma teia, essa teia de empresas aqui, IBC, Agropecuária PKST, Agropecuária Piquesquine, Copetec, Nobre Serviço de Eventos, Santo Consultoria, tudo terminando nela como sócia administradora. Mais de 150 milhões de reais. Senta aqui, é bom demais. Não precisa falar, não precisa esclarecer nada. Foi o meu marido, quebrou a confiança. É dinheiro roubado de aposentado e pensionista, mas isso é besteira. Agora, imagina, rouba do INSS a Conafé mais de 850 milhões de reais. 850 milhões de reais. Carlos Lopes tinha senador e deputado no bolso, que no relatório estará presente. No bolso, 850 milhões de reais, Carlos Lopes, através desse esquema criminoso aqui dela e do esposo, tinha deputado e senador no bolso, ganhando propina. Passa aí, por favor. Só uma atualização, presidente. O senhor Carlos Roberto segue foragido? Segue. Mas olha, só tem uma vantagem nisso. É que agora, quando for preso, não vai ter mais nenhum pressuposto para liberação, porque está fugindo da aplicação da lei penal. Ele, quando for preso também, eu quero ver como vai ser esse habeas corpus. Eu estou doido para ver a mudança da jurisprudência. Aqui é a mesma coisa envolvendo ela e o esposo. Sabe para quem? Para André Fidelis, para Thaisa Hoffmann, para Vigílio. Olha que interessante, a moça não sabe de nada, e pode não saber mesmo, mas o dinheiro da empresa dela, das empresas, que saiu desses 850 milhões e se transformaram em 154, pagou propina a uma parte dos funcionários do INSS. Deixa eu dizer, e não era funcionário que ganhava um salário mínimo, não. Era funcionário de topo de carreira, Stefanuto, Vigílio, André Fidelis, esposa de um, filho de outra. Então, vejam aonde nós chegamos. Mas sabe o que é mais interessante nisso? Cada esquema desse aqui foi descoberto aqui na CPMI, que o governo tanto trabalhou para não ser instalada e que tantos têm trabalhado para não ser prorrogada. Passa aqui, por favor. Aqui a gente chega nesse esquema, a gente chega a vários outros. Como disse que eu não tenho um bandido de estimação,
Aqui também chega o ex-ministro José Carlos Oliveira, o senhor Armede Oliveira Andrade. Aqui tem muitos que ainda irão aparecer no relatório. Passa. Agora quem está pagando propina é ela, mesmo sem saber, segundo ela. De novo. Esse aqui eu não quero nem que passe, nem era para estar aqui. Bora, tira aqui. Tirou aquele lá? Tinha outro ou não? Tinha mais um. Vejo mais um antes. Não, é o último. Aí aqui, olha, eu não vim para cá para perseguir quem quer que seja. Eu estava longe de querer fazer papel aqui de acusador, mas tive a honra de ser escolhido pelo presidente através de vocês. Olha, aqui tem um colega nosso, deputado federal, Euclides Peterson, de Minas Gerais. E aqui tem toda uma linha de pagamento de propina. E essa linha passa pela senhora Ingrid. Ou seja, a gente não tem como lavar a roupa suja sem olhar também dentro da nossa casa. Pode não dar em absolutamente nada, mas o meu papel eu vou fazer. Isso aqui é um esquema tão complexo de lavagem de dinheiro e pagamento de propina que eu não gostaria de me imiscuir tanto nesse momento, porque vai estar no relatório. Mas por que eu fiz questão de apresentar? Porque todas essas empresas dela e o esposo também estão exatamente na teia de pagamento de propina. A André Fidelis, a Stefanuto, a Vigílio, a esposa de Vigílio, ao deputado federal. Então, tá aqui. Não diziam que isso aqui ia dar em pizza? Não diziam que isso aqui não ia para canto nenhum? Então, aqui está sendo apontado a teia participativa dela e do esposo e o dinheiro, por vários modos, chegando até o deputado federal. Ah, Alfredo, tem como provar? Infelizmente, sim, está aqui, está devidamente registrado. Pode tirar isso aí. Pergunta que eu faço à senhora. A senhora conhece algum deputado federal? Não. A senhora já teve com o deputado Euclides alguma vez? Não. Sabe o relacionamento do seu esposo com o deputado Euclides? Não. A senhora já ouviu falar no senador Everton Rocha? Não. Já teve com ele alguma vez? Não. Seu esposo já disse alguma vez à senhora se pagava propina a político? Não, nunca, até porque eu não aceitaria. A senhora não aceitaria, né? Não. Tá certo. Então, agora eu vou fazer outras perguntas à senhora, mas parece que o padrão de resposta vai ser o mesmo. Mas eu vou perguntar para não ficar devendo. Desses mais de 150 milhões de reais, quantos foram movimentados pela senhora? Não sei dizer, quem geria era meu esposo. A senhora nunca movimentou recurso, então? Não, só quando ele pedia para fazer algum tipo de pagamento, mas era bem quando ele não conseguia fazer mesmo. E a senhora recorda algum pagamento que fez? Não. Não. A senhora tão nova, memória fraca. A senhora sabe dizer a quem é dado o apelido herói? Não. No pagamento de propina? Não. Não. Foi a senhora quem colocou esse apelido? Não.
A senhora nunca estranhou o aumento patrimonial do seu esposo, não? Não, eu achei que ele fosse um empresário bem-sucedido. Pronto. Então vamos parar aí. Agora ela vai poder esclarecer. Seu esposo, um empresário bem-sucedido de que ramo? Que a senhora achou? De que ramo a senhora achou? Consultoria, administrativo, ele sempre foi vendedor. Pronto. Então, a senhora achou que seu esposo era um empresário bem-sucedido em consultoria. Seu esposo é formado em quê? Não tem formação. E ele ia prestar consultoria em quê? Da vida, né? Da vida. Porque eu tenho... Senhores, por eu favor. tenho formação em administração. Vou pedir a gentileza. E não exerço. Respeitarmos a resposta E não exerço. Se você me perguntar qualquer coisa, eu não vou saber exercer. Não. Porque eu só tenho formação acadêmica, mas quem tem experiência de vida, Doutora, eu acredito... Eu sei que a senhora é formada em administração e respeito isso. Mas nós estamos falando do seu esposo, que a senhora disse que ele era quem movimentava tudo. Essas empresas movimentaram a crédito e a débito mais de 315 milhões de reais. Aí a senhora casou com um homem que acertou com a senhora, e é um direito de vocês, após terem se conhecido na igreja, a senhora não ia precisar trabalhar, não foi isso? Pronto, de repente o seu esposo, ele dá uma chave na vida e começa a ganhar dinheiro. Aqui é uma pergunta muito simples, a gente quer aprender também. A senhora pensava que ele trabalhava com consultoria. Aí eu perguntei, formado? Não. Consultoria em quê? Consultoria da vida. Me dá um exemplo? Eu vou me ficar em silêncio. A senhora conhece a Fortuna Loterias? Eu vou ficar em silêncio. A senhora pode me dizer qual a sua relação com a Santos Consultoria? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. A senhora pode me dizer qual a sua relação com a Tour Hire Cars? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. Eu vou suspender a sessão por 15 minutos. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A ideia do arco-íris, que as minorias deviam se unir todas contra a caretice. Politicamente, os outros jornais alternativos não faziam. Nós íamos pro galpão para conseguir que os jornaleiros distribuíssem o jornal, porque no começo foi um escândalo, eles não queriam levar aquilo. Jornal de viado, eles não queriam levar aquilo para as bancas, né? Nós tínhamos que conquistá-los, eu digo, convencê-los a não apenas levar o jornal, mas a expor o jornal, né? Sim, eu lia, eu gostava. Primeiro eu achei quase impossível aquele tipo de coisa naquele momento, né? Aquilo oficializava uma coisa que se vivia, mas que não era falada, né? Que não era exposta. Era a imprensa que me interessava. Se todas as pessoas que têm uma transação homossexual se revelassem, estou falando de todos, aí é que eu digo, se for da Rocinha ao Congresso brasileiro, o paradigma muda. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov.
eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O fim da escala 6x1, que são 6 dias de trabalho para 1 de descanso, é uma das prioridades do governo federal. Aqui no Congresso, projetos nesse sentido também ganham força, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de um projeto que trata desse tema e que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e é de autoria do senador Paulo Paim. Senador, muito obrigada pela sua presença. Bom estar aqui, Carla. Senador, esse projeto está avançando em várias frentes, né? O presidente da Câmara já sinalizou uma comissão especial para colocar esse projeto em debate. O governo federal pretende enviar também uma proposta, mas aqui no Senado a proposta que o senhor relata é, de certa forma, uma das mais avançadas, o projeto que está mais avançado. Como é que o senhor vê esse cenário político de um projeto que até pouco tempo atrás não tinha tanto, né, não era tão bem recebido? Como é que o senhor vê essa sinalização política agora? Bom, eu acho que na medida em que esse tema começou a ser debatido na sociedade e os benefícios que a redução da jornada vai gerar para os trabalhadores, para as famílias e para toda a sociedade, começa a mudar e a pressionar o Congresso para aprovar essa matéria. Porque nas pesquisas de opinião, a redução da jornada é o tema que mais mobiliza as pessoas. As pessoas querem a redução da jornada. Então, isso acaba interferindo e influenciando a posição de vários parlamentares e dos presidentes das casas. Então, aqui no Senado, no ano passado, no final do ano, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos um voto contra, né? E eu espero que no primeiro semestre a gente possa levar esse benefício a 38 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e 120 milhões de brasileiros que serão beneficiados com a redução da jornada, direta e indiretamente, e ainda com o benefício de não ter redução de salário. Senador, essa é uma tendência, de certa forma, internacional, né? Há vários países que já adotam essa escala 5x2, às vezes, em alguns lugares até 4x3. E a gente tem aqui uma notícia do início de fevereiro do portal UOL, que diz assim: lojas e mercados já acabam com a escala 6x1, enquanto Brasília debate mudança. O que isso sinaliza, na sua opinião, essa notícia sinaliza? Eu acho que tem empresas que buscam um selo de responsabilidade social. Acho que ter uma jornada compatível com o ritmo de vida das pessoas é um compromisso de responsabilidade social dessas empresas. Então, acredito que o compromisso com a responsabilidade social, comprometimento com a comunidade onde elas atuam, eu acho que é o principal estímulo para elas reduzirem jornada. Porque, veja, elas estão cuidando dos seus trabalhadores, mas elas estão cuidando das pessoas que se beneficiam indiretamente, que são os familiares, que são todos que estão envolvidos no entorno desses trabalhadores. É a criança, que é o filho que passa a ter mais atenção dos pais, são os pais que conseguem conviver entre eles e com a família, ou seja, são outras atividades que não havia tempo para poder as pessoas darem conta, formação, lazer, que acaba tendo a oportunidade e acaba aumentando o consumo. Então, eu acho que isso, para essas empresas, significa o compromisso social que elas têm e que se estende aos seus funcionários e o que isso gera de benefício, onde esses funcionários vivem e atuam. Então, eu acho que isso é um bom sinal de que é um tema de interesse de toda a sociedade, a não ser daqueles que ainda acham que produtividade, que riqueza se gera com exploração e com negligência ao bem-estar das pessoas. Ainda tem gente que acha que crescimento econômico, riqueza se gera com mal-estar e com sofrimento das pessoas. Os críticos a essas propostas argumentam que vai haver aumento, né, de custo, né, inclusive redução também na oferta de emprego. Como é que o senhor responde a essas questões? Deixa eu dizer aqui, olhando para a câmera, Carla, o que gera redução de emprego é diminuição de demanda por bens e serviços. Quando a economia está aquecida, quando o dinheiro está circulando, não importa se você vai ganhar
para trabalhar 44, 36 horas. As pessoas vão te contratar porque precisam dos seus serviços, porque estão vendendo, porque tem gente comprando, porque o mercado está aquecido. Então, essa é uma desculpa de quem quer acumular mais. Na prática, o que gera emprego e desemprego é aquecimento ou desaquecimento da economia. Disseram lá atrás que iam precarizar e reduzir as regras trabalhistas, né? Diminuir as exigências para a contratação, que isso geraria emprego. Isso não gerou emprego, isso aumentou. No período em que isso foi feito, aumentou o desemprego. Sabe por que aumentou o desemprego? Porque o país estava com a economia fragilizada, porque não estava circulando dinheiro, porque a população mais pobre estava ganhando menos, o salário mínimo era menor, tudo não tinha os programas que a gente tem de transferência de renda. Isso tudo gera o aquecimento da economia, gera demanda e gera emprego. Então, se tiver menos gente, quer dizer, trabalhadores trabalhando menos horas, vai ter necessidade de mais trabalhadores e de mais tecnologia e um bem-estar de toda a sociedade. O que prevê exatamente o projeto que o senhor está relatando, que é de autoria do senador Paulo Paim? O nosso projeto prevê uma redução no ano subsequente à aprovação da PEC de 44 para 40 horas. E ao longo dos 4 anos subsequentes, uma redução de 1 hora de trabalho semanal a cada ano. Então, esse projeto levaria 5 anos para poder ser implementado na totalidade e a jornada sairia de 44 para 36 horas semanais, sem redução de salário. Vai gerar desemprego? Vai aumentar? Aumenta um pouco o custo, mas aumenta a demanda por bens e serviços, porque mais pessoas vão trabalhar, mais massa salarial vai ter no mercado e com isso a gente vai ter também o mais importante é as pessoas poderem ter vida além do trabalho. Porque quando se fala em redução da jornada, ninguém pensa num chefe de família que vive só, o pai ou a mãe, né, que cria seus filhos sozinhos. Como é que faz? Fica aqui, em que período? Ou um casal, os dois trabalhando, em que período eles ficam com os filhos? Em que período eles convivem? Né? Então é preciso que a gente pense nas pessoas. Senador, qual é a expectativa de votação dessa proposta? Né? Além dela, tem outras duas, né? Tem a da Câmara e tem também a que deve vir do governo. O que o senhor acha? Qual deve ser a proposta que deve encabeçar essa aprovação, esse projeto do fim da escala 6x1? E qual é o prazo que deve ser? Porque tem eleição esse ano. Eu espero que aqui no Senado a gente possa votar no plenário antes do dia 1º de maio, que é Dia do Trabalhador. Acho que é uma forma da gente homenagear os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiros. Então, eu espero que o presidente paute até maio. Qual a proposta que vai ser definitivamente aprovada pelas duas casas vai depender muito da mobilização da sociedade. Quanto mais mobilizada tiver a sociedade e a opinião pública, mais conquistas teremos nessa redução da jornada, se para 40 ou 36 horas. Eu espero que a gente consiga reduzir para 36 horas semanais, que é o que a maioria dos servidores públicos trabalham hoje. Só para finalizar, vai haver algum tipo de conversa entre Senado e Câmara e o próprio governo para tentar eleger aí qual seria a proposta que vai encabeçar? Eu participei de uma reunião semana passada com membros do Executivo. Como existem várias iniciativas, pode ser que o governo mande um projeto de lei e aí com necessidade de menos votos para aprovar, certo? Que traga todas essas propostas num projeto de lei em regime de urgência. Talvez esse seja o caminho mais fácil para a gente aprovar a redução da jornada de trabalho no Brasil e dar um presente que talvez não, com certeza vai ser o evento mais relevante na vida dos brasileiros e brasileiras, que é a redução da jornada de trabalho. Senador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento,
Não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir,
você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Márcio Luiz, qual o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui, na TV Senado. No Brasil, mais de 1.000 adolescentes se tornam mães por dia e, por hora, são mais de 40 bebês que nascem de mães com até 19 anos. Hoje nós temos em torno de 62 adolescentes grávidas para cada 1.000 mulheres, então isso é um índice alarmante e que a gente precisa ter um olhar especial. Relação sexual, mesmo que a menina consinta, abaixo de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Diversos fatores concorrem para a gestação precoce. No entanto, a desinformação é o principal motivo. Quando a gente oferece essa educação e essa orientação, além de evitar uma gestação não planejada, a gente muda o futuro dessas pacientes, né? Porque a gente sabe que quando existe uma gravidez na adolescência, essa menina ela para de estudar, muitas vezes ela não consegue entrar no mercado de trabalho e a gente sabe que isso vai repercutir em todo o futuro dessa mulher. Gestação é maravilhoso, ser mãe é maravilhoso, mas no momento certo, quando a mulher deseja.
seja. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A importância da ciência, eu gostaria de dizer que ela é importante para a conservação da vida. Eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. Ela hoje é um instrumento de soberania, de desenvolvimento, de combate à pobreza e mais, de sobrevivência. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Quer saber o que foi destaque na sessão plenária desta quarta-feira? Então vem comigo que eu te explico. Em sua auditoria, o TCU avaliou a estrutura organizacional, a gestão e os resultados de 4 agências reguladoras do país. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e a Agência Nacional de Mineração, além do Ministério de Minas e Energia e Ministério das Comunicações. O objetivo foi entender se as agências estão, de fato, conseguindo cumprir as suas funções. Entre outros pontos, a fiscalização revelou cortes no orçamento e redução de pessoal, o que tem afetado diretamente o trabalho delas. Diante disso, o tribunal determinou que o governo apresente em até 180 dias um plano de ação que garanta a autonomia financeira das autarquias. Ainda na mesma sessão, o TCU analisou o processo que fiscalizou como a Caixa Econômica Federal investiu os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, no período de 2020 a 2024. Quando eu era mais novo, eu não tinha uma condição melhor de comprar um lanche e tal. E a gente ia pra passear, assim, final de semana. E eu sempre percebia, assim, olhares diferentes do segurança e tal. Às vezes passava um rádio pro outro segurança e tal, pra ficar de olho na gente, entendeu? Entendi. Então eu via, assim, meio que um tratamento diferente com a gente. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Eu me lembro quando eu era criança, talvez tenha sido ali que eu resolvi pesquisar a abolição. Eu olhava para aquela única imagem colorida do meu livro de história. Era aquela imagem da Princesa Isabel com aquela pena de ouro. Eu adorava aquele negócio douradinho. Eu ficava pensando, nossa, mas o que tinha sido isso? É uma imagem tão poderosa, constitui de tal maneira a nossa memória, que ela apaga as possibilidades de mobilização, de transformação da sua própria vida para a população negra hoje. Falar da Princesa Isabel é até uma chateação, porque o que a gente está diante de um caso de roubo da nossa história. Eu não consigo enxergá-la como alguém de mais destaque do que toda essa população negra que resistiu e se articulou e que fez o fim da escravidão acontecer. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes.
A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a Ferrogrão, Estatuto do Pantanal, BR-242, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado.
Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar, mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão Precipo aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão, e a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador, sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde e eu entendo que a missão como homens públicos é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é no final da minha presidência, que eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. Márcio Luiz, qual o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui, na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca.
Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Pacto Nacional contra o Feminicídio é assinado pelos representantes dos 3 poderes da República. A iniciativa prevê a integração dessas 3 instituições para fortalecer a prevenção da violência contra a mulher, a proteção das mulheres e a responsabilização dos agressores. Aqui conosco, no estúdio do Argumento, está a senadora Daniela Ribeiro, que faz parte do comitê desse pacto. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Eu já quero começar perguntando, dando parabéns à senhora pela sua participação nesse pacto, nesse comitê, e pedindo, falando, né, os números só aumentam. De que forma esse pacto que prevê legislativo, executivo e judiciário pode mudar essa realidade de uma forma agora mais prática? Então, primeiro dizer que eu fico muito feliz por fazer parte de um legislativo que tem atuado justamente nesse entendimento. A gente conversava agora há pouco em off e eu dizia o seguinte, que diferentemente do SUS, né, um Sistema Único de Saúde, onde o paciente ele é acompanhado desde o início até o final, né, do seu tratamento, no caso da violência contra a mulher, né, e do feminicídio, nós precisamos da integração de várias instituições, dentre elas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil e Militar. Nós precisamos do Judiciário, nós precisamos, obviamente, do Legislativo com as leis, e leis nós já temos suficientes, nós não estamos mais para tratar sobre lei. Nós precisamos realmente que aconteça, nessa integração, haja recurso. Nós cuidamos disso e aí em 2023, importante dizer, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, o meu olhar foi justamente para isso. Fiz um levantamento de quanto se investia, né, e cuidava da mulher dentro da chamada pizza, né, que é onde você diz o gasto com educação, gasto com saúde, gasto com mulher. E com a mulher era 0,01%. E isso não era porque era 2023, isso vinha de anos. E o que a gente sabe é que política pública sem recurso, ela não existe, ela é falácia, é só você fazer propaganda, você fazer até muitas mulheres, e inclusive muitas organizações, a gente reconhece a importância por participarem, por fazerem divulgação, fazerem campanhas, mas o que a gente quer realmente é resolver o problema. E diante disso nós criamos o programa Antes que Aconteça, dentro do âmbito da Comissão de Orçamento, colocamos 130 milhões de reais no Ministério da Justiça para trabalharmos em conjunto, ou seja, Governo Federal, Legislativo, Senado, Câmara, e aí a participação da deputada Soraya Santos, ali pela Câmara dos Deputados, com apoio dos presidentes, é importante a gente dizer, dos presidentes da Câmara e do Senado. E dentro desse contexto, nós colocamos e criamos o programa, apoio também trouxemos o CNJ com a conselheira Renata Gil, né, naquela época que esteve conosco durante todo o percurso para construir isso que significa e a jurista também, Luciana Lócio, né, que foi ministra do TSE. Então, para construir isso que a gente olhava e dizia assim, gente, vamos fazer, a gente precisa fazer. Então, com esse recurso, colocamos no Ministério da Justiça, abrimos na Paraíba, por eu ser paraibana, então eu pedi que, obviamente, né, a deferência para esse trabalho fosse o projeto piloto na Paraíba. Lá, o ano passado, já inauguramos a primeira Sala Lilás. O que é Sala Lilás? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é uma Sala Lilás? A Sala Lilás é nada mais, nada menos do que uma sala de acolhimento para a mulher que chega, depois de ser agredida, chega extremamente emocionalmente fragilizada. Às vezes chega com as crianças, 3, teve um dia que eu sempre visito, gosto de olhar como é que estão as coisas,
E, ou seja, eu já vi uma mulher descendo são 4 filhos debaixo do braço e elas vão para fazer a denúncia, né, com essas crianças junto. E ali, nessa sala, ela é tão acolhedora que tem um espaço para a criança separado, onde ela tem uma brinquedoteca e vai ficar ali com os brinquedos enquanto a mãe vai fazer a denúncia. Dentro desse contexto vizinho, que a gente iniciou fazendo nos locais onde tem no MOL, né, que é chamado justamente dentro do IPC, né, da Polícia Científica, ali junto desse contexto de também fazer já o exame, né, de lesão corporal e numa sala também acolhedora. Então, assim, a humanização, tendo assistente social e tendo psicólogo. Então, esse é o contexto da sala Lilás. Então, na Paraíba, nós já colocamos recursos, estamos, em março, serão 52 salas Lilás. E a Paraíba, dentro desse projeto piloto, nós ampliamos. Nós fomos para um contexto também de compreender que a prevenção ela tem que ir para as escolas. E a ideia, senadora, é transformar esse antes que aconteça para todo o país. Isso faria parte desse pacto? Então, na realidade, foi criado antes desse pacto. Esse pacto veio agora, mas a gente já vem trabalhando, como eu disse, desde 2023, esse entendimento, final de 2023, então, 24 e 25, esse entendimento de que a gente precisava unir as instituições. E aí já tínhamos o Ministério da Justiça, o CNJ, como eu disse, o CNMP, com o Dr. Paulo Gonet também, que assinou junto conosco. Nós tínhamos já, dentro desse contexto, todas essas instituições, o Legislativo, e aí agora o pacto ele vem fortalecendo, acho que fortalece, né, um movimento importante de fortalecimento, mas que realmente precisa trazer recursos. Nós aportamos esses recursos, que foi claro, aprovado pelos colegas senadores e senadoras, deputados e deputadas. Aportamos esse recurso no Ministério da Justiça e estamos realizando junto com o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Acesso à Justiça, com a competente Sheila de Carvalho, que atua junto conosco lá nesse trabalho, junto a outras ações desenvolvidas como entrega de carretas, de caminhões para ir nos lugares mais remotos para atendimento das mulheres vítimas de violência, né? Nós já inauguramos, inclusive, em Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba, a primeira sala de acolhimento de passagem, onde a mulher, quando ela é vítima da violência, se ela não tem para onde ir, porque ela para voltar para casa, o agressor pode estar lá. Ou, às vezes, até os pais não aceitam, não quero você sair de casa porque você quis, enfim. Ela vai para essa casa de acolhimento com as crianças que ela tiver, o número de filhos que ela tiver, desde que tenha até 18 anos de idade, né? A partir dos 18 eles já não podem ficar, mas geralmente são crianças pequenas e essa casa é como se fosse uma casa minha e sua. Foi feito com todo carinho, né, com apoiadores dentro do programa e que funciona 24 horas, para que essas mulheres, inclusive, tenham capacitação. Nós fizemos uma parceria com a empresa para capacitar essas mulheres e para que elas possam de lá sair com emprego, dignidade também. Senadora, dentro do âmbito da justiça, uma das questões que a gente percebe que mais surge entre a denúncia e a medida protetiva, há um vácuo. Às vezes a justiça é lenta, o criminoso é mais rápido do que a justiça. O que pode ser feito, na sua avaliação, para que isso seja corrigido e que as medidas protetivas sejam mais eficazes e realmente protejam a mulher? Esse diálogo mais próximo, essa interação que agora a gente está vendo, por exemplo, agora nós vamos ter, através estive com o presidente Fachin, né, presidente do CNJ e do... Ao estado de saúde da depoente, vamos dar sequência nas palavras, aqueles que quiserem se manifestar, né, nós vamos... Mas vamos terminar com o relator. Pergunto se o senhor ainda tem... Perfeitamente, excelência. Presidente, eu me compadeço do estado da depoente, mas queria deixar registrado aqui que em nenhum momento extrapolei qualquer condução no depoimento dela, pelo meu respeito, mas também não tenho como pintar de rosa o que está bem escrito em letras que envergonham o Brasil. Presidente, para finalizar, só gostaria de relembrar que a depoente, ela recebeu, além das contas da empresa, mais de 13 milhões de reais.
infelizmente, dinheiro dos aposentados e pensionistas do Brasil. Lágrimas, a gente nunca pode duvidar da sinceridade, mas o crime praticado também foi muito grave. E o nosso objetivo maior é que todos, independentemente de quem seja, têm que responder por esse desvio bilionário que matou, fez sofrer, penalizou milhões de aposentados e pensionistas. Obrigado, senhor presidente. Vou seguir a ordem de inscritos aqui. Deputado Duarte Júnior. Pode ler a ordem para nós, presidente? Posso. Não, eu entendo que, se todos concordarem, vamos manter os 10 minutos que estava previsto anteriormente para que cada um se manifeste. Não. Eu vou 10 minutos para que cada um possa... Quem que usar... Bem, eu vou ler aqui a ordem. Deputado Duarte Júnior, senador Márcio Bitares, Alci Lucas, que pediu para passar para a parte final e teve que se ausentar, Coronel Fernanda, Paulo Pimenta, Luiz Lima, Marcel Van Hatten, Alencar Santana, Rogério Marinho, Coronel Crisóstomo, Zé Trovão, Damares, Sidney Leite, Adriana Ventura, Kim Kataguiri, Evair Melo, Sóstenes Cavalcante, Maurício Marcon e deputado Zé Medeiros. Ok? Vamos inscrever o deputado Ribeiro. Pois não, deputado Duarte Júnior. Senhor presidente, antes de mais nada, queria só saber se Vossa Excelência pode confirmar quem serão os depoentes da próxima dessa quinta-feira. Posso. Estão previstos o senhor Paulo Otávio Montalvão Camisotti, já está convocado e devidamente orientado. E também o senhor Edson Cunha de Araújo, deputado estadual do Maranhão. Perfeito. Senhor presidente, eu quero aqui lembrar a todos que a questão que no final do ano passado, o deputado estadual maranhense, no exercício do mandato, o deputado Edson Araújo, ele ameaçou os trabalhos da CPMI. Não foi só uma ameaça a um parlamentar, não foi só uma ameaça a mim, a minha família, mas foi a tentativa de obstruir os trabalhos dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Eu quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência, senhor presidente, e todos esses membros, porque nós temos a oportunidade de ouvir um parlamentar que exerce o seu mandato, mas que nós temos provas incontroversas de que, infelizmente, utiliza o seu mandato para se servir, se beneficiar e também beneficiar os seus. Nós tivemos acesso à quebra dos sigilos, por isso que essa CPMI agiu corretamente de quebrar os sigilos no ano passado e tão somente após o recebimento da documentação fazer a oitiva do deputado estadual Edson Araújo, e nós nos surpreendemos, porque no ano passado, no ano de 2025, em apenas 6 meses do ano de 2025, o deputado estadual recebeu em sua conta, pessoa física, um incrível valor de 18,5 milhões de reais. E para quem acha que isso é tudo, não é. No ano de 2024, somente no mês de junho de 2024, em sua conta, pessoa física, o deputado estadual Edson Araújo recebeu 54,9 milhões de reais. Se Vossas Excelências se espantam com esse valor, eu peço a Vossas Excelências que busquem a quebra do sigilo, que essa comissão tem acesso, está nos arquivos que Vossas Excelências receberam, toda essa documentação. E isso, quando a gente observa que o deputado estadual Edson Araújo recebeu todos esses valores, a gente percebe que não é só ele. Quando aqui nós recebemos a Ingrid, e infelizmente não foi possível concluir a oitiva dela, existem outros questionamentos porque a gente percebe que foram 300 milhões de reais. São milhões e milhões de reais. Mas como é que se chega nesse patamar? É porque não é um dinheiro de uma atividade empresarial justa, lícita, correta, porque se fosse, demoraria para ter tal riqueza. São 12 empresas, no nome da Ingrid, do seu marido, algumas no nome do seu irmão, que não tem uma pessoa com carteira assinada, nunca assinou uma carteira. São 12 empresas que não tem como comprovar porque nunca prestou um efetivo serviço a ninguém, mas serviu tão somente para poder justificar que após o dinheiro roubado da conta dos aposentados, dos pensionistas, das pessoas com deficiência que recebem BPC, dos pescadores que recebem seguro-defeso, a retirada desse dinheiro após descontos associativos ilegais, imorais, indevidos. Esse dinheiro tinha que ir para algum lugar. E o caminho eram empresas de fachada como essa,
Exemplo, a própria Conafé. E eu disse aqui, eu me lembro que logo após eu conversei com o senador, o presidente Carlos Viana, foi a primeira vez que teve aqui quase um estranhamento, né, da nossa relação, mas de lá para cá houve uma evolução tremenda, nós conversamos, mas ali eu demonstrei minha total indignação porque eu sabia que nós estávamos diante de um bandido, de um marginal, de um ladrão de pessoas vulneráveis. Não à toa que hoje o presidente da Conafé está até hoje foragido. Onde esse sujeito está? Onde ele se escondeu? Quem está protegendo ele? Quem está cobertando ele? Veio aqui com as mãos pintadas. Veio aqui com as mãos preparadas para uma guerra, para um combate, não para poder tentar se justificar, tentar se explicar ou confessar o crime grave que cometeu. Eu quero aqui, mais uma vez, lembrar Vossas Excelências, quando às vezes eu me indigno com algum comportamento de piadinha, de sorrisinho ou de briga boba, como se aqui a gente estivesse discutindo qual é melhor, se é o Flamengo, se é o Vasco, se é o Moto Sampaio, é porque a gente não está falando de um crime qualquer. A gente está falando de um escândalo brutal de corrupção. Um esquema brutal de corrupção porque são poderosos, são políticos, são membros do mais alta corte do Poder Judiciário, são membros do Poder Executivo, são aqueles que estavam como procuradores federais do INSS, são pessoas que recebiam altos salários, cheios de penduricalho, mas não era o suficiente porque são gulosos, são gananciosos, são bandidos na sua essência, que roubaram pessoas que vivem em estado de extrema vulnerabilidade. Eu estou falando de poderosos que se uniram, se reuniram, e sem pensar duas vezes, criaram um esquema para roubar os velhinhos, para roubar os idosos que ficam lá no litoral ocidental do Maranhão, lá em Cururupu, lá em Mirinzal, lá em Central, lá em Cedral, lá em Pinheiro, lá em São Luís, na Cidade Operária, na Cidade Olímpica, no Coroadinho, na Liberdade. São os poderosos do colarinho branco que vencem eleições prometendo cuidar das pessoas, servir as pessoas, resolver o problema das pessoas, acabar com a fila da saúde, acabar com o esgoto a céu aberto, mas quando aqui chegam, eles não pensam duas vezes e só pensam em aumentar os seus privilégios, ou pensam em brigar entre si, porque há a direita, porque há a esquerda. Meus amigos, data máxima venha. Tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Tem bandido na direita, assim como tem bandido na esquerda. Tem ministro que decide de forma correta, mas tem ministro que decide de forma equivocada. Perfeição, e aqui como católico cristão, eu digo a Vossas Excelências, tão somente no reino dos céus. Nós somos falíveis. E é por isso que nesses dias, nessas semanas que restam, eu conclamo para que a gente possa fazer uma autocrítica, uma reflexão, porque se a gente não se unir entre nós, entre pares, e focar em encontrar esses corruptos, esses bandidos e colocá-los atrás das grades, infelizmente, a gente não vai conseguir avançar ainda mais do que a gente já está avançando. É claro, existem dezenas, mais de 2 dezenas de pessoas que estão presas por força, muito especialmente da CPMI, da Polícia Federal, mas muitos ainda precisam ser identificados e punidos. E é por isso que aqui, senhor presidente, eu fiz uma denúncia de um fato que ocorreu em 2023 no estado do Maranhão. O Maranhão é um estado que não tem a sua maior bacia hidrográfica do país, mas tem o maior número de pescadores. Nos anos de 2023 e 2024, o Maranhão foi o único estado que aumentou o número de beneficiários do seguro-defeso. Aumentou mais de 130 mil beneficiários do seguro-defeso. Aí alguém se pergunta, teve alguma campanha? Foi um maremoto que aumentou o mar, a quantidade, o litoral maranhense? Não, não foi. É bandidagem, é corrupção, é sacanagem. Infelizmente, esses ainda não foram alcançados. E em 2023, eu tenho um vídeo, postei hoje nas minhas redes sociais. Um pescador, ao negar para um assessor de um parlamentar maranhense dividir, rachar, fazer a rachadinha do seguro-defeso, ele foi atropelado. Ele foi atropelado e está filmado. Isso aconteceu em 2023. E aí vocês se perguntam, e o que aconteceu com esse parlamentar? O que aconteceu com esse assessor de parlamentar? Porque as imagens demonstram qual é o veículo. As imagens, se tiver uma perícia, a gente consegue identificar qual é a placa.
A gente sabe o local. Existem outras câmeras que podem pegar o trajeto daquele local onde esse pescador foi atropelado, ameaçado, qual o trajeto que o veículo fez e identificar de fato quem ali estava dirigindo. As pessoas sabem quem estava, mas para poder punir, foi como o nosso relator Alfredo Gaspar destacou. A gente precisa seguir regras. O povo do Maranhão sabe quem é o assessor e quem é o parlamentar que ameaçou o pescador para tentar roubar metade do seguro-defeso desse pescador, mas para que a gente possa aqui punir com toda a firmeza, a gente precisa seguir o passo a passo processual. Senão o que vai acontecer é chamá-lo aqui, recebê-lo aqui e ele falar, vou permanecer calado porque ele não vai constituir prova contra si. Por isso, eu quero dizer do meu orgulho, presidente, de fazer parte dessa CPMI. Eu acredito muito que pode ser que a gente não consiga resolver todos os problemas, mas essa CPMI, de agosto até esse mês de março, e se Deus quiser conseguindo prorrogar por mais 60 dias, mostrou ao povo brasileiro ao que veio. Teve a coragem de abrir essa caixa preta e lutar por aqueles que são vistos durante o período eleitoral, mas durante o mandato quase nunca são lembrados. Mas por essa comissão, pelo nosso trabalho, estão sendo lembrados, estão sendo preservados, estão sendo cuidados. Por isso que aqui eu destaco que no estado do Maranhão nós já conseguimos a devolução de mais de 150 milhões de reais aos aposentados. Isso beneficiou diretamente mais 198 mil pessoas. Eu tenho certeza que quanto mais a investigação avançar, mais a gente vai conseguir proteger aqueles que mais precisam. E esse é o nosso encaminhamento. Meu muito obrigado. O senador Márcio Bittar com a palavra. Presidente, primeiro eu quero cumprimentar o senhor. Muito obrigado, excelência. Senador Viana, nosso colega, tenho orgulho de vê-lo como nosso presidente. Obrigado. E ao deputado Alfredo, parabéns, Vossas Excelências estão cumprindo um papel fantástico para o Brasil. Mas tenho a impressão, com todo respeito, inclusive a fala do nosso colega Duarte, que não se percebeu ainda um monte de gente diante do que nós estamos. Quando eu ouço colegas nossos, muito bem intencionados, dizendo o seguinte: mas tem gente que não presta na direita e na esquerda, não sabe quem está enfrentando. Porque isso não é coincidência, meu relator Alfredo. Isso é método, isso é DNA do PT e da esquerda. Você tem gente que não presta em tudo quanto é lugar? Tem, mas existe um grupo que, em nome de uma ideologia, em nome de uma utopia, está disposto a tudo. Quando Vossa Excelência vem aqui, nobre relator, a esquerda vir aqui, enquanto os conservadores no final de semana vão à missa, vão ao culto, vão cuidar da família, eles passam o final de semana reunidos, sabendo que não vão conseguir colocar na conta do presidente Bolsonaro essa roubalheira, mas vem aqui com o objetivo seguinte: se nós embaralharmos 10% da opinião pública, já ganhamos. Então, quando eu vejo colegas nossos, bem intencionados, dizer o seguinte: não, mas tudo bem, tem gente que não presta de um lado e do outro. Amigo, quem ainda pensa assim não sabe o que está enfrentando. Nós estamos enfrentando uma ideologia maligna, doentia. Como escreveu Olavo de Carvalho, toda teoria revolucionária é uma doença mental. Portanto, volto a dizer, esse é meu papel nessa CPMI, senhor presidente. Tentar dizer a brasileiros e brasileiros que nos prestigiam com sua audiência, isso que eu estou falando aqui, esse DNA está no mensalão. Ou é outro DNA? É o mesmo. Ganharam uma eleição, fizeram assim: nós não temos a maioria no Congresso, o que é que faz? Compra. Esse é o DNA. Depois, Lava Jato, o mesmo DNA. Depois, fraude no INSS. Quem não se lembra dos fundos de pensão? Servidores públicos, aqueles que eles dizem defender, estão pagando até 2034 pelo que fizeram com os fundos de pensão. É o mesmo DNA. Com os Correios, que agora voltaram a dar prejuízo de novo. É a mesma coisa, o mesmo DNA. Portanto, meu papel aqui é tentar alertar brasileiros e brasileiras de bem que nós não estamos diante de um governo em que um elemento ou outro tem associação com o crime organizado. Não! O crime organizado é a esquerda. Quanto tempo mais nós vamos demorar para entender, alguns dos nossos, que é método, é DNA. A esquerda, para chegar ao poder, faz qualquer coisa e para se manter a mesma coisa. Por que essa CPMI tem sim que investigar o Banco Master? Porque, como disse o nosso relator, aonde nasceu o monstro? Na Bahia do PT, que está com 20 anos que governa.
Aliás, um dos estados mais perigosos do Brasil. Até Caraíva agora tem crime organizado. Como disse aqui o nosso, até Caraíva tem crime organizado. Caraíva é na Bahia, sul da Bahia. Local belíssimo, praias maravilhosas. A origem onde foi? A origem ideológica, porque na causa deles tudo vale. É em nome do projeto. Quando Zé Disseu foi preso, levantou a mão para cima. É tratado como herói quando são pegos. Como é que começou? Na Bahia. Governo de quem? Rui Costa. Que é agora quem? Ministro da Casa Civil. Uma estatal vendida por valor irrisório, transformada em Fitec e, por decreto, recebe monopólio de 15 anos sobre consignados, objeto dessa CPMI, de centenas de milhares de servidores. Então, senhor presidente, nós estamos diante de mais do mesmo. Não é nada diferente. E isso virou um banco master, que teve, quando se incorporou no esquema da Bahia, 15 anos para explorar consignado de servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e foi aumentando seus tentáculos. Começou a pegar previdências de vários municípios do Brasil e foi criando no popular, como chama aqueles esquemas que se dissolvem, enganando as pessoas, uma pirâmide financeira. E aí, graças a Deus, nós aprovamos no mandato passado a independência do Banco Central, porque qual era a solução desse grupo? Era fazer com que o BRB de Brasília pagasse o prejuízo. E aí o Banco Central independente, que tem que continuar sendo independente, barrou. E aí isso acabou explodindo. Mas hoje, o que nós sabemos? Que eles, posso falar, compraram? Posso falar, assediaram? Mas o fato é que, percebendo o tamanho do esquema, nós estamos vendo um grupo que assediou, que se associou com altas figuras da República Federativa Brasileira, do Executivo. Lula está longe disso, não viu, não sabe? Como não? Guido Mantega levou o Vorcaro para uma reunião que teve que ser sigilosa, fora da agenda oficial. O grupo que está cercando o próprio Casa Civil é de onde está a origem desse novo escândalo de corrupção, mas que tem o mesmo DNA. Aí a gente vê pessoas do Supremo Tribunal Federal. Como disse Vossa Excelência, nobre relator, como é que nós vamos ficar calados? Um dos ministros que condenou um inocente à cadeia, que mantém preso pessoas que não tentaram dar golpe de Estado no Brasil, tem uma esposa com um contrato de quase 130 milhões de reais. Vou aqui parafrasear a sua palavra. Isso é o quê? Compra de segurança, é a mesma coisa que faz a milícia? O outro viaja no avião de advogado do cara do banco e chegando aqui é quem arrota para si a relatoria. Foi preciso tudo isso ir à tona, e essa CPI contribuiu para que a própria Polícia Federal chegasse ao óbvio entendimento de que aquele ministro não podia, estava sob alta suspeição, envolvido em casa até de jogo, e aí saiu, até que o Supremo Tribunal Federal teve que finalmente tomar a decisão de substituí-lo. Outro ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que presidiu aquela corte, ministro Lewandowski, mal ele sai da presidência, vai ser ministro da Defesa, da Segurança do Brasil, com um contrato de prestação de serviço desse banco. E aqui no Congresso Nacional a mesma coisa, nós temos senadores criando comissão para tentar, com isso, blindar, justificar a não criação da CPMI do Banco Master, e talvez receba daqui a pouco o Vorcaro aqui dentro. Qual é essa ação? É blindagem. Portanto, senhor presidente e senhor relator, eu agradeço aqui o senador Girão, que teve o despreendimento de revezar comigo a titularidade, que é dele, não é minha, mas estamos aqui fazendo esse revezamento. E desde o começo, eu disse e repito, senhor presidente, repito, o orgulho que tenho de vê-lo como colega. Às vezes as pessoas dizem assim, não, está todo mundo, o Senado, não é assim. O senhor é nosso colega, olha o papel que está cumprindo, inclusive com problemas de saúde, que graças a Deus atravessou bem, então é um orgulho tê-lo aqui, o senhor nos representa. Mas o meu papel aqui vai ser sempre esse. E quando eu ouço colegas, repito, muito bem intencionados, mas dizerem, não, mas tem gente ruim aqui e acolá, é porque não sabem ou não entenderam ainda o que é que nós estamos enfrentando. Nós enfrentamos um governo pelo 5º mandato,
5º mandato, lá se vão quase 20 anos. E o método é o mesmo, o DNA é o mesmo. O que diferencia não é que do lado de lá, em qualquer governo, tem alguém que não presta. O que diferencia é que não tem um método, uma ideologia que une todos eles. Por isso, meu querido Alfredo, nosso deputado relator, é que você fica vendo pessoas vir aqui defender o governo indefensável, mas vestem a fantasia da hipocrisia maior da política brasileira e mundial e vem para cá para tentar, vamos dizer assim, saber que não vai convencer, mas pelo menos misturar um pouco, um pedaço da opinião pública, mas não vão conseguir. Então, eu termino por onde comecei e comentava aqui alguns colegas. A nossa depoente de hoje alega aquilo que já foi dito aqui, mas que fique pelo menos isso como uma lição. Mulheres, homens, se preocupem com o que assinam. Muitas pessoas veem o patrimônio crescer, veem a sua qualidade de vida melhorar e muitas vezes preferem fingir que não estão vendo. Mas se você é proponente ou não, se ela é protagonista ou não, está no nome dela. Mais de 150 milhões de reais. E, quem sabe, ela vai ter que responder por isso, como o dia de hoje, nas barras da justiça. Então, que pelo menos sirva de lição para que a pessoa preste atenção no que está fazendo e aonde associa o seu nome. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Obrigado, excelência. O senador Exalci cedeu a vez à deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Na verdade, eu estou bem desapontada, até por várias razões, mas eu vou começar falando da depoente, né? A depoente já é laranja do laranja da laranja, então é muita metade de laranja aqui. Mas a gente não pode esquecer que ela movimentou nos últimos 4 anos, na conta corrente física dela, pessoa física, conta corrente física, mais de 26 milhões de reais. Então, não sabia, não sei, não pago meu marido só quando ele pede. Eu acho que a gente, quando é conivente, é cúmplice, certo? Ela, muito movimento, com tanta simplicidade, pagando aluguel, no mínimo ela é administradora, ela é formada, então eu acho que a gente também tem que colocar luz nisso. Ela não é uma vítima do marido, ela sabia e movimentou na conta física dela 26 milhões e 500 mil reais. Eu nunca movimentei esse dinheiro na minha conta. Aliás, muito longe disso. E se eu movimentasse, eu saberia. Então, sabe, é ignorância, ou fingir ter ignorância não a protege na minha visão. Mas o que a gente viu aqui é que tudo isso para chegar no grande Stefanuto, né? O italiano que recebia sua mesada de 250 mil reais por mês, que a gente sabe que foi blindado e defendido com unhas e dentes aqui pelo PT, vamos lembrar disso, né? Ele era o cara do PT, super ativista do PT, do PDT e sei lá mais da onde, que era ex-presidente do INSS do governo Lula e ficou 2 anos ali. Né? Participou da transição, era o italiano, o grande italiano, né? A gente via que no mensalão e no petrolão do PT tinha um monte de apelido e a gente continua com os apelidos, o italiano. Então a gente viu que 2023, 2024 foi o auge da roubalheira e o ex-presidente Stefanuto, por meio das empresas de Cícero, Ingrid e vários outros, recebia propina de 250 mil reais, né? E a tristeza é que agora ele está preso, a base do governo abandonou o cara, né? Então defendeu, agora abandonou, finge que não é com eles, o ex-presidente do INSS, 2 anos, atrapalhou. Agora, sim, a responsabilidade política, gente, existe. Existe, porque colocou ali, é ex-presidente do INSS, e essa responsabilidade é do governo Lula, é da base do governo que o defendeu aqui e recebia propina. Eu não sei o que eles estão pensando, mas eu imagino que a base do governo aqui, representado pelo líder Paulo Pimenta, provavelmente vai defender a prorrogação da CPMI, que é o que todos nós queremos, até para esclarecer todos esses maus entendidos. Mas, presidente, agora eu vou falar uma coisa muito particular aqui, não só da nossa depoente, o meu desapontamento, porque eu quero saber quando é que a gente vai ouvir o presidente do INSS, na época, hoje ministro, o ex-deputado Volney Queiroz. Ele ficou de vir, não veio desde a vez passada. Quando é que a gente vai ouvir o Aristides Veras, né, da CONTAG?
que ele está convocado. Ou se não está convocado, foi acordado que ele viria. Então, eu estou citando duas pessoas que são muito mais importantes do que a laranja, da laranja, da laranja e da laranja. Porque a gente está vindo aqui tanto peixe pequeno, a gente precisa ouvir peixe grande. Quando é que a gente vai ouvir o Lulinha com a sua mesadinha de 300 mil reais? Né? Quando é que a gente vai ouvir o Augusto Lima? Quando é que a gente vai ouvir os presidentes da PicPay, da Crefisa, todos que foram blindados aqui pela base do governo? Então, eu, pessoalmente, presidente, eu tenho 23 requerimentos que sequer foram pautados. Eu fico, assim, muito angustiada porque a gente tem que avançar. Né? A fiscalização do nosso país está sendo atacada. Eu, pessoalmente, participo da Comissão de Fiscalização e Controle, da CFFC, e faz 2 anos que a comissão não anda. É presidida pelo PT, pela base do governo, não anda. Não mandam nada, não pautam nada, não fiscalizam nada, não tem PFC, não tem requerimento de auditoria. E isso é uma vergonha. Agora, esse ano eu estou lá de novo. E quero ver, está sendo presidida pelo deputado Lindenmayer do Rio Grande do Sul, e espero que ande, porque nos últimos anos não andou absolutamente nada. O governo Lula blinda tudo, não só nessa CPMI, mas também na Câmara dos Deputados, todos os tipos de investigação, de fiscalização, não pode. Mas a minha frustração, presidente, é que a gente precisa pegar peixe grande. E vendo o relógio correr, né, a gente tem, tecnicamente, até dia 31 de março, ou até 31 de julho, porque a prorrogação é automática. Quero falar aqui dos requerimentos de prorrogação da CPMI, de Vossa Excelência e também do deputado Marcel Van Hatten, que coletou todas as assinaturas, e essa prorrogação é automática, e a CPMI precisa que ela seja prorrogada. Eu quero até... eu fico um pouco angustiada, porque desde o primeiro dia, da primeira sessão de fevereiro, eu perguntei para Vossa Excelência, né? Eu vou conversar com o presidente e tal. A gente sabe que o senador Davi Alcolumbre é muito ocupado, muito, assim, demandado, e a gente não sabe que não tem sessão no Senado uma semana, daí é virtual. Então, eu fico muito preocupada com uma Páscoa que está chegando, e eu fico pensando, presidente, se a gente não podia reduzir um pouco e fazer uma visita para o senador Davi Alcolumbre, uma sugestão para Vossa Excelência, dos membros dessa CPMI. Aqui todo mundo adoraria que essa CPMI fosse prorrogada. Eu tenho aqui um ofício, que inclusive eu convido Vossa Excelência, que eu cito aqui a prorrogação que o senhor fez, e o deputado Marcel Van Hatten, que já está assinada por muitos membros da CPMI. Eu acho que a gente tem que fazer uma visita formal ao senador Davi Alcolumbre, porque essa prorrogação é automática, ele tem que ler. Né? Então, eu acho que a gente não tem que esperar 15 dias, eu acho que a gente já foi cortês o suficiente, mas eu acho que isso é urgente, porque o Brasil está demandando respostas. Nós temos que entrar na parte dos consignados, que a gente ainda... falta muita coisa para apurar, tem muita blindagem, tem muita coisa acontecendo, e eu queria pedir, e realmente é um pedido, que a gente marque uma visita com o senador Davi Alcolumbre essa semana, talvez amanhã, talvez depois, os membros da CPMI, com Vossa Excelência como presidente, e com todos que assinaram o seu ofício, quem não estiver presente, porque eu acho que isso é urgente. Ele tem que ler em uma sessão do Senado a prorrogação que é automática. Então, é o pedido que eu faço a Vossa Excelência, e parabenizo pelo trabalho que tem sido feito por essa comissão. Parabenizo muito o nosso relator, deputado Alfredo Gaspar, que tem sido soldado do Brasil aqui. E outra coisa, presidente, que eu vou falar também de uma maneira muito clara. Eu acho que a gente tem que chamar os parlamentares que foram citados e que estão no olho do furacão. A gente não tem que blindar coleguinha. Se o senador Weverton tem que sentar aqui, da mesma maneira que o deputado Duarte chamou o deputado estadual ali, que o ameaçou e tudo, a gente tem que chamar o senador Weverton, tem que chamar o deputado Euclides Petersen, que está também sendo citado, aparece ali, tem que chamar. É obrigação desta CPMI fazer isso. É obrigação dessa CPMI pressionar o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, para retirar sigilo de careca que colocou aqui. São coisas que envergonham o parlamento, envergonham essa comissão. E eu acho que a gente tem que cumprir o nosso papel. Então, é um apelo que eu faço a Vossa Excelência, porque conheço o trabalho de Vossa Excelência, e vou devolver a palavra da Vossa Excelência, porque eu gostaria muito que a gente fosse conversar com o senador Davi Alcolumbre amanhã. A gente fizesse uma caminhada lá para fazer essa solicitação para ele. É o pedido que eu faço a Vossa Excelência. E eu devolvo a palavra para Vossa Excelência os meus 2 minutos finais. Obrigada. Muito obrigado, Excelência. Pode ter certeza que se
for para fazer, estaremos todos juntos lá, porque eu também assino perfeitamente. Com a palavra, Coronel Fernanda. Presidente, mais uma vez, boa tarde. Vou aproveitar um pouco a fala da minha colega e dizer o seguinte: somos 4 mulheres da direita que sempre estão aqui nessa comissão, cobrando ações, e vou fazer uma referência à senhora Ingrid. Ela foi muito mais corajosa do que o Vorcaro. Mesmo com a fragilidade, chorando, não sabendo, não conhecendo, mas ela teve mais culhão do que o Vorcaro. E ela teve mais culhão que muito deputado e senador da esquerda que está aqui nessa comissão. Porque a gente vê uma armação, uma estratégia desse governo para proteger seu filho, Lulinha, proteger seu irmão, Frei Chico, que estão diretamente envolvidos nas instituições que roubaram os aposentados. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Não temos até hoje, Marcelo, notícia das instituições, se elas pagaram ou não o que foi roubado dos aposentados pensionistas. Nós só estamos vendo aí o INSS pagar mal e porcamente o dinheiro que foi roubado dos aposentados. Porque aposentado que teve 2.000 roubado está recebendo R$500, 1.500, R$300. É um absurdo isso, presidente. Até hoje não foi encaminhado para nós, nenhum deputado aqui, o meu requerimento, a solicitação do meu requerimento, onde foi solicitado que o INSS encaminhasse para cá a relação por estado com o nome e identificação dos aposentados que foram vítimas. E as informações se essas pessoas receberam seu dinheiro de volta. Nós não temos, nós estamos às cegas. Estamos apenas com a fala dos representantes do governo, que fazem parte dessa comissão, dizendo que os aposentados estão recebendo. Isso não é verdade. Nós estamos com inúmeros aposentados que até agora não receberam um centavo. E pior, não tem condições sequer de pedir o requerimento, se solicitar o requerimento de ressarcimento. Peço aqui também, presidente, já tem um requerimento. Presidente, tem um requerimento meu pedindo para que o senhor solicite ao INSS a prorrogação definitiva da solicitação de ressarcimento, porque tem aposentados que não sabem mexer com o celular, tem aposentados que moram em lugares que não tem internet, tem aposentados onde a sua cidade não tem um posto do INSS, não tem posto do Correio, e o INSS não está fazendo nada para ir lá na porta desse aposentado orientar ele. Quem está fazendo essas orientações são voluntários. O governo que era para fazer isso não está fazendo. E nós estamos calados em relação a isso, presidente. Enquanto nós batemos aqui para prender A e B, a imprensa noticia isso, todo mundo aqui fala grosso, mas na hora de falar que o aposentado precisa receber, nós nos calamos. Faz falta para o remédio, faz falta para comprar carne, faz falta para comprar o arroz. E lembrando que o dinheiro que foi roubado do aposentado, de forma direta, indiretamente foi roubado de todo cidadão, porque o aposentado e pensionista, Adriana, ele gasta aquele dinheiro na cidade, ele gasta no estado. Então, o Brasil, as cidades todas foram roubadas, e nós estamos calados isso, porque a gente só olha o aposentado. O município deixou de arrecadar recursos porque o aposentado não gastou na sua cidade. Enquanto isso, os grandões estão gastando dinheiro fora do nosso país, em viagens, em iates, em jatos, e ninguém fala nada. Então, presidente, eu peço que o nosso requerimento seja colocado em pauta. Vamos ter um olhar de preocupação, não só de prender esses marginais, mas também de cuidar dessas pessoas que são esquecidas pelo governo e são esquecidas por nós. Os aposentados precisam ser respeitados. Já são humilhados para conseguir uma aposentadoria que eles contribuem mais anos e anos, décadas e décadas. Quando precisam requerer a sua aposentadoria, o INSS espera ele 2 anos, Trovão, para eles analisar se ele tem direito ou não à concessão da aposentadoria. 2 anos esperando, fora do prazo. Quando ele precisa de uma licença de saúde, a fila de espera do INSS hoje é 1 ano, 2 anos, aí depois que a pessoa morreu, às vezes que é liberado. Tem casos
de pessoas com câncer que morrem na fila aguardando a perícia para receber o auxílio-doença. Mas esses marginais que estão aí, que estão sendo blindados pelo governo, tem prazo à vontade, inclusive o Vocaro até agora não veio aqui. Então, eu quero aqui agradecer a dona Ingrid, que apesar de estar envolvida nesse rolo, foi muito mais corajosa do que esses canalhas e covardes que não estiveram aqui. E muito mais corajosa do que os canalhas e covardes que estão ainda nessa CPMI, que estão protegendo Lulinha, estão protegendo Frei Chico, estão protegendo Vocaro. Por quê? Por que estão protegendo? Qual que é o medo? Quero ver se alguém aqui tem coragem de dizer por que estão com medo. Fazer reuniãozinha separada em mansões? Será que nessas mansões não tinham menores se prostituindo? Quantos milhões foram negociados nessas mansões? A prostituição agora virou arma de negócio de politiqueiro? Nós precisamos entender que as pessoas precisam ser respeitadas. E aqui eu quero fazer um alerta às mulheres. Mulheres, temos que nos unir para salvar as nossas gerações. E você que é servidor do sistema previdenciário, ou melhor, que depende do sistema previdenciário para aposentar, acordem. Não é o aposentar que está sendo prejudicado também. Você não vai aposentar. Você é obrigado a contribuir. Mas você não vai aposentar, porque a Previdência está quebrada. É mais de 100 bilhões de roubos, vai sair do seu bolso para pagar esse roubo. Você não vai aposentar. Se você também não erguer a voz para se juntar a nós, esse ano de 2026 é um ano importante para isso. Se não se unir a nós, para tirar esse governo que está aí roubando você, seu avô, sua mãe, sua irmã, você não vai aposentar, porque a Previdência está arrebentada. Não tem dinheiro para pagar a aposentadoria de amanhã. E não tem dinheiro para ressarcir quem foi roubado hoje. Nós temos que ter esse entendimento. Presidente, temos requerimentos que está sendo colocado para solicitar a condução coercitiva do Vocaro para vir aqui nessa sessão. Estamos solicitando a prisão dele também, porque se a Ingrid está aqui, o Vocaro tinha que estar aqui. Se o marido da Ingrid, que é um peixinho, não é nem uma laranja, é aquele limãozinho Tahiti bem sem vergonha, está preso. Por que o Vocaro não está preso? Por que o Lulinha não está preso? Por que o Frei Chico não está preso? Porque tem costa larga? Porque está protegido pelo governo? Pelo PT? Pela esquerda? É porque o limão, ele é menorzinho, a laranja é mais grandinha. Então, se um limãozinho pequenininho está aqui, por que o grande não está aqui também? Então, presidente, peço que o senhor nos ajude nesse sentido, em cuidar dos nossos aposentados e trazer aqui nessa casa esses marginais que têm aí um governo nas costas protegendo eles dia e noite, para que eles não venham aqui explicar para o povo como que eles roubaram, por que eles roubaram e quem facilitou o roubo. Obrigado, presidente. Obrigado, Excelência. Eu vou pedir apenas, por questão de decoro e dentro do regimento, que seja retirado das notas taquigráficas a expressão canalhas. Canalhas. Por se tratar de termo ofensivo aos parlamentares, por favor. Deputado Paulo Pimenta, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aproveitar, senhor presidente, para demonstrar aqui hoje, não com narrativas, mas com documentos, com provas, como surgiu o esquema Bolsomaster e quem são os principais envolvidos nesse esquema criminoso que surgiu no Brasil dentro do governo Bolsonaro e que roubou bilhões de reais de brasileiros, de brasileiras, de empresários, de pequenos empresários, de fundos de pensão e assim por diante. É muito importante, senhor presidente, que a gente consiga compreender quem é o Vocaro, seu cunhado Fabiano Zettel, que é, né, aquele camarada envolvido lá no esquema do INSS, aquele que pagou
aquela festa junto com os Golden Boys, a festa dele foi pago pelos Golden Boys. Então tem uma relação intrincada aqui dentro do governo Bolsonaro entre esquema do Vorcaro, Zetel, INSS, Golden Boys, é tudo uma mesma panela, senhor presidente. A panela criminosa do Bolsomaster. E é muito importante também que a gente destaque que esse esquema criminoso escolheu 2 candidatos para investir na última eleição. A maior contribuição da campanha de Jair Bolsonaro, 3 milhões de reais, e a maior contribuição da campanha de Tarcísio, 2 milhões de reais, foi feito pelo Zetel, foi com dinheiro desse esquema criminoso que eles montaram no Brasil. Tudo isso começa, senhor presidente, com um tal de Banco Máxima. Era um pequeno banco lá de Minas Gerais, foi inabilitado pelo Banco Central e começou a tentar, desde 2017, a operar novamente no sistema financeiro. Até que em 2017, esse Banco Máxima é comprado por um cidadão chamado Daniel Vorcaro, que até então ninguém conhecia. E ele conseguiu no Banco Central, 2017, essa autorização para começar a operar no mercado financeiro. Surge aqui o Banco Master. Em 2018, após análise do Banco Central, o Banco Master é autorizado. Em 2019, já no governo Bolsonaro, o Banco Central autoriza o ingresso do Banco Máximo no sistema financeiro nacional. Campos Neto, senhor presidente, presidente do Banco Central, governo Bolsonaro. Aqui é um ponto-chave para a gente entender. Em 2019, o Banco Master entra no sistema financeiro. Um banco com nomes envolvidos em esquemas, já em golpes, em fraude, já eram investigados, inclusive por golpes que eles haviam cometido lá em Minas Gerais. Mesmo assim, recebe autorização do governo Bolsonaro e do Banco Central, Campos Neto, para operar. E aí inicia a reestruturação, muda a estratégia de negócios. E em 2020, governo Bolsonaro, o Banco Máxima, ainda chamava Banco Máxima, consegue uma CT para fazer desconto de aposentados e aposentadas. Está aqui a prova, Diário Oficial da União, 2020. Está aqui a prova que foi o governo Bolsonaro que concedeu o ACT para que eles pudessem começar a descontar aposentados e aposentadas. 2021 ainda, senhor presidente, 2021, governo Bolsonaro, presidente do INSS, José Carlos Oliveira, o Banco Máxima vira Banco Master e renova o seu IACT com o INSS. Está aqui o Diário Oficial. José Carlos Oliveira, homem de confiança do governo Bolsonaro, do Onyx Lorenzoni, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, concede a eles, então, um ACT já como Banco Master. Em 2022, ainda o governo Bolsonaro, época da eleição, aprova a ampliação da margem do consignado, aprova, o senhor lembra, o desconto do auxílio emergencial, inclusive do BPC. Quem é que assina essa medida provisória? Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, João Roma e Onyx Lorenzoni. E essa MP, senhor presidente, criou o tal de cartão consignado de benefícios, que está aqui, senhor presidente. Dia 13/7 de 2022, pouco antes da eleição, o Yamada que assina. Foi eles que criaram, senhor presidente. O cartão consignado de benefícios está aqui, o documento. Está aqui a prova. Vamos lembrar que nós estamos em julho do ano da eleição. E logo em seguida, eles derramam parte do dinheiro que já estavam roubando na conta da campanha do Bolsonaro e na conta da campanha do Tarcísio. Quando é feita a conversão da medida provisória, eles ampliam ainda mais o desconto. Para 45%. Quem assina? Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Ronaldo Bento. Olha que curioso, presidente. O Ronaldo Bento, que hoje é um dos diretores. O João Roma, que a gente já citou, ministro. E José Carlos Oliveira, que havia assumido no lugar de Onyx Lorenzoni. Parte deles receberam dinheiro
do roubo do INSS para as campanhas, como é o caso do Onix, e a outra parte do esquema criminoso recebeu dinheiro do esquema do Banco Master. Hoje, onde é que eles estão? Ronaldo Bento, lá no Banco Master, no Banco Pleno, associado ao Master, o João Roma, lá perto deles. E é curioso porque a imprensa conta que foi o João Roma o cupido, senhor presidente, o cupido da Flávia, que era secretária-geral do governo, com o Augusto, que era o braço direito. Então, o pessoal está falando aí das tais de festas e coisa e tal. Eu também tenho muita curiosidade de saber quem é que frequentava essas festas, mas o cupido que aproximou a secretária-geral do governo, a Flávia, do Augusto, foi o João Roma. Muito bem, senhor presidente. Campos Neto continuava no Banco Central. E já começavam a haver um conjunto de dúvidas. O Banco Master começa a adquirir outros bancos, pagava valores no mercado muito acima do que os outros bancos da remuneração de CDBs, e começa uma agressiva captação de títulos podres, e aí, senhor presidente, de dinheiros de fundo de pensões e de dinheiro de estados e de municípios. E aqui aparece o governo do estado do Rio de Janeiro, pegou dinheiro do fundo de pensão, o governador pegou dinheiro do fundo de pensão, presidente. O Ibanez pegou dinheiro do fundo de pensão dos servidores e jogou para onde? Jogou aqui para dentro. Nesse momento, o Banco Master já era o Banco Master. O Vorcaro já andava por aí, circulando nas altas rodas, com seus aviões, realizando as suas festas, não sei aonde, e as altas cúpulas aí envolvidas. Quem eram os seus diretores? Os ministros do Bolsonaro. Que campanhas ele pagou? A campanha do Bolsonaro, a campanha do Tarcísio. E aí, a campanha do Tarcísio foi paga por eles. O Tarcísio resolve privatizar a empresa metropolitana de águas e energia elétrica. E adivinha quem ganha, senhor presidente? O esquema criminoso que havia sido o maior patrocinador da sua campanha. Logo em seguida, o Tarcísio resolve privatizar a Sabesp. E adivinha quem ganha de novo, senhor presidente? Quem é que compra a Equatorial? O mesmo grupo. O grupo do Vorcaro, através desse cidadão chamado Carlos Piani, que é uma espécie de laranja, peço meus 5 minutos da liderança, presidente. O Carlos Piani, senhor presidente, que era o braço direito do Vorcaro, laranja, assume a presidência desse fundo com o dinheiro do Banco Master, com esse dinheiro de títulos podres captados no mercado, compra a Sabesp e compra a empresa de água e energia da região metropolitana. Então vejam bem, senhor presidente, os dois grandes negócios feitos pelo governo de São Paulo, pelo governo Tarcísio, foram adquiridos por quem? Pelo grupo, pelo Vorcaro, pelo Piani. Eles entregaram as duas principais empresas do patrimônio público de São Paulo para o esquema criminoso que eles ajudaram a montar. Porque esse esquema criminoso, senhor presidente, e as provas estão aqui, os documentos estão aqui, as portarias que foram modificadas, da mesma maneira que eles fizeram com o INSS, não teria existido o esquema criminoso do Bolsomaster se eles não tivessem mudado as regras, inclusive de fiscalização. Se o Banco Central, comandado pelo senhor Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, não tivesse sido cúmplice do esquema criminoso. Então, as digitais são muitas, as provas são muitas. E aí, senhor presidente, o que acontece? Quando começa 2025, vence o ACT, aquele que eles tinham concedido em 2020, e aí o INSS não renova o ACT com o Banco Master. Considera que existe um conjunto de irregularidades e não autoriza a renovação do ACT. Governo Lula não renova o ACT, senhor presidente. E o que acontece? Começam a surgir no mercado as informações
do golpe, da fraude. E aí, em março de 2025, o BRB anuncia a intenção de comprar 58% do Banco Master. O banco quebrado, falido, cheio de irregularidade, e o BRB anuncia que quer comprar. Comprar para quê, senhor presidente? Para tampar o furo do esquema que estava transbordando, da corrupção. E aí, senhor presidente, o Banco Central, sob o comando do Galípolo, já no governo do presidente Lula, veta a operação devido às irregularidades. Então vejam bem, quem concedeu o ACT? Governo Bolsonaro. Quem não renovou o ACT? Governo Lula. Quem permitiu que eles pudessem operar no mercado? Governo Bolsonaro. Quem encaminhou para a liquidação? Quem impediu que a compra fosse feita pelo BRB para dar sequência ao esquema criminoso que vinha sendo alimentado? Está aqui, senhor presidente. Está aqui o documento, a prova. E eu não gosto de fazer discurso sem prova, porque aí vira narrativa. E eu não faço narrativa, eu mostro cronologia. Eu mostro prova, eu mostro documento. E está aqui, para quem quiser questionar. Questione, então. Está aqui, ó. O documento de renovação do acordo de cooperação técnica do empréstimo consignado. Está aqui. Está aqui. 8 de 10. Então, senhor presidente, as provas são incontestáveis. Onde é que tem aqui alguma digital? Onde é que tem algum documento? Onde é que tem alguma medida? Onde é que tem qualquer coisa que envolva o nosso governo ou alguém do nosso governo no esquema do Banco Master? Aonde tem, senhor presidente? Me mostre uma portaria, me mostre uma norma do Banco Central, me mostre em qualquer documento, seja um ACT no INSS, seja onde for. Não existe absolutamente nada. A única coisa que o governo Lula fez foi impedir a renovação do ACT e impedir a compra bilionária que o BRB queria fazer com dinheiro público para salvar o barco que já estava afundando. Então, senhor presidente, mas na Bahia? Na Bahia tem o João Roma, que era ministro do Bolsonaro, tem o Ronaldo Bento, que era ministro do Bolsonaro, e tem o Augusto Lima, que é casado com a secretária-geral do governo Bolsonaro, cujo cupido foi o João Roma. Então eu quero deixar para vocês aqui as provas. E quero que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter acesso a essa documentação que está aqui na ata da CPMI. E que os parlamentares estão sendo convidados a desmentir qualquer um desses documentos. Digam que esses documentos não são verdadeiros, que as portarias, que as publicações do Diário Oficial, que eu demonstrei aqui de forma didática para que qualquer brasileiro e brasileira